O programa a seguir é livre para todos os públicos. Todas as ações de um governo interferem diretamente na vida dos cidadãos. Quando as políticas públicas são eficazes, elas conseguem transformar a sociedade para melhor. Mas será que as pessoas podem interferir na definição dessas políticas, fazendo chegar até os governantes as demandas mais importantes para o país, para os estados e para os municípios? É sobre isso que nós vamos conversar no programa Cidadania. O nosso convidado é o professor Arthur Wittenberg, que é mestre em políticas públicas pelo King's College de Londres. Professor, obrigado pela presença. Eu queria começar fazendo a seguinte pergunta. Existe diferença entre uma política pública e uma ação isolada de um governo, uma ação ordinária, uma ação do dia a dia, ou não existe diferença? Ronaldo, muito boa pergunta. Obrigado pelo convite. Em princípio, o governo e a administração pública existem para resolver os problemas públicos no formato de políticas públicas. Então, em tese, qualquer ação, qualquer dispêndio de energia, recursos financeiros e tempo do governo é uma política pública nesse sentido. Agora, existem políticas públicas mais estruturadas, com um processo robusto que passa entre o legislativo e o executivo, e políticas públicas mais comuns e rápidas que dependem apenas do executivo para executá-las. Então, se nós formos levar em consideração o seu raciocínio, pensando no seguinte exemplo, nós temos uma prefeitura que decide criar uma política para aumentar a matriz energética do município e vai fazer várias ações. Mas essa mesma prefeitura, às vezes, tem que trocar a lâmpada do poste que queimou. Aqui nós temos, então, uma política estruturada e uma ação comum. As duas convergindo para a política pública, de forma geral. Porque, veja, se a atividade de trocar a lâmpada, por exemplo, não for feita, a grande política fica comprometida. Então, as ações de implementação e execução da política pública, elas são muito importantes também, mas, lógico, o planejamento e a concepção da política pública de forma estruturada também contribui muito para o êxito e a solução do problema público. Agora, quando um governante vai pensar nessa política estruturada, quando um governo vai pensar nisso, necessariamente no processo de planejamento ele já tem que estabelecer o prazo em que isso vai ser feito. Por exemplo, nós vamos investir nessa área durante quanto tempo? Ou uma política pública pode nascer e ao longo da sua execução esse calendário vai se formando? Ronaldo, excelente pergunta. Isso depende muito da avaliação da política pública. Quando ela é concebida, nem sempre estão claros esses dados. Qual o resultado ou qual o impacto ela deve gerar ao longo do tempo. E depois se verifica se esse planejamento foi ou não alcançado. É o que nós chamamos de avaliação ex ante e a de avaliação ex post. A ex ante é quando a gente concebe a política pública, e é desenhado um impacto esperado, uma transformação daquela realidade ou mitigação do problema público. E após um determinado período de tempo, é preciso fazer uma verificação se aquele objetivo foi ou não alcançado. E isso é custoso em termos de tempo, de qualificação técnica e de recursos financeiros. Então, nem sempre as políticas públicas passam por essa revisão, o que seria preconizado pela teoria, pelas boas práticas, seria isso, seria fazer a revisão e avaliação. Se ela atingiu o objetivo, ela pode ser interrompida. Agora, se ela não atingiu o objetivo, é preciso verificar por quê. Faltou recurso, faltou conhecimento técnico, o problema, a solução não casou com o problema que era para ser resolvido. Então, isso é muito interessante. As pessoas tendem a imaginar, quando estão pensando de políticas públicas grandes e estruturadas, na administração no âmbito federal. O governo federal é responsável por fazer grandes políticas estruturadas. Nós podemos falar também de políticas públicas bem estruturadas no nível dos municípios, das prefeituras, e elas estão preparadas para isso no Brasil hoje? Ronaldo, certamente as políticas federais ganham uma visibilidade muito grande por conta da cobertura jornalística. Naturalmente, se a política do governo federal cobre o espaço territorial brasileiro,
ela naturalmente tem um impacto maior na vida das pessoas. Agora, quer dizer, ela abrange um número maior de pessoas. Agora, os municípios é onde as pessoas moram. As pessoas moram num CEP, numa rua, numa casa. E é lá que as políticas públicas são executadas. E os municípios, embora tenham boas estruturas espalhadas pelo país, principalmente nas capitais, nem sempre é essa a realidade que a gente encontra nos pequenos municípios do interior. Nós temos que lembrar que nós temos mais de 5 mil municípios e com realidades regionais, socioeconômicas muito diferentes. E é preciso, por meio de programas como esse, conscientizar não apenas a população, mas também os gestores sobre a importância de conduzir um processo estruturado de elaboração de políticas públicas. O tema do nosso programa é a interferência da sociedade nas políticas públicas. E eu lhe pergunto, a sociedade tem como interferir na execução das políticas públicas, tanto no nível dos municípios quanto do nível da federação? Olha, Ronaldo, a resposta é tem. Não só tem, como interfere positivamente. É um traço da nossa democracia, essa participação da população no processo de elaboração de políticas públicas. Ele é sempre considerado na literatura mundial um ator extremamente importante no processo. Seja como indivíduo, que ele aparece diversas vezes ao longo de determinados temas, mas também quando em grupo. E a capacidade de influenciar varia de acordo com uma diversidade de fatores, como contexto político, arranjos institucionais, se é uma ação isolada de um indivíduo ou de um grupo maior, se esse grupo tem recursos financeiros, se esse grupo tem recursos técnicos. Um exemplo, não especificamente nos municípios, mas agora, como eu estava vindo para cá, ali em cima tem umas 40 pessoas com uma camiseta para alterar o sistema eleitoral, a contagem de votos, alguma coisa assim. É isso, eles estão aqui para conversar com senadores, com deputados federais e poder interferir nesse processo. Esse é um exemplo prático. Você poderia dar outros? Quais são ferramentas práticas que a sociedade tem para interferir nesse processo de execução das políticas? Ronaldo, tanto o Executivo quanto o Legislativo, desde 1988, eles foram estruturando institucionalmente formas de receber essa participação da sociedade. Então, por exemplo, no Executivo nós temos os conselhos. Você pode ser um representante da sociedade em determinado conselho, de meio ambiente, de alimentação, da infância, tem diversos conselhos estruturados no Poder Executivo. Mas não só isso, como você também pode participar lá de audiências públicas, de debates temáticos, pode acionar... Que acontecem no Legislativo a todo instante. Sim, é muito mais comum até aqui no Legislativo. Mas no Executivo você tem essas instâncias de participação institucionalizadas. Tem também as informais, que é quando, por exemplo, o cidadão encontra com um prefeito ou um secretário de obras E isso é comum, né? Nas pequenas cidades. Sim. No governo federal, fica um pouco mais distante pela complexidade da máquina. Mas ainda assim é possível um cidadão mandar um e-mail para um ministro, para um secretário, para um diretor. E aquilo chamar atenção para uma realidade que talvez estivesse passando despercebida. No Legislativo, essa prática é um pouco mais comum, porque, como você bem sabe, nós temos aqui as audiências públicas no Senado e na Câmara dos Deputados, o acesso para a participação de debates nas comissões é franqueado de forma razoavelmente simples para a maioria da população, e é muito comum a gente ver aqui diariamente a população se manifestando, fazendo petições, pegando assinaturas. Além disso, eles também podem propor projetos de lei de iniciativa popular, que são nós temos casos bem-sucedidos no Brasil. Então, eu diria que nós temos tanto mecanismos informais de participação como formais. Agora, independentemente do poder, uma coisa que está transformando essa participação popular é justamente o advento do mundo digital. As redes sociais, o próprio e-mail, mas isso está dinamizando bastante a relação entre os decisores das políticas públicas e a sociedade. Mas como especialista no assunto, você diria que o nível de participação no Brasil é um nível satisfatório de participação popular na elaboração e na fiscalização das políticas públicas? Ou nós precisamos melhorar, a nossa sociedade precisa se mobilizar ainda mais? Ronaldo, sempre é positiva a participação da sociedade. Nós precisamos
criar formas de facilitar esse acesso. Não é só por um princípio democrático, é porque se mais pessoas puderem informar os decisores sobre determinado problema público e trouxerem a realidade que elas vivem, oferecerem, por exemplo, propostas de solução, isso enriquece o processo de elaboração de políticas públicas. Então, é desejável que a participação aumente, não que ela diminua. Como uma pessoa que observa essa relação entre a sociedade e o poder público de forma até próxima, né, aqui no Congresso, eu fico me perguntando, será que a sociedade diminui a sua participação porque não entende que os governos fazem políticas estruturadas? Ou é o inverso, os governos não fazem políticas estruturadas porque elas não dão resultado a longo prazo? Nós temos aí um ciclo vicioso, qual que é a sua opinião sobre isso? Temos, com certeza sim. Veja, quanto mais debate ocorre em determinada política pública, mais tempo ela leva para ser consolidada, para ser aprovada, para ser transformada em uma lei, por exemplo. Então, o debate, ao mesmo tempo que ele tem um viés de demorar em oferecer a solução para resolver o problema público, essa demora legitima as partes a participarem do processo. Então, é preciso que a gente entenda o seguinte, trazer a população para o debate é sempre uma prática recomendada no processo de elaboração de políticas públicas. E como é que os governos podem podem comunicar para a sociedade, podem dialogar com a sociedade para mostrar que uma política pública cumpriu o seu objetivo? Quando é que nós sabemos se uma política pública de fato chegou onde ela se propunha? Ronaldo, geralmente você pode fazer isso por uma observação empírica ou você pode coletar dados para verificar se aquela realidade foi transformada ou não, se a política pública atingiu seus objetivos ou não. E nós temos no Brasil o IBGE, nos estados também existem muitos institutos qualificados com esses dados para ver se a realidade foi transformada ou não. Então, eu diria que você tem duas fontes de informação principais. Uma é conversar com a população alvo daquela política pública e a outra é você olhar para os dados consolidados. E nesse sentido, pode ser que uma política se estenda, né? Nós tivemos recentemente no Brasil uma lei, no ano passado, aprovada, que estendeu novamente a política de cotas, que foi implantada, que é uma política pública muito conhecida de todo mundo. Foi implantada por um período de 10 anos, né? As cotas nas universidades, sobretudo a cota da escola pública, né? 50% das vagas, e foi renovada, entre aspas, essa política no ano passado. Esse seria um exemplo de um processo que, embora tenha trazido resultados muito efetivos, eles são inegáveis, precisava de uma continuidade? Olha, possivelmente sim. Quer dizer, a política pública ela se mostrou eficaz para mitigar essa desigualdade social baseada na questão da cor da pele e, por isso, os decisores escolheram, possivelmente analisaram os dados e decidiram estender a validade dessa proposta, se não intensificar, às vezes até acelerar, aprimorá-la em alguns aspectos até. Então, são políticas públicas com continuidade, né? Ela não necessariamente tem que encerrar. Quando que vai encerrar? Qual que é o objetivo? A sociedade que vai pactuar isso com os decisores. Essa política pública especificamente, né, a lei de cotas, é o exemplo de uma política pública que foi desenhada entre executivo e legislativo, porque ela teve que ser aprovada por uma lei, embora a iniciativa tenha sido do Poder Executivo lá atrás. Normalmente, o Executivo e o Legislativo são atores parceiros na execução das políticas públicas. É possível o governante, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente da República, implantar uma política eficaz sem a participação do Legislativo? Não, eu não vejo essa possibilidade. Aliás, eu sempre costumo dizer que o Legislativo é o coração das políticas públicas. Porque mesmo que o Executivo vete uma lei, a palavra final cabe ao Legislativo. Então, o papel do parlamentar é crucial, eu diria fundamental, no processo de elaboração de políticas públicas. É absolutamente importante que esse debate ocorra no parlamento, que os membros do Congresso estejam informados, suficientemente informados, sobre aquilo que eles estão debatendo. Seja com uma empresa, seja com a sociedade, ele tem que eu não diria dominar o assunto, mas ele tem que minimamente entender qual o impacto daquela proposição que ele está votando e que vai ser provavelmente transformada em lei.
Eu, como jornalista, já cruzei muito o Brasil fazendo reportagens, fui repórter durante muito tempo e já me deparei com aquela situação de ver obras inacabadas. Me lembro em Minas Gerais da Ferrovia do Aço, que foi iniciada e nunca foi concluída, imensos viadutos que estão abandonados na região metropolitana de Belo Horizonte. E isso a gente encontra no país inteiro. Políticas ou ações de governo que começam a ser executadas e não acabam. É possível nós imaginarmos no Brasil a continuidade de políticas públicas, mesmo com alternância de governos? Ou há uma tendência dos governantes de quererem começar tudo de novo quando assumem a administração? Ronaldo, isso é uma característica, talvez, do mundo todo. Alguns países são exceção, porque conseguem se planejar com um período de tempo maior. Especificamente nas políticas públicas de infraestrutura, elas demandam não só grandes investimentos, como elas geralmente não cumprem o seu papel completo em um ciclo eleitoral. Ou seja, quando uma política pública começa a ser gestacionada no Legislativo ou no Executivo, nem sempre é possível ver ao longo de 4 anos que aquela política pública gerou os resultados esperados. Então, é preciso um olhar especial para esse tema. Eu sei que, atualmente, no Brasil, a parte de ferrovias tem tem tentado melhorar esse dinamismo para poder assegurar a sustentabilidade dessas obras. Então, políticas públicas que demoram a amadurecer e a dar o resultado, elas tendem, muitas vezes, a ser abandonadas pelo prefeito que assumiu um novo mandato, porque ele tem uma outra agenda, ele tem uma outra prioridade. Agora, o respeito com o dinheiro público, ele é fundamental. Então, eu preciso fazer uma avaliação muito minuciosa se é realmente necessário abandonar aquela obra ou aquela iniciativa que muitas vezes está dando certo, ou que tem potencial para dar certo, ela não se sabe ainda. Então, eu sou muito partidário dessa ideia de dar continuidade às políticas públicas iniciadas por qualquer gestão anterior. Uma das formas de evitar essa descontinuidade seria institucionalizar essas políticas e transformá-las em políticas de Estado? Eu dou um exemplo. A gente teve uma discussão nos últimos anos sobre o Bolsa Família, que surgiu nos governos do PT, depois o presidente Bolsonaro manteve com outro nome, agora voltou. E houve uma discussão no Congresso no sentido de colocar na lei o Bolsa Família como uma política de Estado, uma política permanente, uma política que ultrapassasse os governos de ocasião. Esse seria um caminho, a gente ter políticas bem institucionalizadas, inclusive na lei, se for o caso? Essa é uma pergunta mais difícil, Ronaldo, porque existe uma tentação de se positivar esse tipo de iniciativa em lei. Só que, de outro lado, você engessa muito a questão orçamentária. Então, você imagina, um chefe do Poder Executivo, do município, do Estado ou do Poder Executivo Federal, ele chega para executar as ideias que o elegeram e ele encontra uma margem muito pequena. E no Brasil nós temos, de novo, realidades muito diferentes. Então, existem iniciativas que não estão em lei, mas que estão sendo gestacionadas. Vou te dar 2 exemplos concretos. Uma, hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos, tem um projeto justamente para se criar um sistema de gerenciamento de obras oriundas de recursos federais. Então, é um tema atual. E, coincidentemente, um aluno meu, na pós-graduação, fez um trabalho no Estado para melhorar o monitoramento das obras, da execução das obras. E eu acabei de mandar isso para ele, e ele falou assim, olha, essa ideia eu estou tentando implementar aqui no meu estado, obrigado, professor. Então, existem iniciativas mais, eu diria, simples de assegurar a continuidade dessas obras, mas positivá-las na lei ou num decreto sempre é uma alternativa também inviável que tem que ser avaliada pelo legislador. Agora, no ambiente ideal, as políticas públicas nos diferentes níveis deveriam dialogar umas com as outras, nos municípios, nos estados e na União. Isso seria uma maneira mais efetiva de melhorar a vida da sociedade? E isso acontece no Brasil, ou nós tendemos a ter políticas feitas lá no nível do município que não tem qualquer relação com as políticas do Estado e da União? Nós temos os 2 tipos. Um tipo
ele ocorre pela difusão das políticas públicas. Então, imagine, você pode ter uma iniciativa municipal que o Estado gosta daquela iniciativa e tende a acomodar uma ideia parecida para o Estado. Pode ser que tenha uma política pública estadual que o governo federal tente trazê-la para o nível federal. Agora, uma característica do sistema brasileiro é a fragmentação executiva. Então, um não necessariamente dialoga com o outro. Não há canais suficientemente institucionalizados para que isso ocorra, para que essa integração das políticas públicas ocorra. Então, eu diria que ocorre tanto a integração quanto essa fragmentação, essas iniciativas isoladas. Quer dizer, você pode aprender sobre aquele problema com outro ente que teve aquele mesmo problema e apresentou uma solução. Pode ser que essa não seja ideal, porque você não tem recurso financeiro ou porque você não tem os meios técnicos para executar, ou porque sua realidade é um pouco diferente. Então, é preciso adaptar. Isso acontece em nível mundial. O exemplo do SUS com o NHS em inglês, por exemplo, é um caso de difusão de políticas públicas. Que você pega uma política pública que tenta adaptá-la para a realidade da jurisdição, seja município, estado ou país. Você falou do SUS. As duas maiores políticas estruturadas do nosso país são o SUS na saúde e o sistema educacional. Eu digo as duas maiores porque são os dois maiores orçamentos, com exceção do Ministério da Previdência. E essas políticas são executadas, muitas vezes o cidadão não sabe disso, o cidadão que é atendido lá na ponta, no posto de saúde da cidade, ele não sabe que o SUS é um sistema que envolve a União, os estados e o município, tanto com recursos financeiros quanto na gestão. Nós temos os 3 níveis. Na educação, a mesma coisa. O governo federal muitas vezes manda as verbas do Fundo da Educação para os estados executarem, para as prefeituras. Essas duas políticas públicas são exitosas e seriam exemplos do que deveria ser feito também em outras áreas. Esse compartilhamento de recursos e de mão de obra e de gestão e de ferramentas? Com certeza. São exemplos muito bem-sucedidos, sempre estão sendo aprimorados e isso poderia ser estendido para outras áreas, para a cultura, para a segurança. Existem várias áreas no Brasil, áreas temáticas, que carecem dessa integração, de uma coordenação talvez do nível federal, do nível estadual e uma execução no nível municipal. Então, são iniciativas como essa que robustecem a capacidade de gerar resultados. Você imagina, uma política pública grande como a do SUS, ou a política pública de educação, eles geram números que são constantemente verificados e reavaliados, tanto em dotação orçamentária quanto em iniciativas. Porque, veja, essas políticas públicas vamos dizer, de linha de rua, como a gente costuma chamar, elas precisam de ser materializadas no orçamento. Então, a integração é boa, mas ela precisa de ter uma vida, um espelho no orçamento. Essas políticas, né, você falou isso, são muito bem monitoradas pelos entes da federação, estados, municípios e a União. A população tem acesso a isso? É fácil hoje encontrar essas informações? Ronaldo, não é fácil. Para quem pesquisa, para quem estuda, para quem trabalha na área, é um pouco difícil. Para o cidadão comum, então? Para o cidadão comum é muito mais difícil. Essas informações não são divulgadas, eu diria, em quase nenhum espaço de forma clara. Olha, até porque nenhum governo, seja ele qual for, vai querer dizer, olha, essa política pública que nós estamos fazendo não deu certo. Politicamente, eles não fazem isso. Agora, é possível falar assim, olha, essa política pública não está bem, esses são os números. Quem tem contribuições para nos oferecer? E o que vocês precisam para nos oferecer essas contribuições? Vocês estão capacitados para enxergar os números? Porque os números estão aí. Está tudo informatizado, tudo digitalizado. Agora, é preciso facilitar o acesso da comunidade a esses números. E nisso a imprensa faz um papel muito importante de traduzir esses números, de pesquisar e levar para a sociedade. Diante de tudo que nós falamos aqui, o que é possível dizer para quem nos assiste, para o cidadão comum, sobre a importância do trabalho dele como fiscal e como alguém que acompanha a política pública? Como convencer as pessoas que elas têm que fazer isso e de que vale a pena fazer isso?
Ronaldo, essa talvez seja a principal força de transformação da sociedade. É preciso que o cidadão, que grupos de interesse, né, da sociedade construam argumentos. Então é preciso partir de um diagnóstico da realidade. É preciso identificar o que está acontecendo naquela área, por que aquele assunto é interessante para determinado grupo e como que é uma proposta razoável de transformação. Agora veja, quando a gente começa a trabalhar no serviço público e pesquisar, às vezes a gente acha que a melhor política, a política mais meritória, é a que deveria vencer. Raramente é o que acontece, porque existem limitações jurídicas, limitações financeiras, de toda a ordem. Até o sistema internacional delimita as opções de políticas públicas. Então, é sempre preciso aprimorar o debate, usar o diagnóstico, usar as evidências e tentar formular alternativas que sejam viáveis. Muitas vezes a ideia é meritória, mas ela não encontra viabilidade na realidade do Estado ou do país. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. E obrigado você que acompanha a TV Senado e preste atenção, hein? Você pode assistir esse programa e todos os programas da TV Senado pelo nosso site, o endereço é senado.leg.br/TV e também pelo nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações que você vai rapidamente ter acesso a todos os conteúdos produzidos pela TV Senado. Até o próximo Cidadania. Eu sou de uma família que tem 9 filhos. Nascemos numa cidade no Pará chamada Bujaru, 70 quilômetros da nossa capital. Minha família toda muito católica e a partir das comunidades eclesiais de base, da pastoral da juventude da Igreja Católica, foi que eu ingressei, né, na vida política. Fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bujaru, depois diretor da FETAGRE, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, da Central Única dos Trabalhadores. No primeiro governo do Lula, eu fui superintendente do INCRA e depois deputado federal, 4 mandatos, e agora como senador federal. Eu venho da área rural. Às vezes é mais fácil um cidadão que nasceu na cidade, médico, ir pegar voto na área rural do que um trabalhador rural, agricultor familiar, vir pegar voto na cidade. Então, nós precisamos reconstituir os órgãos federais que atuavam com política pública para esse segmento. Órgãos como o Banco da Amazônia, o próprio BNDES, que agora coordena o Fundo da Amazônia, inclusive a forma de como o governo federal vai chegar nesses assentamentos. Com as políticas, a gente tem que estar pensando e dialogando e adequando essas políticas às questões que são muito específicas lá do nosso Estado. Como é que vocês têm pensado em buscar essa capacidade técnica para trocar os próprios programas que nós temos estabelecido? O Pará é o estado que mais tem assentados da reforma agrária no Brasil. Foi o estado que mais se assassinou pela luta da terra. Agora se junta o governo federal e o governo do estado para não permitir que crimes possam ser cometidos nessa disputa. Nós somos um estado que é o 2º território maior do país. Portanto, cabe ter ali o grande, cabe ter o médio e tem que ter o espaço dos pequenos. Eu estou participando da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, eu estou participando da Desenvolvimento Regional, de infraestrutura, sou presidente na Comissão de Meio Ambiente. O meu primeiro mandato é fazer uma ponte melhor entre o governo do Estado e o governo da União, para que a gente possa vir buscar aqui o que de direito para um Estado que tem uma população hoje chegando a 10 milhões de pessoas, que tem uma capacidade de se desenvolver muito grande. Eu acho que nós estamos iniciando bem, eu acho que tem tudo para que o Brasil volte a crescer, distribua a renda e o Pará vá nesse caminho.
Olá, um bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 16 de dezembro, e o Senado Notícias está no ar. Nesta semana, a última antes do recesso parlamentar, o Senado deve ter sessões plenárias para votação de terça a quinta-feira. Entre os temas que podem ser analisados está o pacote de gastos. Nós temos a previsão de sessões terça, quarta e quinta da semana que vem. Eu até faço publicamente a solicitação para que todos os senadores e senadoras estejam em Brasília. Teremos sessões presenciais. Temos alguns temas ainda que precisam ser apreciados até o final do ano. Sobretudo, a própria reforma tributária no âmbito da Câmara e a questão do pacote de gastos com a apreciação pela Câmara. Chegando ao Senado, nós também teremos que apreciar, além de outros temas, como é o projeto de lei complementar do Propag, da dívida dos estados, cuja previsão de apreciação é na próxima terça-feira pelo Senado Federal. A Câmara fez o seu trabalho, apreciou o trabalho do Senado, que é a casa iniciadora de origem desse projeto, agora retorna ao Senado e nós pretendemos na próxima terça-feira fazer essa apreciação. E há outros temas também que ao longo da semana nós vamos nos dedicar. Além das sessões do Senado também, a princípio uma sessão na quinta-feira do Congresso Nacional para poder apreciarmos a pauta de PLNs do Congresso Nacional, eventualmente a apreciação de vetos e sobretudo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária do Brasil, que precisam também ser apreciadas pelo Congresso. Vamos conferir agora as atividades programadas para hoje aqui no Senado Federal. Às 9 horas, Comissão de Direitos Humanos. Vai ser realizada audiência pública para debater a Lei Maria da Penha e os aprimoramentos necessários para sua correta aplicação. Às 10 horas, sessão especial no plenário do Senado para homenagear o centenário de nascimento do político Antônio Carlos Conder Reis. E às 2 da tarde, sessão não deliberativa no plenário destinada a discursos e comunicações dos parlamentares. A primeira parte da regulamentação da reforma tributária foi aprovada na semana passada no plenário do Senado e voltou para análise da Câmara dos Deputados. O texto cria as regras para a implementação do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, composto pelos tributos IBS e CBS, e também um imposto seletivo, que incide sobre bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Estão na lista carros, embarcações, aeronaves, cigarros, bebidas alcoólicas, jogos de azar, plásticos descartáveis e minerais extraídos. Foi mantida a isenção para os produtos da cesta básica, entre eles carne, peixe, queijo, arroz, feijão, açúcar, café e leite. Também foi incluída a devolução de impostos sobre o botijão de gás de até 13 quilos, 100% da CBS e 20% do IBS. O chamado cashback vai valer também para água, esgoto, energia elétrica e serviços de telecomunicações, para famílias inscritas no CadÚnico e com renda de até meio salário mínimo. Para os demais consumidores, os serviços de água e esgoto terão redução de alíquota de 60%. O texto também prevê isenção de impostos para remédios. Serão isentos medicamentos para tratamentos oncológicos, doenças raras, vacinas e soros, entre outros, como os adquiridos pelo programa Farmácia Popular e entidades que prestam serviços ao SUS. As fraldas foram incluídas nos itens de higiene pessoal e passam a ter redução de 60% no imposto. É um bem indispensável para as parturientes, para as crianças recém-nascidas e para os idosos que muitas vezes não têm como garantir isso com a sua aposentadoria ou com a sua pensão. O projeto aprovado pelo Senado também fixou em 70% o desconto no imposto sobre valor agregado para a locação de imóveis. As pessoas físicas que têm renda com aluguel de imóveis serão isentas do IVA, desde que arrecadem menos de R$ 240 mil por ano com as locações e que tenham até 3 imóveis alugados. O texto foi aprovado por 49 votos a 19. Como era um projeto de lei complementar, eram necessários pelo menos 41 votos, maioria absoluta dos senadores, para que fosse aprovado. Então passou com uma certa folga. Os senadores ainda tentaram, aqui no plenário, incluir bebidas açucaradas, armas e munições entre os produtos sujeitos à cobrança do imposto seletivo, o chamado imposto do pecado, mas não houve votos suficientes. Esse parecer
não é só meu, mas fruto de um trabalho coletivo e o possível diante do que estamos à vista no cenário político brasileiro. Estou certo que estamos perto de oferecer ao Brasil os instrumentos necessários para alcançar o tão almejado crescimento sustentável, com geração de renda, de emprego, crescimento da economia e justiça social. Hoje é um dia feliz do Senado Federal, que depois de muitas décadas de tramitação da reforma tributária, conseguiu entregar, ao final do ano passado, uma proposta de emenda à Constituição com a promulgação da emenda constitucional e agora um projeto de lei complementar aprovado na Câmara, aprovado no Senado, que retorna à nossa casa irmã, a Câmara dos Deputados, para apreciação do trabalho feito pelo Senado Federal. O Senado também aprovou na semana passada a regulamentação do uso de inteligência artificial no país. O projeto, que seguiu para a Câmara dos Deputados, foi proposto pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O projeto aprovado em plenário prevê regras para o desenvolvimento e o uso de sistemas de inteligência artificial, divididos em 2 níveis, risco excessivo e alto risco. O objetivo dessa divisão é oferecer uma regulamentação que leve em conta o impacto na vida humana e nos direitos fundamentais. A proposta proíbe o desenvolvimento de sistemas de IA que tenham risco excessivo. Entre eles estão os de armas autônomas, que podem atacar alvos sem intervenção humana. O uso de técnicas subliminares para induzir comportamentos de risco. Sistemas que possam estimular abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes. A avaliação de traços de personalidade e comportamento para prever o cometimento de crimes. A classificação de indivíduos com base em seu comportamento social ou personalidade para determinar o acesso a bens, serviços e políticas públicas. Entre os sistemas de alto risco, que terão regras rígidas, estão os usados em atividades como veículos autônomos, seleção de estudantes, decisões sobre promoção e demissão de trabalhadores, investigação de fatos e aplicação da lei, gestão de prioridade em serviços de emergência, diagnósticos médicos, controle de fronteiras e reconhecimento de emoções por identificação biométrica. Uma forte preocupação em minimizar altos riscos e, ao mesmo tempo, baseado em questões fundamentais como o respeito aos direitos individuais, como o combate a qualquer tipo de discriminação, a busca de um tratamento igual em relação às pessoas. Voto contra esse projeto é a forma assodada, no apagar das luzes, que está sendo votado isso. Nós tivemos aqui quinta-feira a aprovação do projeto. A sociedade de quinta para sexta-feira, especialistas que entendem do assunto, nos procuraram colocando problemas. O relatório não atende à evolução tecnológica necessária. Os conteúdos protegidos por direitos autorais poderão ser usados apenas por instituições de pesquisa, de jornalismo, museus, arquivos, bibliotecas e organizações educacionais. Já o uso de imagem e voz de pessoas deverá respeitar os direitos da personalidade, conforme previstos no Código Civil. A votação foi acompanhada por diversos artistas que vieram representar a categoria e defender o projeto. Há uma concordância nossa geral de que o projeto do senador Eduardo Gomes é o melhor que pode ser aprovado. Inclusive, seria um projeto de vanguarda no mundo hoje. Nenhum lugar do mundo tem um projeto tão avançado e tão interessante para os artistas quanto esse. Esse projeto não é de esquerda, não é de direita, é da humanidade. Precisa manter os direitos de debate no sistema bicameral, indo à Câmara e voltando para um novo debate no Senado. E nós estamos cumprindo com a nossa obrigação, principalmente de garantir aquilo que costumam dizer de maneira muito honrosa, os direitos autorais, que ficam muito vinculados aos artistas, àqueles que fazem a arte, mas que são igualmente necessários nos profissionais liberais, na comunidade acadêmica, em todos aqueles que realizam, como forma de sustento em sua vida, os trabalhos que realizam em todas as atividades. Os senadores aprovaram ainda na semana passada a criação do Programa de Aceleração da Transição Energética, que retornou para análise da Câmara dos Deputados.
O Programa de Aceleração da Transição Energética deve incentivar propostas de substituição de matrizes energéticas poluentes por fontes de energia renovável. O texto aprovado pelo plenário do Senado nesta terça-feira prevê que empresas que ingressarem no programa poderão receber recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, além de negociar dívidas com a União pelo investimento em desenvolvimento sustentável. Um projeto muito importante e faz com que o Brasil não esteja apenas aderindo a reclamações que países, alguns líderes de países desenvolvidos fazem com pretensão descabida, não tendo bom exemplo para nos oferecer, supõe que possam ordenar a nossa atitude. Este é um projeto inteligente, nacional e um bom exemplo para o mundo. O Brasil já é um dos países, já é o país que mais gera energia limpa no mundo. E este programa vai nos colocar próximo a 90% a 95% de toda a energia produzida e consumida no Brasil de matriz limpa e ambientalmente correta. São elegíveis para o PATEM obras de infraestrutura que proporcionem benefícios socioambientais ou mitiguem impactos ao meio ambiente. Na área de tecnologia e produção de combustíveis renováveis, terão prioridade projetos relacionados a etanol, bioquerosene de aviação, biodiesel e biometano, e também os relacionados à energia nuclear, biogás, gás natural e produção de amônia e derivados. Outra prioridade será a expansão da produção e transmissão de energia solar, nuclear, eólica e de biomassa. Aprovada a redação final, a matéria retorna à Câmara dos Deputados e esta presidência cumprimenta e agradece o senador Laércio Oliveira por sua dedicação à relatoria dessa matéria, cujo parecer foi aprovado pelo plenário do Senado Federal à unanimidade. Outro projeto aprovado em plenário estabelece o marco regulatório para a exploração de energia elétrica em alto mar. Os senadores aprovaram o marco regulatório para a exploração de energia elétrica em alto mar. A geração de energia offshore pode ser eólica, solar ou das marés, e seu aproveitamento será feito por outorga, mediante autorização ou concessão. A regra vale para empreendimentos situados fora da costa brasileira. A exploração de energia em instalações offshore será proibida em rotas de navegação e locais de exercício das Forças Armadas ou tombados como paisagem cultural e natural. Os empreendedores terão que cumprir alguns requisitos, como fornecer à ANEEL relatórios de atividade e promover a indústria nacional. E sofrerão sanções em caso de não cumprimento. O texto também aborda o setor de carvão mineral e de gás natural. Foram aumentados os prazos dos benefícios concedidos às termoelétricas em 2021, como condição para a privatização da Eletrobras. Agora, olha só, uma forma diferente de aprender. Alunos do 5º ano de uma escola de Brasília estão aprofundando o conhecimento com o jogo Desafio Senado 200 anos, uma aventura pela democracia. E para uma experiência mais completa, os estudantes também foram visitar o Senado Federal. Aprender brincando. É assim que os estudantes do 5º ano da Escola Classe 19 de Taguatinga estão aprofundando o conhecimento em temas como democracia, direitos fundamentais, participação política. Os tópicos são trabalhados no jogo Desafio Senado 200 anos, uma aventura pela democracia, e que pode ser jogado em instituições de ensino em todo o país. O jogo faz parte das comemorações do bicentenário do Senado Federal. Para os estudantes, a iniciativa deixa as aulas mais atrativas. É um jogo que a gente aprende e se diverte, e isso é muito interessante, porque mostra que a gente pode aprender e se divertir ao mesmo tempo. Estou gostando bastante, eu gosto desse jogo. Eu gostei da ideia que tiveram para fazer isso. É muito bom para investir na educação de vocês, para a gente poder fazer lei, porque, tipo assim, não é só o presidente, não é só o deputado, não é só o senador que manda. O
povo também, o povo escolhe, o povo tem direito. O jogo Desafio Senado 200 anos, uma aventura pela democracia, tem o objetivo de promover a interação de forma lúdica e divertida dos alunos do ensino fundamental com conteúdo didático. O foco é em história e política. Os estudantes aprendem sobre os direitos e a importância da cidadania. Eles estão partindo de uma vivência, né? Estão vivenciando o que acontece a poucos quilômetros, né, da escola. Então, o Senado se torna algo mais palpável, mais visível na percepção deles. Traz a realidade que as crianças não conhecem, aproxima, faz com que eles tenham a segurança de saber que estão bem representados, conhecem os nossos representantes, então assim, muito válido. Os professores incentivaram as crianças a apresentarem para os colegas propostas legislativas que ajudassem a combater problemas da atualidade. As propostas também foram cadastradas no portal E-Cidadania. Nossa ideia é criar reservas em certos lugares do Brasil para ser como se fosse um ambiente natural do animal em extinção, só que mais seguro. A consultora do Senado, que ajudou na criação do jogo, falou sobre a distribuição para todo o país. Para a gente é um momento de muita alegria, né? Quando a escola faz a culminância do projeto, das atividades que foram realizadas. E com isso a gente aprende também. É um aprendizado para o próprio Senado Federal, que tinha como objetivo estreitar os laços com a comunidade escolar. Para completar a experiência imersiva, os estudantes da Escola Classe 19 de Taguatinga vieram conhecer o Senado. E a partir do que foi aprendido com o jogo, eles destacaram uma lição importante. Na democracia todos vencem! Muito bem. Agora são 8 horas e 47 minutos, nós ficamos por aqui. E você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Por que eu me sinto homem? Ou por que eu me sinto mulher? Essa resposta, ela não vem facilmente, ela não é uma resposta automática, ela não é uma resposta pronta. Eu acho que a gente não sabe dizer o que é, porque eu acho que isso é pré-verbal. Eu acho que o desenvolvimento dessa identidade, eu acho que se dá numa etapa da vida que é pré-verbal, que é pré-linguagem. Então eu não acho que a identidade de gênero é apenas uma construção cultural. Eu não acho que é apenas uma construção psicológica, né? Eu acho que tem aí um componente neuroquímico também, neurobiológico. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais agora é lei. O presidente Lula sancionou um projeto nesse sentido de autoria da senadora Margarete Busetti, que além de criar o cadastro, retira o sigilo dos nomes de criminosos sexuais que foram condenados na primeira instância da Justiça. A senadora está aqui conosco e vai explicar para a gente o que muda com essa nova lei. Senadora, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando com a audiência do programa Argumentos. O Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. Ele tem 2 grandes avanços que eu considero,
que é a retirada do sigilo na primeira instância, na condenação em primeira instância, e o cadastro que vai ser público, que você vai poder consultar depois de transitado em julgado, chamado trânsito em julgado, né? A primeira instância a consulta processual. Quer dizer, você pode consultar em qualquer momento. É como se fosse aquele antecedente criminal que a gente às vezes... É um processo que ele teve uma condenação, ele vai ficar ali para você consultar. Houve uma condenação, então fica ali como é um crime que ele cometeu e ele foi condenado e vai permanecer ali, mesmo que ele saia do Cadastro Nacional. Entendi. Porque o Cadastro Nacional, ele vai ser, depois de transitado e julgado, e permanecerá durante o cumprimento da pena. Quando ele termina o cumprimento da pena, sai do Cadastro Nacional, porém, em primeira instância, ficará para consulta nos TJs dos estados. Então, a consulta processual naquela situação da primeira instância, quando eles forem condenados. Para o Cadastro Nacional, vão os criminosos condenados com trânsito em julgado, é isso? Isso, exatamente. Atualmente, isso não acontece, né, senadora? Por quê? Não, nem na primeira instância e nem temos um cadastro público, porque diziam que era para proteção da vítima, né? O nosso código é de 1940, então ele está bem ultrapassado e com a intenção de proteger a vítima, que todo mundo fica sabendo quem é, se protege o agressor, se protege o estuprador e o pedófilo. Então, isso me ocorreu quando eu pedi para o nosso gabinete pesquisar o nome de um cara que cometeu uma chacina em Sorriso e matou as 4 mulheres, a Cleci, a Meliane, a Melissa, a Manuela, e a Meliane, Manuela e Melissa, isso. Ele matou e estuprou as 4. Quando eles foram pesquisar, não tinha nada, e ele já havia sido condenado por estupro. Eu falei, mas como não tem nada? O crime sexual corre em segredo de justiça. Eu falei, não é possível. Mas como que corre em segredo de justiça? Então vamos mudar isso. E aí começamos a pesquisar e a fazer a lei, porque você concorda comigo que o simples fato de você ter a chance de pesquisar no TJ, um antecedente, não é antecedente criminal, é um crime que está lá, que ele cometeu e você vai no processo, você pode pesquisar. Se ele cometeu esse crime, você não vai levar para dentro da sua casa. Você vai proteger seus filhos, você vai se proteger. Agora, se você não tem nada, é isso que eu falei, você não sabe com quem você está andando. E isso é permitido em outros tipos de crimes? É só nos crimes sexuais é que não pode? Todos os crimes. Lá você pesquisa se ele roubou, se ele matou, se ele é um traficante. Tudo você pode pesquisar. Está lá como um crime cometido, né? No processo dele. Crime sexual, não. Agora me escuta. Por que essa proteção? Quer dizer, como que não se atentaram para tirar antes? Como que a justiça mesmo não trouxe algum senador, né? Isso está errado. No discurso da senhora em plenário, a senhora falou isso vai ajudar muito, principalmente nas contratações para creches, para situações assim que envolvam crianças, que envolvam mulheres. E uma das situações que a gente observa muito, que há muito medo e receio das mulheres, é também na hora que as mulheres vão pegar um carro por aplicativo. Isso também agora já pode ser consultado? Pode ser consultado. Se ele tiver uma condenação em primeira instância, vai estar lá. Agora, você precisa saber de onde que ele é para você estar no TJ do estado certo, né? Entendi. Por isso que eu digo, é fácil numa entrevista de emprego você perguntar de onde essa pessoa veio e ela está no seu estado. Você pode consultar os 2 estados, é simples a consulta. E aí eu falo que o governo deveria fazer até uma campanha. Sim, mostrando, incentivando as pessoas a pesquisarem para se proteger, porque um pedófilo não pode circular no meio de crianças.
Recentemente houve um caso que um professor de uma escolinha de futebol foi descoberto, ele tinha estuprado 12 meninos. 12 meninos, quer dizer, esse crime, a mulher que é assassinada, que é morta, do feminicídio, que é outro projeto que eu tenho, ela morreu, morre a família, ficam os filhos do feminicídio, mas o estupro de uma criança, essa dor vai permanecer para o resto da vida com ele. É uma agressão eterna para ele. E ele tende a repetir o que aconteceu com ele. Isso é muito grave. Os crimes que estão disponíveis para consulta, acho importante a gente falar aqui. Estupro, exposição da intimidade sexual, crimes sexuais contra vulneráveis, exploração sexual, tráfico de pessoas para prostituição ou outra forma de exploração sexual, é isso? Exatamente, porque quando a gente até viu na Câmara, ele estava muito aberto, ele falava assim, importunação sexual. Importunação sexual pode ser muita coisa. No ônibus, alguém encostar em alguém pode ser uma importunação sexual. Então, ele está realmente focado. E eu acabei batizando essa lei como Mulheres Calvi Cardoso, que são as 4 mulheres de Sorriso que foram mortas com requinte de crueldade por um maníaco sexual. Senadora, a lei já está em vigor, mas ainda falta a execução do Ministério da Justiça para criar esse cadastro, é isso? Nós temos um cadastro nacional de estupradores que é sigiloso. É só eles pegar esse cadastro nacional de estupradores, que está sigiloso, e jogar para o cadastro público, porque eles já estão transitados em julgado. Então, joga para o cadastro. Passar a tornar público, né? Tornar público, para que a gente possa saber. Mas nesse momento, a pessoa que quiser consultar lá... Não, ainda não. É o não, digo fazer a consulta processual da primeira instância. Essa aí consegue? Consegue. Os estados têm a obrigação de colocar. De liberar. Já está em vigor. Exatamente. Teve um artigo que foi vetado, né, senadora? Isso. O nosso relator, que foi o senador Marcos Rogério, que fez um brilhante relatório, ele colocou 10 anos após o cumprimento da pena. Ele fez um substitutivo. E o presidente viu um vício de inconstitucionalidade. Agora o Congresso vai decidir se quebra ou não o veto, né? Então o nome fica no cadastro durante a cumprimento da pena, isso. Depois ele sai. Mesmo que ele saia para o semiaberto, ele está cumprindo pena. O nome dele está lá no cadastro. Se ele vai para o aberto, o nome dele está lá no cadastro, até terminar o cumprimento da pena. Entendi. Agora, ele permaneceria 10 anos a mais, né? Então, o presidente viu o vício de inconstitucionalidade, mas isso eu considero que não tira o mérito do projeto, que é a primeira instância. Para mim, é a maior conquista nossa é a retirada do sigilo do nome. Isso pode evitar novos crimes? Eu tenho certeza que sim. Por isso que nós precisamos divulgar muito para que as mulheres saibam consultar e consultem no celular delas. É simples. É fácil, né, senadora? Vai haver algum tipo de conversa com o ministro da Justiça para que esse cadastro saia logo? Eu devo ir até ele logo para a gente saber o que mais a gente pode fazer para que isso se torne público e tudo. Apesar de que você sabe que a Justiça ela não é muito assim favorável a expor, tudo. Agora a sociedade pode se expor? Não pode, né? Então eu levei a ele esses 2 projetos, ele até me questionou, mas no fim deu tudo certo. Parabéns, senadora, e obrigada pela sua entrevista e seus esclarecimentos. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Por que os municípios estão gastando tanto com segurança pública? Bom, o gasto dos municípios aumentou porque, por causa da pressão do eleitorado, fez com que vários prefeitos criassem ou ampliassem suas guardas municipais. Hoje, nós temos cerca de 1.200 municípios com guardas municipais. A
Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Em 1930, 3 tiros a queima-roupa mudam radicalmente a história da política brasileira. João Pessoa, companheiro de Getúlio Vargas na chapa derrotada nas eleições presidenciais daquele ano, é assassinado. A sua morte é o pretexto para que Vargas tome o poder e instale a chamada Revolução de 30. Mas o motivo do crime não tinha nada a ver com isso. Década de 20. O mundo respira transformações culturais e econômicas que espantam o fantasma da Primeira Guerra Mundial. Mas estes anos dourados acabam com a queda da Bolsa de Valores em Nova York. Empresas falidas, desemprego em massa, a economia do planeta aperta o cinto. Enquanto isso, o Brasil continua no século XIX. Os barões do café de São Paulo e as oligarquias de Minas Gerais se revezam na presidência da República, num pacto denominado Política do Café com Leite. As eleições se aproximam e é a vez de Minas indicar seu candidato. Mas os paulistas rompem o acordo e lançam um candidato próprio, Júlio Prestes. Inconformados com a traição dos paulistas, os mineiros decidem apoiar uma chapa independente para a presidência. É aí que o gaúcho Getúlio Vargas e o paraibano João Pessoa entram na história. Só mesmo com revolução. As eleições acontecem em março de 1930, numa época em que o voto não era secreto, as mulheres não votavam e muitos deputados e senadores eleitos não tomavam posse, por não agradarem o novo presidente da República, num processo conhecido como degola. Júlio Prestes vence nas urnas, mas tem que esperar alguns meses para tomar posse. Vargas e João Pessoa voltam a governar seus estados e tudo parece resolvido. Mas o paraibano tem outros problemas. Um deles é o coronel Zé Pereira, chefe político de Princesa, uma cidade no interior do estado. Ele se revolta contra os impostos estaduais criados por João Pessoa e inicia uma verdadeira guerra civil ao declarar a independência de sua cidade. O outro problema é João Dantas, um advogado que faz duras críticas ao seu governo e apoia Zé Pereira. João Pessoa descobre que Dantas tem um caso secreto com a professora Anaíde Beiriz e publica no jornal cartas eróticas entre os dois, roubadas numa invasão à casa do advogado. Mesmo sendo solteira, Anaíde cai em desgraça diante da sociedade machista da época e Dantas, vigiado pela polícia paraibana, vai embora para Recife. Um dia, ao visitar a capital pernambucana, João Pessoa resolve tomar um café numa confeitaria. Ao saber disso, João Dantas vai até lá, se apresenta e atira 3 vezes no homem que o difamou. O crime ganha repercussão nacional, mas por um motivo bem diferente. Os aliados de Getúlio Vargas inventam a notícia de que o assassinato fora encomendado por Júlio Prestes e pelo então presidente Washington Luiz. Era o mártir que a Revolução de 30 precisava.
Com o apoio dos militares, em especial do tenentismo, inicia-se uma conspiração para derrubar o governo brasileiro e impedir a posse do novo presidente da República. O movimento começa nos quartéis do Rio Grande do Sul e Minas Gerais e, em alguns dias, toma conta de vários estados brasileiros. O presidente Washington Luiz resiste no Rio de Janeiro e manda tropas para combater os rebeldes na famosa Batalha de Itararé. Famosa porque nunca aconteceu, já que os soldados se renderam antes de lutar, ao saber que o presidente havia sido deposto. Assim como a Batalha de Itararé, a Revolução de 30 não é exatamente uma revolução. É um golpe. Mas um golpe que traz muitas das aspirações da população brasileira. Voto secreto, voto feminino e leis que garantem aos trabalhadores direitos nunca antes conquistados, como férias e jornadas de trabalho de 8 horas. Tudo isso dá a Vargas uma popularidade nunca antes vista em nossa história. Inspirado em regimes nacionalistas que conquistavam a Europa, ele usa o prestígio popular para se isolar cada vez mais no poder. Em breve, acabaria com as eleições, fecharia o Congresso e controlaria o país como um protótipo de Big Brother durante longos 15 anos. Qualquer coisa que é binário e que, assim, ou é lá ou é cá, é muito engessador, sim, né? E não funciona de verdade para ninguém. Para ninguém, estou dizendo. Nenhuma pessoa se encaixa nisso. Ninguém se encaixa, ninguém é Tem perfeitamente... gente que se encaixa, mas lá dentro a pessoa sabe que não é assim. Eu acho que é o estereótipo, né? Da Barbie, de coisa assim. Essa coisa, ela engessa homens e mulheres. Filosofia Pop. Neste sábado, 7 horas da manhã. Aqui, na TV Senado. Maria Luísa foge de todo o padrão da transexualidade. A primeira diferença é a idade dela. Ela vai pedir socorro aos 40 anos. E ela trazia agravantes em termos de sofrimento que só ela tinha. Nós levamos um susto quando nós soubemos que ela era militar de carreira. Na hora que eu montei a petição, eu trouxe laudos que eram discrepantes entre si. Ela era inapta para a vida militar e apta para a vida civil. Então eles aposentaram ela do pior jeito possível. Se na hora de tributar não me interessa se tem pênis ou se não tem pênis, se tem vagina ou se não tem vagina, por que na hora de receber e acolher como cidadão isso faz a diferença? Hoje eu sou uma mulher militar, mas não me permitiram vestir a farda que corresponde ao meu corpo, corresponde ao meu gênero e corresponde ao meu sexo. A presente reunião destina-se a realizar audiência pública para instituir o projeto que regulamenta a reforma tributária, projeto de lei complementar número 68 de 2024, que instituiu o IBS, o CBS e o imposto seletivo. A emenda constitucional é muito clara. A regulamentação da reforma tributária deve estabelecer mecanismos que mantenham a competitividade da Zona Franca de Manaus. Abre-se a possibilidade de, em paralelo ao longo da transição, que vai até 2073, que é o prazo previsto para os benefícios da Zona Franca de Manaus, abre-se a possibilidade de desenvolvimento de novas alternativas de desenvolvimento para a região, além daquelas atinentes aos benefícios ao polo industrial de Manaus. Vimos a narrativa do Dr. Bernardo Api absolutamente fiel ao texto que veio da Câmara dos Deputados sobre a regulamentação da reforma tributária. Basicamente, todo o texto voltado para a Zona Franca industrial. A Zona Franca do comércio, que é responsável por milhares de empregos no estado do Amazonas, precisa sofrer desta rodada de negociação sobre a regulamentação da reforma tributária uma atenção
política de área de livre comércio, ela não envolve apenas o Amazonas e a Zona Franca. Ela envolve os 5 estados, os 4 da Amazônia Ocidental, Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas, e o Amapá, que é na Amazônia Oriental, que é o irmão caçula aí da Zona Franca, foi o último a entrar em 91. Neuromielite, uma doença rara, entre tantas outras, sem remédios, ainda sem cura. Hoje a gente não tem medicamentos no SUS. Não existe como fazer esse diagnóstico pelo SUS. Então a gente tem uma doença que é mais grave e existe um abismo de acesso aos direitos. Sabem que esses pacientes vão morrer na fila porque 30% não chegam ao primeiro atendimento. Isso é crime. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. A proclamação da República em 15 de novembro de 1889 representou também o fim da monarquia. Nessa transição histórica, o Brasil mudou seu símbolo, seu hino, sua bandeira e também a sua Constituição. A primeira Constituição da República, professor, é fruto direto da proclamação da República. É fruto direto, porque a proclamação da República ela acontece em 1889 e derrubou a monarquia, que tinha sua própria Constituição. Eu sou Walter Sola, sou professor de História e educomunicador. E hoje a gente vai falar sobre a proclamação da República e a nova Constituinte. E a proclamação da República acontece no momento em que a monarquia estava muito enfraquecida. Estava enfraquecida. Tinha gente do exército chateada porque não foram reconhecidos depois da Grande Guerra do Paraguai. Tinha gente da igreja chateada e tinha também muito latifundiário. Pessoas que perderam suas propriedades, que na época, veja que tragédia, eram pessoas escravizadas. E a liderança foi do Deodoro da Fonseca, um marechal, um militar, que ele mesmo era monarquista e amigo do Dom Pedro II. Então, proclamação da República, 1889. 2 anos depois, a Constituição. Essa Constituição muda também a forma como os senadores vão trabalhar. Agora eles ficam 9 anos no poder e depois tem que existir um revezamento. Mudanças da nova Constituição. A gente tem a mudança do nome do Brasil, de Império do Brasil para Estados Unidos do Brasil. A gente também tem o fim da Igreja Católica como religião oficial, portanto agora o Brasil seria um Estado laico. O texto dessa nova Constituição foi escrito por 2 senadores muito importantes. É verdade que o nome talvez mais relevante da escrita da Constituição seja o de Prudente de Moraes. E olha que loucura, o Prudente de Moraes depois vai virar mais um presidente do Brasil. O Rui Barbosa também ajudou? O Rui Barbosa ajudou muito, inclusive ele era muito elogiado por ser um grande intelectual. A primeira Constituição, depois da proclamação da República, tem a marca definitiva de senadores que entraram para a história dessa casa. Senado, 200 anos. Como prevenir o câncer de mama? Qual a importância do acompanhamento psicológico? Presidente e fundadora do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz, e a chefe da mastologia do Hospital do Câncer, Emanuele Valente, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, nesta sexta, 20h30. Agora é lei. O programa Pé de Meia cria uma poupança para estudantes de baixa renda das escolas públicas do ensino médio. Os alunos vão receber 9 parcelas de R$ 200 mensais e mais um depósito de R$ 1.000 no final de cada ano concluído com aprovação. As escolas devem enviar ao governo federal os dados dos bolsistas do Pé de Meia. O Senado votou, agora é lei. Todo mundo ter essa oportunidade de aprender já é muito bom. Porém, eu tenho certeza que as escolas públicas poderiam ter mais apoio, tanto de renda, porque, por exemplo, o lanche da escola. Mas a maioria assim, dos alunos precisa do lanche da escola, não é nem porque quer, porque precisa. Eles podem legislar a lei, aprovar junto com a Câmara para fazer uma lei que melhore a infraestrutura, que melhore o lanche da escola, a tecnologia, o salário dos professores, qualquer coisa, eles que decidem se vai ou não. A vantagem de ter uma sala de informática é que a pessoa pode terminar um trabalho já aqui, já pode terminar uma atividade aqui com a sala de informática. Às vezes eles vendo como um todo, eles estão achando que a educação está perfeita. E seria legal também eles entenderem a opinião de quem está aqui dentro, para eles entenderem que não é tão perfeito assim.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Inundações assustadoras no Rio Grande do Sul, secas e queimadas no centro e norte do país. Diante do problema, ter uma atitude clínica para enfrentar o problema. Ou a gente pode ter uma atitude cínica. A natureza, ela pune, né? E a punição da natureza é muito rigorosa. Será que o Senado está se preparando para essa realidade? É buscar o desenvolvimento sustentável. Basta ter um pouco de boa vontade política, de não ter radicalismo ideológico. Que mundo vamos deixar para os nossos filhos e netos? Nós estamos praticamente implorando. Vamos caminhar juntos? Por que os municípios estão gastando tanto com segurança pública? Bom, o gasto dos municípios aumentou porque, por causa da pressão do eleitorado, fez com que vários prefeitos criassem ou ampliassem suas guardas municipais. Hoje, nós temos cerca de 1.200 municípios com guardas municipais. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado.
A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência, ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, o B ou C deu alguma trégua pra gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então, a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários. A gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obalua, Iemanjá, Oxu. Obalua, Iemanjá, Oxu. Oxu. Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né, a gente fala, os meus ancestrais podiam de fato serem o que eram, né? Então podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam de fato tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, na Câmara dos Deputados e Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los. Então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder, talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos. Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres estão sendo esterilizadas, são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do Legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a República no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né? E tem o brasileiro que nós fomos, e que também se mobilizou, e que enfrentou a guerra de independência, e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma Constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá.
o Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, né, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo só a santa democracia poderá nos salvar. A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas, eles para nós, ele não é o que interessa para nós, o que tiver abaixo das terras indígenas. O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, é os invisíveis que estão lá dentro e nós, os povos indígenas que estamos ali também. Os encantados são seres invisíveis, que você não vê, mas que você sente, a partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade. Que as pessoas com deficiência possam ter voz em todos os espaços, não só nas políticas públicas também, né? E também exercer os seus próprios direitos e deveres. Nós estamos em 8º lugar. Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. Segunda Sessão Legislativa Ordinária, 57ª Legislatura. A audiência pública será realizada nos termos do requerimento número 34/2024, CDH, de autoria do senador Eduardo Girão, para debater sobre Lei Maria da Penha e os aprimoramentos necessários para o avanço na aplicação. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet, em senado.leg.br e-Cidadania, ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. Informo a todos que a nossa audiência pública inicia às 9h28, como está no painel, e termina o meio-dia. Meio-dia, os funcionários todos têm que almoçar e, consequentemente, nós também temos que ir para o plenário. Às 14h começa a sessão do plenário. Eu, como é de praxe, vou fazer a introdução do tema, que faço em todas as nossas reuniões. Senhoras e senhores, convidados, os que estão nos assistindo pela TV Senado, a Rádio Senado ouvindo e a Agência Senado. Em 2024, a Lei Maria da Penha completou 18 anos de existência. Sancionada em 2006, seu objetivo é combater a violência doméstica e familiar, com a mulher estabelecendo medidas para proteger as vítimas. Entre essas medidas estão a criação de juizados especiais de violência doméstica, a concessão de medidas protetivas de urgência e a garantia de assistência às vítimas. Essa lei é uma homenagem à farmacêutica Maria da Penha. Se não me engano, fui informado agora, ela mandou um vídeo. Passaremos na abertura dos trabalhos um vídeo da Maria da Penha, que sofreu uma tentativa de homicídio por parte de seu marido.
Sem dúvida, a Lei Maria da Penha é um marco divisório na defesa dos direitos das mulheres e dos direitos humanos. E nada mais do que essa comissão. O senador Girão, quando pediu, digo sim, Lei Maria da Penha tem que ser discutida. E oxalá, eu sempre digo que não tem lei perfeita. As leis podem ser aprimoradas, exatamente na Comissão de Direitos Humanos. A Lei Maria da Penha é considerada uma das 3 normas mais avançadas do mundo pelo Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, UNIFEM. O ranking foi feito entre os 90 países que têm legislação sobre o tema do combate à violência contra a mulher. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, desde que a Lei Maria da Penha foi criada, o número de pedidos de medidas protetivas saltou em 2016 para 301, eu até estranhei o número, é 1 mesmo, de 1 em 2006 para mais de 391 em 2021. Veja a força da Lei Maria da Penha. Não é que nós estamos contentes, nós temos que aprimorar sempre as leis, né? Já em 2022 foram quase 191 mil. No entanto, é importante chamar a atenção para o fato de que a violência contra a mulher continua muito forte no Brasil e nós temos que lutar contra isso. É por isso que eu tenho muito orgulho de estar aqui, que foi criado a partir do Rio Grande do Sul, e ele foi inclusive falar na ONU, o ex-deputado Edgar Preto, que criou a Frente Parlamentar dos Homens em Defesa das Mulheres. Eu sou responsável aqui no Senado. Por isso que, quando foi encaminhado esse pedido, eu não poderia deixar de atender não só o requerimento, e eu fiz com enorme satisfação, inclusive me assumindo o compromisso de estar aqui na presidência desse dia. Ou senão não teria sentido eu ser o responsável pela Frente Parlamentar dos Homens em Defesa das Mulheres e não presidir ou dialogar sobre um tema tão importante. Os números oficiais do DISC 180, serviço do governo federal, são os seguintes. 2021, foram 82.872 denúncias. 2022, 87.794 denúncias. 2023, foram 114.848 denúncias. Com a Lei Maria da Penha. Calculem vocês se não tivesse ela. No primeiro semestre de 2024, as denúncias de violência contra a mulher ainda tiveram 36% em relação ao mesmo período do ano anterior. Conforme o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a situação da mulher é preocupante. No ano de 2023, o número de estupros no país, de estupros, cresceu 6,5% em relação a 2022. Ao todo, foram 83.988 casos registrados, o que representa, no nosso país, um estupro a cada 6 minutos no Brasil. Esse é o maior número da série histórica, que começou em 2011, e as principais vítimas são meninas negras de até 13 anos. Destaque-se que em 2023 foi o ano com o maior número de feminicídio desde 2015, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram 1.463 vítimas de feminicídio no ano passado em todo o país, ou seja, 1,4 mulher é morta por cada grupo de 100 mil. Esse ano, esse número é 1,6% maior que o registrado em 2022, quando foram 1.440 vítimas. A violência contra a mulher assume diversas formas: física, psicológica, moral, sexual e econômica. As mulheres também enfrentam assédio e discriminação em ambiente de trabalho. Aqui eu dou um dado de minha total responsabilidade. Eu, desde que cheguei, sempre lutei por uma lei que garantisse o mesmo salário entre homem e mulher. Mas esse país é tão cruel, o seu poder econômico, lei aprovada, penas gravíssimas para quem não cumprir, e aumentou 1%. Quer dizer, as mulheres continuam no mercado de trabalho ganhando praticamente, em média, nem vou falar em mulher negra ou branca, mas em média, a metade do salário dos homens. Isso é vergonhoso para o nosso país, e nós temos que trabalhar com muita firmeza, todos nós, para que a lei seja cumprida. Não tem essa de lei que pega ou não pega. Ou é uma política humanitária ou não é. Se é, tem que ser cumprida. É um absurdo com a mulher, eu diria, na mesma função, com a mesma produtividade, a mesma qualidade,
enfim, não perde nada ao homem. E por que ela tem que ganhar 60% em relação ao homem? Porque o que, em caso da mulher negra, é pior. Por isso que eu falo, em média, daria que elas ganham ainda hoje nesse país 50% em relação ao desrespeito à mulher no mercado de trabalho. Ainda diz aqui, conforme a própria construção coletiva desse documento, não pense que é eu que escrevo, que eu mando uma equipe construir, olhar, buscar dados. Perfeito não é. Outros poderão ser aperfeiçoados. Enfim, em ambiente de trabalho, onde elas são frequentemente subestimadas, subvalorizadas e ainda tem todo o ataque moral e sexual. O país não pode mais se calar diante desse cenário de violência, ódio e opressão contra a mulher. Um cenário de machismo, misoginia, preconceito, discriminação, de repulsa ao universo feminino. É assim que, infelizmente, grande parte das mulheres são tratadas. Os homens, ao contrário, devem ser aliados, parceiros na luta feminista, eliminando todas as formas de discriminação e violência contra a mulher. Quero registrar que o Senado lançou uma versão em braille. Cumprimento aqui a senadora Zenaide Maia, que articulou uma audiência, inclusive aqui, eu não pude estar presente, mas nessa sala. Então, registro que o Senado lançou uma versão em braille do Guia Prático da Lei Maria da Penha, uma iniciativa da Procuradoria Especial da Mulher. Ela foi lançada originalmente em 2015, com o objetivo de difundir o conhecimento. Quero cumprimentar com muito carinho um funcionário do meu gabinete, o Luciano, que é deficiente visual, e ele aparece no vídeo mostrando o quanto que é importante essa lei em braille. Sobre a inovação, Lei Maria da Penha de 2006. A versão em braille visa garantir a sensibilidade e inclusão para mulheres com deficiência visual no enfrentamento à violência. Por isso que eu cumprimentei aqui o Luciano, que fez uma bela gravação, que está circulando em todo o Brasil, a pedido da Secretaria das Mulheres, né? Aqui, a Zenaide Maia, que é a nossa comandante lá, né? É ela, né? Da Procuradoria, isso, Procuradoria das Mulheres, muito bem. Conforme a senadora, porque ia falar o nome dela aqui, eu vou ter certeza. Conforme a senadora Zenaide Maia, titular da Procuradoria, a luta pelo direito das mulheres e contra a violência de gênero é um chamado para toda a sociedade. A mudança começa em cada um de nós, diz a nossa querida senadora Zenaide Maia, se ela vai tentar conseguir entrar, inclusive, via videoconferência, como nós já alertamos que há essa possibilidade. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Em primeiro lugar, eu queria lhe agradecer pela oportunidade de estar realizando essa sessão no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, da qual o senhor é presidente. Estamos na última semana, né, aqui antes do recesso, e eu acredito que esse assunto é um assunto fundamental, né? É indiscutível a necessidade de combatermos a violência doméstica. Isso aí é um ponto pacífico entre todos nós. A lei produz pontos muito positivos, mas tem deixado algumas brechas que nós vamos ouvir aqui de pessoas de diversas regiões do país, situações reais, onde eventualmente pode estar causando injustiça, né? Então, especialmente com relação às falsas denúncias. Eu só gostaria de pedir ao senhor, tem uma das palestrantes, que é a doutora Neiliane Onofre, a Regina Beatriz Tavares Silva, que ela é presidente da Associação de Direito de Família e de Sucessões. Ela vai ter uma sustentação oral daqui a pouco e pediu para inverter, para se ela puder ser a primeira, eu lhe agradeço para que ela possa participar dessa sessão que eu considero histórica. É um momento importante do Senado de revisão, e o senhor foi muito feliz quando colocou que não existe lei perfeita, que pode precisar de aprimoramentos, de ajustes, e é para isso que a gente está aqui, para poder desenvolver esse trabalho com legisladores, ouvindo especialistas no assunto. Obrigado, presidente. Muito bem, vamos em frente. Eu quero lembrar que a senadora Leila do Vôlei
Diz que ela foi pega de surpresa porque ela não tinha sido informada dessa reunião. Eu falei com ela com o carinho que sempre tive, e ela me entendeu, e ela vai entrar por videoconferência, porque ela não se encontra aqui no Congresso hoje por motivo de força maior, mas ela fez questão de dizer que vai entrar por videoconferência, como também mulheres dos ministérios, né, correspondente, entrarão por videoconferência. Eu vou tentar intercalar sempre que for possível um homem e uma mulher, porque estamos discutindo Lei Maria da Penha. Como eu disse antes, o compromisso é de nós homens também. Essa não é uma luta só das mulheres. Eu diria que é das mulheres e dos homens. Eu diria até mais, principalmente dos homens, que o maior agressor contra a mulher é o homem. Não é outra mulher que agride a mulher, né? É um homem. Então, teríamos esse cuidado de que as mulheres estejam intercaladas para elas falarem a partir do momento que cada um de nós falar. E achei até de boa ouvir a iniciativa aqui da doutora Regina, que ela se propôs a iniciar, abrimos com uma mulher, seguida fala um homem, e depois vamos assim avançando, e podem ter toda a segurança total. Aqueles que são preocupados, e sabem que eu sou muito verdadeiro, viu? Eu recebi até um requerimento, com a maior boa intenção, senão daria para trocar a audiência para um outro dia, pela importância do tema. Eu digo pela importância do tema, com todo carinho, aos requerimentos que eu recebi aqui hoje pela manhã. Eu não vou botar, claro, os requerimentos em apreciação e vamos realizar a audiência aqui num espírito total de solidariedade, de construir a justiça, vida longa às mulheres, vida longa aos homens, vida longa às crianças, vida longa às pessoas com deficiência, vida longa à democracia, né? Nós queremos isso. E essa audiência pública que vai tratar do feminicídio foi uma decisão dessa presidência, né? O presidente poderia ter dito não. O presidente não disse não. Digo, essa nós vamos realizar. Então, essa é a última audiência pública que eu presido como presidente dessa comissão. Porque nem que eu queira, eu não serei mais nem daqui a 2 anos. Porque há 2 anos eu não sou mais candidato. Consequentemente, é com muito orgulho que eu presido essa sessão e agradeço às lideranças das mulheres aqui do nosso Senado que me ligaram, dizendo, não, pai, nós vamos à distância, vamos tentar entrar por videoconferência e oxalá a gente possa ainda fazer uma outra esse ano desse tema. Se fizerem, não há problema nenhum, eu estarei aqui com enorme satisfação. Mas sei que a dona Regina tem que sair, por isso vamos avançar. Passo a palavra à dona Regina Beatriz Tavares da Silva, presidente nacional da Associação do Direito de Família e de Sucessões, ADF-AS Nacional. Doutora Regina, a palavra é sua. Eu vou pedir para todos, são muitos convidados, entre aqueles que vão ser intercalados, homens e mulheres, dá mais do que 10 convidados, com certeza absoluta, dá então de 12. E o máximo que eu vou dar para cada um é 10 minutos. Quando chegar ao meio-dia, pessoal, eu sou obrigado a sair. Eu terei que sair e eu encerro a sessão. Falo franco para não dar nenhum... Mas por que tu não avisou antes? Estou avisando. Os que terem entendimento que o tempo deles, de 10 minutos, é fundamental, vamos todos dar tempo para que todos possam falar e ao meio-dia eu encerrarei a reunião. Doutora Regina Beatriz Tavares da Silva. Excelentíssimo senador Paulo Nalim, me escutam? Só para ajudar, doutora. Estou escutando bem, é Paim, isso. Só que pronunciou certo, eu que ouvi mal aqui. Escutam bem, então. Perfeito. Muito obrigada, senador Paulo Paim. É um prazer participar desta audiência pública. Cumprimento o senhor como presidente da CDH e pela realização desta audiência. Excelentíssimo senador Eduardo Girão, requerente desta audiência pública, sua iniciativa é de suma importância. Bom dia a todos os presentes, componentes da mesa e participantes presenciais e online, que cumprimento nas pessoas do presidente desta audiência pública, senador Paulo Paim, e na pessoa do senador Eduardo Girão. Senador Paulo Paim, a lei pegou, nas suas palavras. Claro que ainda é necessário que tenha maior divulgação e melhor aplicação. Mas, efetivamente, é a lei mais conhecida no nosso país.
exatamente em razão da necessidade de proteção às mulheres. O problema está na sua aplicação, que precisa ser realizada com segurança jurídica. E para isso é necessária a melhor redação da Lei Maria da Penha em alguns dispositivos. Sou advogada familiarista há 44 anos e professora de Direito de Família pelo mesmo tempo, tendo participado de sugestões legislativas em vários projetos de lei, desde o Código Civil vigente até o Código de Processo Civil atual, entre outras normas e leis, tanto extraordinárias como de aperfeiçoamento do próprio Código Civil. Presido há 10 anos a ADEFAS, que é a Associação de Direito de Família e das Sucessões, que fundei exatamente com um dos objetivos, proteção às pessoas vulneráveis, proteção aos direitos da personalidade de quem é mais vulnerável, indiscutivelmente, crianças, adolescentes e mulheres, na maior parte dos lares brasileiros, especialmente nas classes menos favorecidas. Mulheres sofrem violência doméstica, não há a menor dúvida. Há muito tempo, antes mesmo da fundação da ADEFAS, isto há mais de 10 anos, defendo que a Lei Maria da Penha tem muito valor no espírito da lei. Exatamente porque a mulher precisa de proteção especial. Depois veio a Lei Henry, ainda bem, também para proteger as crianças e adolescentes do gênero masculino. Ocorre que, seja por falsa acusação de abuso sexual contra o pai da criança, seja por acusação caluniosa de maus tratos físicos, morais, psíquicos, a simples palavra da mulher, em sendo convincente, principalmente numa delegacia especializada e com o posterior crivo judicial, causa a concessão de medida protetiva de afastamento entre pais e filhos. E pode levar tanto a um afastamento justo como a um afastamento injusto, porque, como advogada há 44 anos, bem sei que nem sempre a palavra convincente corresponde à realidade. O prolongamento do afastamento é de uma evidência solar. Como advogada e, efetivamente, operadora do direito na advocacia, vejo isto constantemente, excelentíssimo senador Paim. E esse prolongamento causa algo que se chama alienação parental. Ou seja, a criança ou adolescente passa a rejeitar o pai esponte própria, mas não é esponte própria, é porque lhe foram inseridas, incutidas memórias falsas sobre o pai. Além da denúncia falsa em delegacia de polícia, inclusive de abuso sexual, que pode ocorrer e ocorre. Essa medida de afastamento, para ser revogada, efetivamente necessita de advogado especialista e com muita luta e muito trabalho quando ela é concedida. Inverte-se o ônus da prova, o que é até razoável. O que é até razoável, a inversão do ônus da prova. Mas eu falo da simples palavra convincente da mulher que leva à medida protetiva. Então, o problema está na aplicação. O problema não está na lei. Mas se a aplicação vem levando a casos gravíssimos de alienação parental, a lei precisa ser aperfeiçoada. E aperfeiçoada de que modo? Com uma redação muito bem elaborada, que não desproteja as mulheres, mas que obrigue indícios, exija indícios
de prática de violência doméstica. Se uma criança é abusada sexualmente pelo pai, obviamente existirão indícios, seja físicos, sejam de testemunhas, sejam de vídeos, seja áudio, e isto precisa ser aprimorado. Esta lei não pode ficar tão aberta para que a palavra da mulher por si só sirva para uma medida de afastamento que pode ser prolongadíssimo entre um pai e um filho. Porque vai se instalar a alienação parental e o filho vai acabar rejeitando o próprio pai. A recuperação da relação é dificílima. Eu tenho casos no escritório em que a recuperação da relação demora anos, porque a depender do juiz, ao depender do tribunal, a depender do pensamento do magistrado, nem mesmo com trabalho especializado se consegue revogar uma medida concedida injustificadamente e por acusação caluniosa. E aí surge um movimento engendrado, não sei se por maldade ou por falta de conhecimento da realidade dos fatos jurídicos. Quero crer que seja por falta de conhecimento da realidade dos fatos jurídicos. Para fazer crer que mulheres que acusam os pais de abuso sexual ficam sempre sujeitas à perda da guarda dos filhos. Há projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional pela revogação total de uma outra lei de extrema relevância, que é a Lei da Alienação Parental. Uma lei que veio ao mundo jurídico para poder evitar o afastamento entre pais e filhos. Antes desta lei de combate à alienação parental, no ano de 2010, eu já advogava, e senador Paim, filhos voltaram a se aproximar do pai quando já tinham 30 anos de idade, tendo sido deles afastados com 8 ou 9 anos. Depois da lei de combate à alienação parental, essa situação melhorou muito. Não podemos revogar esta lei. E esse movimento, que acho que só pode ser por falta de conhecimento da realidade dos fatos para a revogação da lei da alienação parental, ou seja, para a quebra de um sistema de extrema relevância na ordem legislativa, é um movimento que chegou até mesmo aos foros internacionais, ou seja, à Corte de Direitos Humanos. A senhora tem 1 minuto. E a acusação foi feita de que a lei da alienação parental é uma lei misógina. Não é. Mulheres também sofrem alienação parental. Vejo isto também na minha prática advocatícia. Não é misógina. Seja ou não a lei da alienação parental baseada na doutrina de Richard Gardner, obviamente que o afastamento entre o pai e um filho prolongado leva à dificuldade 15 segundos. do relacionamento. Terminando. Assim, a ADEFAS, em grupo de estudos composto por Kátia Boulos, Eduardo de Oliveira Leite e Verônica César Ferreira, que participa desta audiência, além de outros participantes desse grupo de estudos, preocupa-se com os abusos praticados em utilização indevida da Lei Maria da Penha e oferece seus trabalhos aos excelentíssimos senadores, legisladores, para aperfeiçoamento também da Lei da Alienação Parental. São várias as propostas. No entanto, uma em especial nesta audiência pública para terminar: o aperfeiçoamento dos textos legais da Lei Maria da Penha e da Lei da Alienação Parental, com ampla divulgação à sociedade, exatamente para que a sociedade perceba e as mulheres percebam que
não podem mal utilizar uma lei tão importante como a Lei Maria da Penha, acusando falsamente os pais de prática de violência doméstica pelas mais diversas formas. Por quê? Acabarão banalizando a Lei Maria da Penha. Só tenho que concluir, porque eu tenho quase 10 não, tenho 14 jogadores previstos. Pois não, senador, mas a efetivamente... senhora foi muito bem, meus cumprimentos pela exposição. Apenas para terminar, um dado da realidade. Código do Consumidor. Abusos em relação aos pedidos de indenização por dano moral. O Código do Consumidor, na indenizabilidade do dano moral, acabou sendo banalizado, não só em relações de consumo, mas em outras relações. Muito obrigado pela sua contribuição. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada pela participação. Fico aqui meus cumprimentos, viu? Pelo equilíbrio, a tranquilidade e falando, inclusive, da alienação parental, que, de fato, está uma polêmica enorme no Congresso e fora dele. Iniciamos bem em relação a esse tema, que discutia a lei, qual o problema, que alguns veem problema. Eu não vejo problema. Mas eu quero que agora entre, então, o vídeo da Lei Maria da Penha. Eu peço para que coloquem o vídeo e, nesse tempo, eu já convoco a mesa. Aqueles que são presencial. Alexandre Paiva, vítima de denúncias, segundo ele, inverídicas. Por favor, sente aqui. Rafaela Mitre, defensora pública, representante da Defensoria Pública do DF. Otacílio Guimarães de Paula, advogado. Mabel Portela, presidente da Associação de Direitos da Família e da Sucessão dos Estados do Ceará. Como eu havia me comprometido, as mulheres participarão desse debate. Falou uma mulher, uma outra mulher agora, Maria da Penha, temos outra mulher aqui na mesa e outras mulheres entrarão por videoconferência. Peço que coloquem a Lei Maria da Penha. O vídeo da Maria da Penha está aqui. Bom dia a todas as pessoas que estão fazendo parte da audiência pública sobre a Lei Maria da Penha e os aprimoramentos necessários para a sua correta aplicação. Organizada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Infelizmente, não consegui estar presente, mas gravei esse vídeo. Em 7 de agosto de 2006, numa segunda-feira, a Lei 11.340 foi sancionada e eu, Maria da Penha Maia Fernandes... Um pouquinho mais de volume na fala dela. Celebrando este momento histórico. Naquele momento eu pensava na minha luta e na de tantas mulheres que foram vítimas de feminicídios ou ficaram sequeladas definitivamente como eu. Eu também pensei nos órfãos, que são as vítimas invisíveis da violência doméstica. Naquele momento, para os dias atuais, já se passaram 18 anos. Há 18 anos a lei que foi batizada com meu nome, resultante da minha história, que foi transformada em uma bandeira de luta, foi sancionada e traz descrito no seu artigo 1º o grande desafio de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ocorre que não é apenas criar mecanismos, mas uma criação eficiente que garanta, com uma aplicabilidade da lei sem brechas, sem tolerâncias, impunidades e sem negligências. Em 18 anos de existência, e em meio a grandes desafios para o seu reconhecimento, eficácia e consolidação, a Lei Maria da Penha enfrenta, desde a sua criação, a constrangedora realidade dos altos índices de violência contra a mulher que persistem por diversos fatores. Contudo, eu quero aqui destacar, não os mais importantes, mas em razão da persistência, os que considero os mais graves. A arraigada mentalidade da naturalização da cultura da violência doméstica contra a mulher no nosso país, a precariedade da infraestrutura da política pública
que gera sua ineficiência no trato das garantias dos direitos humanos para as mulheres. Na minha concepção, este é um dos fatores mais graves, pois revitimiza com mecanismos que promovem vulnerabilidades, manter as mulheres em situação de subordinação social. Destaco ainda que a falta de capilaridade dos equipamentos que atendem à lei é um grande entrave na sua correta aplicação. Neste sentido, gostaria de deixar aqui registrado uma das principais bandeiras de luta do meu instituto, que se refere na implementação de, como ocorre com o Conselho Tutelar, de um centro de referência da mulher em todos os municípios, dentro da unidade de saúde, o único local disponível para que onde a mulher recorre para cuidar dos seus ferimentos do corpo e da alma. Este centro de referência constituídos por profissionais da área jurídica, social e de saúde, orientaria a mulher vítima que repetidamente se socorre no posto de saúde e seria acolhida e esclarecida sobre o direito que ela tem de viver, junto com seus filhos, uma vida sem violência doméstica. E não apenas isso, mas ao ser conhecedora dos seus direitos, este equipamento a conduziria através de um transporte próprio para uma macro-região onde existam a casa-abrigo, a delegacia da mulher, escola para os seus filhos e local para ela ser capacitada para uma atividade econômica. Não restam dúvidas de que é necessário também mais compromisso por parte de toda a sociedade e, fundamentalmente, do poder público para uma geração de meninas e meninos. Convém lembrar que as vítimas invisíveis da violência doméstica, que são os órfãos, no mínimo já têm 18 anos que perderam a sua mãe, no ano em que a lei foi sancionada, mas não têm o conhecimento do apoio dado a estes órfãos. Ou seja, continuam fazendo parte do universo das vítimas invisíveis da violência doméstica. Precisamos dar uma assistência psicossocial e investir no desenvolvimento da geração dos filhos da lei com a garantia de condições dignas de qualidade de vida, exercício pleno da cidadania e livre acesso à justiça através do Estado democrático de direito. Mesmo diante dos grandes desafios, eu acredito na força da integração, das competências de todas e todos os profissionais que atuam em defesa dos direitos humanos das mulheres, para as que tenham uma vida sem violência. Acredito no fim do feminicídio e continuarei a unir força com quem acredita. Lutarei com quem luta. Espero e conto com todos e todas vocês, que possamos avançar por mais 18 anos por uma vida sem violência. Um grande abraço e obrigada. A lei leva o seu nome e mostrou aqui também as suas preocupações na luta permanente da causa que é da vida dela, que é a defesa das mulheres. Tenho muito orgulho de dizer que eu participei da votação dessa lei. Passamos agora a falar em duas mulheres, de forma muito tranquila e equilibrada. Passamos agora, eu sei que esse será o eixo desse debate. Espero que o espírito do Natal, né? Espero que o espírito da solidariedade, do início do ano, Ano Novo, a Vida Nova, prevaleça nesse debate aqui. Porque aqui nós estamos tratando de vidas. E todo o carinho, todo o respeito, nesse fim de ano é fundamental. Então, já cumprimento as duas primeiras pela forma tranquila, solidária, que falaram de um tema que é tão importante para toda a humanidade, não só no Brasil, no planeta, né? Então, agora eu passo a palavra ao senhor Alexandre Paiva, vítima, segundo ele, de denúncia infundada. Bom dia a todos, bom dia, senador Paim, muito obrigado pelo convite, senador Eduardo Girão, muito obrigado pela proposição tão importante dessa comissão
que, como bem disse o senador Paim, é histórica. Inclusive, fico muito feliz de saber que hoje eu participo da última comissão em que o presidente aqui está à frente dos trabalhos. É a última de uma vida de 40 anos de Congresso. Eu acompanho. Que não pode se repetir, e eu tenho mais 2 anos ainda somente, mas não posso assumir a presidência. Agradeço aí pela deferência. Parabéns pelo trabalho. Apesar de divergências ideológicas que talvez possamos ter, eu respeito o trabalho do amigo e também do senador Eduardo Girão. E eu quero iniciar aqui, o amigo disse sobre espírito natalino. Eu queria até aproveitar e pedir um celular de presente, se alguém pudesse me dar, porque sábado, senador, eu tive o meu celular apreendido em um evento que eu participava lá no Rio de Janeiro, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, a pedido do Ministério Público do Ceará. Senador Girão, gostaria muito depois de conversar com o senhor sobre a legalidade dessa ação, onde eu fui constrangido publicamente, tive o meu celular apreendido, a pedido de dona Maria da Penha Maia Fernandes. Pessoa física, não estamos falando agora da lei, estamos falando da pessoa física, dona Maria da Penha Maia Fernandes, pediu para o Ministério Público do Ceará, para o Poder Judiciário do Ceará, pegar o meu celular. Conseguiram, me entreguei, na maior tranquilidade. Inclusive, deixo aqui a público que eu, inclusive, entreguei a senha, porque quem não deve não teme, senador. Acusações infundadas, já sou vítima, sim, de falsas denúncias na minha vida pessoal e agradeço, inclusive, a menção que o senhor faz, segundo ele. É importante isso, realmente, porque ninguém é obrigado a acreditar em mim, assim como ninguém é obrigado a acreditar na mulher quando ela fala que ela é vítima de violência doméstica. Na minha opinião, a palavra da mulher não tem mais peso que a minha. Quando eu falo que eu sou vítima de falsas denúncias, e quando uma mulher fala que é vítima de violência doméstica, eu quero crer que nós tenhamos o mesmo peso, o mesmo respeito de toda a sociedade e também do poder público. Porque eu estou há 6 anos incompletos, mais de 5 anos, afastado das minhas 2 filhas, únicas filhas, pai de 2 mulheres, olha só, Yasmin e Rafaela. Quero deixar aqui registrado, seu pai ama muito vocês, filhas. É por vocês, tá? Talvez vocês não tenham ainda noção da complexidade do que o pai de vocês está fazendo, os riscos que o pai de vocês está correndo, mas alguém tinha que fazer isso, senador. Porque hoje nós vivemos uma epidemia de falsas denúncias no Brasil. Quando eu comecei a falar sobre esse tema, quando eu fui pego de sopetão, eu achei que era só eu, sozinho, lá dentro de casa, e decidi falar na internet. E a mensagem que eu mais escutei é: está acontecendo comigo, está acontecendo comigo, está acontecendo comigo. Eu percebi que era muito, muito fundo o buraco do problema. E de lá para cá, iniciando esse trabalho nas redes sociais, tivemos muitas pessoas que se aproximaram, muitas pessoas que, infelizmente, não entendem a problemática do que nós vivemos e nos rotulam automaticamente de pessoas que têm ódio de mulher. Como bem disse o senador, nenhuma lei deveria ser inquestionável. Mas nós temos uma lei no Brasil, hoje, a 11.340 de 2006, que ela se tornou inquestionável. Porque se você questiona, você automaticamente é taxado de um agressor de mulheres. Eu acho isso tremendamente injusto. Tremendamente injusto. E depois que comecei a me ver vítima, e eu me coloco aqui como vítima, não gosto dessa posição, hoje em dia, muitas pessoas querem a posição de vítima, é confortável. Eu até acredito que as vítimas maiores são as minhas 2 filhas, Yasmin e Rafaela. Mas quando me vi também nesse problema, eu decidi agir. E aí eu comecei a questionar o instrumento que ela utilizou para me afastar das minhas filhas. E eu estou bem tranquilo, infelizmente é um processo que está em segredo de justiça, por mim seria aberto, escancarado, eu traria aqui, colocaria na tela para todos verem o que eu estou afirmando publicamente, não tenho medo, venho até no Senado Federal para falar, sou vítima de falsas denúncias. E medidas protetivas que são subsequentes, eu estou na 4ª. Por quê? Porque sim, porque ela quer. Fiquei sabendo que tem um caso que, inclusive, o doutor Derbal, que me acompanha, trouxe, de uma única mulher, que pediu mais de 56 medidas protetivas de homens diferentes. Espera aí, gente, ninguém questionou. Ninguém questiona isso? Uma única mulher. Será que os homens são todos ruins? Será que ela se relaciona com homens ruins? Será que a lei não está sendo um instrumento para ela dar golpe nesses homens? Tomar bens, tomar os filhos? Será que não? Eu não estou afirmando nada. Mas por que eu não posso pedir para que isso seja investigado?
Quando eu toco no tema, dizem, isso aí é caso isolado, senador. Diz o seguinte, isso é caso isolado, não acontece. Eu fiz um teste, peço que todos façam. Vá no ChatGPT e pesquise ali os dados de falsas acusações do Brasil. O ChatGPT trouxe, sabe o quê? Os dados da violência contra a mulher. Aí eu repeti a pergunta, robozinho, não, acho que você se equivocou. É outra coisa. Eu estou falando sobre falsa denúncia, ele demorou um pouquinho, eu acho que eu buguei a cabeça do robô, não temos dados disponíveis sobre a problemática no Brasil. Não existem dados sobre este problema no Brasil. O senhor trouxe alguns dados e aqui eu nem vou questioná-lo, o senhor tem uma equipe com certeza muito gabaritada, e quem sou eu para questionar, mas essa equipe deveria também se debruçar, senador, sobre essa questão, para que o ChatGPT e nós todos tenhamos essas informações. Para que isso deixe de ser visto como falsas, como casos isolados. Eu trabalho na minha rede social, tenho um destaque que eu fiz durante o ano de 2023 todo, eu chamo de casos isolados. Casos de mulheres agredindo homens. Violência doméstica é um problema crônico no país, inclusive contra os homens. Contra os homens, pasmem, as mulheres hoje estão se sentindo empoderadas, então elas podem. Eu canso de receber notícias de homens que eles dizem, eu não vou na delegacia para depor, porque eu vou passar vergonha, vou falar que você é um idiota, você apanha de mulher. Que homem que é você que apanha de mulher? Então ele não vai. Eu fiz um teste, inclusive, peço que vocês façam, na Polícia Civil de Minas Gerais, no campo de violência doméstica. Senador, peço que a equipe do senhor também faça esse teste. Quando entra lá para fazer uma denúncia virtual, o homem não pode fazer. Ele clica lá no campo violência doméstica, pimba. Esse campo é somente para mulheres, mulheres trans, idosos, crianças, enfim, tudo menos o homem pode fazer denúncia doméstica virtualmente. Então, se ele não pode fazer virtualmente, e se ele for presencialmente fazer, vai ser ridicularizado, está aí a receita para que isso se torne sempre casos isolados. Mas tem uma imensidão de homens sofrendo violência doméstica dentro de casa, sim. Sim, isso existe. Infelizmente, é um problema crônico que tem que ser visto. Quero crer que essa comissão aqui seja, sim, um marco histórico para que isso seja também verificado, porque violência doméstica tem que ser combatido, sim, mas contra todas as pessoas que são vítimas desse mal. Violência doméstica é grave. Eu fiz uma pesquisa em um dos vídeos meus no YouTube, onde eu mostro que, mesmo dentro de casa, quem mais perde a vida são os homens. Mesmo dentro de casa, quem perde a vida são os homens. O senador trouxe o dado, não sei de qual ano, do feminicídio, senador? Isso, do feminicídio. 1.300 e alguma coisa, se não me engano, se não falha a memória, né? Os dados são no pronunciamento. Eu fiz esse levantamento. Deixa cópia do meu pronunciamento, sim, que é público. Perfeito. No mesmo ano dessa pesquisa, foram mais de 5 mil homens que perderam a vida dentro de casa. Ah, não, mas espera aí, tem outras coisas, pode ser outra coisa. Só que quando é mulher, automaticamente é feminicídio. Pera lá. Aí eu fui mais a fundo nessa pesquisa no DataSUS. Pesquise no DataSUS os números da violência no âmbito doméstico em relação a homens e mulheres. Aí eu fiz uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre os casais. Vamos pegar casais, pessoas casadas, homens casados e mulheres casadas. Se não me engano, deu 200 mulheres casadas que perderam a vida dentro de casa esse ano e 600 homens. Era mais de 5 para 1. Entre homens casados que perderam a vida dentro de casa e mulheres casadas que perderam a vida dentro de casa. E não acreditem em mim. Só para ajudar o seu raciocínio, porque quem está lá está ouvindo. E assim, no primeiro momento, soa como um absurdo. Eu tenho certeza disso. Soa como um absurdo. Por que absurdo? Quer dizer, a forma como o Vossa Excelência colocou, eu vou dar a palavra de volta. Perfeito. Dá a impressão que não há feminicídio. Na quantidade da realidade dos fatos. Mas que as mulheres estão matando os homens. É isso? Senador. Nós estamos falando quem mata quem. Sim. Todos os dados mostram o número alarmante de mulheres que são assassinadas pelo seu companheiro. Em a maioria dos casos, 90% é companheiro dela. O homem que matou ela. E você disse que um número que eu considero, na minha visão, naturalmente absurdo, que seria o contrário. É que as mulheres estão matando os homens. Uma senhora ali que é da terceirizada, né? Ela quase chorou aqui quando eu olhei para ela, ela fazia assim. Então, mas Vossa Excelência tem... Senador, não, eu compreendo que... Eu acho que não é bem isso que o senhor quis dizer, eu entendo isso. Senador,
É isso. É isso? E eu afirmo que, na minha opinião, feminicídio não existe. Eu já falei isso na minha rede social, sou criticado. Por que eu digo isso? Eu explico, senador, se o senhor me permite. Se você for ler no texto frio da lei o que é feminicídio, é um homem tirar a vida de uma mulher por conta dela ser mulher. Isso está no texto da lei. E eu conversei com policiais. O senhor, em 35 anos, alguma vez pegou um caso onde o homem matou a mulher porque ela é mulher? Ele falou, nunca vi isso. Então o texto da lei está mal escrito, como foi dito pela que me antecedeu. Porque, para mim, não existem homens que matam mulheres por serem mulheres simplesmente. Assim como também acho que não existem mulheres que matam homens por ser homens. São problemas que existem, brigas, discussões, questão de disputa financeira, disputa pelos filhos que virou uma briga, uma guerra interminável que afasta o pai de um filho. Eu peço só um minutinho para concluir, senador. O que eu tinha para passar é isso. É polêmico, sim. E eu canso de ouvir na minha rede social, Paiva, eu te odiei quando eu comecei a te seguir. E aí me chamou a atenção, eu fui pesquisar e você tem razão. Então eu peço para vocês, me odeiem, mas depois pesquisem sobre o que eu estou falando. E me desmintam. Eu quero que vocês me desmintam. Até hoje ninguém conseguiu, senador. Muito obrigado, senador. Eu agradeço a Vossa Excelência e me comprometo de passar um documento para Vossa Excelência. Eu vou pedir para a assessoria da Casa que faça um documento e passar para Vossa Excelência, baseado inclusive no meu discurso. Que tirem do meu discurso, passem para Vossa Excelência. Quem sabe essa audiência pública, eu sempre digo que insistir numa tese é válida, mas se insistir depois que comprovado que foi um equívoco, daí não dá para aceitar, né? Então eu vou lhe dar todos os dados e todas as informações, o senhor analisa e depois a gente conversa, correto? Vamos lá então. Foi bem, deu o seu ponto de vista, é legítimo, né? Embora há uma discordância total de minha parte, né? Passamos a palavra agora para, na linha de um homem ou uma mulher, para a dona Regina Beatriz Tavares da Silva. Já falou. Quem? Ah, foi ela que falou. Tá bom. Então agora é a advogada Carolina. Prefere ela? Você tanto faz? O meu nome é Rafaela. Essa aí que é videoconferência. Tá, então vamos para os presenciais. Então passamos a palavra para Rafaela Mitri, defensora pública, representante da Defensoria Pública do DF. Tempo de 10 minutos, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a mesa e a todos aqui presentes, na pessoa do senador Paulo Paim, presidente, e também do senador Eduardo, que foi o autor do requerimento. Então, me apresentando primeiramente, eu sou a Rafaela, estou como coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública. Então, hoje aqui a minha fala tem ligação com essa função que eu exerço, com o meu trabalho em defesa de mulheres que estão em situação de violência de gênero e principalmente com mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Também me permita discordar, senhor Alexandre, que os dados nos mostram que o cenário que a gente tem hoje no Brasil é um cenário extremamente violento com mulheres. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres. Em 2022, mais de 60% das notificações de violência contra mulheres foi de violência doméstica e familiar. E em 86% dos casos, os autores da violência foram homens. Então, são dados que nós não podemos negar, são dados que existem. E isso está ligado, quando a gente fala na lei, que a lei fala que é porque mata por ela ser mulher, sim, é porque ela é mulher, porque a gente tem questões de gênero relacionadas a essa morte, temos questões de dominação de homens de uma sociedade que se sente donos de corpos de mulheres. Mulheres na mesma situação que homens são julgadas, nós vimos que a mesma situação, uma mulher e um homem, a mulher é julgada de uma forma diferente. Nós vemos que desde criança mulheres são estimuladas ao cuidado, ao trabalho com a casa. Então, nós temos todo esse cenário em que mulheres não estão seguras em suas próprias residências. Essa mesma pesquisa, que foi uma pesquisa do IPEA, que também posso disponibilizar, fala que os homens, em sua maioria, morrem em vias públicas e em estradas, e mulheres morrem em casa. Então, a mulher não está segura no seu próprio lar. Um lugar que seria de acolhimento, de proteção, nesse local ela não está segura. Isso nós podemos ver na prática da nossa sociedade. E a Lei Maria da Penha
nesse contexto, é uma legislação bastante importante para a proteção da mulher. E, de fato, ela precisa ser aprimorada, como ela já vem sendo, precisa ser melhorada tanto na sua interpretação como na sua previsão, mas no sentido de que a gente precisa proteger as nossas mulheres. As mulheres ainda não estão seguras. Mesmo com toda a nossa legislação, as mulheres não estão seguras, a sociedade ainda não está educada na proteção dos direitos da mulher. E aqui eu falo também de leis, por exemplo, da de 2023, que veio falar sobre as medidas protetivas de urgência, prevendo que essas leis devem a medida protetiva de urgência deve vigorar enquanto persiste a situação de risco, e é isso mesmo, ela tem que vigorar, não tem prazo, a Lei Maria da Penha, a medida protetiva deve vigorar enquanto existir a situação de risco. Também tem que ser desvinculada de procedimentos, porque a questão da violência doméstica nem sempre é um crime, nem sempre o ato de violência vai configurar um crime. Então, enquanto existe um ato de violência, mesmo que não seja um crime, não pode estar vinculado a um procedimento penal, não pode estar vinculado a um inquérito policial, tem que vigorar enquanto existir a situação de risco. Temos também a instituição do auxílio aluguel, que vem proteger essas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade econômica e social, e na rotina da Defensoria Pública nós visualizamos na prática a importância dessas medidas de proteção, principalmente quando a gente fala de mulheres negras, mulheres de baixa renda, que são as mulheres que sofrem violências mais letais. A gente não pode esquecer da interseccionalidade. Então, aqui no Distrito Federal foi feita uma pesquisa em 2016 e 2017. Mais de 70% das mulheres que foram vítimas de feminicídio eram mulheres negras. Então, são dados bastante importantes que devem servir de guia para nossas políticas públicas. E aqui também queria ressaltar esse papel da Defensoria Pública na defesa das mulheres, pedir para que a Defensoria Pública seja estruturada. A nossa experiência aqui no Distrito Federal, a Defensoria Pública do Distrito Federal vem estruturando serviços em prol de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, e a luta não é contra homens, a luta é para proteger as mulheres, proteger a vida das mulheres, não é homens contra as mulheres, são todos para preservar e proteger mulheres que estão em situação de violência. E aqui na Defensoria eu gostaria de ressaltar alguns projetos que nós temos, que eu considero bastante importante. Seria muito bom que todas as defensorias públicas fossem estruturadas para fornecer serviços semelhantes. Aqui nós temos uma atuação em educação em direitos, então temos carretas da Defensoria que fazem atendimento itinerante nas comunidades. Nós sabemos que esses locais têm dificuldade de acessar serviços públicos, acessar o sistema de justiça, então a importância de fortalecer, de fazer educação em direito nessas comunidades, com líderes comunitários. Esse final de semana eu estava no Sol Nascente e aí lá tem um coletivo de mulheres que estava interessada na temática, porque notou ali que nas mulheres atendidas do Sol Nascente que tem muitos casos de violência doméstica familiar. Então, essas líderes comunitárias pediram que a Defensoria fosse lá para explicar para elas o que elas podem fazer. Então, nós falamos com elas. Então, assim, é extremamente importante esse tipo de ação, porque são essas pessoas que estão lá na ponta que vão fortalecer essa rede de proteção. Então, na Defensoria Pública, a gente fala muito de educação em direitos, agora temos um projeto de educação nas escolas, então vai uma carreta da Defensoria Pública para dentro das escolas, para orientar os alunos, fornecer serviços ali para os pais dos alunos, fornecer orientação jurídica. Temos também o Dia da Mulher, que é realizado toda a primeira segunda-feira de cada mês. Eu gostaria de divulgar esse serviço, que é um serviço bastante importante na vida de mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. E nesse dia, a Defensoria Pública do DF, com instituições parceiras, tanto públicas como privadas, oferta diversos serviços em rede para mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Então, nesse dia, nós fazemos exames de colo do útero, mamografia, corte de cabelo, orientação jurídica. Conseguimos fazer o ajuizamento imediato de ações de direitos de família. E até sobre isso gostaria de ressaltar, na Defensoria a gente vê a maioria dos casos das ações de família, de guarda de alimento, são ajuizadas por mulheres, por mães que exercem os cuidados de seu filho. Isso é inegável, né? São dados da Justiça, que são mulheres que são autoras de pedidos de alimentos e de guarda porque precisam ali sustentar as suas crianças. Então, gostaria de ressaltar o papel da Defensoria Pública nessa luta, a necessidade de que a gente tenha uma Defensoria Pública estruturada para promover esses serviços em favor de mulheres. Em relação ao Dia da Mulher, já foram 18 edições, com mais de 27 mil atendimentos, em que a gente atua para oferecer esse serviço em rede, que é justamente o que a Lei Maria da Penha diz, que o nosso trabalho tem que ser em rede e tem que contar com o Estado, com a sociedade, com as líderes comunitárias, com a
saúde, com a educação, porque não é um problema sistêmico, é um problema complexo que precisa envolver toda a sociedade para conseguir garantir esses direitos. E, de novo, renovo, o trabalho não é contra o homem, o trabalho é em favor da mulher, é para proteger essas mulheres, e principalmente as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. E quando eu falo de vulnerabilidade, a vulnerabilidade realmente, às vezes, é só por ela ser uma mulher, porque ela já é vista pela sociedade como uma pessoa ali que está a serviço da casa, das crianças, do lar, ou que não é dona do seu próprio corpo. E gostaria de agradecer a oportunidade, pelo convite, de falar um pouquinho sobre a Defensoria, sobre esse trabalho, e muito obrigada a todos. Muito bem, meus cumprimentos, viu? As minhas palmas... É porque eu estou concordando 100% com ela, então não tem como eu não me manifestar. É como se eu fosse um presidente que não tem lado. Eu tenho lado. E o meu lado, inclusive, eu vou estar presente. Me remeteram aqui agora a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Convido a todos à apresentação do relatório, quero inclusive convidá-lo para estar presente, se puder. A apresentação do relatório de atividades da comissão e encerramento dos trabalhos. Dia 18 de dezembro, 14h30, ala senador Alexandre Costa, plenário 7 aqui do Senado Federal. Meus cumprimentos à doutora Rafaela pela sua exposição brilhante, como sempre. Eu sempre digo que tem que dar espaço para todos expressar seu ponto de vista. E eu diria principalmente às mulheres, lamento que tem tão poucas mulheres no Senado e na Câmara. Se tivéssemos mais mulheres no Senado e na Câmara, com certeza esse país seria muito diferente. E Vossa Excelência, na sua fala, mostrou tanta fibra, garra, coerência, conhecimento da vida e da luta em defesa das mulheres. Aceite meu abraço respeitoso e carinhoso. E aqui é o convite, aqui é o manifesto. Tá bem. Eu vou agora... Depois eu vou ler os outros documentos que me chegaram aqui, que são bem interessantes, inclusive que as mulheres e homens estão propondo um debate no plenário do Senado. E todos serão convidados, viu? Mas será liderado pelas mulheres. Não é eu que vou estar presidindo uma iniciativa das mulheres. Passo agora a palavra ao senhor Otacílio Guimarães de Paula, advogado. Tem também o tempo de 10 minutos. Já agradeço mais uma vez, Rafaela, permita que eu diga, doutora Rafaela, que você usou 8 minutos, colaborou para que todos tenham direito ao seu tempo. Por favor, doutor Otacílio Guimarães de Paula. Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, na pessoa de Vossa Excelência, eu gostaria de cumprimentar todos da mesa, gostaria de cumprimentar o senador Eduardo Girão, que também fez o convite para poder estarmos hoje nesta oportunidade para um debate tão importante para a nossa sociedade. Quem não me conhece, eu me chamo Otacílio Guimarães de Paula, eu sou advogado do ex-marido da Maria da Penha, Marco Antônio Herédia Viveiros. Estou há pelo menos uns 3 anos tentando ter acesso a provas de um processo que deu origem à Lei Maria da Penha. E, senador Paulo Paim, se o senhor quiser entender, a justiça está impedindo que um cidadão, homem, consiga ter acesso a provas para reaver e rever um processo que ele foi injustamente condenado. Maria da Penha é vítima de um fato, assim como o ex-marido dela. E isto, nós estamos levando à justiça elementos de provas para podermos demonstrar que houve um erro judicial. E mais, estamos com ações judiciais e o Poder Judiciário do Ceará está impedindo que nós possamos produzir provas. Isso chega ao cúmulo ao ponto de uma diligência defensiva deste advogado na comarca de Fortaleza ter gerado, inclusive, medidas protetivas contra cidadãos brasileiros. Só porque estava se tentando provar a inocência de um homem. O fato da dona Maria da Penha ser vítima de um crime que lesionou ela, que deixou ela na cadeira de roda, não tem nada a ver com a Lei 11.340, que foi criada pelo Congresso exatamente para proteger mulheres vulneráveis. E eu ouvi aqui hoje, senhor senador, vários pontos, inclusive Vossa Excelência, com relação, por exemplo, à alienação parental, sobre alienação parental e mais, sobre o feminicídio.
observem esse ponto de vista. Toda lei, ela tem que ser genérica, ela não pode ser específica e credibilizar só uma pessoa a fé pública. Hoje, a única fé pública, eu sou ex-policial e como funcionário público, hoje eu vejo todos os funcionários públicos, a sua fé pública, hoje ela é relativizada. Mas a palavra da mulher na Lei Maria da Penha hoje, ela é plena, e isso é um perigo. Por que é um perigo? Porque ela gera o que aconteceu, que nós vimos acontecer várias situações de uma mulher chegar e fazer 56 falsas acusações e gerar consequências para as pessoas. E não é só para o homem, essa é a questão. Quando ela faz essa falsa acusação, ela afeta mulheres, irmãs, mães, avós e as crianças também, filhos do casal. Eu estava vendo aqui hoje, existe um projeto de lei de alienação parental, para revogar a lei de alienação parental. Mas vamos voltar um pouquinho aqui com relação ao feminicídio. A lei diz, matar alguém é crime. Quando você tem uma qualificadora, se a pessoa mata com algum motivo fútil, a lei já diz, tem que se aumentar a pena. Agora, criou-se o feminicídio e a pena foi muito exacerbada só pelo fato da vítima ser mulher. Agora, vamos pensar um pouquinho. Matar uma criança, menino de 2 anos de idade. Se o pai mata um menino de 2 anos de idade, ele merece uma pena menor do que ele matar a esposa dele? Vamos parar para pensar nisso? É o que está acontecendo. Só para ajudar o seu raciocínio, não tem que matar ninguém. Não tem que matar. Matou a mulher, matou o filho, tem que botar na cadeia e acabou. Exatamente, mas o problema não é esse, senador. O problema é quando você... Seu argumento, só para ajudar a quem está nos ouvindo. Quem está ouvindo. Eu tenho certeza que o senhor pensa que nem eu. Exatamente. Matar a mulher ou matar o filho, mete na cadeia os outros. Quem matar alguém tem que ser punido. Exceto, tem umas exceções legais, mas o problema é, você não pode, por causa do gênero, ou a mulher, por ser mulher, a pena daquela pessoa ser muito maior do que a de matar uma outra. Porque o que interessa? A vítima. Quem é a vítima no caso? A vítima pode ser uma criança, pode ser uma mulher, pode ser um idoso, pode ser um deficiente mental. A pena tem que ser igual. O problema é quando se pega a lei e coloca na lei um requisito que você privilegia apenas um espectro, só por ela ser mulher. Isso está errado, tem que ser revisto. O que várias pessoas estão dizendo é exatamente isso. E quer ver uma coisa que é tão interessante? Eu estava analisando a lei de alienação parental, quando ela foi criada, e inclusive no projeto que está tentando anular essa lei da alienação parental, ela começa assim, ó, a justificação das deputadas, as senadoras que iniciaram isso aí. O que disse o Congresso para a criação da lei de alienação? O objetivo das palavras do propositor era inibir a alienação parental e os atos que dificultem o efetivo convívio entre a criança e os genitores. Olha que perfeição dessa lei. Criança, menino, menina, e os genitores, mãe e pai. Por quê? Porque a lei de alienação parental, ela não é feita só para o pai ou para a mãe. Agora, o problema, nós vamos voltar agora, quando a gente vem nas questões das estatísticas. Tem um médico chamado Alessandro Loyola, ele fez uma comparação muito interessante. Hoje, no país, segundo os dados dele, está no canal dele, quase 50% dos lares, 48%, segundo ele, são mulheres que estão tomando conta das casas. E as escolas, as professoras no primeiro até o ensino fundamental, são 80% de mulheres professoras. Pois bem, partindo dessa premissa, se for verdadeira, nós temos hoje quem educando os meninos e os homens, os futuros homens. Há uma probabilidade é muito maior de serem mulheres. Então, quem está criando a próxima geração? São mentalidades educadoras de mulheres e não de homens. Agora, por que isso é importante? Porque quando se registra um boletim de ocorrência, ou como acontece elementos como o Alexandre Paiva acabou de trazer aqui, é uma realidade. Se você não cadastrar e não registrar os fatos como eles estão verdadeiramente acontecendo, Vossas Excelências estarão sendo informados fora da realidade. A realidade é o que está acontecendo no mundo. Eu digo isso porque desde que eu comecei a me posicionar nas redes sociais, a este respeito, eu tenho recebido enxurradas de denúncias, de reclamações de homens e de mulheres, principalmente de mulheres, dizendo exatamente isso, que hoje as falsas denúncias
com base na Lei Maria da Penha e na fé pública que se dá para a palavra da mulher, está afetando as famílias, está acabando com o povo brasileiro. Agora, quer ver uma coisa, outra questão, que esse é um fato bem interessante, que é a argumentação trazida pelas senadoras para poder propor a revogação da lei de alienação parental. Observem aqui. No Brasil, vamos lá, apesar da falta de reconhecimento científico, a lei faz expressa referência à suposta síndrome de alienação parental. Aí elas citam isso. Olha que interessante. A lei de alienação parental traz aspectos jurídicos controversos, delegando a um juiz um poder exacerbado para realizar diagnóstico e emitir decisões unilaterais diante de um quadro apresentado. Este é um dos motivos que elas alegam. Ora, o juiz ele vai julgar de acordo com o caso. E se houver uma falsa acusação, se essa falsa acusação ela existe, o juiz tem que ponderar, e é por isso que ele decide a favor ou não. Mas se você tira do juiz uma lei que protege quem? A criança, principalmente. A finalidade da lei de alienação parental é para proteger as crianças, seja ela do sexo masculino, feminino, seja elas como venham a se identificar, que hoje nós temos essa questão. Tem crianças, eu tenho um caso que uma criança hoje já, desde pequenininha, já tinha havido mudado de sexo. Então, nós temos que entender que quem é a vítima de verdade? A vítima de verdade é aquele que está sofrendo uma falsa acusação, seja ele homem, seja mulher. Agora, o que a realidade do país é, hoje, como foi dito até pelo Paiva, de um colega aqui que trouxe um caso verídico. Imagina, uma mulher que faz 56 falsas denúncias por vários homens diferentes em 2 anos, foi mencionado, foi quase 2 denúncias por mês. Então essa mulher se envolvia com 2 homens diferentes por mês e chegou ao cúmulo dessa estatística errada. E é isso que nós temos que entender. Um minuto. Senhor senador, diante dessa explanação, eu vejo o seguinte, que Vossas Excelências estão de parabéns ao permitir. Hoje, você vê várias mulheres aqui, inclusive as nossas colegas aqui vão fazer uso da palavra também, a doutora Mabel, que o Brasil precisa reformular as leis. Leis foram feitas para serem modificadas quando necessário. Agora, uma coisa eu digo, a Lei Maria da Penha, um dos fundamentos que as senadoras usaram para poder pedir a revogação da lei de alienação parental a lei, ela não pegou, não vingou, porque só aumentou o caso. Ora, esse mesmo fundamento eu trago para a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha. Desde que ela foi criada, segundo Vossa Excelência mesmo trouxe no início, ela só aumentaram os casos de registro de violência. Eu tenho 6 segundos, eu faço um apelo, porque tem muitos inscritos, muita gente pedindo para falar. Então, essa é uma lei que está vigorando de verdade e está sendo eficaz? Não, infelizmente não. A realidade. Agora, se nós não contabilizarmos verdadeiramente o que se passa, o que existe de violência contra os homens, a gente nunca vai ter uma estatística verdadeira. Muito obrigado pela atenção de todos. Esse foi o senhor Otacílio Guimarães de Paula. Doutor Otacílio, só um comentário rápido, que como presidente tem todo o direito, né? Primeiro, a lei da alienação parental, eu participei ativamente desse debate. Nem momento aqui eu estou dizendo que a lei da alienação parental é perfeita ou não é perfeita, pelo contrário, está em proposta de revisão. Tem até a Maria do Rosário, que o senador conhece muito bem, que tem o seu ponto de vista. Não tem problema nenhum de discutir, eu quero mais que discuta. Agora, eu não posso fugir dos fatos. Aqui é a Comissão de Direitos Humanos do Senado. 99% da denúncia aqui é de violência do homem contra a mulher. E pode entrar pela internet. Aqui, nós recebemos tudo aqui. Não chega aqui esse tipo de denúncia que diga que o homem que está sendo assassinado. Não chega. Eu faço um apelo, porque se tem, me digam, porque aqui não chega. A estatística que eu tenho é mais, eu vou botar 90%, é sempre a mesma coisa. A mais frágil, que é atacada, que é espancada, que é torturada, que é assassinada, são as mulheres, não são os homens. E Vossa Excelência há de convir comigo. O que eu estou dizendo é o fato real. Bom, se tem alguns fatos que vocês livremente aqui estão falando, isso é democrático, e eu não estou contestando a proibição, querer proibir vocês de falar. Tanto que eu disse que eu darei a palavra para todos. Agora eu vou dar outro exemplo. Se alguém acha que a partir da Lei Maria da Penha aumentou o número de violência, eu acho que é um equívoco histórico. Vou dar um exemplo.
todo mundo sabe que eu milito muito na questão racial. Cada vez aumenta mais a denúncia de crimes de racismo contra pretos e pardos. Aí sabe como é que eu respondo? Calculem se não tivesse a lei. Você pode ver que hoje na TV, no rádio, enfim, nos meios de comunicação, a Isabel que está aqui, que é estudiosa do assunto, vocês vão ver que cada vez aumenta o número de denúncia. Por quê? Porque existe uma lei que considera crime inafiançável e não prescreve todo crime de racismo. Calculem se não tivesse. Vou te dar outro exemplo. Política de cota é um debate que eu participo há muito tempo. Por que antes da política de cota só tinha 10% de negros e negras nas universidades? E com a política de cota na universidade pública está praticamente taco a taco. Então, as leis vêm para proteger a parte mais fraca. Eu não sou advogado, mas permita que eu diga isso. O espírito de nós, legisladores, vem para proteger a parte mais fraca. Embora alguns aqui, respeitosamente, tenham uma posição, inclusive no plenário, e pelas palmas eu vejo o plenário dividido. Só um minuto, companheiro, eu estou com a palavra, ainda estou presidindo. O dia que não for mais presidente, quem presidir aqui usa como bem entender. Agora, querer dizer para mim que a violência é da mulher contra o homem, não o homem contra a mulher, eu acho que é um equívoco. Eu fico com esse termo para não quero ser desrespeitoso com ninguém, e não serei no longo desse debate. Vou passar a palavra agora, nesse momento, a uma mulher, como havia combinado. Carolina Siebra, advogada, tem tempo também de 10 minutos. Bom dia, me ouvem bem? Perfeito. Obrigada. Cumprimentando o senhor, o senador Paulo Paim, já agradecendo a oportunidade por estar nessa comissão, discutindo um tema tão caro para a sociedade. Na oportunidade, eu cumprimento também o meu conterrâneo, o senador Eduardo Girão, no qual cumprimento os demais senadores, a senadora Leila Barros, que está aqui presente online. Cumprimento também a doutora Mabel Portela, que senadora Leila Barros, que vai usar a palavra também, viu? Isso. A doutora Mabel Portela, outra cearense que nos orgulha, e em seu nome eu cumprimento os demais colegas operadores do direito que estão presentes nessa comissão hoje. A Lei Maria da Penha, ou melhor, a Lei de Proteção às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, é necessária sim para a sociedade, mas como bem disse a doutora Regina, precisamos aperfeiçoar esta lei de forma que ela não seja utilizada como um instrumento de vingança ou qualquer outro tipo de fim. Isso porque temos, infelizmente, muitas mulheres vítimas de violência. E isso não resta a menor dúvida, como o senador Paulo bem trouxe, em 2023 tivemos um aumento relevante do feminicídio. Porém, o que há hoje é uma deturpação do uso da lei, o que faz com que esta seja descredibilizada. Infelizmente, hoje no Brasil, muitas mulheres se utilizam dessa lei tão necessária para fins escusos. Já tive casos, enquanto advogada, de homens pedirem o divórcio e, para dificultar esse processo de divórcio, as esposas entraram com um pedido de medida protetiva para justificar o processo de divisão de bens, muitas vezes tirando o homem do lar. Na maioria das vezes, essas mulheres que entram com pedidos de medida protetiva para dificultar ali a situação do divórcio, elas dificultam também a presença dos pais, dos genitores, como a gente chama e chamava antigamente no direito, do genitor varão, na convivência ali com o filho. E quem fica prejudicado nessa situação termina sendo a prole. Termina sendo aquela criança, como bem disse a doutora Regina. Se formos levar em consideração prejuízos que os homens, que injustamente são acusados, e que na maioria das vezes o prejuízo é de cunho emocional, não só para eles, mas também para suas crianças, na maioria das vezes os homens acusados de falsas acusações não procuram a justiça
para que aquela acusada, né, aquela pessoa que fez a falsa acusação, seja acusada de uma denunciação caluniosa. Talvez seja por isso que também a gente não tenha dados efetivos da questão da denunciação caluniosa no âmbito da Lei Maria da Penha. Enquanto o sistema de justiça está ocupado com falsas denúncias, como essas que eu relatei, que são denúncias que eu vivenciei enquanto advogada, a justiça, o sistema de justiça se ocupa em proteger mulheres que não necessariamente precisam de proteção. Enquanto isso, mulheres perdem a vida porque elas precisavam efetivamente de proteção. Essa questão da falsa denúncia é um ponto-chave que precisamos aprimorar por conta que essas outras mulheres que de fato precisam de proteção estão sendo desprotegidas. Se o sistema de justiça ele não se aperfeiçoa, quem perde é toda a sociedade. As medidas protetivas elas são determinadas sem a ampla defesa e o contraditório. Na maioria das vezes, o juiz recebe aquela denúncia, não averigua se é verdade, dado o volume de casos que temos, e como meio de preservar a vida da mulher, ele vai lá e defere uma medida protetiva. E muitas das vezes essas medidas protetivas não são realmente necessárias e não são realmente verídicas. O homem não tem nem o direito de se defender ali. Alguns casos que já peguei, por exemplo, o homem estava em um bar ou em um restaurante, a mulher chegou posteriormente e ela acusou ele de estar seguindo. E o homem não teve o direito de apresentar as suas provas de que aquilo não era verdade e está sofrendo uma coação, né, uma medida protetiva, inclusive perdeu o emprego por conta disso, da medida protetiva que ele responde, por uma falsa denúncia, o que causa um prejuízo muito grande. Nesse sistema, onde que não se ouve o homem ao determinar uma medida protetiva, o que acontece? Essa medida protetiva se prolonga. Porém, tínhamos um tempo em que a medida protetiva deveria ser reanalisada. O STJ recentemente decidiu que essa medida protetiva ela deve vigorar pelo tempo que se entenda que a pessoa ali está sofrendo uma coação, sem que o juiz, ao longo do tempo, reveja essa medida protetiva. O que é muito grave, senador Paulo Paim, sabe por quê? Porque a gente está falando de uma justiça em que não são todos os que têm acesso. Quando a gente fala em vulnerabilidade, a gente fala daquele cidadão também, lá do sertão do Ceará, que ele não tem acesso a um advogado, que ele vai ter que procurar a Defensoria Pública. E a Defensoria Pública, como tem muita demanda e tem pouco efetivo, também vai demorar um tempo para que ele tenha o seu direito ali assistido e que ele possa voltar a conviver. Então, essa decisão do STJ, que determina que vai ser ad eterno a medida protetiva, também é prejudicial para os mais vulneráveis. E quando eu falo os mais vulneráveis, eu digo vulneráveis socialmente, não vulnerável em condição de gênero. Que a gente sabe que hoje temos muitas pessoas que são vulneráveis socialmente e esse acesso à justiça não é um acesso amplo e restrito e tão fácil quando a gente traz uma pessoa do interior para essa busca da justiça, né? Na maioria das vezes, a Defensoria Pública atende ali numa cidade maior e ele tem que se deslocar para essa cidade maior. Eu já vi casos de eu estar em um centro onde coloca tornozeleira eletrônica e eu vi um senhor, às lágrimas, chorando porque estava colocando uma tornozeleira eletrônica por uma falsa acusação de Lei Maria da Penha, da sua filha, da sua esposa e da sua enteada. Então, assim, a gente precisa aparar porque então há várias camadas de arestas que devem ser aparadas para a melhor proteção das mulheres, e não só para elas, mas também para os filhos destas, né? E para as pessoas que vivem em situação de maior vulnerabilidade. Outro ponto de relevância que tem que ser observado é a efetiva proteção dessas mulheres. Porque, mesmo com as medidas protetivas, essas medidas protetivas que não se ouve os homens, mulheres continuam sendo mortas. Então a gente consegue enxergar que há uma falha no sistema de proteção às mulheres. Né? Porque já que mesmo com as medidas protetivas elas são mortas, não está sendo tão efetivo essa medida protetiva.
Então, há essa falha no proteger também. Temos que observar, por exemplo, nesse ano temos 2 casos de conhecimento público que são de 2 policiais de delegacias de proteção à mulher ou de proteção à criança, que elas foram mortas. Uma no Distrito Federal, que, salvo engano, era uma escrivã, uma inspetora, que foi morta pelo seu companheiro, mesmo trabalhando dentro de uma delegacia de proteção, e um de uma delegada também, que era uma delegada de proteção à mulher. O que traz para a gente a realidade, que é bastante alarmante, que a condição de violência contra a mulher, ela não é só a condição de mulheres que vivem em vulnerabilidade social. Muitas das vezes, essas mulheres que não têm essa condição de vulnerabilidade social, são mulheres que têm até mais conhecimento, elas se inibem de abrir uma medida protetiva por vergonha. Por vergonha de ser uma delegada que está sofrendo um tipo de violência doméstica. Então, qual é a efetividade da Lei Maria da Penha para proteger também as mulheres que estão em uma condição melhor, mas que se sentem envergonhadas de buscar a justiça? Ao passo que existem mulheres que não sofrem essa violência e não têm vergonha nenhuma de buscar uma proteção como essa dos 56 casos. Então, acho que a gente precisa, efetivamente, também de pôr em prática a nossa Constituição. A ampla defesa, o contraditório, para que as injustiças sejam dirimidas. Quando a gente fala em lei de proteção às mulheres, estamos falando em justiça. Estamos falando na justiça no seu mais amplo papel. Como bem o senador Paulo Paim falou, cuidar dos vulneráveis. Sim, existe uma máxima no direito que você tem que tratar os iguais como iguais e os desiguais como os desiguais na medida da sua desigualdade. E isso é um fato, mas a gente não pode esquecer que estamos em um país onde as pessoas usurpam dessas leis para benefício próprio. É isso, muito obrigada pela oportunidade. Muito bem, doutora Carolina Seabra, que terminou de forma espetacular. E fica aqui meus cumprimentos. Eu acho até que merecia uma salva de palmas a exposição dela, que é a que eu faço. Porque o que ela está dizendo, pessoal? As mulheres vulneráveis são covardemente assassinadas. Eu estou traduzindo. E ela disse, inclusive, uma delegada que anda armada e uma policial que anda armada também foi assassinada pelo seu parceiro. Por isso que esse é o debate que eu gostaria muito de ouvir. E não um homem chegar aqui e se dar por vítima. Pelo amor de Deus. Esse é o debate legítimo. Qual é o objetivo da Lei Maria da Penha? É a proteção da parte mais vulnerável, a parte mais fraca. E ela, na sua exposição, chega a dizer que mesmo uma mulher armada acaba sendo assassinada pelo seu companheiro. Vocês vejam a gravidade dos fatos que essa reunião de hoje está tratando. Para mim, eu estou cada vez mais convencido, viu? Eu não tenho dúvida nenhuma que se alguém está em situação de alto risco, nesse caso, são as mulheres. E por isso que existe a palavra feminicídio. Eu estou cada vez mais convencido. Saio daqui, na minha avaliação, fortalecendo ainda mais esse debate. Não quer dizer que a Lei Maria da Penha não pode ser aperfeiçoada. Toda lei tem que ser aperfeiçoada, toda. Eu fui constituinte. E mesmo a Constituição, se eu pudesse, eu ia aperfeiçoar em alguns artigos. Esse é o debate que estamos fazendo aqui e assim haveremos de avançar. Chamo agora, para encerrando essa mesa, a presidente da Associação de Direito de Família e de Sucessões do Estado do Ceará, doutora Mabel Portela. Obrigada, presidente. Queria saudar todos os presentes na pessoa de Vossa Excelência, senador Paulo Paim, e na pessoa do senador Eduardo Girão, que, com muita sensibilidade, formulou o requerimento para uma discussão tão ampla e, infelizmente, colega Otacílio, tão pouco frequente. Né? Uma matéria importantíssima, uma pauta importantíssima e pouquissimamente discutida. Então, muito louvável, e já agradecemos a iniciativa do senador Eduardo Girão e o aceite de Vossa Excelência.
somos advogadas familiaristas há exatamente 24 anos e 10 meses. Atuamos com exclusividade, senador presidente, na advocacia familiarista de direito de família. Eu e a minha sócia Ana Magalhães, que é aqui presente, se encontra. E temos o seguinte pensamento: defendemos pessoas. Está muito na moda, senador, do ponto de vista agora empreendedor de carreiras de advogado, no âmbito do direito de família, termos colegas que são advogados, só advogam para homens, ou outros colegas que só advogam para mulheres. Eu acho isso perigosíssimo. Nós temos que defender quem precisa do nosso trabalho, quem precisa ser defendido e que, de alguma forma, está numa situação de injustiça. Então, nós, no nosso escritório, temos inúmeras clientes mulheres vítimas de violência doméstica e temos inúmeros clientes homens vítimas de falsas denúncias. Então, se a violência doméstica é fato, é real, é repugnante e é terrível, isso é fato, né? Os dados do próprio Data Senado, senador Paim, fala que 71% das vítimas da violência doméstica têm entre 18 e 44 anos e que 30% das mulheres alegam já ter sofrido algum tipo de violência doméstica. É grave, é gravíssimo. Aumento do feminicídio, 1.467 vítimas, aumento de quase 1% no ano de 2023. É fato, é. No Ceará, são dados do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que no ano de 2023 foram 24.130 vítimas de violência doméstica no Estado do Ceará. Então, é fato, é fato. Agora, eu tenho diversos clientes homens vítimas de falsa denúncia. Eu sou mãe de menina e sou mãe de menino. Eu tenho uma filha de 20 anos e tenho um menino de 17 e um pequenininho de 8. O mesmo medo que eu tenho da minha filha ser vítima de violência doméstica, eu tenho do meu filho ser vítima de uma falsa denúncia. É o mesmo medo. Se duvidar, doutor Otacílio, o do meu filho ser vítima de falsa denúncia, o medo é maior. É maior. Por quê? Porque, quer queira, quer não, a lei existe para proteger aqueles que são vulneráveis, fato, mas um homem vítima de falsa denúncia se encontra numa posição talvez mais vulnerável do que a mulher. Porque não tem quem fale por ele e qualquer pauta nesse sentido é mal vista já de cara. Já de cara. Então, muito difícil, eu digo para os meus clientes, eu digo, olha, nós vamos lutar por você, mas, por favor, tenha consciência de que a gente vai largar numa corrida de Fórmula 1 que você bateu no sábado e no domingo você sai lá no último. Vai ter que ter força, vai ter que ter disposição e coragem para ir tentar provando a sua inocência. É uma competição, é uma maratona muito, muito difícil de chegar, mas se chega. E é para isso que nós estamos aqui discutindo, porque ninguém merece ser vítima de injustiça, nem mulheres e nem homens. Eu estava conversando com uma colega de faculdade que é juíza da violência doméstica no Ceará, e ela fala assim, mas Mabel, você tem que ver que, primeiro, sabemos que não existem números, nem dados, nem estatísticas para as falsas denúncias, o que também é lamentável, dificulta o trabalho e a análise. E ela diz, olha, na minha cabeça, digamos que de 100 requerimentos de medida protetiva que eu recebo aqui, 95 são reais, 5 não são. Eu digo, é verdade, é gravíssimo 95, mas e esses 5 que estão sendo falsamente acusados? Presidente, deixa eu fazer um comentário, porque eu estou me sentindo que nesse direito, viu? Como é meu último vez de presidir. Só tem todo o direito do mundo. Eu achei interessante o dado que a senhora coloca. 95% são reais. E como eu digo que toda lei não é perfeita, sim, e os dados que a senhora traz, que são dados que não deixam nenhuma dúvida nesse plenário, né? E 5%, eles também têm que ser olhados. Claro que tem eu diria, quando houver uma pessoa injustiçada no mundo, o nosso dever é buscar a justiça para ela. Agora, o que eu fico um pouco chateado é quando inverte os fatores, não como a senhora está fazendo muito bem, com muita competência, querendo demonstrar que 95% são homens e 5% são as mulheres que são injustiçadas. Não é verdade, desculpe, mas meu ponto de vista, a senhora está dando dados que eu concordo. Olha, se 95% dos agredidos são as mulheres, bom, que tenha 5%, 3%, 2%, 1%, eu não vou contestar esses números, não. Eu quero fortalecer a sua análise.
que é uma análise realista e na linha que nós iniciamos. Precisa rever todas as leis, até a Constituição, que eu fui constituinte, viu? Eu fui constituinte de 1988, só tem 2 senadores, eu e o Renan Calheiros. Agora, querer discutir, aprimorar uma lei, não há problema nenhum. Até a lei do salário mínimo, que eu não quero que mexa, eles querem mexer. Vai em frente. Obrigada, presidente. Mas o objetivo da nossa presença aqui é justamente esse. É melhorar. É melhorar. E tentar diminuir essa situação da injustiça da falsa denúncia. Porque a denunciação caluniosa, ela traz prejuízos absurdos, doutora Rafaela. Acaba com a vida do homem. Acaba. Ele é duvidado da sua integridade dentro do seio da sua própria família. A mãe, a irmã, olha assim, tem certeza, você não fez mesmo? Conta aqui pra gente. É verdade, você não fez? Então, a dúvida começa a pairar. Os colegas de trabalho, imagine, senador, os colegas de trabalho olhando uma pecha de um agressor de mulheres é muito grave. É muito grave. Gravíssimo, gravíssimo. É gravíssimo, né? Demissões. Então vão pagar todos os direitos. Demissão sem justa causa daquele colega que está sendo acusado ali de violência doméstica. Acaba com a vida da pessoa. Nem relacionamentos futuros a pessoa vai ter. Porque eu não permitiria que uma filha minha vai arriscar namorar com uma pessoa que foi acusada de violência doméstica. Não tem porquê. É melhor procurar outro que não paire nada sobre isso na reputação dela, né? Então, a denunciação caluniosa, como é que a gente pode melhorar? Existe até um projeto de lei em trâmite na Câmara, é o 6198/23, que pretende aumentar a pena para a denunciação caluniosa no meio da violência doméstica, né? Então, as consequências de uma falsa denúncia, você tem prejuízo à reputação e integridade do acusado, o impacto psicológico e emocional, que a doutora Neiliane depois vai falar sobre isso, também devastador, do mesmo jeito que tem na mulher, que é vítima de violência doméstica, né? O homem que é falsamente acusado também tem consequências psicológicas. Custos financeiros, porque do nada ele vai precisar custear uma banca de advogados. E tem de ser uma banca boa e especializada, porque senão dificulta. O desperdício de recursos do sistema de justiça, nós que precisamos cada vez mais de um aparato para proteger a mulher, esse aparato está sendo usado ali para investigar uma falsa denúncia. E o principal, ao meu ver, Alexandre, que é a descrença nas verdadeiras vítimas. Porque do mesmo jeito que você pergunta para um homem acusado, senador Girão, de falsa denúncia, será que você não fez mesmo? Será que... Me conta, a gente vai estar do teu lado, mas me conta, você não fez mesmo? Dessa mesma forma, a gente escuta hoje, graças às falsas denúncias, as mulheres também sendo duvidadas da veracidade. Onde se pergunta, minha cara, ele fez isso mesmo? Você não está inventando porque vai trazer repercussões, vai te ajudar lá no processo de família, de partilha de bens, de guarda, de convivência, de alimentos? Você tem certeza ele fez isso mesmo? Então, nós já vemos um descrédito na palavra da real vítima das mulheres. Então, importância de se catalogar números de falsas denúncias, senador Girão, isso é importante. Sentenças absolutórias, não as sentenças que são arquivadas por falta de prova, por falta de testemunha, sentenças absolutórias, é muito importante que se comece esses dados, né? A gente vê nos números que nós temos dados contra a violência dos indígenas, crianças, negros, dos LGBTQI, APN+, das pessoas portadoras de deficiência, mas não há dados sobre as falsas denúncias de violência doméstica. Então, a Lei Maria da Penha tem ainda muito a se trabalhar e... 14 segundos. E o nosso clamor é que a gente consiga aumentar cada vez mais esse debate e trazer que a injustiça deve ser procurada, presidente, ser extirpada em qualquer gênero. Então, olha, meus cumprimentos à doutora Mabel Portela, que foi tranquila, um equilíbrio muito bom, muito bom. Olha, na minha família eu tenho 3 advogados.
E tem um que é médico e os filhos são psicólogos. E eu converso com eles sobre esse tema, o seu equilíbrio, que me lembrou uma fala que eu tive um deles. Que um dia teve um deles que foi procurado numa situação em que a denúncia da mulher era tão grave, aí ele disse: o que você faria se fosse você? Tem a denúncia? Tem. Qual é a posição do juiz até o momento que já deram uma sentença, embora pode apelar, aquela coisa toda. E tem uma criança pequena, fico do lado da mulher, porque a denúncia que ela está fazendo, a violência do próprio filho e dela, do filho não tinha, aí não é fato real, mas a violência que ela estava sofrendo, e o cidadão teve que sair da casa. E hoje está fora da casa. Apelou para tudo e está fora. Não volta tão cedo, né? E não volta tão cedo. E por mim não volta, porque eu fui atrás do caso para olhar. E por mim não volta mesmo. E fica a criança e a casa à disposição da mulher. Eu tenho uma tendência, pelo meu instinto de sobrevivência e de vida, que eu venho também de famílias muito pobres, né? Na dúvida, promísero. Na dúvida, promísero. Eu não tenho nenhuma dúvida, e não sou advogado, viu? Na dúvida, promísero serei sempre. E falo isso com a alma e o coração muito tranquilo e a minha consciência. Na dúvida, promísero. Essa mesa, eu acho que não vai precisar mudar, não, viu? Não vai precisar mudar. Nós temos somente 2. Eu pergunto se os 2 podem fazer daí para manter essa mesa. Pode ser? Então, nós vamos manter a mesa e vamos passar de imediato agora para Neiliane Onofre. Obrigado pela gentileza, para não ganhar tempo de falar daí, doutora Neiliane Onofre. Doutora Neiliane Onofre, psicóloga, logoterapeuta, especialista em família e casais. Seu tempo de 10 minutos. Muito obrigada pelo convite. Quero agradecer, né, ao senador pela sua excelência, um debate muito importante. E ao senador Eduardo Girão, da minha terra, né, sou lá de Fortaleza, e venho aqui representar a importância da gente caminhar lado a lado, a psicologia, o direito e as leis. Acredito que durante muito tempo foram vistos as violências físicas, não é? Ali o hematoma, as dores, e quando começaram a perceber que a violência psicológica também é algo até que muitas vezes precede ao boletim de ocorrência pela violência física. E isso faz com que uma lei, né, que foi sancionada em 2021, que a violência psicológica ela também é vista como algo relevante e que precisa ser tratado. Então, eu acho esse tema de suma importância, estar discutindo essa lei, porque eu acho e acredito, né, desde o meu mestrado em psicologia, que eu estudo sobre o homem. E desde lá eu vejo a dificuldade de dados sobre as políticas públicas, sobre o homem, sobre a desigualdade de gênero. Realmente, quando você fala que existe maior salários para a mulher, eu acredito que todas essas pautas ainda devem estar na plenária desse país, para que a gente possa não ter lados. Não existe um lado mais... Assim, é claro que a mulher tem um lado mais fraco. Todas as estatísticas a gente estudou durante o final de semana, eu, Mabel, olhando, discutindo, a gente viu todos esses dados juntos. E essas denúncias falsas, elas precisam também ser investigadas. Mas é fato que a vulnerabilidade é mais para a mulher, ela vem para proteger. E dentro da minha prática clínica de 30 anos, cuidando de famílias, eu quero dizer que eu vejo, muitas vezes, esse lado da fragilidade da mulher, mas também queria que a gente olhasse não só para o homem, mas para a família. E a minha defesa maior ainda é pela vítima secundária, que são as crianças que estão dentro desse lar, que muitas vezes estão passando por dificuldades, que chegam com alterações de autoestima, com transtornos como TDAH, como traumas, e que elas precisam ser protegidas. Então, o nosso objetivo aqui
é tentar melhorar, sim, essa lei, porque eu acho que a justiça vem para dar justiça para todos, mas nós precisamos trabalhar com essa importância, porque toda injustiça, ela causa um trauma, não é? Seja um TEPT, que é o que a gente chama transtorno de estresse pós-traumático, onde essa mulher está vivenciando conflitos constantes, e tudo isso leva ao dano físico, psicológico e ao controle e ao medo excessivo. Ali ela estimula, né, a amígdala, que é um localzinho lá no cérebro que ela fica em alerta, fica com medo, fica com processos psicológicos que geram ansiedade, depressão, vários transtornos psiquiátricos e muitas vezes aumento de álcool, droga e outras substâncias, como também o medo. E às vezes ela passa por gravidez indesejada. Existe um estudo da Organização Mundial de Saúde, desde 2013, que fala dessas repercussões do TEPT na violência doméstica familiar. E isso impacta não só no âmbito social, mas também as próprias estruturas do cérebro, ao impacto do TEPT dentro do ambiente familiar. Mas também teve um estudo que foi publicado agora pela Harvard, a Organização Mundial de Saúde e outras universidades, que caracterizou vários tipos de traumas, como guerra, violência doméstica, parceiro íntimo que fica em constante assédio com essa mulher, acidentes, e dentre eles também falou sobre o sistema de injustiça, que quando alguém passa por um sistema de injustiça, por uma acusação, ele tem uma lesão moral, e essa lesão moral, ela também atinge ao homem, gerando vergonha e culpa, ou a mulher, não importa o gênero, somos humanos e todos nós que estamos ou com trauma ou com lesão moral, vamos ter danos a nível cerebrais e a repercussão na saúde física, psicológica, social. É importante, sim, manejar de forma clínica tanto a saúde do homem como a da mulher. Só que nós temos muito mais políticas de promoção da saúde da mulher, é fato, e poucos ainda no homem. E a minha sugestão e a minha contribuição aqui, que eu queria era que não só a gente focasse em saber quem tem razão, mas melhorasse o ambiente familiar. Precisamos estar junto com a defensoria, não é? Eu acho que a gente deveria estar prevenindo muito mais, ter leis que obriguem as escolas, seja no âmbito público ou privado, que trate a igualdade de gênero, que desmistifique essas relações tóxicas, que promovam a saúde da criança, do adolescente, que façam valer o ECA e todos os institutos, todas as leis que já são instituídas nesse país, porque nós precisamos tratar o TEPT. Porque qual o problema do TEPT e das lesões? É porque o ciclo abusivo ele é reproduzido. Uma pessoa que não foi tratada, ele tende a reproduzir isso no âmbito familiar. É o que eu vejo todo dia no meu consultório. Pessoas que vêm de famílias disfuncionais acabam reproduzindo aquilo que eles vivenciaram. E nós precisamos ir além, prevenir, pensar em ampliar os equipamentos públicos, caminhar direito, psicologia. Na minha vontade humana, eu já trabalhei, sou professora universitária de pós-graduação e eu trabalhei dentro da saúde pública de Fortaleza e não tinha psicóloga dentro das redes municipais e tantas pessoas doloridas ali. Era um âmbito da faculdade que a gente estava indo de forma pontual. Então, o ideal era que a gente pudesse, não é, trabalhar dentro da base, porque o trauma precoce, ele deve ser evitado, porque quanto mais cedo as pessoas são colocadas a conflitos familiares. Existe um estudo que se chama Estudo WAISE, que fala dos principais traumas que ocorrem na primeira infância, que são negligências, maltratos, uso de álcool e drogas dos pais, problemas psicológicos, dentre outros, e eles causam desregulação no ser humano. E essa desregulação aumenta a violência, a criminalidade, a tendência de álcool e outras coisas. Então, a minha contribuição precisamos dar mais suporte, precisamos trabalhar
com as comunidades e precisamos envolver todos os setores e todas as esferas da nossa sociedade, porque isso é uma questão de saúde pública e todos nós, cidadãos, não devemos ter lado e sim nos unirmos para um propósito só, diminuir a violência. E o meu sonho é que pessoas possam crescer de formas mais saudáveis. Eu tenho projetos sociais gratuitos, onde todos os meses eu vou para a comunidade, eu uso meu consultório particular para promover educação e saúde, porque muitas vezes a gente acha que é só no setor público que precisa, mas são em todas as esferas. Essa é a realidade do meu consultório, que eu vejo a necessidade de estarmos... Porque eu vejo que não é só quem não tem conhecimento, tem gente que tem conhecimento. Eu tenho pacientes que muitas vezes são da lei, mas vivenciam esse processo de violência doméstica dentro das suas casas. Eu já tive pessoas que sabem da lei. Teve uma paciente que ela tem um cargo público na lei, eu disse, minha filha, você dá palestra sobre isso, mas o que você está vivenciando e aonde é que você não está conseguindo tirar esse gatilho e quebrar e romper tudo isso? Quando você vai olhar, ela vem de famílias disfuncionais. Então, nós precisamos, sim, ter o nosso compromisso social para o nosso país ser um país mais saudável. E, para isso, a gente precisa proteger as famílias e, principalmente, a infância. Muito obrigada. Muito bem, muito bem. Fica aqui meus aplausos. Doutora Neiliane Onofre, psicóloga, logoterapeuta, especialista em família. E Vossa Excelência que foi fiel ao que foi aqui colocado. Vossa Excelência defendeu a discussão da família, falou de gênero, falou de mulher, falou de homem. Vossa Excelência quer que haja um grande entendimento e se a lei for aperfeiçoada nesse sentido, me permita que eu digo, é isso que a senhora quer. É a prevenção, inclusive, que começa lá na sala de aula, né? Eu vim dessa área, eu fui técnico em segurança no trabalho e a palavra de ordem lá era prevenção. Por isso que eu digo, todo mundo sabe a minha luta aqui em relação à política de cotas. Ou você reeduca lá no jardim da infância, senão depois uma dificuldade enorme para a pessoa perder aquela chaga do preconceito e do racismo. Então, fica aqui meus cumprimentos, a sua bela exposição, que nós estamos sendo assistidos aqui por todo o Brasil, viu? E o Brasil, na verdade, gosta de ver isso. Se cada um contar o seu caso pessoal, eu vou ter que pegar 500 pessoas para contar o seu caso pessoal. Não é o motivo dessa reunião. Essa reunião não vim aqui para discutir o caso pessoal, com todo respeito, né, Alexandre? Ou do Alexandre, ou do Ciclano, Beltrano. Essa é uma audiência pública para discutir o que podemos aprimorar a Lei Maria da Penha. E, para a felicidade minha, está indo bem a audiência. Vocês não sabem os críticos por ter dado esse espaço nesse momento para discutir. Com todo respeito a todos que pensam diferente, eu digo, nem se o Papa me ligar, eu vou transferir essa reunião para outro dia. Pode ligar o Papa, pode ligar o Bispo, pode ligar o presidente do planeta, eu vou manter, porque eu acredito nas pessoas. Eu sou um homem de boa fé, e vou ser sempre de boa fé. Qualquer tema em debate, em discussão, eu sento, presido e quero que flua, como eu torço na linha que a senhora colocou, o bem das famílias. Se um filho meu cometesse algo, como aqui foi dito, e as denúncias que me chegam, eu seria o primeiro a dizer. Tu vai ser punido e acabou, meu. Não vem pedir auxílio para mim porque eu sou senador. E quem me conhece sabe que eu faço isso. Eu tenho 5 filhos. E eles sabem que eu faço isso e sempre alertei eles. E estou falando aqui de coração, viu? Podem crer. E quem me conhece sabe que eu ajo assim. Eles são todos casados. Mas eu ajo assim e vou agir a minha vida toda dessa forma, na minha vida, enfim, mesmo fora ou dentro daqui. Então, meus cumprimentos, doutora, pela sua fala. Eu passo a palavra agora para a doutora Bárbara Mello, advogada, representando Isabela Oliveira, familiar de vítima de falsa denúncia, a qual aqui vai analisar a situação no seu todo, e não no caso específico. Dele... Fala o que eu achar. Perfeito, isso mesmo. Aqui. Eu estou online. Muito estou bem. Prazer receber a doutora. Também. É 10 minutos, viu, doutora? Muito bom dia.
Muito bom dia a todos, uma excelente semana. Não consegui estar aí presencialmente nessa última semana pré-recesso do Judiciário, mas ouvi todas as valorosas falas, né? Atuo com a Lei Maria da Penha há 20 anos, né? Desde que a lei entrou em vigor, e nós vimos aí sérios avanços, grandes conquistas, né, na proteção da mulher. Porém, infelizmente, nós estamos tendo muitos problemas com o hábito, até por estratégia de alguns advogados, senador, que usam a Lei Maria da Penha para obter vantagens nos demais processos da seara de família. Nós sempre temos, é muito difícil um processo apenas da Lei Maria da Penha isolado. Acompanhado deste processo, nós temos uma partilha de bens, né? Um divórcio, uma ação de alimentos, ação de guarda e regulamentação dessa guarda. Infelizmente, o que nós temos visto por estratégia processual, alguns advogados usam a estratégia da Lei Maria da Penha para ter a guarda unilateral dos filhos, fazer algum tipo de barganha com relação aos alimentos e, pelos próprios benefícios da lei, né, a obter vantagem patrimonial na partilha dos bens constituídos aí durante a relação. Né? Começa logo com o afastamento do lar do suposto agressor. Então, ele perde ali o seu direito de estar na sua casa e com os seus pertences, com tudo, às vezes, que construiu, né, na vida. E depois, os juízes têm obedecido a algumas considerações de dar a guarda unilateral dos filhos, né, quando da existência de medida protetiva para a genitora. Isso acaba afastando, como ele já não tem o contato, o pai dos filhos. Então, o efeito é um efeito devastador em cascata em família. E como eu atuo também no interesse dos menores envolvidos, nós temos visto aí reflexos, como bem falou a psicóloga, reflexos devastadores. Né? Não vou falar de casos concretos, como já falamos aí, mas o que eu tenho visto nessa seara psicológica são clientes que fazem acompanhamento e têm chegado com um estresse que ele é extremo, contínuo e duradouro. Né? Ele é extremo porque ele envolve a sua seara familiar, tudo que é de mais importante na sua vida, sua família. Contínuo porque não para, e aquilo é diuturno, ele tenta aquele contato com os filhos, mas ele não consegue ter esse sucesso por força da Lei Maria da Penha e das falsas ameaças e das falsas acusações. E duradouro porque nós sabemos como, infelizmente, a nossa justiça, ela se alastra. Às vezes, nós conseguimos aqui no primeiro grau modificar, né? Provar que não teve materialidade, provar que nem sequer, a pessoa nem sequer estava no mesmo estado da federação no ato da suposta agressão. E aí os juízes, as juízas daqui, elas têm alterado, né, e revogado. Porém, quando chega no segundo grau, aí a suposta vítima apela. E quando chega no segundo grau, o Tribunal de Justiça concede novamente, porque basta a palavra da vítima. Né? Então, acho que encontrarmos aí uma estratégia de atuação, nós sabemos que as violências, elas acontecem entre quatro paredes, acontecem nas casas de família, né? Que nós não temos essas testemunhas, mas encontrar estratégias de proteger aquele que de fato não é o agressor e proteger a relação desse genitor com os seus filhos e também proteger, de alguma forma, o patrimônio. Porque uma coisa é a Lei Maria da Penha, a cautelar e a ação envolvendo o homem e a mulher, a suposta vítima e o suposto agressor. E outra coisa são os direitos de guarda, os direitos da regulamentação dessa guarda de convivência do pai com os filhos e proteção a todo
os bens amealhados durante o matrimônio. Seria isso. Não usou todo o tempo, deu um exemplo, mas falou de forma abrangente. Doutora Bárbara Mello, advogada, representando Isabel Oliveira, familiar de vítima de falsa denúncia, a qual foi submetida a uma cirurgia, inclusive. Fica aqui meus cumprimentos, e apontou caminhos em defesa da família. E eu até falava com a doutora Mabel Portela, ela foi muito feliz. E aí esse argumento seu é um argumento forte. Ela disse, 95% são mulheres mesmo. Mas daí, 5%? Aí ela pegou um argumento que eu próprio sei, se tiver um injustiçado, eu tenho que analisar o caso com o maior carinho e o maior respeito. E eu sei que há injustiçado, mas uma audiência desse porte não vai poder julgar um caso, seja homem ou seja mulher. E aí ficamos com as estatísticas, né? Eu, até o momento, digo a todos que a audiência, para mim, está indo muito bem. E vou, inclusive, passar a palavra para os dois que, embora não estavam aqui comigo, chegou aqui para mim agora, o doutor Radi Prevzik, me permita, se a pronúncia é essa, fica sendo, momentaneamente, só pode ajustar na sua fala, ele foi vítima também de falsa denúncia. E está aqui para dar um depoimento que eu espero que seja, até pelo seu título de doutor, que não seja em causa própria, mas sim em nome de uma causa. Eu sei que o senhor agirá nesse sentido, pela grandeza que eu sei de todos aqueles que se prepararam para estar no lugar que estão hoje. 10 minutos, doutor. Senador Paulo Paim, para esse convite. Obrigado pela confiança, senador Eduardo Girão. Quero abrir com uma profunda gratidão para a oportunidade de participar nesse trabalho muito importante. Meu nome é Rade Plavšić. Pelo menos o rádio eu acertei. Foi muito perto, muito bom. Sou sérvio. Me graduei numa das melhores escolas na Sérvia. E fique aqui a nossa solidariedade para que haja paz nessa luta permanente que nós travamos no mundo todo, porque política de direitos humanos é uma política humanitária. Totalmente. Depois, vivei a grande parte da minha vida, inclusive de fazer meu doutorado em Londres, Inglaterra, e depois, quando tivemos filho, eu decidi largar tudo, mudar para o Brasil, para fazer o papel que eu amo demais e que é mais importante para mim, ser pai do meu filho. Eu acredito que ser pai para filho e criar conexão entre pai e filho é uma coisa mais importante na vida. Mas estou aqui hoje para falar sobre como eu fui vítima da falsa denúncia. No meu caso, o processo abriu e fechou, passou por 18 meses, mas, contudo, fez um dano grave e eu acho irreparável, irreversível, tanto como para mim quanto para meu filho também. Eu compreendo a importância da Lei da Maria Penha no contexto social brasileiro, no contexto de direito humano e no contexto de liberdade e igualdade global, como você falou. Contudo, eu sempre fui respeitador da lei. Eu acho, um pai exemplar para meu filho. Nunca tinha, nem tem agora, nenhuma razão para fazer uma medida protetiva contra mim, mas, contudo, a medida protetiva foi concedida e ficou em vigor 18 meses. Esses 18 meses tinha um efeito grande e profundo na minha vida e na vida do meu filho. Com a sua permissão, você falou a sessão não é para falar sobre as experiências. Eu queria
contextualizar a minha experiência e deixar para pessoas com mais experiência e mais sabedoria sobre a legislativa para fazer melhorações e mudanças. Enfim, eu ia falar, antes do senhor Alexandre falou, eu ia falar que meu caso provavelmente é extremo e isolado, agora não vou falar isso. Que vou falar, eu tenho toda a certeza absoluta que meu caso não foi a intenção da lei da Maria da Penha, que é uma lei muito importante e muito poderoso, só que no meu caso particularmente não funcionou bem. Então, começou com motivação. Motivação foi não tinha nenhuma base na realidade, nem uma base na lei. A motivação chegou de mãe do meu filho querendo obter uma vantagem no processo de família, divórcio e guarda. Contudo, no momento quando a medida protetiva foi concedida, as advogadas da outra parte usavam incessante, do jeito cruel, por 18 meses, no cada oportunidade, seja petição ou audiência, para me destacar como uma pessoa violenta, bruta, que não é só distorção da verdade, mas também tinha um profundo efeito na minha vida, minha saúde e na bem-estar do meu filho, igualmente, que na época foi com 5 e 6 anos. Então, próximo passo, que eu acho foi também errado, como a medida protetiva foi concedida. Do jeito que a medida protetiva foi concedida, não tinha nenhuma base no fatos ou na lei. A mãe do meu filho falou duas coisas. Primeira coisa, que ela acha meu postagens no Instagram ofensivo. E segunda coisa, que ela se sente vítima da violência emocional. Nenhuma dos dois são nada fora do que um sentimento subjetivo, mas, contudo, a medida protetiva foi concedida e continuou por 18 meses. Terceira é proteção. E proteção, como o senhor Alexandre falou, a medida protetiva, tanto na lei como na medida, oferece e promete a proteção recíproca. A mãe fez 6 desobediências. Depois de terceira, eu fiz 3 boletins, juntei notícia crime e fui para a delegacia da mulher. Essa é a delegacia que deu, carimbou e assinou a medida protetiva, oferecendo e prometendo a proteção para mim. Eu entrei na casa da mulher, a senhora Ana Balcão falou: por que está aqui? Para fazer testemunha? Não, eu quero protocolar notícia. Você, homem, não pode ficar aqui, por favor, saia. Foi assim. Depois eu levei a mesma notícia para a minha delegacia no bairro. No bairro, a delegada falou: olha o seu tamanho, como ela pode ameaçar você? Também não queria. Então, na prática, essa proteção que foi prometida nunca aconteceu para mim. Seguindo, prisão. Quando você tem, como homem, e eu tenho certeza o senhor Alexandre sabe, tem uma medida protetiva em vigor contra você, você é muito mais perto prisão do que liberdade. Só falta uma falsa denunciação para você ficar preso. A mãe do meu filho fez 3 denúncias e 3 petições. Primeira 2 petições falham. Terceira tentou criar um incidente, não falhou criar incidente, mas contudo protocolou um boletim com fatos falsos e protocolou notícia crime de novo pedindo prisão. Para mim, ficar na prisão para uma noite é um dano irreparável. E isso foi uma realidade que eu vivi por 18 meses. E último passo que eu acho foi errado, eu vivi
um horror por 18 meses. Um dano irreparável por 18 meses. Fiquei vítima por 18 meses de uma denúncia sem nenhum fato, nenhum base na lei. E, contudo, agora, não existe nenhuma pena, nenhuma repercussão para a autora dessa denúncia. Vou fechar. Eu entendi o seu ponto de vista, mas me permitam, como presidente dessa sessão, por isso que eu pedi para não entrar tanto no caso individual. Porque uma questão de justiça, o plenário vai entender, são versão de fatos, questão de justiça. Se eu dou o direito a um expor a sua situação, por que eu não dou o mesmo espaço para uma mulher? Por isso que eu pedi. Vamos evitar discutir questões pessoais, porque qualquer um dos senhores que estão aqui dão a sua versão, ou o outro lado também. Então, eu teria que fazer uma outra audiência pública, convidar o outro lado e só eles falarem. Eu acho que não há necessidade, está indo bem a audiência, mas eu quero só que entendam por que eu pedi, para não ficar muito no caso pontual, porque é o direito de defesa das duas partes. Se não uma parte dá a sua versão, e claro que não vai passar com verdade absoluta nunca, mas por isso é importante, se tiver alguns fatos. Eu peço silêncio ao plenário, eu não vou dar a palavra ao plenário, vou dar a palavra para todos os convidados que se inscreveram. Havia 2 que não chegaram e estão aqui. Eu vou passar a palavra agora para o último convidado e em seguida vão falar os senadores. Todos, não importa a posição que tenha, só vão falar os convidados e os senadores e senadoras. Por favor, doutora Ana Magalhães, vice-presidente da Associação do Direito de Família e das Sucessões do Estado do Ceará. Pronto. Bom dia. Bom dia, senador Paulo Paim. Bom dia. Bom dia, senador Eduardo Girão. Obrigada aqui a todos, a essa comissão, pela oportunidade de discutir um tema tão relevante. E muito já foi falado e muito já foi exaurido. E atendendo aqui a orientação do senador, do presidente Paulo Paim, eu vou falar de uma questão bem objetiva e bem legal, que seria o foco aqui, certo? Nós estamos falando de uma lei importantíssima de defesa de mulheres em situação de violência doméstica. Sabemos que é fato e a violência doméstica ela é democrática. Ela está nas classes A, B, C, D, ricos, pobres, intelectuais, humildes em termos de conhecimento. Ela é bem democrática, certo? Ela atinge a todas as mulheres em todas as camadas. É essa a experiência que eu e a Mabel, como advogadas familiaristas, como ela já posicionou, a gente encontra no nosso escritório, certo? Só que a gente está falando de um instituto que vem para defender essas mulheres, só que o que a gente tem visto, senador, é o uso indevido de um instituto, certo? Como um meio de utilização processual. Por quê? Porque hoje você pega a Lei Maria da Penha, que basta a palavra da vítima, ou de uma suposta vítima, e que deve ser porque uma mulher realmente vítima de violência doméstica, muitas vezes não tem testemunha dessa violência, não tem como comprovar essa violência, e ela pode estar correndo risco, inclusive, de vida, dependendo do contexto, né? Então, a lei foi pensada nisso, na dificuldade de se testemunhar uma violência que ocorre no âmbito familiar. Contudo, o que a gente tem? A gente tem essa situação das falsas denúncias de uma maneira muito frequente e preocupante, porque através de uma palavra de uma suposta vítima, a gente consegue, processualmente falando, legalmente falando, afastar de supostos agressores direitos fundamentais, direitos constitucionais, que são garantidos constitucionalmente, que deveriam ser trabalhados dentro de um devido processo legal, que a gente consegue, com o uso da Maria da Penha, afastar de pronto, sem contraditório, sem de legítima defesa. Então, a gente pula o devido processo legal, a gente pula a ampla defesa. Então, nós vemos, eu não estou falando aqui
do homem que realmente é um agressor e um abusador. Estou falando, como o senador falou, como a Mabel falou, daquele homem que não é, do 1%, do 5%, do 10%, independente do percentual que seja. A gente está falando de uma pessoa vítima, homem ou mulheres, tá? Que a Comissão é de Direitos Humanos, né? Temos mulheres em situação de vulnerabilidade, mas e o homem? Ele nunca pode estar numa situação de vulnerabilidade? É possível. Eu sou mãe de homens, eu não tenho filhas, eu só tenho homens. Eu sou mãe de meninos. Então, eu me preocupo muito quando eu vejo história de clientes que dizem: doutor, eu fui deixar meu filho e a mãe do meu filho recebeu, me deu 3 tapas na cara e subiu. O que é que eu faço? Eu tenho que dizer para ele: nada. Vamos fazer um boletim de ocorrência e vamos acompanhar. E na próxima vez que você for entregar seu filho, você vai com uma pessoa, você não vai só. Leve uma pessoa, filme e tal. A gente vê, senador, homens que são afastados das suas empresas por conta da Maria da Penha. Por quê? Porque são sócios das suas esposas. E elas estão num momento de conflito, de casamento, de litígio. É mais fácil vir com o Instituto, com a má orientação também, né, de colegas que não deviam dar esse tipo de orientação, mas entram com a falsa denúncia, saem do apartamento, que muitas vezes é bem privado, que ele já tinha antes do casamento, ficam proibidos de irem na empresa. Por quê? Porque aquela esposa, ela trabalha na empresa. Ou ela também é sócia, ou ela tem uma função naquela empresa. Nós já tivemos empresários que foram afastados da sua empresa, né? Afastados da convivência com seus filhos, e tudo isso através de uma palavra. E que a gente leva anos, como 18 meses, 24 meses, para reverter isso daí. E nesse período, como é que fica a situação? Foi aprovada aqui, ó, a Lei 14.713, do final do ano passado, 2023, ela alterou um artigo do Código Civil, dizendo que, o artigo 1584, parágrafo 2º, ela disse que se houver elementos, indícios, probabilidades ou risco de uma possível violência doméstica nas questões de guarda, a guarda deve ser a unilateral em favor da mãe. Ou seja, processualmente falando, legalmente falando, é muito mais fácil para uma pessoa fazer uma falsa denúncia e obter as questões patrimoniais em relação ao imóvel da família, um afastamento do homem de uma empresa, o afastamento da convivência com os filhos, a guarda unilateral de um filho, do que entrar com um processo na vara de família para se discutir tudo isso, onde o juiz não vai deferir, em outro contexto, não deferiria uma guarda unilateral sem ouvir o genitor, sem uma audiência de conciliação, sem um devido processo legal. O empresário não seria afastado da sua empresa dessa forma, de pronto, impedido de entrar sob pena de prisão. Então, senador, o que a gente está falando aqui é algo muito grave. Por quê? Porque toda essa utilização indevida do Instituto fragiliza o próprio Instituto. Fragiliza o próprio Instituto, né, das mulheres que realmente são vítimas. Porque a gente tem aquela mulher que é vítima, que está numa situação de vulnerabilidade, tem aquela mulher que tem vergonha, como foi dito aqui, né? Uma pessoa que é uma delegada, que é uma advogada, que é uma médica. Nós já atendemos mulheres médicas psiquiatras, casadas com outro psiquiatra e vítima de violência doméstica. Mas nós já atendemos também homem que vítima de violência psicológica em casa, um homem de uma personalidade mais frágil, um homem um pouco mais que convive com uma mulher de uma personalidade mais forte. Isso existe, isso é real, isso não é falado, isso não é bem visto, isso não tem empatia social. As pessoas não estão empáticas ao sofrimento desses pais. Porque o que a gente vê na prática? Uma mudança de perfil. A gente via mulheres, ao longo de 20 anos de advocacia familiarista, mulheres que lutavam para que os pais exercessem sua paternidade, convivessem com seus filhos, pagassem pensão, fossem buscar no dia devido. Agora, o que nós vemos? Ainda
em fase de mudança, mas em uma excelente mudança social de perfil. Homens que querem exercer a paternidade, que não deram certo naquele relacionamento, mas que querem exercer a paternidade, que querem conviver com seus filhos, que estão aptos e dispostos a conviverem com seus filhos sem babá, né? Levando o filho, cuidando, fazendo todas as demandas de higiene. Isso, para a gente, até em nós, mulheres, existe um certo surpresa, né, em ver esse movimento. Mas esse movimento está aí, é uma nova geração, e isso foi muito lutado para que fosse. Então, a gente não pode deixar de apoiar, de olhar para esse homem, quer seja no percentual de 1, 5, 2, 10%, porque esses homens, eles estão vindo no mesmo movimento que nós, mulheres, viemos de conquistar esse espaço. E a gente não pode ignorar isso daí, certo? E a Lei Maria da Penha, infelizmente, tem sido um instrumento utilizado contra esses homens, por menor quantidade que sejam, para alcançar esses objetivos processualmente falando. A gente vê isso, infelizmente. Infelizmente, é isso a questão que... O que acontece aqui? É o mau uso do Instituto, que fragiliza todo o Instituto, que utiliza o sistema de justiça indevidamente, que podia estar dando atenção a mulheres que realmente precisam dessa proteção, certo? E homens que ficam sem ter para quem recorrer, porque eles não têm um instrumento de proteção. O que vai fazer o homem? Chegar na delegacia, dizer que levou 3 tapas da cara de uma mulher? Provavelmente não vai, né? Então, doutora, um minuto. Então, é isso, a questão aqui. É o uso do Instituto que precisa ser preservado, precisa ser regulado, precisa ter... Existe um projeto de lei, como a Mabel até já falou, também de 2023, para criminalizar, né, a questão da falsa denúncia, porque a gente precisa realmente voltar o olhar para isso, né? Obrigada. Muito bem, doutora Ana Magalhães, com muita sabedoria, encerrou dizendo que não é contra a Lei Maria da Penha, pelo contrário, ela diz o seguinte: se houver falsa denúncia, tem que responder pela falsa denúncia. Eu acho que esse é o objetivo e estamos avançando muito bem. Não é pela ordem. Vossa Excelência está por escrito, senador Girão, com a palavra, primeiro a falar em nome do... Não, só para deixar eu concluir. Esse momento, a partir de agora, passam a falar os senadores. O senador Girão foi o proponente dessa audiência pública. Só concluir a minha fala, senador Girão, me permita. Eu, de imediato, passo a palavra a ele, o proponente dessa sessão, para dentro do tempo idêntico aos painelistas, expressar seu ponto de vista. Antes de expressar meu ponto de vista, eu queria fazer um pela ordem. É possível? Dentro do seu tempo é possível, porque nós temos um problema de horário. Meio-dia eu vou encerrar, como havia combinado no início. Então, eu gostaria que Vossa Excelência usasse os 10 minutos e eu seguirei dentro do seu tempo, só pode tudo. Sabe que o senador aqui manda. Temos em seguida mais 3 senadores com a palavra. E faltam 15 para meio-dia. Eu queria cumprimentar todos os palestrantes aqui, que eu acho que entraram para a história hoje. Todos que se dignaram, tiveram a coragem de vir a esse plenário, a essa sessão. Eu tenho várias sessões aprovadas aqui nessa comissão, muitas, inclusive, importantes, que tocam em temas polêmicos, mas a gente está para buscar a verdade, e não foram realizadas. Esse ano não vão ser, sob a presidência de Paim. Essa em respeito às mulheres e aos homens. Eu só digo ao senhor o seguinte: não vamos fazer discurso. Ninguém está fazendo discurso. Não vamos fazer discurso. Porque eu vou ler a relação aqui. Pode ler tranquilamente. Das pautas que nós aprovamos e que não vão ser lidas. E é importante que a população brasileira saiba. Tem todo o direito. O senhor disse, o senhor tem lado. O senhor disse, o senhor tem lado. Sempre tive, em toda a minha vida. Teve lado. E Vossa Excelência também. E eu me admiro um presidente de uma comissão de direitos humanos, no momento que vive o país hoje, com presos políticos, com pessoas que não têm direito à ampla defesa, ao contraditório, e que eu tenho uma audiência pública aprovada há meses para ouvir
familiares de vítimas, para ouvir ministros de Estado, para ouvir a Defensoria Pública, para ouvir as entidades, e o senhor não traz esse assunto, porque eu sei que o senhor tem lado. E dei preferência para a questão dos homens e das mulheres. E não me arrependo. Senador Diogo, me permita, eu desconto esse minuto. Tem um requerimento aqui na mesa para que eu não realizasse a sessão. E é assinado por inúmeros senadores da casa, da bancada feminina. Eu disse não. Eu acertei com o senador Girão que essa do feminicídio eu faria e vou fazer. Estou aqui lhe dando a palavra e ouvir todos os seus convidados. Todos os seus convidados. E lhe cumprimento por ter realizado essa, mas faço o meu protesto nas demais. É legítimo. Eu queria apenas colocar o seguinte. Tem aqui uma pessoa que desde o início chegou e pediu, e eu até libero 3 minutos do meu tempo, se o senhor permitir, o senhor Aderbal Dávila, que é advogado, e que veio, a gente sempre em audiência pública, eu já presidi várias, dei a palavra para todo mundo. Essa questão de terminar meio-dia, eu particularmente, eu acho que a gente tem que exaurir aqui e fazer. Mas respeito a sua condução. Quando o assunto traz verdades, eu sei que verdade incomoda. Então eu peço a sua autorização para que a gente possa, em 3 minutos meus, ter uns 7, passo 3 minutos para o Aderbal, se o senhor concordar. Em primeiro lugar, dizer que dentro do seu tempo eu lhe dei total liberdade para usar como assim entendesse. Embora não está no ritual, vou fugir do regimento, que Vossa Excelência não se inscreveu. É bom para quem está ouvindo em casa, aqui, se eu não me engano, a não ser a doutora Rafaela, todos tiveram os convidados de Vossa Excelência. Eu respeito. Vossa Excelência apresentou uma lista de 9, 10 convidados e a todos eu dei a palavra. Nesse momento, permita que eu não vou fugir da pergunta. Só que deu tempo. Não, eu darei. Eu usei 1 minuto e vou dar 1 minuto. Nesse momento, eu estou abrindo uma exceção para que um advogado, que Vossa Excelência, falaram diversos advogados, todos foram muito elegantes e muito didáticos com a sua explanação. Como é o nome do senhor? Aderbal Dávila. Então, eu permito 3 minutos para o doutor Aderbal Dávila e volto depois lhe dar 7 minutos, ok? Senador Paulo Paim, obrigado pela oportunidade de representar. E, senador Eduardo Girão, muito obrigado pelo seu requerimento. Eu me comprometo a não levar mais do que 2 minutos na minha fala. Ok. Senador, eu gostaria apenas de trazer aqui, o senhor falou algumas vezes que o senhor disponibilizaria dados que tem com o senhor e com a sua equipe, e eu queria saber se o senhor aceitaria que eu, representando o Instituto de Direito dos Homens, pudesse também entregar dados para que a gente possa demonstrar informações... Fica convidado já no encerramento da reunião, se o Vasco tiver os dados, me entregue em mãos e eu darei a devido registro na Comissão de Direitos Humanos. Perfeito. Eu queria só trazer aqui uma pesquisa que é do Instituto do Controle de Doenças dos Estados Unidos, não é do Brasil, mas que ele traz uma pesquisa que há anos vem sendo demonstrada, que vem com efeitos muito bem colocados aqui, por conta da doutora, na questão da psicologia. 75% dos detentos advêm de lares sem pais. 63% dos suicídios advêm de lares sem pais. 90% da população de rua advém de lares sem pais. 85% de todas as crianças com distúrbios mentais advém de lares sem pais. 71% dos jovens abandonam os estudos por conta de lares sem pais. A Lei Maria da Penha, nós sabemos que ela é importante para proteger, sim. Agora, a violência doméstica, ela acontece no âmbito tanto para o homem como para a mulher. O problema é que quando a gente fala em violência doméstica, nós sempre pensamos o quê? Um soco, uma agressão, um sangue. Porém, a própria Lei Maria da Penha fala nas diversas agressões. O problema é que diversos aqui dos meus antecessores falaram das falsas acusações estão baseadas na violência psicológica. Senador Paulo Paim, hoje, o artigo 147b do Código Penal, ele atribui violência psicológica apenas do homem contra a mulher. Se a mulher fizer uma agressão psicológica, ele vai procurar uma psicóloga ou uma psiquiatra. Não há amparo na lei. Por isso, o meu pedido, já encerrando, que por conta dos diversos casos mencionados aqui, nós temos só um exemplo de uma vítima que apresentou 56 protetivas e foi aprovada. Por isso, eu imploro para que Vossa Excelência possa apreciar
e em nome daqueles que são falsamente acusados. Muito bem, usou bem o seu tempo. E me permita só, senador Girão, eu vou lhe dar 7 minutos. Nessa mesma linha de preocupações, eu recebi que não tinha lido, mas é bem rápido. Em 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sediada em Washington, condenou o Brasil por negligência e omissão em relação à violência doméstica. Estamos falando aqui da mulher. O caso que ilustrou a atitude do país em relação ao direito das mulheres. Foi aí fortalecendo a Lei Maria da Penha. A comissão, e eu tenho o documento aqui na íntegra, aqui é um resuminho só. A comissão faz parte da Organização dos Estados Americanos, OEA, composta por países da América Latina e do Caribe. A entidade não tem poder para obrigar os países a acatarem suas decisões, mas usa canais diplomáticos para pressionar pelo fim de violações dos direitos humanos. Claro, estamos aqui falando das mulheres. Só para dizer que o problema é internacional, a violência contra as mulheres não é só aqui no Brasil, e a nossa luta é planetária, porque direitos humanos não têm fronteira. Senador Girão, vou lhe dar 7 minutos. Muito obrigado, presidente. Senador Paulo Paim. O Martin Luther King, um grande humanista, pacifista da humanidade, tem uma frase que eu repito sempre aqui e no plenário dessa casa. Uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Eu quero dar os parabéns aqui de todas as brilhantes e históricas participações. Doutora Ana, a senhora foi muito assertiva. E eu quero dizer que, independente se é 1%, 5%, 10%, se a aplicação de uma lei tão importante como essa, porque violência doméstica contra a mulher é intolerável, mas se na aplicação nós estamos vendo aproveitamento, eu não sou advogado igual o senhor, mas não são poucos os casos que têm chegado ao nosso gabinete, e nós estamos aqui para dar voz à sociedade. Eu fico feliz de a gente ter podido ouvir todos os que vieram aqui, até um que não estava, que é o doutor Aderbal, que não estava convidado oficialmente, e lhe agradeço por essa oportunidade, mas eu fiquei estarrecido com o que eu ouvi aqui. Estarrecido desde a origem, né, com a colocação feita pelo doutor Otacílio Guimarães de Paulo, que eu acho que merece que se busque a verdade em relação a isso. Não existe assunto proibido, senadora Damares. A gente não pode ter, se ainda temos um restinho de democracia nesse país, não podemos ter assunto proibido. Tem que encarar todos os assuntos. Como eu tenho aqui, questão de tráfico humano, que foi aprovado, a gente não vai realizar audiência. Assuntos com relação ao menos favorecido. E o que o senhor falou aqui, e eu vivi isso na minha infância, quero dizer publicamente que nada é por acaso. A minha mãe era amiga da Maria da Penha e acompanhou todo o julgamento, ficava madrugada lá no fórum acompanhando. E o meu pai tinha contratado antes o senhor, que era o marido dela, o senhor Marco Herédia, e aquilo mexeu com a minha infância. E quando eu vi o documentário do Brasil Paralelo, documentário feito, ouvindo, procurando, isso ali me deixou, peraí, né? E o dado que o senhor está trazendo aqui, que busca na Justiça do Ceará, na minha terra, e a gente tem aqui a maioria de cearenses que estão sendo ouvidos aqui nessa audiência, e lá está tendo algum tipo de bloqueio à busca da verdade, de negar direitos a advogados, isso é inaceitável também. Então, o senhor conte com o meu gabinete, tá certo? Nós estamos querendo apenas buscar a verdade. Porque teve um caso, o senador Paim, lá nos Estados Unidos, que deu origem à legalização do aborto, e eu vi a nossa defensora pública aqui falando do direito ao corpo e tal, e eu sei que a defensoria, em alguns estados, entrou para legalizar o aborto, entrou com essa
definição de droga também, o que me parece algo um pouco ideológico, que contaminou alguns aspectos dessa instituição tão importante, e eu ajudo a Defensoria, e vou continuar ajudando, porque acho importante muita gente que não tem acesso à justiça, que acesse, mas teve o caso Roe versus Wade, que legalizou o aborto nos Estados Unidos, e foi depois provado que era fraude. E os Estados Unidos voltaram atrás, aprimoraram e começaram a... eu acho muito importante que a gente perceba o andar da carruagem. Me preocupa muito se é 5, 10, 1% de pessoas que estão sofrendo, porque tratar desse assunto já é uma coragem vocês estarem aqui. É o politicamente correto que ninguém aguenta mais. Não poder tratar desse assunto. Tem gente sofrendo, tem gente que está com a vida destruída e a gente precisa aprimorar, senadora Damares. Essa questão da lei de alienação parental, estou com o senhor nisso, com a senadora Leila. Nós tivemos um enfrentamento... Você lembra que me falasse da Maria do Rosário? Sim, nós tivemos um enfrentamento aqui em algumas audiências públicas, né, com grupos querendo revogar, e a gente, não, peraí, tem muito ponto positivo nessa lei. Tiver que aprimorar, vamos. E eu acredito que da Maria da Penha também. Nada como um dia atrás do outro, né? Então, eu quero deixar claro que vocês podem contar comigo, com esse gabinete, para que a justiça seja feita para todos. Para as mulheres, para os homens, para as crianças, né? Porque essa questão de militância ideológica partidária, ela não vai segurar a verdade, não. A verdade sempre triunfa. Mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre triunfa. E esses casos estão se acumulando, muita dor de pessoas. Eu quero dizer, não conheço o seu caso, mas eu sinto a sua sinceridade com esse assunto e vi aqui colocar de forma aberta. Eu lhe parabenizo por isso. Muito obrigado. O senhor que é de outro país, mas está vindo no Senado da República do Brasil, que está fazendo 200 anos, dá o seu testemunho corajoso com relação ao seu fato, e nós colocamos à disposição. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Eu espero, nesses 40 segundos que faltam, que nas próximas, no próximo ano, se Deus quiser, eu vou continuar aqui na CDH. Se Deus quiser, eu sair aqui. Não como presidente, mas então, que a gente possa realizar audiências aprovadas, como, por exemplo, a questão de debater a sistolia fetal, junto com o Conselho Federal de Medicina, né, porque está sendo feito aborto a 3x4. Só tem alguns segundos, mas pode ler na íntegra o documento. Não, vou só ler. Não pode ler. Posso ler? Pode, leia na íntegra. Aqui, requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º da Constituição, Regimento Interno do Senado, audiência pública com o objetivo de debater a resolução 2378 do Conselho Federal de Medicina, que veda ao médico a realização do procedimento de assistolia fetal previamente aos procedimentos de interrupção de gravidez nos casos do aborto previsto em lei, quando houver possibilidade de sobrevida do feto em idade gestacional de 22 semanas. Fizemos aqui sugestão de nomes bem ampla para ouvir um lado e ouvir o outro. Também tem uma audiência pública nossa. Porque se nós fazermos comentários e eu fazer também, nós não terminamos hoje. Tá. E é meio-dia agora. Requer audiência pública com o objetivo de discutir medidas de combate à prática do tráfico humano. É outra audiência que eu aprovei aqui desde de maio. Não foi realizada. Requer também audiência pública com o objetivo de esclarecer denúncias de violação do devido processo legal em razão das prisões efetuadas dos presos do dia 8 e 9 de janeiro. Requer audiência pública para que seja ouvido o senhor Mauro Vieira, convocação, ministro das Relações Exteriores, a comparecer a essa comissão, a fim de prestar informações sobre o cancelamento repentino e sem justificativa de uma audiência pública sobre a liberdade de expressão no Brasil, no âmbito da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos,
que havia sido agendada para o dia 13 de novembro, e ao que tudo indica, o governo brasileiro interviu para cancelar a nossa Doutor Girão, audiência vou fazer um nos Estados apelo a Vossa Excelência, se puder concluir. Para concluir. Nós temos um problema de horário, não é falta de boa vontade minha. Não, eu sei, eu vou Tem concluir. 2 senadoras esperando para dar seu ponto de vista. Para concluir, direitos humanos também, para a gente fazer um debate sobre o CONANDA, sobre saúde sexual e reprodutiva de crianças e adolescentes, sobre o andamento das investigações do Ministério dos Direitos Humanos sobre o assédio moral e sexual, né? Então, e tem outras aqui que eu leio em plenário. Tá bom, muito bem. Parabéns. Senador Girão, meus cumprimentos pela tranquilidade, o equilíbrio. Há quem dissesse que o senhor ia fazer uma confusão aqui. Digo, duvido que ele faça. Até porque nós combinamos como é que seria a regra do jogo, da reunião. E Vossa Excelência... Você deve estar falando de outro. Que fique claro, e Vossa Excelência cumpriu na íntegra o que foi falado. Senadora Damares, por favor, Vossa Excelência, que sempre está presente nessa comissão. Presidente, eu quero dizer o seguinte, senhores, o Brasil é o pior lugar da América Latina para se nascer menina. Infelizmente, é essa a realidade da minha nação. E, senhores, quando uma lei é construída, ela não parte da exceção para a regra. Ela parte da regra para a exceção. E o que nós vimos aqui hoje foi a exceção. Lamento que os senhores tenham sido vítimas e lamento que os senhores estejam nessa exceção. Lamento. E foi corajoso o senador Paim de colocar essa audiência. Quando a bancada feminina soube da audiência, a bancada não reagiu porque não queria que a audiência acontecesse. É que é um dia atípico para nós. É a última semana do processo legislativo. Está todo mundo correndo muito. E a bancada feminina queria estar aqui conversando com vocês. Nós queríamos estar aqui entendendo quem está usando mal a lei Maria da Penha. E eu vi, pelos meus relatos que eu vi aqui, são operadores do direito, são advogados que estão induzindo. E a gente vai ter que ter essa conversa com a OAB. Nós vamos ter que ter essa conversa com quem está fazendo deste instrumento tão poderoso e tão importante para nós, mulheres no Brasil, o mau uso. Então, vocês abrem aqui hoje um leque para a gente discutir, da gente entender o que está acontecendo. Mas acreditem, senhores, nós precisamos da Lei Maria da Penha. E eu vi todos os senhores dizendo que ela é importante. É. E mesmo com todos os ajustes que nós estamos fazendo nessa casa, lá na ponta, ela ainda não está alcançando todas as mulheres. Acreditem, senhores, eu fui a ministra da Mulher, mas eu fui ministra da Mulher porque eu tenho uma militância de proteção da mulher, eu sou uma menina vítima de violência. Eu trabalho, eu não posso falar de mulher e esquecer a menina, eu trabalho a proteção da mulher e da menina. E vou dizer para vocês, como ministra, eu vi coisas que eu não queria ter visto. Porque e além de tudo, eu sou uma pastora. E dentro de um gabinete pastoral, eu escuto coisas, ainda hoje. E tenho ainda comigo o sigilo confessional. Vocês não têm ideia o que eu escuto. Então, quando esse instrumento chega e ele todo dia é aprimorado, a Lei Maria da Penha de 2006, ela sofreu tantas modificações, ela é modificada todos os dias. E se a gente puder trazer uma modificação e que impeça o mau uso da lei, nós estamos abertos aqui para ouvir isso. Nós temos uma bancada feminina nessa casa muito competente. Nós temos excelentes senadoras. E eu não me lembro do Instituto do Homem ter me procurado. Eu não me lembro dos senhores terem me procurado. Essa impressão que os senhores têm, que nós mulheres estamos aqui construindo uma guerra contra homens, isso não existe. Quem nos procura são mulheres e a gente atende às demandas que chegam aos nossos gabinetes. Venham falar conosco. Vamos, quem sabe, dentro da nossa própria bancada feminina, criar um grupo de trabalho para impedir que advogados que querem se dar bem usem esse instrumento poderoso a seu favor ou a favor de seu cliente. Senador, só lamento que tenha sido esse dia. A gente vai continuar ouvindo vocês, vamos continuar. Mas acredite, mesmo com todos os instrumentos que a Lei Maria da Penha coloca à disposição da mulher,
eu tenho em torno de 20, 30% das mulheres que chegam na delegacia e são desacreditadas na delegacia. Eu tenho mulheres que são desacreditadas na promotoria, são desacreditadas durante todo o processo. Então, senhores, o que nós temos aqui? Nós estamos vivendo um dilema no Brasil. As pessoas estão doentes. As famílias estão precisando ser fortalecidas. Nós vamos precisar ir para a escola, ensinar menino, respeitar menina. Nós vamos precisar construir nessa nação uma cultura de paz. Porque se não tivermos uma cultura de paz, as maiores vítimas seremos nós mulheres. Porque nós somos, sim, biologicamente mais fracas que vocês. Só biologicamente. Só. E na hora de uma briga, é a biologicamente mais frágil a vítima. Então, senhores, que essa conversa continue, senador Girão. Quem sabe, não de em audiência pública. A nossa preocupação também, senhores, é que a gente encerrou, a semana passada, a nossa campanha do fim da violência contra a mulher. É uma campanha mundial. E o auge dessa campanha era dizer para as mulheres: denunciem, não se silenciem, denunciem. Aí vem essa audiência hoje, então elas são mentirosas. Não, por favor, esse tema é delicado. Estamos dispostos a conversar com os senhores para encontrar uma solução para que ninguém use de forma indevida essa lei tão preciosa para nós. Senhores, eu só vou encerrar dizendo, nós estamos construindo uma frente parlamentar dos direitos da pessoa idosa nessa casa. Está aqui na mesa o autor do Estatuto do Idoso no país. Os senhores não têm ideia o que está acontecendo com mulheres idosas no meu país. Só vou dar um exemplo. A mulher com maior idade, que eu acompanhei como ministra, que foi estuprada, tinha 100 anos de idade em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós prendemos um homem aqui em Brasília recentemente, que ele estuprou a mãe de 78 anos dentro do hospital. Se ele foi, na hora da visita, estuprar essa mãe dentro do hospital, eu quero que vocês entendam o que ele estava fazendo com essa mãe em casa. Vocês não têm ideia o que está acontecendo com a mulher idosa. E a Lei Maria da Penha tem sido instrumento poderoso para a gente tirar o agressor de perto da mulher idosa. Então, senhores, que a gente termine a audiência falando: a lei é boa. O que está acontecendo é que alguns operadores do direito estão induzindo mulheres a usar esse instrumento poderoso da proteção da mulher. Então, a gente vai encontrar aqui o que a doutora trouxe ali, 95%, 5%. São 5%. É pouco, mas uma vida vale mais que o mundo inteiro, eu acredito nisso. Uma vítima, foi como o senador falou, se tiver uma pessoa injustiçada, nós estamos aqui para fazer essa reparação. Mas, observe, a regra é a violência contra a mulher. A exceção são as falsas denúncias. E esse Congresso trabalha da regra para a exceção, e não ao contrário. Mas a gente vai ouvi-los. Parabéns, senador Paim, pela forma da condução. Parabéns pela coragem, senador Girão, de ter colocado esse requerimento, de ter trazido essa audiência. E a gente pode continuar depois. Mas, mulheres do Brasil que estão me ouvindo, denunciem. Não se silenciem. Vocês têm uma rede de proteção no Brasil. Obrigada, senador. Tudo bem, senadora Damares, brilhante, como sempre, uma das senadoras mais presentes nessa reunião. E falou aqui em nome da bancada feminina. Me permita, claro, agora nós teremos, para encerrar, a senadora Leila, que acompanhou a audiência desde o início. Fez contato comigo pela manhã, que ela não poderia estar aqui, mas não se furtaria a ouvi-los e também dar o seu depoimento. Senadora Leila, por favor, na tela. Obrigada, senador Paim. Eu cumprimento o senhor, por estar conduzindo aí essa audiência pública, também ao senador Girão, senadora Damares, que é uma das nossas representantes aí presencialmente da bancada feminina. Bom, para você ver como eu acompanhei toda a audiência pública, porque eu fiz questão de ouvir as falas dos expositores, que também cumprimento a todos, mas primeiramente dizer que eu concordo com a senadora Damares, acho que o dia não foi o ideal. Não foi mesmo, assim, entendendo a conversa, acompanhei a conversa entre o senhor e o senador Girão, mas, assim, para uma pauta em que trata de revisão de qualquer lei que trate sobre direitos, principalmente direitos conquistados pelas mulheres,
a bancada feminina sempre tem que estar presente. E quando nós ficamos sabendo, houve uma mobilização total dentro da bancada, e graças a Deus a Damares está aí. Eu estava também com agenda, mas parei rapidamente para estar acompanhando desde o início. Então, dizer para vocês que a Lei Maria da Penha, ela é fundamental na proteção das mulheres brasileiras, reconhecida pela ONU, é a terceira maior legislação em termos de direito e proteção, né, à vida das nossas mulheres. A doutora Rafaela, da Defensoria Pública, ela foi muito clara ao dizer que a luta não é contra os homens. A luta é para garantir que todas as mulheres tenham direito à vida, que suas vidas estejam garantidas, que tenham proteção. Então, aqui ninguém quer que a Lei Maria da Penha ela se torne um instrumento de vingança, muito pelo contrário. Mas o que eu assisti aqui, com todo respeito, pedindo vênias aí a todos que acompanharam, assim, só se teve um lado da história. A gente teve uma defensora aí, muito pontual de um estado, que é o estado do senador Girão, né? Ele está tratando aí, vieram inúmeros casos e posições do estado do senador Girão. O senhor, a sua fala, falou muito bem claramente sobre as estatísticas, os dados, do quanto que é estarrecedora a estatística com relação à violência, a números de feminicídio no nosso país. Então, assim, a impressão que me passou, e eu até anotei aqui, para que eu não pudesse esquecer, que todas as denúncias elas estão sendo falsas. A impressão que me deu é uma tentativa de calar as mulheres, de intimidar, de descredibilizar a mulher, que é a principal vítima. É a principal vítima. Então, assim, a gente sabe que sempre houve e vai sempre haver pessoas mal intencionadas que utilizam desses mecanismos legais para, de alguma forma indevida, conseguir alguma vantagem. Mas nós estamos aqui tratando especificamente de falsas denúncias. E aí eu procurei saber que nesses casos o Código Penal já prevê o crime de denúncia caluniosa. Portanto, o que nós precisamos aqui, já está incluído no Código Penal a questão da denúncia caluniosa, o senador Paim. Nós precisamos aqui não ter retrocessos. Então, assim, como líder da bancada, como representante, né, e senadora Damares falou, nós estamos tratando da regra, mas, claro, essa regra existe exceções, mas essas exceções, elas não podem virar um motivo de retrocesso para a Lei Maria da Penha. Então, assim, em nome de toda a bancada, nós estaremos abertos para o debate. Eu ouvi aí o último expositor trazendo uma estatística americana que 75% dos suicídios entre jovens é porque não tem um lar, onde não tem um pai, não sei quantos por cento é porque é um lar que, sei lá, mais de 80% dos moradores de rua é porque, né, homens moradores que estão na rua é porque não tem um pai. Mas, na verdade, a maioria dos lares no Brasil, a grande maioria também não tem, porque é o homem que não quer. É o homem que muitas vezes abandona a mulher com seus filhos, é o homem muitas vezes que arruma outra companheira, enfim, nós não vamos entrar nesse mérito, entendeu? Agora, uma tentativa de simplesmente desqualificar a lei, achar que ela é um problema para um pequeno, digamos, percentual, né, de denúncias que, claro, concordo com a senadora Damares, concordo com todos os expositores, que a gente tenha que fazer avaliação, vamos fazer, mas refletir, parar para pensar, tentar intimidar, calar, né, as mulheres que são as maiores vítimas, fazer com que elas impeçam de fazer a denúncia, isso nós não vamos aceitar. Então, assim, estaremos sempre abertos aqui, eu digo, o Senado Federal e a bancada, para fazermos esse diálogo. O que nós não podemos é, por exemplo, ter, de repente, uma audiência pública, quando a gente escuta, né, das pessoas que estão na audiência, que diz ter mais medo que o filho sofra uma denúncia do que a filha sofrer uma violência doméstica. Aí a gente fica pensando assim, não, eu tenho certeza que no Brasil tem muito mais gente que tem uma outra opinião, entendeu? E não é assim. A vítima, como a senadora Damares falou, a fragilidade biológica, a diferença física entre homens e mulheres é muito grande. E muitas vezes a tensão emocional, o estresse que essas mulheres vivem é infinitamente maior do que os homens, que têm muito mais, às vezes, poder econômico,
né, que tem muito mais as suas formas, os seus dispositivos de fazer pressão em cima daquela mulher que é vítima, principalmente dentro de casa. Então, já me colocando à disposição, a senadora Damares falou certo, nós estamos no final do nosso ano legislativo, temos que tratar de orçamento, mas se levantou luz a esse tema e eu acho que tem que se sentar à mesa, né? Sem questões ideológicas, é óbvio, mas posições distintas, porque uma sociedade ela se faz de posições distintas, cada um, senão isso aqui não seria uma democracia e o mundo seria muito chato também se todos pensassem iguais. Mas a gente tem que fazer o devido debate, e aí eu peço ao senhor esse compromisso de que, encerrando essa audiência, que tenhamos, né, no momento devido, no próximo ano, um debate mais profícuo no sentido de trazermos os interessados, mas aqueles também que defendem, né, toda a importância que é a Lei Maria da Penha, eu sei que todos aí defendem, mas não tratando denúncia de uma forma a intimidar a mulher a não fazer suas denúncias. E muitos aí eu senti essa falha, eu senti uma tentativa também de se intimidar pelos casos isolados que eu vi aí. É isso, senhor presidente. Muito obrigada. Senadora Leila, meus cumprimentos também pela sua fala. E concluindo os trabalhos, eu só queria dizer que eu só recebi, senadora Damares, o requerimento pedindo para que eu audiasse a audiência pública hoje pela manhã. Eu achei que seria um desrespeito a essa comissão toda, né? Se eu, hoje pela manhã, os convidados que vieram de seus estados chegassem aqui, eu dissesse, olha, está suspensa a reunião. Não fiz respeito a eles. E entendo que eles também me respeitaram. Porque eu coloquei minha posição clara durante todo o período. E não tive nenhuma hostilidade. Todos aqui, eu coloquei praticamente na sua linha e na linha que ela falou. E todos entenderam, o senador Juliano, inclusive, afirmou, o senador Paim é o senador que tem lado. Eu disse, inclusive, desse documento do Edgar Preto, que criou a Frente dos Homens contra a Violência às Mulheres, que ele coordena a nível nacional, já foi ouvido na ONU e pediu que eu o representasse também. Então, eu tenho esse compromisso. Ele mandou até um documento aqui, não vou ler o documento não, porque eu estou com problema de horário, mas só o título, Manifesto Nacional da Mobilização dos Homens Públicos pelo Fim da Violência contra as Mulheres e Meninas. ONU Mulheres, Erforce, CONAB, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Ministério das Mulheres, e aí foi colocando uma série de... Não vou ler o documento, mas vou deixar nos anais da casa. Esse convite eu já li antes, né? Do Manifesto Nacional da Mobilização dos Homens, também vai na mesma linha. E aqui eu encerro agradecendo a todos. A audiência pública é para ouvir também os que pensam diferentes. E foi isso que nós fizemos. E que bom, senadora Damares, senadora Leila, que embora numa segunda-feira, embora eu realize muitas audiências na segunda-feira, vocês vieram aqui e colocaram o outro lado. E foram respeitosamente ouvidas por todos. E como nós também ouvimos a todos. Eu acho que é assim que a gente escreve a história. Eu diria até a frase conhecida, assim que caminha a humanidade. Ouvir os que pensam diferentes sempre é produtivo. Eu queria agradecer a todos, eu encerro aqui e fico com uma frase que eu recebi aqui do Martin Luther King. Se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou a própria razão de viver. Então é uma frase bonita, que faz com que a gente entenda que as causas em primeiro lugar. Eu terminaria pedindo uma salva de palmas às mulheres e os homens também, no encerramento dessa sessão. Muito obrigado, Tan. Está encerrada a sessão de hoje. Parabéns, doutor. Obrigada pelo convite. Foi brilhante.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A democracia é a existência e o funcionamento com saúde do Estado democrático de direito. A democracia é, sim, sinônimo de convívio de diferentes, ideias antagônicas, visões contrárias, opiniões conflitantes. A democracia se constrói também com as divergências e divergir no campo das ideias com respeito ao outro. A democracia e os direitos humanos são fundamentais para combater injustiças, discriminações e promover o respeito. Atentar contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito é crime. Aliás, um dos poucos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O Brasil vai continuar e a luta pela democracia é eterna. TV Senado. Democracia todo dia. Eu estava ali olhando para essa sessão plenária e lembrando quando João Paulo II foi a Belo Horizonte, fez um grande encontro com a juventude. E tem uma frase dele, eu era jovem, viu, gente, naquela época, que me marcou muito, porque ele olhou os jovens e falou: que Belo Horizonte. E é claro, como eu sou de Minas, de Belo Horizonte, olhando para esse plenário, eu queria dizer para vocês, que Belo Horizonte. Como é bom ver essa juventude, crianças e adolescentes aqui, nessa celebração dos 35 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança. A proteção à infância é um desafio internacional, enorme, necessário e urgente. Nosso país tem a obrigação de adotar todas as medidas necessárias para a concretização dos direitos reconhecidos nessa convenção. No Brasil, temos obtido progressos importantes, mas os passos ainda são lentos e insuficientes ante os desafios que se acumularam ao longo de décadas, para não dizermos de centenas de anos. Eu, Maria Estrela. Eu, Clarice. Nós, adolescentes e jovens de diferentes partes do Brasil, nos unimos para ecoar as vozes de milhares que ainda enfrentam desafios imensos em nosso país. O futuro do Brasil depende de um presente que respeite, valorize e invista em suas crianças e adolescentes. Este manifesto é um chamado à ação. Não queremos promessas, queremos mudanças reais. Por nós, por nossas comunidades, por nossas crianças, adolescentes e juventude, pelo Brasil. Por que os municípios estão gastando tanto com segurança pública? Bom, o gasto dos municípios aumentou porque, por causa da pressão do eleitorado, fez com que vários prefeitos criassem ou ampliassem suas guardas municipais. Hoje, nós temos cerca de 1.200 municípios com guardas municipais. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A carga horária da formação geral básica do ensino médio, com matérias como português, matemática, história e geografia, passa a ser de 2.400 horas nos 3 anos letivos. A carga total é de 3.000 horas. Caberá ao aluno escolher uma área de estudo nas 600 horas restantes. A norma passa a valer a partir de 2025. O Senado votou. Agora é lei.
Meu nome é Felipe Figueiredo, sou professor de História, podcaster e youtuber e estou aqui para falar um pouco com vocês sobre a participação brasileira nas duas guerras mundiais. A participação brasileira nesses conflitos, é claro que envolveu muitas decisões políticas e diplomáticas, mas também teve a participação de um importante senador da República, senador Rui Barbosa. Impressionante ele, né? É interessante como ele tem acesso ao presidente da época, ele era um dos principais conselheiros do presidente. Isso, ele era um homem muito próximo ao Venceslau Braz, né, que foi era presidente brasileiro no período que o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial, e ele vai ser o proponente da entrada do Brasil na guerra do lado da Entente, né, França, Reino Unido, Estados Unidos, pensando na futura ordem internacional que viria a ser construída depois do conflito. Aí, muito tempo depois, vem a Segunda Guerra, mas continua a Alemanha como protagonista. Ela, de novo, afunda navios brasileiros e aí fica difícil a neutralidade. A Alemanha comprava muito café, muito algodão do Brasil. Em 1938, a Alemanha foi o maior destino de exportações brasileiros, né, o ano anterior da guerra. E a gente não pode desvincular, né, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial do acordo feito com o governo dos Estados Unidos, o governo Roosevelt, do uso de bases no território brasileiro e a construção da siderúrgica nacional. Depois da guerra, né, nós temos um momento de euforia muito grande na política nacional, na sociedade brasileira, né, nós temos o retorno desses veteranos de guerra e ganha muita força ali a ideia de, olha só, nós estamos lutando contra regimes autoritários fora do Brasil, mas nós temos um regime autoritário aqui dentro. Decisões políticas e diplomáticas marcaram as participações brasileiras antes, durante e depois das duas grandes guerras. Senado, 200 anos. Agora é lei. Já está em vigor a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. São diretrizes para as queimadas controladas e prescritas, visando a proteção das pessoas e da biodiversidade. O manejo é vital para evitar incêndios florestais de grandes proporções que causam danos à natureza e prejuízos à economia. O Senado votou. Agora é lei. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Chip da beleza. O apelido dado aos implantes hormonais talvez seja a origem da polêmica em torno da proibição ou permissão para essa forma de tratamento de reposição de hormônios. Os tratamentos de reposição hormonal já existem há muitos anos e os implantes são uma das formas dessas terapias. Mas o que levou a Anvisa a proibir o uso e um mês depois voltar atrás e autorizar com regras o uso dos implantes hormonais conhecidos como chips da beleza? Fique conosco e você ouvirá dois especialistas falando sobre os riscos e os benefícios dos implantes de tratamento hormonal. O senhor Marcelo Steiner, diretor financeiro da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, e o professor da Universidade de São Paulo e membro da Academia Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, o senhor Sang Cha. A jornalista Sara Reis está com vocês nas redes sociais, trazendo para a gente a sua participação. Acompanhe o Senado Live e fiquem bem informados. Bom dia, senhor Sang Cha. Bom dia, senhor Marcelo Steiner. Bom dia, Sara Reis. Vamos para mais um Senado Live. E eu começo com uma pergunta que já fala justamente sobre esse apelido de chip da beleza. Eu vou direcionar a pergunta para os dois. Esse apelido de chip da beleza é um problema? É uma distorção da função dos implantes hormonais? Foi um apelido infeliz? O que o senhor tem a comentar sobre isso? Vamos começar com o senhor Sang Cha, por favor.
Bom dia a todos, bom dia, Sara, bom dia, Wagner. Eu acredito que é um nome infeliz mesmo, né? Porque na época, se vocês lembram, historicamente, foi no programa da Hebe Camargo, né? Ela estava entrevistando as pessoas que colocaram esse implante de gestrinona na época e tiveram uma boa melhora da composição corpórea e ficou o nome chip da beleza. Primeiro, não tem chip nenhum, né? É um pellet, né? Absorvível ou não absorvível, né? Se é não absorvível, geralmente sai elástica. E ele, de certa forma, em vez de beleza, eu diria assim, o chip pegou o nome, então eu mudaria para chip da saúde, né? Já que o chip pegou, em vez de falar pellet da saúde ou implante da saúde, que é o nome mais correto, para ficar para o povão entender assim de uma forma simples, eu diria assim, chip da saúde. Senhor Marcelo, seu comentário, por favor. Bom, primeiro também bom dia a todos, né? Marcelo, Sara, professor Sang. Eu concordo que é um termo inadequado, né? Mas eu estou entendendo que esse termo, essa discussão já não tem que ser mais a nossa discussão não tem que mais ser de acordo com esse nome, né? A gente já passou por essa fase, quer dizer, agora a gente tem que falar sobre os implantes hormonais manipulados. Historicamente, né, e aí o professor Sang já trouxe essa questão da Hebe Camargo, foi usado isso, né, esse nome chip da beleza, para fazer um marketing em torno disso. Então, no começo, foi favorável esse nome, né, para divulgação, né, dessa estratégia de tratamento. E agora, como, né, tem esse nome meio pejorativo, as próprias pessoas que fazem esses implantes querem descolar esse nome dessa estratégia, né? Mas no começo ela foi favorável, né, à divulgação e ampliação do uso desses implantes, né? Então, mas agora, de fato, acho que todos nós devemos dar um passo à frente, esquecer essa questão do chip da beleza e falar sobre implantes hormonais manipulados, né? Que é uma outra discussão que não tem a ver com esse apelido. E nós vamos chegar nessa parte da discussão que é bem importante. A gente está aqui falando de saúde. Sara, o que você traz para a gente aí das redes sociais, como perguntas dos nossos espectadoras e espectadores? Pois é, Marcelo, olha só, a Luciana de Goiás disse o seguinte: eu acho que não devia ser chip da beleza, não, deveria ser algo como chip hormonal. Ela também concorda que o nome não é adequado. E a gente, durante a semana, a gente lançou aí algumas enquetes para os nossos internautas, e uma das perguntas foi se essas pessoas já tinham ouvido falar desse termo, chip da beleza. Vamos dar uma olhada? Olha só, 45% disseram que sim, que sabem o que é, 33% disseram, já ouvi falar, mas não sei muita coisa não, e 22% nunca ouviram falar. E do Rio Grande do Sul, a gente tem uma pergunta aqui da Isadora. Ela quer saber quais são os riscos mais comuns associados, né, aos implantes hormonais, especialmente para fins estéticos. Professor Sang. Então, eu acredito, eu atuo nessa parte de implantes mais ou menos há pouco tempo, de uns 5 anos para cá, porque até então eu usava assim, os meios tradicionais, né? Como eu tenho uma formação tradicional, de medicina, de uma universidade tradicional, as universidades são mais tradicionais, eles demoram a mudança, né? E de 5 anos para cá que eu tenho utilizado os implantes, o grande problema do implante, na verdade, não é implante, é o médico, é o profissional que coloca implante, o que ele coloca, né? Muitas vezes o indivíduo coloca doses extrafisiológicas, né? Combinações inadequadas, substâncias não aprovadas, né? Então, eu acho que a gente tem que... Essa polêmica foi muito importante para a comunidade médica e para as clientes, porque ela permitiu agora uma certa regulamentação, quer dizer, o que tem que utilizar, né? O que não pode, para que finalidade. Então, eu sempre acredito que o hormônio é para a saúde. Quer dizer, a mulher, você pode ver, aos 50 anos, ela começa a engordar, por quê? Porque ela perde o hormônio importante dela, que é o estradiol, que é o hormônio da mulher. E ela começa a ter mais risco de infarto, ela tem mais problema de osteoporose. O Marcelo é uma sumidade na parte de saúde óssea. Ela começa a ter mais risco de doenças neurodegenerativas, né? Tem mais problemas
de depressão, enfim. Então, hormônio, na verdade, eu tenho uma aula que eu começo assim, hormônio igual a demônio. Se pensava assim, hormônio é igual a vida. Então, isso, para você conseguir esse objetivo de saúde, de benefício, você tem que usar hormônios da forma adequada, um profissional treinado para isso, não qualquer um. Senhor Marcelo, eu gostaria que o senhor fizesse um comentário também sobre essa pergunta da Sara. Perfeito. Eu acho que, assim, algumas coisas precisam ficar muito claras, né? Primeiro, assim, a gente está falando aqui de hormônios manipulados. Obviamente que eu e a Febrasgo não somos contra a terapia de reposição hormonal. Isso tem que ficar muito claro. Pelo contrário, né? Eu acho que a Febrasgo se manteve ao longo dos anos, né? Aí, em 2002 teve uma publicação que foi muito ruim para a terapia de reposição hormonal e a Febrasgo sempre se posicionou que esse estudo tinha algumas questões e ao longo do tempo, considerou que era importante passar a mensagem que a terapia de reposição hormonal trazia muitos benefícios, né? Vários benefícios para mulheres, principalmente nesse período de perimenopausa e menopausa. Então, não é uma questão de ser favorável ou contra a terapia de reposição hormonal. O que precisa ficar claro, que eu acho que assim, a manipulação é algo que ela tem que ser uma exceção, né? A própria Anvisa coloca isso como uma coisa já na sua regulamentação. Ela não pode ser a prática habitual, ela tem que ser a exceção. Então, assim, se não tem um medicamento que já foi regulamentado, aprovado, né, registrado, que vai trazer o benefício para aquela mulher, ela sim pode abrir mão de algo manipulado, né? E hoje o que está se fazendo é justamente o contrário, né? Quer dizer, os hormônios manipulados na forma de implante estão virando a regra. E também precisa deixar claro que não é uma questão de molécula, né? A gente entende que as moléculas já são conhecidas há muito tempo, têm o seu uso, tanto a gestrinona como o estradiol, a testosterona, né? E também não é uma questão de via. A via do implante é uma via excelente, né? Ela tem os seus benefícios e também tem os seus malefícios, né? Assim como a oral, assim como o gel, assim como o adesivo, assim como o anel vaginal. Então, as vias elas estão aí para trazer alguns benefícios específicos para os pacientes, mas também tem algumas questões, né? Então, a grande questão no final é sobre o uso abusivo que está se fazendo desses implantes, né? E ferindo essa questão da exceção, né? Então, hoje, praticamente, quem tem acesso a pagar esse tipo de tratamento, que é caro, né? E eu acho que também essa questão mercadológica envolve essa defesa fervorosa dos implantes hormonais, acaba sendo a primeira opção, né? Não há uma prática, né, de se colocar todas as opções na mesa e falar especificamente da segurança e da eficácia de cada uma das possibilidades que existem, né? E o que é pior, a possibilidade, o implante hormonal manipulado, né, ele tem pouca evidência científica. As que tem são muito fracas, são estudos muito pequenos, né, de pouca qualidade, e que, com isso, o médico não consegue passar a informação correta, principalmente sobre segurança, né? Porque eficaz, algum efeito sempre vai fazer, a molécula faz esse efeito, ela vai agir no receptor e vai fazer efeito. Agora, sobre segurança, é muito difícil você conseguir passar de maneira adequada para os pacientes quão seguro é, no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, o uso desses implantes hormonais manipulados, né? Sem contar a manipulação em si, quer dizer, você precisa ter uma padronização, essa molécula é tratada bem na indústria de manipulação, né? Não quero generalizar, eu acho que a gente tem farmácias de manipulações muito boas, mas isso é uma regra para todas, né? E isso pode pôr as pacientes eventualmente em risco, né? Se a origem, se não há um padronizamento, se não há uma interferência nessa fabricação, porque as farmácias de manipulação não têm o mesmo controle, o mesmo rigor que é feito com a indústria farmacêutica. E também deixar claro que eu não tenho nenhum conflito com a indústria farmacêutica, muito menos a Febrasgo, né? Que às vezes fica sugerido aí nas entrelinhas que quem é contrário aos implantes hormonais tem algum conflito com a indústria farmacêutica. Em absoluto, eu acho que isso também é algo desonesto como um argumento. Sara Reis, mais uma pergunta aí pra gente, o que você traz? Então, a gente tem mais uma enquete antes de uma pergunta aqui, porque a gente está curioso, né? Será que as pessoas conhecem alguém que já usou ou usa, né, o implante hormonal? Olha só, 50% disseram que sim para fins de saúde, 8% para fins estéticos e 42% disseram que não conhecem alguém que usa. E lá de Santa Catarina, o Alexandre, ele pergunta assim,
para quem e em quais casos o uso do chip da beleza, do implante hormonal, é recomendado. Sangue, quais são os casos mais comuns hoje que a gente tem, né, em relação aos implantes hormonais? Olha, na minha clínica, não sei, é tipo de população que pega mulheres depois dos 45 anos, eu não pego muitas pacientes jovens, né, que tem esse apelo ao físico, né, ao corpo. As minhas pacientes têm mais preocupação com saúde, né, com onda de calor, com sintomas que acabam infligindo. Então, elas me procuram, elas já faziam uso de, por exemplo, geralmente tem muita gente que usa adesivo, né, Estradote, Sandrena Gel ou gels manipulados. Mas o que acontece? Eu sempre, em termos de paciente menopausada que precisa de uma reposição hormonal, eu sempre tento iniciar com método mais tradicional, que eu prefiro o gel, porque o gel tem uma empresa, né, Evidência, eu não tenho nada contra ele, nada assim ligado a eles, mas eles têm um bioativo muito importante chamado biolipídio, que foi patenteado nos Estados Unidos, que é uma nanopartícula que faz com que haja melhor passagem do hormônio através da pele. Só para ter uma ideia, por exemplo, o adesivo Estradote, o Sandrena Gel, que é de 100 microgramas, que tem por aí os 50, quando você coloca esse adesivo, usado 2 vezes por semana, ele passa para a pele apenas 10%. 90% fica ainda no adesivo. Então, é um certo desperdício. Por quê? A passagem é muito ruim. Porque para passar através da pele, a molécula precisa de um transportador, um ônibus. E esse ônibus é muito grande e passa muito pouco. Então, hoje, o gel de biolipídio, que é nanotecnologia, ele permite passar muito bem. Porém, muitas pacientes, depois de um certo uso, começam a esquecer muito. Viaja, esquece, tem crianças, tem netos visitando, tem medo que passe e começa a procurar o quê? Uma outra via mais tranquila. Então, aí vem essa opção de implantes absorvíveis que dura 6 meses e não absorvíveis que dura 1 ano. Então, é muito prático. Eu, por exemplo, sou implantado, eu tenho um implante de testosterona em mim há 6 meses, né? É uma tranquilidade, porque eu usava gel de 15%, que eu esquecia muito, eu usava aquela injeção que dói muito, né? O homem é muito sensível, né? Você sabe, né? Então, injeção... Ô, professor, desculpa, mas a gente que não conhece muito, onde que esse negócio é implantado? Como que é? É um pedacinho de alguma coisa que coloca dentro do corpo? Aqui do lado, né? Na região do glúteo, né? Onde você tem pequeno excesso de gordurinha, né? Você coloca lá, é um piquinho de nada, isso é feito com anestesia local. Demora o quê? 2 minutos para colocar e é bem tranquilo, não tem ponto, não tem nada, é um curativo, né? Então, eu passei por isso, né? Quer dizer, eu, na verdade, vou ser bem sincero, antigamente eu era meio assim, esquético com relação a implantes, né? Eu achava com esse nome chip da beleza, era uma coisa mais assim, fútil, né? Coisa para... ganhar músculo, coisa desse tipo. Depois, quando fui estudar o mecanismo de ação, nossa, eu fiquei maravilhado com o mecanismo de ação desses hormônios, né? E aí, comecei a indicar nas minhas pacientes, basicamente uso 4 produtos, né? Estradiol primeiro, depois, e algumas pacientes usam gestrinona e para jovens usam nestorônio. São todas, assim, hormônios que o Marcelo falou que tem pouco estudo, mas tem muito estudo, Marcelo, viu? Eu tenho aqui uma relação muito grande de 15 trabalhos do PubMed que tem realmente estudos bons. Por outro lado, os medicamentos tradicionais, como adesivo, fiz uma curiosidade olhar a bula do Estradote, né? Ele fala que nós não temos nenhum estudo depois de 3 dias de utilização. Quer dizer, o que o pessoal fala que tem muito estudo, a própria bula fala que não tem estudo. Depois de 3 dias, a gente não sabe quanto que absorve. Mas como é retirado a cada 3 dias, o que interessa, entendeu? Então, é uma forma assim, muito eficiente de você tratar
problema de deficiência hormonal para um determinado grupo de pacientes, não é para ter. Então, assim, tem que ser muito bem evidenciado que eu, particularmente, não sei como é que os outros colegas trabalham, eu sempre ofereço a forma mais simples, né? Porque você não vai começar, assim, vamos dizer, uma reposição hormonal já com implante. Testar, você tem que ganhar assim, confiança da paciente. Você dá um pouco de hormônio gel, melhorou, depois de um certo tempo, doutor, tem como melhorar mais para evitar esse crescimento? Não? Aí seria o momento de colocar implante, né? Tem mais tempo, não? Eu queria só direcionar um pouco dessa conversa para o senhor Marcelo Steiner, porque tem um ponto aqui que o senhor Marcelo falou e também o senhor comentou agora na sua fala, que diz respeito à questão dessa padronização e dos medicamentos que já existem como farmácias convencionais, né? Como esses adesivos ou então o gel, que já tem uma proporção determinada das substâncias que são usadas para a reposição hormonal. E um dos pontos, senhor Marcelo, que foi discutido bastante numa sessão de debates realizada no Senado Federal no dia 22 de novembro, vários especialistas, médicos da ginecologia, de mastologia, até advogados, enfim, especialistas vários e pacientes também, colocaram um ponto que diz respeito justamente a essa questão dos padrões, né? O medicamento por implante manipulado, ele permite uma personalização maior dessa reposição hormonal. Isso é um ponto positivo ou, na sua opinião, seria um risco para os pacientes e as pacientes, já que homens também, como o senhor Sang já mesmo colocou aqui, também usam. A maior parte são mulheres, especialmente na questão da menopausa, por exemplo. E existem variações aí, né? Houve uma paciente, inclusive, negra, uma mulher negra, que falou assim, olha, é preciso olhar a diferença, inclusive, genética em relação à etnia de cada paciente e a forma como essa fase da vida se manifesta na vida de cada uma. E daí a personalização, essa possibilidade de adequar a quantidade de hormônio para cada paciente, talvez não fosse possível nos medicamentos padronizados já pela indústria farmacêutica. Eu queria que o senhor comentasse esse ponto, que foi um das grandes polêmicas do nosso debate. Bom, primeiro assim, a gente precisa entender que as pacientes chegam a nós com um problema clínico, com queixas, né? E muitas vezes essas queixas não são só uma questão de baixa de hormônio, alta de hormônio, né? Existem pilares de saúde aí que precisam ter, a mulher precisa estar comprometida com isso para ter uma boa qualidade de saúde, né? Os hormônios, eles vão aí ajudá-las, né, em alguns aspectos, mas eles não podem ser a única estratégia. Outra coisa é importante que qualquer tratamento que a gente faz, a gente está tratando os sintomas, a gente quer que ela tenha melhora dos sintomas, né? Então, se você faz esse tratamento por via oral, né, e aí ele tem a farmacocinética dele, se você faz por via transdérmica, ele vai ter a farmacocinética dele, se você faz por anel vaginal, ele vai ter a farmacocinética. Se teve resultado, está se mostrando seguro, isso, a gente alcançou o objetivo, né? Então, isso precisa ficar bem claro. O adesivo eu tiro, eu ponho, e aí acontece isso, 10% é absorvido ou não, isso não importa. Se 10% é absorvido e ela teve uma resposta terapêutica, está tudo certo, né? A gente não precisa ter o controle em relação à farmacocinética desde que ele seja adequado. Agora, a farmacocinética precisa ser conhecida. E aí vem as questões da evidência, né? A gente vai ficar aqui nesse contraponto, né? Eu e o professor Sang, sobre estudos, né? E eu acho que não tem sentido, quer dizer, não é esse o foco, assim. Agora, obviamente, isso é muito claro que os implantes manipulados, eles têm muito poucas evidências. E eu não posso, né? E lógico que a gente tem que basear a nossa conduta na evidência científica, né? Não dá para eu faço assim, eu acho que é assim, as minhas pacientes eu faço assim. A gente não pode basear a nossa conduta em coisas pessoais. Isso é o nível de evidência mais baixo que existe. Então, não é o adequado quando a gente vai falar em um grande número de pessoas, né? População em geral. A gente tem que ter um comprometimento mais claro e mais próximo possível da evidência total que existe sobre aquele assunto. E muito que se vê dos estudos que existem, por exemplo, gestrinona, eu acho que a gente pode nominar, não existe nenhum estudo com gestrinona, implante de gestrinona, nenhum, zero. Aí, muita gente vai pegar a molécula que existe, o medicamento por via oral.
e quer fazer uma ponte para o implante. Isso não pode ser feito, né? Isso é incorreto. O implante ele tem a farmacocinética dele, né? E, como eu falei, provavelmente a gestrina é uma ótima molécula. Ela vai ser benéfica para algumas coisas. Por exemplo, a endometriose, ela vai ter atuação específica para a endometriose, trazendo eficácia terapêutica. Agora, é seguro? No curto, médio e longo prazo? Como que é essa segurança? O que eu preciso falar para essa paciente em relação à segurança desse tratamento? Quer dizer, qual é o percentual de acne que eu vou ter com esse tratamento? Qual é o percentual de queda de cabelo que eu vou ter com esse medicamento? Eu tenho algum risco hepático? Eu tenho algum risco metabólico? Isso não se sabe de maneira adequada. E aí vem a questão da padronização, né? Quer dizer, da mesma forma que as mulheres são diferentes, né, elas têm riscos diferentes, né? E aí é muito difícil eu conseguir fazer essa adequação, né? E se você for ver mesmo, né, e começar a estudar os implantes, eu não tenho muita experiência, mas converso com amigos que fazem, a variação de personalização é muito pequena, porque você precisa ter um sucesso terapêutico. E se você muda muito a variação da dose, você pode ter consequências ou de efeitos colaterais importantes, né? Porque, logicamente, há uma dose dependência, ou se você abaixa muito, você pode ter falta de eficácia, aí também é um problema. Então, padronizar é muito complicado. E, logicamente, quer dizer, qual é o risco para uma mulher com 40 anos? Qual é o risco para uma mulher com 50 anos? Qual é o risco para uma mulher de 60 anos? Qual é o risco para uma mulher que é saudável? Qual é o risco para uma mulher que é tabagista versus a não tabagista? Qual é o risco daquela mulher que tem já uma síndrome metabólica, já tem obesidade, já tem uma gordura central, quer dizer, já tem alguns riscos? Eu posso fazer, mas aí com você eu vou personalizar, eu vou diminuir um pouco. Mas é eficaz? Não sei. Por quê? Porque não foram feitos estudos em que pegaram mulheres, grande número de mulheres, algumas acima do peso, outras não, né? Algumas tabagistas, outras não, e foi feito esse estudo para a gente saber, principalmente, eu insisto, em relação à segurança. Certo. Senhor Marcelo, a gente está... eu tenho uma pergunta aqui meio pinga-fogo, a gente está chegando no nosso tempo aqui da entrevista. A proibição do chip da beleza, do implante hormonal, vamos que tirar o nome de chip da beleza, do chip da saúde, como disse o senhor Sangue, né? Dos implantes hormonais, fere a liberdade médica ou é uma medida que segue o Código de Ética da Medicina? Agora eu vou deixar 1 minuto para cada um dos senhores falarem e, na fala, os senhores podem dizer o porquê ser a favor e o porquê ser contrário, se for o caso, dos implantes hormonais. Bom, eu acho que, em relação a implantes hormonais, eu falo da minha experiência, né? O Marcelo falou que a experiência não conta, e conta sim, conta muito, porque... hoje tem um certo desvio da medicina, em medicina baseada em evidências, né? As meta-análises, tudo isso, né? Mas tudo isso é importante no sentido de determinar uma certa linha de conduta. Mas o médico mesmo, ele atua na linha de frente, ele atua nas pacientes, ele tem uma experiência em relação ao seu tratamento. E eu posso dizer que, eu falo para minhas pacientes, né? Em relação à reposição hormonal, é como se a gente viajasse. Você sabe que, até agora, uns 70% das pacientes não fazem reposição hormonal na menopausa, porque os médicos são contra, diz que dá câncer, dá etc. Então, eu falo para as pacientes assim, olha, reposição hormonal é mais ou menos assim, viagem. Você pega avião, quem não faz reposição... Agora, só para concluir, professor, para a gente poder passar a palavra para o senhor Marcelo também. Quem faz reposição hormonal clássica, gel, está na classe executiva. E quem faz implante está na primeira classe. Só sabe quem está na primeira classe quem fez. Muita gente critica implantes sem nunca ter colocado implante. Como é que ele vai, em minha opinião? Eu peço desculpa, professor. Eu peço desculpa, interromper, só para dar uma fala rápida também para o senhor Marcelo Steiner, se fere a liberdade médica ou não. Desculpe, mas 30 segundos. Experiência pessoal, eu acho que é importante a experiência pessoal, só que eu acho que na linha de evidências é a mais baixa, só isso que eu quis dizer, né? Outra coisa é os médicos realmente precisam de uma educação continuada sobre terapia de reposição hormonal e precisa ser feito isso mesmo. Agora, eu acho que assim, a autonomia médica, né, assim, bem específica, ela não é um ato isolado, né? Ela é uma responsabilidade compartilhada, né? E esse compartilhamento tem que ser do médico com o paciente,
Como os reguladores, a Anvisa ela tem um papel, né, e a gente tem que respeitar esse papel também, então manipular, né, de maneira habitual vai contra o que é o regimento da Anvisa. Então isso a gente acaba não tendo essa responsabilidade. E também com a comunidade científica, né, quer dizer, a ciência ela tem um rito, né, e ela se propõe, não sou eu que falo sobre as evidências clínicas, né, sobre o grau de evidências, isso é uma coisa que é consagrada. Então eu acho que assim, a gente tem que ter esse comprometimento de seguir o que a ciência fornece para a gente trazer a melhor informação para os pacientes, né, e ter essa responsabilidade com a paciente, com os reguladores e com a ciência, eu acho que isso é fundamental. Esse é o propósito do Senado Live, trazer informação, já que a pessoa bem informada é a pessoa que vai tomar as melhores decisões e sempre, claro, quando a gente fala de saúde, sob orientação de profissionais da medicina, de médicos como os senhores. E por isso, eu agradeço mais uma vez a participação dos senhores. Sara Reis, obrigado também por mais esse Senado Live. O TV Senado Live é o espaço para você participar da nossa programação. Envie a sua sugestão sobre aquele assunto que você gostaria de saber mais. O Senado Live acontece todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã. Até a próxima edição e obrigado pela sua companhia. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Nós devemos sempre ter como princípio o conceito de cidadania plena. Cidadania e direitos humanos não apenas melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a democracia, a justiça social em todo o país. A cooperação e o respeito ao próximo nos unem e são fundamentais para ampliar o capital humano e permitir a plena cidadania. Nós vamos trabalhar tecnicamente, mas mais do que isso, humanamente, olhando para o cidadão, exigindo para ele dignidade, respeito e cidadania. O Brasil está reencontrando nos últimos meses o caminho do crescimento com cidadania e igualdade social. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Nossas organizações federais não estão 100% protegidas dos ataques cibernéticos. Para falar desse tema, de uma auditoria recente do Tribunal de Contas da União, encontra-se aqui o ministro Augusto Nardi. Seja bem-vindo, ministro. Obrigado, Paulo. Uma satisfação estar contigo e com toda a nossa comunidade brasileira que se interessa por informação, que é um tema extremamente importante nos dias de hoje, porque a informação é que praticamente decide os rumos de um país, de um estado, de uma instituição. A informação tem que ser precisa e tem que ser confiável, que é mais importante, confiável. E quando a informação não é confiável, vem a desconfiança. E quando vem a desconfiança, vem a insegurança. E quando vem a insegurança, vem a parte mais difícil de um país que não tem confiança. E quando não temos confiança, nós não temos caminho, não temos estratégia, não temos rumos. Então, a informação é muito importante.
Quando pensamos no Tribunal de Contas da União, vem logo aquela memória de cálculos, auditorias de obras, recomendações, mas e esse caminho novo dentro da cibernética, da informática? Pois é, Paulo, eu me preparando para ser presidente, como vice, em 2011 e 2012, eu resolvi transformar o Tribunal de Contas, não sozinho, com todos os ministros do Tribunal de Contas da União. E em vez de ver somente a questão da conformidade, o que é a conformidade? Ver a legalidade dos atos, que era a principal função sempre do tribunal, aprovar se as contas estão regulares ou com ressalvas, eu resolvi transformar o tribunal, porque quando a gente pega uma obra inacabada, por exemplo, um desvio, uma fraude, no momento que tu correr atrás da fraude ou do desvio e da obra inacabada, você já perdeu. Então, eu propus fazer uma mudança no tribunal e implantei 3 temas centrais. Um deles, a governança. Escrevi um livro sobre o tema, Governança, o Desafio do Brasil. Segundo livro, da governança, esperança, o povo ter esperança, né? De que os dados sejam confiáveis e que as informações e que as contas sejam viáveis da nação, porque a nossa principal função é manter a nação equilibrada financeiramente. O Tribunal de Contas ele tem um compromisso, como o Congresso Nacional, o Senado, a Câmara, tem um compromisso de aprovar ou reprovar as contas, de deixar a nação equilibrada. Mas, além disso, eu vi que, ver a conformidade e a legalidade dos atos, nós temos que trabalhar mais avançados. E aí veio a tese da governança, que é exatamente para ter uma noção do que está acontecendo na nação, projetar o futuro, que com governança tu pode montar uma estratégia, e você montando a estratégia, a nação passa a ter perspectiva. Então, eu mudei o tribunal para ver a governança, criei secretarias especializadas. O que são secretarias especializadas? Nós temos lá 1.500 auditores, todos concursados, para cada um dominar bem o tema de cada secretaria especializada, e resolvi implantar indicadores de governança. O que são indicadores de governança? Governança, tu tens 3 palavras-chave: direcionar, avaliar e monitorar. Direcionar. O líder direciona, o presidente da República direciona, o governador direciona, o Senado, o Congresso Nacional direciona, mas tem que avaliar e monitorar. E sem indicadores de governança, você não consegue dar sequência para avaliar e monitorar tudo o que acontece, e não tem estratégia para o futuro do país. Mas para isso precisa de dados confiáveis. E a questão da cibernética, aí vem o tema central desse acordo que eu relatei, nós temos que estar atentos se as instituições estão acompanhando de forma adequada toda essa estrutura enorme que nós temos na administração pública, que são as estatais, que são os ministérios, que são as empresas que recebem concessões públicas, estradas, ferrovias, energia, telefonia. O telefone do senhor, meu estimado cidadão que está do outro lado aí do vídeo, quem dá essa concessão é o governo federal, quem fiscaliza são as agências reguladoras, e quem fiscaliza as agências reguladoras somos nós. Tudo, Tribunal de Contas da União. É o tribunal que fiscaliza tudo, ele que dá legalidade ou não. Mas como é que a gente vai dar legalidade se você não monitora e avalia todas as concessões de estradas, ferrovias, hidrovias, ou das estatais, está dando lucro, não está dando lucro? Tem que ter dados confiáveis, tem que ter cibernética segura. E quando não tem a cibernética segura, as fraudes acontecem. E aí eu já vou te adiantar um tema que eu já estou investigando, que é fora desse tema que nós estamos falando. Hoje nós temos uma situação dramática na parte da segurança e também temos uma situação dramática na questão da estrutura da previdência do país. Hoje nós estamos gastando de tudo que o cidadão paga, e o cidadão paga 150 dias de impostos para o governo federal e estadual, 56 é para gastar na Previdência. 56% de todo o que nós pagamos, e cada cidadão que está me vendo, me assistindo, 56% vai para pagar a Previdência. É o grande tema que a nação tem que discutir e aprofundar. Se nós não discutir para onde vai a Previdência, e o déficit do ano passado foi 430 bilhões de reais. Isso não temos nem 6 anos que foi feita uma reforma, né? Foi feita uma reforma recente. Mas por que esse tema é importante? Porque está havendo muita fraude. Aí eu começo a citar coisas recentes que eu trouxe a um tema, me antecipando o que tu vais me perguntar da auditoria que a gente fez no sistema de segurança do tribunal.
Nós temos o BPC com problemas. Benefício de prestação continuada. Benefício de prestação continuada. Aposentadorias também. Aposentadorias, nós estamos tendo muita fraude. Eu já alertei o governo. Recentemente, eu me reuni com o chefe da Casa Civil, alertei eles sobre esses temas. E nós, tribunal, alertamos o governo. Cabe ao governo tomar algumas atitudes. A gente faz a auditoria e mostra para o governo e mostra para o Congresso Nacional. Agora, nós não somos governo. E por que eu resolvi implantar a governança no tribunal? Porque o tribunal é o órgão normatizador de tudo que o Congresso faz, de tudo que o Executivo faz. Quem normatiza, quem regulamenta e que fiscaliza somos nós. Claro, tem o controle interno também. Nós somos o controle externo, nós somos independentes. O controle interno é a CGU, é o controle que faz dentro do governo um trabalho para evitar desvio, fraude e corrupção, mas quem pune somos nós. Então o Tribunal de Contas tem uma força enorme, mas não adianta punir e correr atrás do prejuízo, tem que se antecipar. Agora, ministro, das 254 instituições a quem foram enviadas avaliações e nas quais foram feitas sugestões, apenas 229 aderiram a essas sugestões, e hoje a gente tem um percentual de muito baixo, apenas 14 instituições aderiram acima de 70% das sugestões já colocadas pelo Tribunal de Contas da União. Isso, de certa forma, é decepcionante, né? É ainda uma demonstração de que nós estamos avançando na governança, mas muito lentamente. Quando eu comecei lá atrás a fazer as primeiras auditorias e propus no tribunal criar indicadores de governança, de TI, tecnologia da informação, governança financeira, governança de pessoas, governança de compras. Nós começamos com os dados baixos como esse trabalho que nós fizemos recentemente sobre os indicadores de cibernética, de segurança, nessas 200 e poucas instituições. 229 responderam, e dessas 229 que responderam, apenas 14% implementaram 70% das 56 perguntas que nós fizemos. E essas perguntas, elas chegavam até os detalhes, assim, do cuidado, tipo de especificar inserção de dados, subtração de dados, tentativa de hackers, descia a esse nível? São esse nível de perguntas, são várias perguntas. Quando nós começamos o projeto da governança, que eu comecei lá em 2013, 2014, eu levei para a Casa Civil, era ainda o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante. Recentemente ele me visitou e eu disse, Mercadante, o trabalho que nós começamos, eu comecei no tribunal e fui procurar o governo, está se transformando numa grande bússola para a nação. Porque quando nós começamos, os dados eram baixos. Então eu vou te dar os baixos desses dados que nós fizemos recentemente da parte de cibernética, de indicadores de segurança. Somente 6% está aprimorado. De praticamente 70% não tem dados aprimorados, não tem as informações adequadas para garantir a segurança cibernética. Isso aí é muito ruim para a estrutura do Estado. Para a estrutura do cidadão, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu também fui o regulamentador, que tem que proteger os dados do cidadão. Então, o que demonstra que o Estado brasileiro tem que avançar muito nessa questão para que os hackers não tomem conta das informações da nação. E nós temos que acelerar. Por isso que fizemos essa auditoria que eu relatei e estou aqui relatando para a sociedade brasileira, através desse programa, Paulo, para que a sociedade esteja alerta. E cabe nós, Tribunal de Contas, alertar o governo, mas cabe o governo fazer as mudanças. Não cabe ao ministro Augusto Nardes ou ao Tribunal de Contas da União fazer as mudanças. Cabe o governo tomar conhecimento das auditorias e tomar as medidas mais emergenciais possíveis para proteger o cidadão. Nós temos que proteger o cidadão, porque a Lei Geral de Proteção de Dados exige uma série de comprometimentos, entre eles reservar os dados do cidadão. Mas também na comunicação hoje, que nós temos praticamente
de forma instantânea tudo que acontece no país. Nós temos que ter proteção de dados, as informações. E existe um paradoxo que é o hacker está sempre na frente, né? Ele sempre, as tentativas de fraude, essas pessoas são maléficas, mas elas também estão se preparando para isso. Como é que o tribunal renova e capacita seu corpo funcional para estar atualizado nisso aí? Nós estamos muito avançados. O Tribunal de Contas hoje da União, sem falsa modéstia, a gente começou esse projeto, o tribunal começou na minha gestão a fazer essa transformação. Eu fui buscar as melhores práticas de governança do planeta. Eu fui a Paris, lá na OCDE, que é a OCDE, são os países mais ouvidos do planeta. Buscamos 3 modelos, eu fiz essa proposta para a OCDE. Buscamos as boas práticas da Alemanha, dos Estados Unidos e da Austrália. E baseado nisso, nós implantamos as regras de governança no tribunal. E avançamos muito, que isso eu comecei lá em 12, 13, quando eu presidi todos os tribunais da América Latina. Eu presidi todos os tribunais da América Latina, eu propus uma série de mudanças no tribunal. Entre essas mudanças, a governança, a implantação da governança de TI mais acelerada possível, mas também auditorias coordenadas, montar auditorias coordenadas com outras nações, trocar boas práticas. E, além disso, montamos um projeto de governança com os indicadores, que são muito importantes. Você sabe, quando nós compramos por ano, a nação compra 1,3 trilhões. É muito dinheiro. O nosso PIB está próximo de 10 trilhões, mas 1,3 somente compras do Estado, município e União. Se não tiver bem informado as informações, todas as licitações são feitas hoje via eletrônica. Então, tem muita compra e tem muita fraude, muito desvio, como tem na Previdência, tem em várias áreas. E eu estou alertando o governo. Agora, cabe ao governo tomar as providências, cabe ao Congresso Nacional. O Tribunal é um órgão fiscalizador. Então, o que nós fizemos? Nós aprimoramos tanto o tribunal que nós se transformamos hoje em líderes mundiais de todos os tribunais do planeta. Nós estamos na presidência do Sistema Mundial do Controle. Uma articulação que eu comecei lá em 2013, 2014, quando eu vi que havia uma janela para nós presidir o sistema. Hoje nós presidimos um sistema de 196 nações. E eu fico muito feliz, porque hoje o Bruno Dantas, o presidente, está agora passando para o Vital do Rego, e aí não pertence mais à gestão do ministro Augusto Nardes, essas mudanças. Pertence a todos os ministros, porque foi o corpo técnico que nos ajudou a montar tudo isso. Eu tive a ideia de implantar a governança. Mais que um programa de governo, é um programa de Estado. É um programa de Estado, de nação. E o meu grande sonho é projetar um programa de nação, de Estado em tema de governança, em cima da tese da governança, porque a governança, você pode montar um planejamento estratégico de médio e longo prazo, porque não é mais do TCU, não é mais do governo A, B ou C, sem questão ideológica, é um projeto de nação, na educação, na saúde, usando a informação e a cibernética. Então, o TCU avançou muito. Hoje nós temos vários robôs, nós trabalhamos com robôs no tribunal. E nós temos robôs com nomes chamados de mulheres. Alice, por exemplo, cuida das licitações. Mônica cuida do monitoramento. Beatriz cuida dos cruzamentos, dos dados. Enfim, nós temos vários robôs. Hoje nós temos processos que nós levamos 8 meses para fazer, nós estamos fazendo em 2 meses. Nós não temos mais que 3% de processos com mais de 2 anos. Então, nós conseguimos resolver as coisas o mais rapidamente possível. O Tribunal de Contas é uma instituição muito avançada. Por isso estamos na liderança mundial do controle. E eu estou feliz porque foi um projeto que eu sonhei e deu certo. E hoje nós estamos fazendo uma coisa mais fantástica que eu esperava e deu certo. Eu comecei com uma auditoria na região amazônica, em 9 estados da região amazônica, sobre desenvolvimento sustentável, que agora se transformou numa auditoria mundial de clima, Climate Scanner. E aí a informação, a cibernética é muito importante. Nós temos já um chat no TCU, chat TCU, que a gente tem informações, tudo sendo preparadas para os nossos auditores trabalhar o mais rápido possível, com mais velocidade possível, para nós auditar todos os municípios, todas as estatais, todo o governo federal, através da inteligência artificial. Nós estamos muito avançados nessa questão, e aí a preservação, e aí a base principal das tuas questões, para onde que nós vamos, qual é a segurança que vai dar para o cidadão, nós estamos muito avançados, o Tribunal de Contas da União. Voltando aí ainda essa questão do levantamento das sugestões colocadas pelo Tribunal de Contas da União, o senhor fez um acórdão recentemente agora a respeito dessa situação aí. Quais são as linhas gerais desse acórdão? Esses acordos é fazer esse controle, né?
de que essas instituições que, num primeiro momento, não apresentaram números muito agradáveis, né? Apenas 6% e 14%, 14 instituições das 254 que foram auditadas tomaram decisões já no encaminhamento de fazer uma implantação das regras de governança que nós estamos propondo, conseguir avançar. Inclusive, eu recentemente criei uma Rede Governança Brasil, que se chama Rede Governança Brasil, que é um trabalho voluntário. Temos lá 650 voluntários. Nós criamos um prêmio para as melhores instituições públicas do Brasil. E aí, esse prêmio premia os melhores ministérios, as melhores estatais que estão implantando as regras de governação do trabalho, que eu faço voluntário, fiz palestra em toda a nação brasileira para implantar a governança. Então, agora, cada acordo desses que a gente faz, onde a gente orienta que tem que melhorar a parte de governança de TI, de tecnologia da informação, governança de pessoas, melhorar a governança de pessoas, para melhorar as pessoas, treinar melhor as pessoas, por isso governança de pessoas. Governança organizacional, governança financeira, são regras como essa que a gente está tentando criar um padrão de governança na nação brasileira. E aí, a gente criando esse padrão de governança, a gente passa o quê? Credibilidade, confiança. E quando você passa confiança, você tem o quê? Investimento. E quando você tem investimento, você tem o quê? Emprego. Você gera empregos. Você dá condições de credibilidade para a nação. Então, eu comecei a implantar isso em 2014, quando eu fui presidir o tribunal. 13 eu montei o projeto, 11, 12, 13. 14 implantamos. No governo Michel Temer conseguimos implantar bastante a tese da governança. E agora, no governo atual, eu tenho conversado muito com o governo. Recentemente, eu lancei um livro que é fundamental para priorizar os temas centrais. E esse é um tema central, que é centro de governo, para a gente melhorar a governança de TI. Porque você tendo uma boa governança de TI, de tecnologia da informação, você tendo as informações adequadas e você tendo um bom centro de governo, você cria uma coisa que é fantástica para a nação, que esse é o meu sonho. Transversalidade entre Estado, município e União. Quando você cria transversalidade, o que sai de Brasília chega na saúde, lá na ponta. 5.570 municípios. Né? E é isso que eu propus sincronizar, e fazer auditorias coordenadas com os estados, com o município. A nação se transforma. O meu sonho é transformar a nação. Por isso que eu tenho trabalhado, me dedicado dia e noite, viajado por todo o Brasil, falando palestra para implantar governança. Eu não vejo esperança para o futuro do país sem governança. Governança dá esperança, porque o povo passa a acreditar que vai ter resultado na saúde, na educação, na infraestrutura. Recentemente eu chamei o ministro da Infraestrutura, o Renan Filho, que é um homem muito preparado, até implantou a governança, eu ajudei a implantar lá em 2014 no estado de Alagoas, fui lá fazer palestras, ele implantou, para nós melhorar a governança da infraestrutura. Nós estamos indo para o colapso na infraestrutura no país. O país vai parar se nós não melhorar as ferrovias, rodovias, hidrovias e as aerovias. Isso é um problema crônico já. É um problema crônico, está se transformando, porque o país não tem muito dinheiro para investir e não busca recursos. Nós temos que investir 5% do PIB, no mínimo, na estrutura e na infraestrutura de ferrovias, rodovias, hidrovias, rodovias. Temos que melhorar isso, senão a nação não consegue mandar sua riqueza que nós produzimos no agro, especialmente. É um gargalo quando chega a época da exportação. Os portos não funcionam adequadamente. Não funcionam adequadamente, as estradas, as rodovias. Aqui em Brasília nós estamos tendo já engarrafamentos. Não é tão trágico como São Paulo, como Rio de Janeiro, como as grandes capitais, BH, mas é uma situação dramática. Eu alertei recentemente, chamei 300 especialistas de transporte no Brasil, fizemos um debate, chamei o ministro Renan para discutir. Mas isso eu estou falando da questão mais fácil de resolver. Agora, ministro, a partir dessas sugestões colocadas no acórdão recente que o senhor emitiu, haverá uma nova avaliação? Qual o tempo útil assim, que pode ser concedido para que essas instituições respondam? Eu tenho um hábito de quando eu sou relator de uma matéria, eu faço debate depois. Porque como é que funciona a burocracia, só para o cidadão entender como é que funciona a burocracia. Você faz uma auditoria desse nível, desse porte, vê todos os erros, os acertos e manda para o governo. Mas se a Casa Civil não funcionar, aí tem o centro de governo funcionar.
Se o centro de governo não funcionar e não manda fazer e não monitorar, fica aquele papel lá e aquele trabalho dos auditores perdido numa gaveta, ou perdido num pendrive, ou no computador, porque ninguém dá importância. Você tem que chamar as lideranças, abrir o debate, discutir e chamar os interessados. Inclusive aqui no Congresso. Aqui no Congresso Nacional. Como é que está essa interface com o Congresso? Com o Congresso, eu estou na expectativa que seja aprovada a lei da governança. Falta o Senado aprovar. Estou tentando falar com o Davi Alcolumbre, vamos ver se ainda consigo hoje, já que eu estou por aqui, falar com ele para votar no Senado. Na Câmara nós já aprovamos a lei da governança. E a lei da governança funcionando, você terá a responsabilidade de avaliar e monitorar tudo o que acontece na administração e com os indicadores, tanto de proteção em relação aos hackers, como também utilizando esses indicadores. E cabe ao Congresso, às comissões especializadas do Congresso Nacional debater. Eu fui deputado 24 anos, estadual, federal, eu sei como é que funciona toda essa burocracia. Mas, por enquanto, ainda nós estamos na estrutura do governo federal e em alguns municípios que abraçaram a tese da governança e em alguns estados. Mas não conseguimos ainda envolver o Congresso como um todo. Com o Pacheco eu já estive conversando, já conversei com o presidente também da Câmara, o Lira, mas ainda não está a estrutura toda ela montada no Senado e na Câmara. No governo avançou, mas ainda com timidez por alguns setores, porque quando você implanta isso, tu tens que ter transparência. Você me trouxe os números, você já tem esses números. O Paulo Acris sabe o que está acontecendo, mas o Paulo, que é um homem bem informado, sabia o que está acontecendo, é importante. Mas eu gostaria que todos os senadores soubessem, que todos os deputados soubessem como é que está a governança dos indicadores de proteção dos dados e de todas as informações cibernéticas que lida com todas as informações de todos os brasileiros. Aquilo tem que manter uma estrutura de proteção do cidadão, de proteção do Estado, porque quando você não tem essas informações, você pode ser invadido por hackers. Recentemente, o Judiciário parou aqui em Brasília, e assim aconteceram já em alguns estados. Lá no meu estado também parou, porque os hackers penetram e pegam todas as informações. E aí vem as grandes negociações, você perde o sigilo, você perde o respeito. E o cidadão, com isso, ele perde a dignidade. Porque quando alguém busca as informações, ou o Estado, ele é atacado por hackers e o Estado não tem proteção, tem capacidade de proteção, o Estado fica simplesmente numa situação de constrangimento por perda de competência para poder enfrentar os hackers que dominam essas informações. Nós temos que ter o máximo de proteção para proteger a cidadania, proteger o cidadão da dignidade e proteger o Estado que tem todas essas informações que pertencem a todos os brasileiros. Para o cidadão mais informado, aquele que já tem acesso à internet, que consegue manejar um computador, evidentemente uma parte importante da população não consegue, mas para esses que têm já alguma habilidade, o tribunal oferece a transparência, a facilidade no seu portal, no acesso de dados? Todos têm acesso ao Tribunal de Contas da União, todos os acordos estão disponíveis. Quando ele é votado, ele já fica disponível para cada cidadão. Então é só acessar as páginas do Tribunal de Contas da União. Qualquer dúvida pode ligar para o meu gabinete, e aí as pessoas podem perguntar, questionar e podem ter essas informações. Nós temos também publicações. Eu estou fazendo agora um comentário, já fiz mais de 200 comentários. Governança, onde vai o dinheiro do cidadão? Estou mandando para rádios, estou disponível para mandar para todos os meios de comunicação do país. Eu não cobro nada, faço isso como cidadania. Eu faço esses comentários hoje de 2 a 3 minutos semanais para mandar para rádio, jornais, TV, passar informação para o cidadão, porque o cidadão tem que saber onde está indo o seu dinheiro, porque quem paga toda essa conta é o cidadão brasileiro. Com 150 dias, no mínimo, de trabalho, ele paga de impostos. E quem fica com esse dinheiro é o governo federal, é o Estado. É o Estado brasileiro, no Estado que eu digo, município, Estado e União. Então, nós temos que dar transparência o máximo possível de todas essas informações. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Volte sempre que o senhor quiser. Obrigado. Um grande abraço a todos. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O parlamento é a expressão da democracia. Ele funcionando é a expressão que o Brasil caminha para o destino que se espera. É claro que o parlamento tem que discutir e decidir o que é melhor para o povo brasileiro, respeitando o devido processo legislativo. A nossa missão aqui no parlamento será discutir a fundo cada projeto e seu impacto na vida de todos. É a essência do parlamento, o acordo, o diálogo para aquilo que é bom para o povo brasileiro. Que possamos juntos buscar soluções modernas e coerentes no âmbito do parlamento, para garantirmos o crescimento, continuando o mais justo para todos os brasileiros. Porque é essa a função do parlamentar, usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. O parlamento expressa, o parlamento afirma, o parlamento representa. TV Senado. Democracia todo dia. Eu sou de uma família que tem 9 filhos. Nascemos numa cidade no Pará chamada Bujaru, 70 quilômetros da nossa capital. Minha família toda muito católica. E a partir das comunidades eclesiais de base, da pastoral da juventude da Igreja Católica, foi que eu ingressei, né, na vida política. Fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bujaru, depois diretor da FETAGRE, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, da Central Única dos Trabalhadores. No primeiro governo do Lula, eu fui superintendente do INCRA e depois deputado federal, 4 mandatos, e agora como senador federal. Eu venho da área rural, às vezes é mais fácil um cidadão que nasceu na cidade, médico, ir pegar voto na área rural do que um trabalhador rural, agricultor familiar, vir pegar voto na cidade. Então, nós precisamos reconstituir os órgãos federais que atuavam com política pública para esse segmento. Órgãos como o Banco da Amazônia, o próprio BNDES, que agora coordena o Fundo da Amazônia, inclusive a forma de como o governo federal vai chegar nesses assentamentos. Com as políticas, a gente tem que estar pensando e dialogando e adequando essas políticas às questões que são muito específicas lá do nosso Estado. Como é que vocês têm pensado em buscar essa capacidade técnica para trocar os próprios programas que nós temos transmitido? O Pará é o estado que mais tem assentados da reforma agrária no Brasil. Foi o estado que mais se assassinou pela luta da terra. Agora se junta o governo federal e o governo do estado para não permitir que crimes possam ser cometidos nessa disputa. Nós somos um estado que é o 2º território maior do país. Portanto, cabe ter ali o grande, cabe ter o médio e tem que ter o espaço dos pequenos. Eu estou participando da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, eu estou participando da Desenvolvimento Regional, de infraestrutura, sou presidente da Comissão de Meio Ambiente. O meu primeiro mandato é fazer uma ponte melhor entre o governo do Estado e o governo da União, para que a gente possa vir buscar aqui o que de direito para um Estado que tem uma população hoje chegando a 10 milhões de pessoas, que tem uma capacidade de se desenvolver muito grande. Eu acho que nós estamos iniciando bem, eu acho que tem tudo para que o Brasil volte a crescer, distribua a renda e o Pará vá nesse caminho. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado.
Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel mandou demolir o prédio para construir um chafariz e um estacionamento subterrâneo. Objetos históricos foram perdidos ou vendidos pela empresa demolidora, mas a memória ainda permanece nos resquícios preservados pelo Senado. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13 horas e 30 minutos e o Senado Notícias está no ar. Na última semana de atividades antes do recesso, o Congresso tenta votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento da União de 2025 e o pacote de corte de gastos do governo. Senadores e deputados se reúnem esta semana numa sessão do Congresso para votar a LDO, que estabelece as diretrizes e metas do governo para o ano que vem, e em seguida votar o orçamento, que chegou ao Congresso em agosto e estima as receitas e fixa as despesas do governo para 2025. Nossa previsão é que seja no dia 19, que é uma quinta-feira, mas se eventualmente for preciso usar o dia 20, que ainda é um dia útil, é possível nós usarmos também o dia 20. O importante é nós encerrarmos os nossos trabalhos. A expectativa é de que esta semana os senadores também possam analisar propostas que fazem parte do pacote de corte de gastos apresentado pelo governo. Os dois projetos e a proposta de emenda à Constituição ainda estão na Câmara. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que está otimista quanto à aprovação do pacote pelos deputados e pelos senadores antes do recesso parlamentar, ou seja, até sexta-feira. Apresentado no mês passado, o pacote que corta gastos do governo estima uma economia de 70 bilhões de reais em 2 anos e tramita em regime de urgência na Câmara. Nós estamos hoje mantendo o otimismo de que somos capazes de fazer essa apreciação a tempo, antes do recesso. Quero crer que esse é o sentimento da Câmara dos Deputados e afirmo que é o sentimento do Senado, nosso desejo de apreciação desses projetos que foram apresentados inicialmente na Câmara dos Deputados e que cabe ao Senado revisar. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, avalia que é fundamental votar o pacote de corte de gastos antes de votar o orçamento. É mais importante a essa altura nós tentarmos apreciar o pacote de ajuste de gastos, porque no orçamento tem que caber o ajuste. Nós fica um pouco anacrônico e fica com delay se nós votarmos não votarmos o ajuste e votarmos o orçamento sem as contas públicas estarem organizadas para tanto.
E a primeira parte da regulamentação da reforma tributária foi aprovada nesta semana no plenário do Senado e voltou para análise da Câmara dos Deputados. O texto cria as regras para a implementação do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, composto pelos tributos IBS e CBS, e também um imposto seletivo, que incide sobre bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Estão na lista carros, embarcações, aeronaves, cigarros, bebidas alcoólicas, jogos de azar, plásticos descartáveis e minerais extraídos. Foi mantida a isenção para os produtos da cesta básica, entre eles carne, peixe, queijo, arroz, feijão, açúcar, café e leite. Também foi incluída a devolução de impostos sobre o botijão de gás de até 13 quilos, 100% da CBS e 20% do IBS. O chamado cashback vai valer também para água, esgoto, energia elétrica e serviços de telecomunicações, para famílias inscritas no CadÚnico e com renda de até meio salário mínimo. Para os demais consumidores, os serviços de água e esgoto terão redução de alíquota de 60%. O texto também prevê isenção de impostos para remédios. Serão isentos medicamentos para tratamentos oncológicos, doenças raras, vacinas e soros, entre outros, como os adquiridos pelo programa Farmácia Popular e entidades que prestam serviços ao SUS. As fraldas foram incluídas nos itens de higiene pessoal e passam a ter redução de 60% no imposto. É um bem indispensável para as parturientes, para as crianças recém-nascidas e para os idosos que muitas vezes não têm como garantir isso com a sua aposentadoria ou com a sua pensão. O projeto aprovado pelo Senado também fixou em 70% o desconto no imposto sobre valor agregado para a locação de imóveis. As pessoas físicas que têm renda com aluguel de imóveis serão isentas do IVA, desde que arrecadem menos de R$ 240 mil por ano com as locações e que tenham até 3 imóveis alugados. O texto foi aprovado por 49 votos a 19. Como era um projeto de lei complementar, eram necessários pelo menos 41 votos, maioria absoluta dos senadores, para que fosse aprovado. Então passou com uma certa folga. Os senadores ainda tentaram, aqui no plenário, incluir bebidas açucaradas, armas e munições entre os produtos sujeitos à cobrança do imposto seletivo, o chamado imposto do pecado, mas não houve votos suficientes. Esse parecer não é só meu, mas fruto de um trabalho coletivo e o possível diante do que estamos à vista no cenário político brasileiro. Estou certo que estamos perto de oferecer ao Brasil os instrumentos necessários para alcançar o tão almejado crescimento sustentável, com geração de renda, de emprego, crescimento da economia e justiça social. Hoje é um dia feliz do Senado Federal, que depois de muitas décadas de tramitação da reforma tributária, conseguiu entregar ao final do ano passado uma proposta de emenda à Constituição com a promulgação da emenda constitucional e agora um projeto de lei complementar aprovado na Câmara, aprovado no Senado, que retorna à nossa casa irmã, a Câmara dos Deputados, para apreciação do trabalho feito pelo Senado Federal. E o Senado também aprovou na semana passada a regulamentação do uso de inteligência artificial no país. O projeto, que seguiu para a Câmara dos Deputados, foi proposto pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O projeto aprovado em plenário prevê regras para o desenvolvimento e o uso de sistemas de inteligência artificial, divididos em 2 níveis, risco excessivo e alto risco. O objetivo dessa divisão é oferecer uma regulamentação que leve em conta o impacto na vida humana e nos direitos fundamentais. A proposta proíbe o desenvolvimento de sistemas de IA que tenham risco excessivo. Entre eles estão os de armas autônomas, que podem atacar
atacar alvos sem intervenção humana. O uso de técnicas subliminares para induzir comportamentos de risco. Sistemas que possam estimular abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes. A avaliação de traços de personalidade e comportamento para prever o cometimento de crimes. A classificação de indivíduos com base em seu comportamento social ou personalidade para determinar o acesso a bens, serviços e políticas públicas. Entre os sistemas de alto risco, que terão regras rígidas, estão os usados em atividades como veículos autônomos, seleção de estudantes, decisões sobre promoção e demissão de trabalhadores, investigação de fatos e aplicação da lei, gestão de prioridade em serviços de emergência, diagnósticos médicos, controle de fronteiras e reconhecimento de emoções por identificação biométrica. Uma forte preocupação em minimizar altos riscos e, ao mesmo tempo, baseado em questões fundamentais como o respeito aos direitos individuais, como o combate a qualquer tipo de discriminação, a busca de um tratamento igual em relação às pessoas. Voto contra esse projeto é a forma assodada, no apagar das luzes, que está sendo votado isso. Nós tivemos aqui quinta-feira a aprovação do projeto. A sociedade de quinta para sexta-feira, especialistas que entendem do assunto, nos procuraram colocando problemas. O relatório não atende à evolução tecnológica necessária. Os conteúdos protegidos por direitos autorais poderão ser usados apenas por instituições de pesquisa, de jornalismo, museus, arquivos, bibliotecas e organizações educacionais. Já o uso de imagem e voz de pessoas deverá respeitar os direitos da personalidade, conforme previstos no Código Civil. A votação foi acompanhada por diversos artistas que vieram representar a categoria e defender o projeto. Há uma concordância nossa geral de que o projeto do senador Eduardo Gomes é o melhor que pode ser aprovado. Inclusive, seria um projeto de vanguarda no mundo hoje. Nenhum lugar do mundo tem um projeto tão avançado e tão interessante para os artistas quanto esse. Esse projeto não é de esquerda, não é de direita, é da humanidade. Precisa manter os direitos de debate no sistema bicameral, indo à Câmara e voltando para um novo debate no Senado. E nós estamos cumprindo com a nossa obrigação, principalmente de garantir aquilo que costumam dizer de maneira muito honrosa, os direitos autorais, que ficam muito vinculados aos artistas, àqueles que fazem a arte, mas que são igualmente necessários nos profissionais liberais, na comunidade acadêmica, em todos aqueles que realizam, como forma de sustento em sua vida, os trabalhos que realizam em todas as atividades. E os senadores aprovaram ainda na semana passada a criação do Programa de Aceleração da Transição Energética, que retornou para análise da Câmara dos Deputados. O Programa de Aceleração da Transição Energética deve incentivar propostas de substituição de matrizes energéticas poluentes por fontes de energia renovável. O texto aprovado pelo plenário do Senado nesta terça-feira prevê que empresas que ingressarem no programa poderão receber recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, além de negociar dívidas com a União pelo investimento em desenvolvimento sustentável. Um projeto muito importante e faz com que o Brasil não esteja apenas aderindo a reclamações que países, alguns líderes de países desenvolvidos fazem com pretensão descabida, não tendo bom exemplo para nos oferecer, supõe que possam ordenar a nossa atitude. Este é um projeto inteligente, nacional e um bom exemplo para o mundo. O Brasil já é um dos países, já é o país que mais gera energia limpa no mundo. E este programa vai nos colocar próximo a 90% a 95% de toda a energia produzida e consumida no Brasil de matriz limpa e ambientalmente correta. São elegíveis para o PATEM obras de infraestrutura que proporcionem benefícios socioambientais
ambientais ou mitiguem impactos ao meio ambiente. Na área de tecnologia e produção de combustíveis renováveis, terão prioridade projetos relacionados a etanol, bioquerosene de aviação, biodiesel e biometano, e também os relacionados à energia nuclear, biogás, gás natural e produção de amônia e derivados. Outra prioridade será a expansão da produção e transmissão de energia solar, nuclear, eólica e de biomassa. Aprovada a redação final, a matéria retorna à Câmara dos Deputados e esta presidência cumprimenta e agradece o senador Laércio Oliveira por sua dedicação à relatoria dessa matéria, cujo parecer foi aprovado pelo plenário do Senado Federal à unanimidade. E outro projeto aprovado em plenário estabelece um marco regulatório para a exploração de energia elétrica em alto mar. Os senadores aprovaram o marco regulatório para a exploração de energia elétrica em alto mar. A geração de energia offshore pode ser eólica, solar ou das marés, e seu aproveitamento será feito por outorga, mediante autorização ou concessão. A regra vale para empreendimentos situados fora da costa brasileira. A exploração de energia em instalações offshore será proibida em rotas de navegação e locais de exercício das Forças Armadas, ou tombados como paisagem cultural e natural. Os empreendedores terão que cumprir alguns requisitos, como fornecer à ANEEL relatórios de atividade e promover a indústria nacional. E sofrerão sanções em caso de não cumprimento. O texto também aborda o setor de carvão mineral e de gás natural. Foram aumentados os prazos dos benefícios concedidos às termoelétricas em 2021, como condição para a privatização da Eletrobras. Uma forma diferente de aprender. Os alunos do 5º ano de uma escola de Brasília estão aprofundando o conhecimento com o jogo Desafio Senado 200 anos, uma aventura pela democracia. E para uma experiência mais completa, os estudantes também foram visitar o Senado Federal. Aprender brincando. É assim que os estudantes do 5º ano da Escola Classe 19 de Taguatinga estão aprofundando o conhecimento em temas como democracia, direitos fundamentais, participação política. Os tópicos são trabalhados no jogo Desafio Senado 200 anos, uma aventura pela democracia, e que pode ser jogado em instituições de ensino em todo o país. O jogo faz parte das comemorações do bicentenário do Senado Federal. Para os estudantes, a iniciativa deixa as aulas mais atrativas. É um jogo que a gente aprende e se diverte, e isso é muito interessante, porque mostra que a gente pode aprender e se divertir ao mesmo tempo. Estou gostando bastante, eu gosto desse jogo. Eu gostei da ideia que tiveram para fazer isso. É muito bom para investir na educação de vocês, para a gente poder fazer lei, porque, tipo assim, não é só o presidente, não é só o deputado, não é só o senador que manda. O povo também, o povo escolhe, o povo tem direito. O jogo Desafio Senado 200 anos, uma aventura pela democracia, tem o objetivo de promover a interação de forma lúdica e divertida dos alunos do ensino fundamental com conteúdo didático. O foco é em história e política. Os estudantes aprendem sobre os direitos e a importância da cidadania. Eles estão partindo de uma vivência, né? Estão vivenciando o que acontece a poucos quilômetros, né, da escola. Então, o Senado se torna algo mais palpável, mais visível na percepção deles. Traz a realidade que as crianças não conhecem, aproxima, faz com que eles tenham a segurança de saber que estão bem representados, conhecem os nossos representantes, então assim, muito válido. Os professores incentivaram as crianças a apresentarem para os colegas propostas legislativas que ajudassem a combater problemas da atualidade. As propostas também foram cadastradas no portal E-Cidadania. Nossa ideia é criar reservas em certos lugares do Brasil para ser como se fosse um ambiente natural do animal em extinção, só que
mais seguro. A consultora do Senado, que ajudou na criação do jogo, falou sobre a distribuição para todo o país. Para a gente é um momento de muita alegria, né? Quando a escola faz a culminância do projeto, das atividades que foram realizadas. E com isso a gente aprende também. É um aprendizado para o próprio Senado Federal, que tinha como objetivo estreitar os laços com a comunidade escolar. Para completar a experiência imersiva, os estudantes da Escola Classe 19 de Taguatinga vieram conhecer o Senado. E a partir do que foi aprendido com o jogo, eles destacaram uma lição importante. Na democracia, todos vencem! Muito bacana, né? E o Senado homenageou hoje, com uma sessão especial, o centenário de nascimento do político Antônio Carlos Conder Reis. Ele foi governador de Santa Catarina e também exerceu os cargos de deputado e de senador pelo estado. Conder Reis era de família política tradicional do estado de Santa Catarina. Fez um governo desenvolvimentista por excelência. Construiu cerca de 2.000 quilômetros de rodovias no estado, consagrando o lema que adotou como governador: governar é encurtar distâncias. Além de governador, foi deputado federal, deputado estadual, senador, deixando aqui nessa casa também um grande legado. Como governador, ficou muito conhecido por ter levado o governo para mais perto das pessoas, sempre preocupado em responder todos os pedidos e todas as correspondências dos eleitores. Todos nós estamos aqui para aplaudir, e o fizemos, o exemplo que deve perdurar de Antônio Carlos Conder Reis, repito, como político, como acadêmico e como estadista. Está encerrada a sessão. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. E está marcada para daqui a pouco, às 14h, uma sessão plenária do Senado para discursos e comunicações dos parlamentares. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. No próximo Assunto do Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Cuidar da primeira infância de nossas crianças é o mesmo que edificar a casa sobre a rocha. Novas crianças que nascem são novas pessoas que precisam de assistência à sua saúde, de assistência social e de assistência à educação. Que o melhor interesse da criança e do adolescente prevaleça no final. 3 milhões de crianças são 3 milhões de vitórias, né? Cada uma delas é uma esperança para a gente. Criança nunca foi nem será futuro do Brasil. Criança é o presente. Ou a gente cuida desse presente aqui, ou não teremos futuro. Quanto mais cuidarmos de nossas crianças, dos seus direitos, nós estaremos protegendo o presente e o futuro do Brasil. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A Comissão de Comunicação e Direito Digital aprovou um projeto para dar mais proteção a crianças e adolescentes em ambientes digitais. O objetivo é dar segurança, privacidade e bem-estar aos menores na interação com tecnologias, plataformas de internet e também com as redes sociais. Aqui ao meu lado está o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, que foi o relator dessa proposta. Senador, obrigada pela sua presença. Uma alegria, de novo, falar com você, com os ouvintes e sobre um tema
tão importante como a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Pois é, vamos começar já deixando aqui explicando um pouquinho o que são esses ambientes digitais para o telespectador entender. Na verdade, são todas as plataformas, né, os produtos e serviços oferecidos por fornecedores de produtos e por pessoas que coloquem à disposição da sociedade o WhatsApp, também a questão de outros mecanismos que permitam com que a criança acesse individualmente ou em grupo essas alternativas tecnológicas colocadas à disposição. E quais são essas medidas, senador, que vão garantir, que vão dar mais proteção para as crianças e adolescentes? Olha, Carla, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que alguns números, assim, que na faixa etária dos 9 aos 17 anos, 95% das crianças já participam da internet, né? Que é uma das possibilidades. Sendo que 25% das crianças já acessam a internet com menos de 6 anos de idade. Então, nós temos que, na verdade, pensar que essas crianças e adolescentes estão expostas na internet ao mundo, no Brasil e no universo todo, né? Porque a Polícia Federal, por exemplo, diz que você pode ter, as pessoas da área do crime podem ter acesso aos dados, à criança, às conversas, aos diálogos de qualquer parte do mundo. E o que impressiona também é que dos 9 aos 17 anos, mais de 80% das crianças e adolescentes já têm o perfil, né, na internet também, os seus gostos, suas preferências, suas tendências. Então, é um percentual, assim, bastante elevado. E, ao mesmo tempo, quase 70% das crianças de 9 e 10 anos já têm um perfil na internet. Então, várias medidas foram colocadas em discussão para se pensar em como proteger as crianças nesses ambientes digitais, né? E, ao mesmo tempo, né, não impedir o trabalho das plataformas, dos provedores que oferecem produtos e serviços para o público, mas sim como que esses serviços e produtos podem, na verdade, interferir. Então, por exemplo, jogos eletrônicos, né? Não é possível haver, de acordo com o projeto de lei aprovado no Senado, jogos eletrônicos, né, que permitam, assim, a criança começar a ter um comportamento, inclusive, descrito como viciante. Né? Então, é um prejuízo. Há regras para você participar de jogos eletrônicos com amigos, o que acontece hoje em dia. Inclusive com a necessidade dos provedores e fornecedores dizerem, olha, quais são as penalidades, quais são as sanções, as infrações em que as crianças e adolescentes podem incorrer de maneira clara. Impedir a publicidade baseada em perfil. Então, todos esses percentuais que eu mencionei não poderiam ser utilizados, não poderão ser utilizados para publicidade. Então, isso é uma outra coisa. Acesso às redes sociais, Instagram, que eu mencionei, WhatsApp, né? Só podem acessar, as crianças, se quiserem acessar as redes, não poderão ter conta. Só se o pai ou responsável for responsável por essa conta também. Se você tiver, por exemplo, assim, um repórter, né, uma descrição de violação de direitos da criança e do adolescente ocorrendo, então, nesse sentido, o próprio provedor, fornecedor, deverá fazer essa denúncia também, né, de que criar mecanismos para que essa violação de direitos seja reportada, né, contada, para que providências possam ser tomadas. Senador, tem também a previsão de um controle parental, né? Isso, o controle parental é extremamente importante. Qual que é a realidade hoje em dia em relação à família?
a família até quer ter um controle sobre esses comportamentos todos, né? Essas ofertas de produtos, de serviços, mas não sabe como. Então, a lei determina que haja a orientação dos pais, da família, de uma forma clara, tranquila, né? Que as pessoas possam saber exatamente como impedir que a criança ou o adolescente tenha acesso a um determinado canal, conteúdo, ou, ao mesmo tempo, outras informações que sejam importantes para os pais, mas num instrumento, numa ferramenta adequada e de acesso fácil para os pais. Às vezes você tem, inclusive, conteúdos ofensivos, né, nesses serviços colocados à disposição. Então, nesse sentido, a lei prevê que não vai existir mais a necessidade de uma decisão judicial para você, por exemplo, tirar do ar. Então, a família já tem esse apoio também para dizer, olha, violência física, bullying, jogos, né? Então, a decisão e o próprio provedor e fornecedor tem que tomar atitudes nesse sentido. E o que ficou definido no projeto para as plataformas? Quais serão as responsabilidades das plataformas? As plataformas terão responsabilidade nesse sentido todo. Por exemplo, se nós voltarmos ao primeiro argumento nosso, de jogos eletrônicos, então não vai ser permitido você ter caixas de recompensas, o que a gente chama em inglês de loot boxes, né? E, ao mesmo tempo, a plataforma, só em relação aos jogos, vai ter que dizer que sanções, infrações, penalidades acontecem nessa área, numa linguagem bastante clara para o público. Ao mesmo tempo, criar mecanismos, por exemplo, de você identificar o usuário, né, a criança ou adolescente, mas de maneira clara, para que você possa ter a faixa etária e, ao mesmo tempo, se aquela realmente é a identidade do usuário, porque há muito hoje em dia, que mentem, né, as pessoas mentem, vamos dizer, não falam a verdade em relação à idade, ou usam um documento falso para acessar, por exemplo, conteúdos pornográficos. Isso é totalmente impedido para crianças e adolescentes, e com a responsabilidade dos provedores e das plataformas de verem esses dados importantes. Ou abuso sexual, exploração sexual, a plataforma tem que criar mecanismos de denúncia para que os órgãos próprios sejam contactuados para que providências possam ser tomadas. E essas conversas, senador, que acontecem, às vezes uma pessoa entra em contato na rede social ou no WhatsApp do adolescente, e aí se passa por uma pessoa e na verdade não é, marca encontro, vai ter alguma forma de conseguir prevenir isso ou de detectar esse tipo de abordagem? Exatamente. Isso também é uma abordagem que foi prevista no projeto, para que você não possa ter, quer dizer, toda vez que houver uma interação, né, com a criança, ou com o adolescente, que seja por texto, por vídeo ou por alguma outra forma, por áudio, né, deve haver um controle absoluto nesse sentido, né, essa interação tem que sempre acontecer dizendo, olha, alertando dos perigos, havendo a denúncia ser respaldada pelo provedor ou fornecedor, e enviada essa denúncia para os órgãos próprios, eles próprios tendo que dizer, olha, quer dizer, se houver algum mecanismo nesse sentido, o próprio provedor fazer a denúncia para a regulamentação que posteriormente acontecer para o órgão próprio. Senador, quais os próximos passos do projeto? Passou nessa Comissão de Comunicação e Direito Digital, para onde que vai agora? Ainda há coisas importantes, né? Lembrando que a pessoa com deficiência também tem que ter o desenho universal, a acessibilidade, que é importante, né? Mas esse projeto de lei, tendo sido aprovado aqui no Senado, em caráter terminativo, na CCDD, né?
Comunicação e Direito Digital. Agora vai para a Câmara dos Deputados, mas só dizendo que o texto que foi aprovado no Senado Federal é fruto, inclusive, de dezenas de reuniões com todas as entidades, recebeu o apoio de cerca de 300 entidades que militam na área dos direitos da criança e do adolescente como um projeto importante, necessário, de proteção à criança e ao adolescente, e inclusive recebeu elogios de entidades do exterior, dizendo que é um avanço importante na regulação desta área. Então vai para a Câmara dos Deputados para ser apreciado na Câmara dos Deputados. Caso haja mudanças no projeto, ele retorna ao Senado e, caso não haja, vai para a sanção do presidente da República. Senador, muito obrigada, torcendo para que ele seja aprovado rápido, porque essa é uma regulação que precisa acontecer. Agradeço a você. Obrigada, senador, e eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Por que os municípios estão gastando tanto com segurança pública? Bom, o gasto dos municípios aumentou porque, por causa da pressão do eleitorado, fez com que vários prefeitos criassem ou ampliassem suas guardas municipais. Hoje, nós temos cerca de 1.200 municípios com guardas municipais. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel mandou demolir o prédio para construir um chafariz e um estacionamento subterrâneo. Objetos históricos foram perdidos ou vendidos pela empresa demolidora, mas a memória ainda permanece nos resquícios preservados pelo Senado. Qualquer coisa
coisa que é binário e que, assim, ou é lá ou é cá, é muito engessador, sim, né? E não funciona de verdade para ninguém. Para ninguém, isso eu tô dizendo. Nenhuma pessoa se encaixa nisso. Ninguém se encaixa, ninguém é Tem perfeitamente... gente que se encaixa, mas lá dentro a pessoa sabe que não é assim. Eu acho que é o estereótipo, né? Barbie, de coisa assim. Essa coisa, ela engessa homens e mulheres. Filosofia Pop. Neste sábado, 7h da manhã, aqui na TV Senado. Em outubro de 64, o Brasil desloca tropas para o Uruguai, forçando, portanto, uma derrubada da presidência do Partido Blanco. A gente poderia ver nesse momento o começo do conflito, que afinal de contas era o que tinha dito Solano Lopes. Se houvesse interferência militar brasileira no Uruguai contra os blancos, haveria guerra. E a partir desse momento há o episódio que deflagra a guerra, que é a apreensão do navio que trazia a volta o presidente da província do Mato Grosso. E a partir daí, haveria uma caminhada das tropas paraguaias em direção ao Rio Grande do Sul, com o objetivo último de chegar ao Uruguai para derrubar os colorados e voltar a botar os blancos no poder. É a partir desse momento que a aliança formal se dá com o Brasil e com os colorados uruguaios, evidentemente, no dia que se assina o Tratado da Tríplice Aliança. Eu sou natural de Várzea Grande, Mato Grosso, né? Vim numa casa de político, né? O meu pai foi prefeito por todos os mandatos, foi vereador, e os filhos, né, praticamente alguns acompanharam na política. É o caso meu particularmente, que teve a primazia de ser prefeito por 3 mandatos da minha cidade de Várzea Grande. Fui na mesma batida do Júlio. O Júlio, que é meu irmão mais velho, ele foi deputado federal, além de ser prefeito, foi governador, senador e atualmente é deputado estadual. Em 1982, eu fui convidado por um grupo de amigos para iniciar na vida pública. Sem nenhuma pretensão, saí candidato a prefeito pelo mandato de 82 a 88 e depois fui ser governador. Ganhei eleições em 90, 91 tomei posse. Depois de ter sido governador de 91 a 95, eu voltei para minhas atividades empresariais e disputei novamente um cargo de prefeito em 96, fui eleito, depois reeleito em 2000 e depois disso veio a eleição de 2006 para senador. Fui eleito pela primeira vez senador da República, até 2014. Não disputei eleição em 2014, em 2018 voltei a ser senador. Comunica à casa que estou apresentando um projeto de lei que aumenta a pena para crimes de roubo de receptação de cargas. Tenho a primazia já por 3ª vez ser presidente do Conselho de Ética do Senado Federal. Sou membro titular também de várias comissões, da CAS, da CMA, da CRA. E participo também de forma indireta como suplente, né, da CAI, da Comissão de Esporte, enfim, estou muito bem atendido em termos de comissão. Sem nenhuma demagogia, o que eu vejo aqui é que o Senado cumpre com a sua finalidade. É uma casa de 200 anos, que tem homens e mulheres responsáveis, que tem promovido bons projetos de leis em defesa da sociedade. Bom dia, gente. Nós temos feito, com certeza, um trabalho exitoso, não só os senadores, mas, sobretudo, a equipe que aqui existe, uma equipe de colaboradores, que eu faço aqui mesma homenagem a esses colaboradores que trabalham nesta casa aqui, são pessoas especialíssimas, sobretudo, pessoas que também são responsáveis e trabalham no cotidiano, buscando efetivamente aquilo que é o melhor para o povo brasileiro. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Assunto de Estado. Hoje, 8h da noite, aqui na TV Senado.
Meu nome é Felipe Figueiredo, sou professor de História, podcaster e youtuber e estou aqui para falar um pouco com vocês sobre a participação brasileira nas duas guerras mundiais. A participação brasileira nesses conflitos, é claro que envolveu muitas decisões políticas e diplomáticas, mas também teve a participação de um importante senador da República, senador Rui Barbosa. Impressionante ele, né? É interessante como ele tem acesso ao presidente da época, ele era um dos principais conselheiros do presidente. Isso, ele era um homem muito próximo ao Venceslau Braz, né, que foi era presidente brasileiro no período que o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial, e ele vai ser o proponente da entrada do Brasil na guerra do lado da Entente, né, França, Reino Unido, Estados Unidos, pensando na futura ordem internacional que viria a ser construída depois do conflito. Aí, muito tempo depois, vem a Segunda Guerra, mas continua a Alemanha como protagonista. Ela, de novo, afunda navios brasileiros e aí fica difícil a neutralidade. A Alemanha comprava muito café, muito algodão do Brasil. Em 1938, a Alemanha foi o maior destino de exportações brasileiros, né, o ano anterior da guerra. E a gente não pode desvincular, né, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial do acordo feito com o governo dos Estados Unidos, o governo Roosevelt, do uso de bases no território brasileiro e a construção da siderúrgica nacional. Depois da guerra, né, nós temos um momento de euforia muito grande na política nacional, na sociedade brasileira, né, nós temos o retorno desses veteranos de guerra e ganha muita força ali a ideia de, olha só, nós estamos lutando contra regimes autoritários fora do Brasil, mas nós temos um regime autoritário aqui dentro. Decisões políticas e diplomáticas marcaram as participações brasileiras antes, durante e depois das duas grandes guerras. Senado, 200 anos. Agora é lei. Mulheres vítimas de violência serão acolhidas em locais exclusivos nos serviços de saúde conveniados ou próprios do Sistema Único de Saúde, o SUS. Com a nova regra, as vítimas têm direito a salas que garantam privacidade e restrição do acesso de terceiros não autorizados pela paciente, em especial o do agressor. O Senado votou, agora é lei. Em 1930, 3 tiros a queima-roupa mudam radicalmente a história da política brasileira. João Pessoa, companheiro de Getúlio Vargas na chapa derrotada nas eleições presidenciais daquele ano, é assassinado. A sua morte é o pretexto para que Vargas tome o poder e instale a chamada Revolução de 30. Mas o motivo do crime não tinha nada a ver com isso. Década de 20. O mundo respira transformações culturais e econômicas que espantam o fantasma da Primeira Guerra Mundial. Mas estes anos dourados acabam com a queda da Bolsa de Valores em Nova York. Empresas falidas, desemprego em massa, a economia do planeta aperta o cinto. Enquanto isso, o Brasil continua no século XIX. Os barões do café de São Paulo e as oligarquias de Minas Gerais se revezam na presidência da República, num pacto denominado Política do Café com Leite. As eleições se aproximam e é a vez de Minas indicar seu candidato. Mas os paulistas rompem o acordo e lançam um candidato próprio, Júlio Prestes. Inconformados com a traição dos paulistas, os mineiros decidem apoiar uma chapa independente para a presidência. É aí que o gaúcho Getúlio Vargas e o paraibano João Pessoa entram na história. Só mesmo com revolução. As eleições acontecem em março de 1930, numa época em que o voto não era secreto, as mulheres não votavam e muitos deputados e senadores eleitos não tomavam posse, por não agradarem o novo presidente da República, num processo conhecido como degola. Júlio Prestes vence nas urnas,
mas tem que esperar alguns meses para tomar posse. Vargas e João Pessoa voltam a governar seus estados e tudo parece resolvido. Mas o paraibano tem outros problemas. Um deles é o coronel Zé Pereira, chefe político de Princesa, uma cidade no interior do estado. Ele se revolta contra os impostos estaduais criados por João Pessoa e inicia uma verdadeira guerra civil ao declarar a independência de sua cidade. O outro problema é João Dantas, um advogado que faz duras críticas ao seu governo e apoia Zé Pereira. João Pessoa descobre que Dantas tem um caso secreto com a professora Anaíde Beiriz e publica no jornal cartas eróticas entre os dois, roubadas numa invasão à casa do advogado. Mesmo sendo solteira, Anaíde cai em desgraça diante da sociedade machista da época e Dantas, vigiado pela polícia paraibana, vai embora para Recife. Um dia, ao visitar a capital pernambucana, João Pessoa resolve tomar um café numa confeitaria. Ao saber disso, João Dantas vai até lá, se apresenta e atira 3 vezes no homem que o difamou. O crime ganha repercussão nacional, mas por um motivo bem diferente. Os aliados de Getúlio Vargas inventam a notícia de que o assassinato fora encomendado por Júlio Prestes e pelo então presidente Washington Luiz. Era o mártir que a Revolução de 30 precisava. Com o apoio dos militares, em especial do tenentismo, inicia-se uma conspiração para derrubar o governo brasileiro e impedir a posse do novo presidente da República. O movimento começa nos quartéis do Rio Grande do Sul e Minas Gerais e, em alguns dias, toma conta de vários estados brasileiros. O presidente Washington Luiz resiste no Rio de Janeiro e manda tropas para combater os rebeldes na famosa Batalha de Itararé. Famosa porque nunca aconteceu, já que os soldados se renderam antes de lutar, ao saber que o presidente havia sido deposto. Assim como a Batalha de Itararé, a Revolução de 30 não é exatamente uma revolução. É um golpe. Mas um golpe que traz muitas das aspirações da população brasileira. Voto secreto, voto feminino e leis que garantem aos trabalhadores direitos nunca antes conquistados, como férias e jornadas de trabalho de 8 horas. Tudo isso dá a Vargas uma popularidade nunca antes vista em nossa história. Inspirado em regimes nacionalistas que conquistavam a Europa, ele usa o prestígio popular para se isolar cada vez mais no poder. Em breve, acabaria com as eleições, fecharia o Congresso e controlaria o país como um protótipo de Big Brother, durante longos 15 anos. Por que os municípios estão gastando tanto com segurança pública? Bom, o gasto dos municípios aumentou porque, por causa da pressão do eleitorado, fez com que vários prefeitos criassem ou ampliassem suas guardas municipais. Hoje, nós temos cerca de 1.200 municípios com guardas municipais. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O Tratado da Tríplice Aliança, existiam 4 protocolos secretos. São os protocolos que afirmam que o Paraguai não podia se render. Era impossível para um governo, como era o governo do Solano Lopes, se render incondicionalmente. Daí que resistiu até o final. Essa não rendição paraguaia é um fator também de crueldade no conflito, da mesma forma que a persistência de Pedro II em somente declarar vencida a guerra
com a captura ou a morte do Solano Lopes. Uma guerra de miseráveis contra miseráveis, né? E não é à toa, portanto, que nós vamos ter a abolição, porque o soldado branco ou pardo que lutou ao lado do soldado negro agora sabe que são irmãos em arma, então o exército não vai mais perseguir escravos fugidos, o Caxias diz isso de cara. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Qualquer coisa que é binário e que, assim, ou é lá ou é cá, é muito engessador, sim, né? E não funciona de verdade para ninguém. Para ninguém, isso eu tô dizendo. Nenhuma pessoa se encaixa nisso. Ninguém se encaixa, ninguém é Tem perfeitamente... gente que se encaixa, mas lá dentro a pessoa sabe que não é. Eu acho que tem um estereótipo, né? Barbie, de coisas assim. Essa coisa, ela engessa homens e mulheres. Filosofia Pop. Neste sábado, 7h da manhã. Aqui, na TV Senado. A proclamação da República em 15 de novembro de 1889 representou também o fim da monarquia
Nessa transição histórica, o Brasil mudou seu símbolo, seu hino, sua bandeira e também a sua Constituição. A primeira Constituição da República, professor, é fruto direto da proclamação da República. É fruto direto, porque a proclamação da República ela acontece em 1889 e derrubou a monarquia, que tinha sua própria Constituição. Eu sou Walter Sola, sou professor de História e Educomunicador. E hoje a gente vai falar sobre a proclamação da República e a nova Constituinte. E a proclamação da República acontece no momento em que a monarquia estava muito enfraquecida. Estava enfraquecida. Tinha gente do exército chateada porque não foram reconhecidos depois da Grande Guerra do Paraguai. Tinha gente da igreja chateada e tinha também muito latifundiário. Pessoas que perderam suas propriedades, que na época, veja que tragédia, eram pessoas escravizadas. E a liderança foi do Deodoro da Fonseca, um marechal, um militar, que ele mesmo era monarquista e amigo do Dom Pedro II. Então, proclamação da República, 1889. 2 anos depois, a Constituição. Essa Constituição muda também a forma como os senadores vão trabalhar. Agora eles ficam 9 anos no poder e depois tem que existir um revezamento. Mudanças da nova Constituição. A gente tem a mudança do nome do Brasil, de Império do Brasil para Estados Unidos do Brasil. A gente também tem o fim da Igreja Católica como religião oficial, portanto agora o Brasil seria um Estado laico. O texto dessa nova Constituição foi escrito por 2 senadores muito importantes. É verdade que o nome talvez mais relevante da escrita da Constituição seja o de Prudente de Moraes. E olha que loucura, o Prudente de Moraes depois vai virar mais um presidente do Brasil. O Rui Barbosa também ajudou. O Rui Barbosa ajudou muito, inclusive ele era muito elogiado por ser um grande intelectual. A primeira Constituição, depois da proclamação da República, tem a marca definitiva de senadores que entraram para a história dessa casa. Senado, 200 anos. A número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para uso da tribuna por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Passamos à lista de oradores, que terão até 20 minutos para o uso da palavra. Com a palavra, o eminente senador Paulo Paim, representante do glorioso estado do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência tem até 20 minutos, senador Paim. Muito obrigado, presidente Messias de Jesus. Aproveito para cumprimentar que estão no plenário, o senador Girão e a senadora Damares, que vi há poucos minutos, e que participaram de uma audiência pública muito propositiva, eu diria, hoje pela manhã, na CDH. Mas, presidente, como eu quero fazer alguns registros, eu vou tentar acelerar aqui a minha fala. Primeiro registro, senhor presidente, a Comissão Temporária Externa para acompanhar as atividades relativas ao enfrentamento da calamidade que atingiu o Rio Grande do Sul, criada pelo presidente Rodrigo Pacheco, se empenhou com muita força para ajudar o Rio Grande, contando, claro, com o apoio do Senado da República, para garantir recurso destinado à reconstrução do Estado. A medida provisória 1278 de 2024 cria um fundo, um comitê gestor e autoriza o aporte de 6,5 bilhões para as obras de contenção de enchentes no Rio Grande do Sul. A liberação desse recurso foi uma das reivindicações da comissão junto ao governo federal. E, claro, reivindicação também do governador do Estado, da bancada estadual, federal, dos prefeitos e vereadores. Esse montante será para obras contra cheias no Arroio Feijó, Alto e Baixo Sinos, Rio Gravataí, Delta do Jacuí, Porto Alegre, Vale do Caí, Eldorado do Sul, Alvorada, Canoas,
Nova Santa Rita, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Três Coroas, Igrejinha, Rolante, Montenegro, Harmonia, Parecis Novo e São Sebastião do Caí. Essas obras serão de extrema relevância para minimizar efeitos climáticos futuros. Como presidente da Comissão Externa do Senado, que acompanhou a tragédia climática, estou, digamos, feliz nesse aspecto, porque o trabalho coletivo que foi realizado surgiu efeito. Quero elogiar o trabalho realizado por todos os senadores da comissão. Senador Hamilton Mourão, que foi o relator, Luiz Carlos Reis, que foi o vice, Irineu Hort, seu suplente, que assumiu durante um período, Leila Barros, Jorge Cajuru, Alessandro Vieira, astronauta Marcos Pontes, Esperidião Amin, e a mim, por responsabilidade do coletivo, eu fui presidente dessa comissão. Enfatizar que os compromissos do governo federal em auxiliar o Estado estão sendo cumpridos. Os recursos são muito bem-vindos, resultado de ações coletivas promovidas pelo Congresso Nacional, Senado e Câmara, pelo governo federal, pelo governo estadual e, naturalmente, prefeitos e vereadores, como eu falava já na abertura. Meus cumprimentos ao presidente Lula, ao vice Geraldo Alckmin, ao governador do Estado, e aqui cumprimento os ministros, na pessoa do ministro Rui Costas, saúdo todos os ministros, e também, claro, o governador Eduardo Leite. A bancada gaúcha de deputados e senadores, todos cumpriram com o seu papel na busca de recursos para recuperar o Rio Grande, e termino registrando que trabalhei junto com a bancada no Senado, Luiz Carlos Reis e Hamilton Mourão. Senhor presidente, segundo pronunciamento, quero aqui agradecer muito à Comissão de Economia, na seguinte linha: o Senado Federal deu um importante passo em benefício ao município de Porto Alegre, ao deliberar e aprovar 5 mensagens de crédito. Essas autorizações representam um esforço significativo para impulsionar o desenvolvimento da capital de todos os gaúchos. Destaco inicialmente a autorização que irão transformar áreas centrais e essenciais de Porto Alegre. A mensagem 65 de 2024, que autoriza a contratação de operações de crédito externa no valor de 51 milhões e 844 mil de euros, junto à Agência Francesa de Desenvolvimento destinado ao financiamento parcial do Programa de Reabilitação da Área Central de Porto Alegre. A mensagem 66/2024, que permite uma operação de crédito externa de 77 milhões e 760 mil de euros, pois junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, com recursos voltados para o Programa de Revitalização da Área Central de Porto Alegre. Ambas apresentam um compromisso claro com a recuperação e fortalecimento do coração da nossa capital, devolvendo ao centro histórico a vitalidade que ele merece. Além disso, aprovamos a mensagem 74/2024, que autoriza um crédito de 128 milhões e 800 mil de dólares, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, destinado ao Programa de Desenvolvimento e Recuperação da Infraestrutura Social, município de Porto Alegre. Sustentabilidade e inovação foram priorizados. A mensagem número 75/2024 permite um crédito externo de 100 milhões de euros junto ao Banco KfW para o Programa de Drenagem Urbana Resiliente às Mudanças Climáticas, e a mensagem 76/2024 de 80 milhões de dólares junto à Corporação Andina de Fomento. Será direcionada ao Programa de Inovação Social para a Transformação Territorial. Essas iniciativas não apenas modernizarão a infraestrutura urbana, mas também farão de Porto Alegre um exemplo de resiliência climática e inovação social. Essas aprovações só ocorreram com a colaboração e empenho de muitas mãos. Assim, registro meu agradecimento ao presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Wanderley Cardoso, ao presidente Rodrigo Pacheco, que pautou a matéria no mesmo dia que pela manhã foi votada,
Cumprimento mais uma vez Wanderlei Cardoso pela condução segura e técnica desse processo e a sua equipe pelo suporte inestimável. Cumprimento os meus colegas senadores gaúchos, Luiz Carlos Reis e Hamilton Mourão. Fizemos os relatórios em conjunto, com um objetivo comum, tudo pelo Rio Grande. Aos servidores da mesa do Senado e da Consultoria Legislativa, que demonstraram agilidade e competência em todas as etapas. A minha assessoria e a equipe de outros parlamentares, sempre incansáveis na busca de soluções. Cumprimento também o prefeito Sebastião Melo. Com diálogo e articulação, reforçou a importância dessas operações para Porto Alegre, capital de todos os gaúchos. E, por fim, cumprimento o presidente Rodrigo Pacheco. Como já citei antes, o presidente Lula e o próprio governador. Por fim, cumprimento na figura de todos os ministros, o ministro Rui Costa, pela dedicação ao longo de todo o processo. Senhor presidente, faço um outro registro. Senhor presidente Messias de Jesus, agora que a reforma tributária foi votada e regulamentada, eu tenho que falar um pouco sobre o pacote fiscal de cortes. Entendo que esse debate vai começar essa semana. E digo, senhor presidente, que me preocupa muito, 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 e já falava com Vossa Excelência, Dom Messias, sobre a questão do BPC, benefício de prestação continuada. E, claro, como eu fui alguém que, junto com toda uma equipe, trabalhei muito na construção da política de salário mínimo, também me preocupa. Mas quero dizer, senhor presidente, está aqui no fundo do plenário, pode dar um passo à frente com a cadeira de roda, recebi o senhor Flávio Vladimir Clemelo Faviero, filho de Lourdes Vanilda Chemelo Faviero, já falecida, que é a mãe do Flávio, né? Mãe dos dois, porque você é irmão dele. Ela faleceu, mas foi a grande mentora. Eu fui constituinte, e foi lá que ela visitava gabinete por gabinete. Lá, eu digo aqui no Congresso Constituinte, né? Para que surgisse essa proposta como foi. Foi defensora do artigo 203, inciso 5º da Constituição Federal, se tornando depois uma grande luta para regulamentar o benefício da prestação continuada. E o que aconteceu? Seu trabalho benemérito ficou nacionalmente conhecido em favor das pessoas portadoras de deficiência. A gaúcha, já falecida, lá de Canoas, onde eu resido, veio aqui, inclusive, na Constituinte, me cobrar passo a passo, no bom sentido, né? E eu tinha um orgulho de dizer que caminhei ao lado dela. Foi a grande responsável para que aprovássemos na Constituinte esse processo, criando o BPC. Um projeto de lei que garantia, de fato, e garante benefício aos portadores de deficiência. Cumprimento também que ele, agora, nesse momento, está aqui o irmão também do nosso querido Flavinho, né? Flavinho, o senhor Francisco Faviero, que é advogado, está fazendo essa peregrinação aqui dentro. Mas continuando agora com o pacote. Esse pacote não pode ser votado sem o mínimo de discussão. É o mínimo que eu espero, né? Dado o alto grau da sua complexidade. Precisamos de muito diálogo, bom debate, muita tranquilidade. Na minha visão, investir no social e na melhoria da qualidade de vida das pessoas não é gasto, é um investimento. Nós sempre falamos isso. Tenho recebido inúmeras mensagens sobre, principalmente, o BPC. Na semana passada, nesse mesmo plenário, li uma nota da setorial da pessoa com deficiência do Partido dos Trabalhadores. Uma nota dura, muito bem escrita. Mais de 100 entidades e órgãos já se manifestaram. Entre eles, o Conselho Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, CONADE, o Conselho Nacional de Ciência Social e o Movimento Orgulho Autista Brasil. Atualmente, 6,18 milhões de pessoas são beneficiadas com o BPC, 3,47 milhões de pessoas com deficiência e 2,70 milhões idosos. São 75,76 bilhões em benefícios acumulados de janeiro de 2024 a setembro de 2024. Isso demonstra a nossa grande responsabilidade. É preciso muito cuidado, muito carinho, para não restringir esse que é uma conquista do povo brasileiro, que é o BPC. Não podemos dificultar o acesso aos benefícios com exigências desproporcionais, com tudo aquilo que, infelizmente, estamos percebendo.
Tampouco é inaceitável limitar o número de benefícios que podem ser recebidos numa mesma família. Bom, se eu tenho 2 pessoas com deficiência, pessoas com vulnerabilidade, com baixa renda, como é que eu vou dizer, acabou o sonho de ganhar R$ 1.400 por mês, que é o salário mínimo, e de hoje em diante vai ser só um vai ganhar. Hoje, uma família que tem 2 pessoas com deficiência, por exemplo, recebe 2 BPCs. Como é que vamos entender que a mudança proposta, que essa mesma família passe a receber um benefício? O valor do BPC, como havia falado, e agora eu adianto, equivale a um salário mínimo, 1.412. Imagina essa família que antes recebia 2.824, de repente a renda delas vira 1.412. Como essas pessoas poderão sobreviver? Como garantir um mínimo de dignidade? Como fazer a frente aos gastos com remédios, prótese, órtese? Será um caos na família. Mudança no BPC contraria o Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque nós trabalhamos tanto nesse Estatuto da pessoa com deficiência, e cito aqui Maria Gabriele, Flávio Arnes, Romário, como por exemplo, e lembro também do Celso Russomano. No próximo ano, ele completa 10 anos, tendo sido sancionado por unanimidade, sendo votado por unanimidade nessa casa e sancionado pela presidenta Dilma Rousseff. As mudanças contrariam também a Convenção de Nova York sobre os direitos da pessoa com deficiência. Esse documento foi o primeiro tratado internacional incorporado no arcabouço legal brasileiro e hoje está garantido na nossa Constituição Cidadã. Precisamos avançar e não retroceder. É evidente que essas mudanças se essas mudanças forem aprovadas, a qualidade de vida de milhões de brasileiros será gravemente comprometida. Essas pessoas estão desesperadas. E pede socorro não é só a mim, não. Pede aos deputados federais e pede aos senadores. Precisamos dialogar. É uma questão de políticas humanitárias. A responsabilidade que temos diante dessas 5.818 milhões de pessoas é imensa. Não temos o direito de errar. Registro e peço que entre no Senado um estudo que foi me entregue, está aqui, senhor presidente, vou deixar aqui na casa, o estudo do Instituto Brasileiro Previdenciário, Diretoria Científica e Diretoria de Direitos das Pessoas com Deficiência. O documento faz uma ampla análise sobre as mudanças no BPC. A situação é gravíssima, o estudo projeta que 80% dos benefícios poderão desaparecer. Abro aspas, estou falando desse documento que está aqui, que ficará para se alguém tiver dúvida. A iniciativa gera retrocesso na proteção social e enfraquece os direitos da pessoa com deficiência, gerando mais gasto, comprometendo a eficiência administrativa e a justiça social. Senhor presidente, outro ponto que me preocupa, e não tem como eu não registrar, é a alteração na política de salário mínimo. Essa política de salário mínimo, eu viajei em todos os estados praticamente, construímos uma proposta que acabou com aquela bagunça, eu diria no bom sentido, discutir salário mínimo todo ano. Conseguimos, então, num amplo acordo com a sociedade, com empresários, com o governo, política de salário mínimo de inflação mais PIB. E agora, essa política também poderá ser alterada. Quando nós chegamos no Congresso, na Constituinte, o salário mínimo valia $60. E eu faço justiça ao dizer que, com muito embate, no governo Fernando Henrique, chegamos a $100. Um dia ele me disse, quando eu encontrei, está contente agora, Paim? Chegamos aos 100 paíns. Eu digo, como, presidente, 100 paíns? $100, Paim. Agora chegou, falou tanto em $100. E depois da caminhada com a política permanente, e aqui eu vou resumindo, da política de salário mínimo, nós chegamos a $350. Agora, se alterar a política, por exemplo, a inflação mais PIB, se o PIB cresceu 4%, o salário mínimo vai receber 2,5%. Se o salário mínimo, se o PIB crescer 5%, os aposentados, os deficientes, que dependem também do BPC, vão receber 2,5%, somente a metade do correspondente ao número que estou aqui colocando. Por isso que considera a inflação acumulada, mais o crescimento do PIB, garantindo o ganho real do trabalho. Pela regra atual, conforme matéria, inclusive, publicada na imprensa, o salário mínimo passaria dos atuais 1.412 para 1.528. Pela proposta do pacote, estando o ganho real do salário mínimo ficaria limitado a 2,5, ou seja, o salário mínimo seria
de 1.518. Essa diferença, embora aparenta pequena para nós outros, né? É muito significativa para 70 milhões de trabalhadores que dependem do salário mínimo, que cada ano, que é dado o reajuste, e você perde, por exemplo, R$10, vai acumulando, vira 20, vira 30, vira 40, vira 50, isso influencia direto na política de qualidade de vida da nossa gente. O reajuste do salário mínimo tem impacto nas aposentadorias e pensões. Vocês todos sabem, mas em torno de 80% dos aposentados ganham somente um salário mínimo. Não estou falando aqui e nem estou inventando uma análise daqueles que ganham mais que o salário mínimo. Eu estou falando somente aqueles que ganham o mínimo do mínimo, que é o salário mínimo. Entre os aposentados e pensionistas do INSS, cerca de 70%, ou 24,5 milhões de pessoas, sobrevivem com apenas o salário mínimo. Além disso, 43% dos brasileiros com mais de 60 anos são arrimo de família, e 64% dos municípios dependem da renda dos beneficiários. Portanto, estamos falando que a criação de um teto de 2,5 para o reajuste do salário mínimo vai impactar a vida de cerca de 100 milhões de pessoas e, por isso, estamos muito preocupados. A taxa de juros não para de subir. Os preços dos alimentos, idem. É só ir ao supermercado, o preço da carne nem se fala. Também os remédios, os planos de saúde, o valor do aluguel. O Centro de Pesquisa de Macroeconomia da Desigualdade da USP alerta que limitar o ganho real do salário mínimo terá impacto negativo na distribuição de renda e aumentará a desigualdade entre o nosso povo. Vale destacar que, em dezembro do ano passado, o Diese avaliou com o impacto do reajuste do salário mínimo para 2024. Ele estimou um incremento de renda anual das pessoas no montante de 69,9 milhões. Estimou também que 37,7 bilhões de aumento na arrecadação tributária anual sobre o consumo, como impacto também do reajuste. Vejam a importância de não mexer na política de avaliação do salário mínimo e no BPC. O salário mínimo é um instrumento essencial de distribuição de renda. Todos ganham com o aumento do trabalhador, o comércio local, os municípios. Ele eleva a renda das camadas mais pobres, impulsiona a produção, o consumo, gera emprego, gera renda, cria um ciclo vicioso que beneficia a economia como um todo. É fundamental, senhor presidente, eu vou pedir uma tolerância hoje para Vossa Excelência, porque esse tema começa o debate hoje, né, que é o pacote. E eu não poderia deixar de falar. É fundamental garantir o reajuste sem travas, sem muros, sem barreiras. Finalizo, senhor presidente, a Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo, PIB mais inflação, é uma das maiores conquistas da classe trabalhadora de todos os tempos. Fruto de lutas históricas desde a Constituinte de 88. Em 2006, a Comissão Mista Especial do Salário Mínimo foi criada graças ao Senado. O então presidente dessa casa, senador Renan Calheiros, foi decisivo. Ele montou a comissão e eu assumi a relatoria do projeto. Viajamos o país todo, ouvindo a sociedade. Fui relator dessa comissão. Faça justiça. Deputado Jackson Barreto foi o presidente. E o deputado Walter Barelli, quando tu fala Barelli, tu lembra do Diese, né? Foi o vice-presidente. Apresentamos e aprovamos o relatório, que posteriormente foi base para a atual política de valorização do salário mínimo. Foi nos governos do PT que o salário mínimo alcançou o equivalente a 300, 350 dólares, devido a essa política. E por isso eu faço com muito carinho aqui um apelo a todos, não importa aqui se é de oposição ou de situação, para que a gente não mexa na política de salário mínimo. Mexer no BPC e no reajuste do salário mínimo, eu entendo que um dia a história vai nos cobrar. Vai nos cobrar. O pacote fiscal e de corte do gasto será debatido e votado na Câmara. Espero que ele chegue aqui no Senado já, primeiro, aprimorado, mas que a gente tenha tempo também para debater a matéria. Propor a realizar mudanças caso seja necessário. Essa casa tem muita responsabilidade com esse momento histórico da vida de todo o povo brasileiro. É isso, presidente, agradeço muito a Vossa Excelência. Felizmente, não passei muito do tempo, mas eu tinha que falar, senhor presidente. Eu não ia dormir em paz se eu não desse a minha opinião sobre o pacote. Como a reforma tributária, eu acompanhei aqui a maioria, não fiz nenhuma discussão mais aprofundada. Alguém poderia dizer, mas tu tem que falar da taxa de juros, tu tem que falar por que não é cobrado mais os grandes salários. Em vez de mexer nos grandes salários, nós estamos mexendo no salário mínimo.
Tem que ter um limite, né? Então, é esse debate, lucros, dividendos, vamos tributar a grande herança, não vamos? Mas vamos fazer o debate, pelo menos. Como é que poderia ser feito? Agora, fazer que o debate vire em cima do salário mínimo do BPC, eu acho que não é o caminho correto na minha avaliação. Aí dizem, mas o mercado tal, mas o mercado, sabe que o mercado está preocupado exatamente com o BPC e com o salário mínimo? Eu acho que não. Eu acho que não, porque não tem lógica se não avançarmos nesse debate. Eu agradeço, presidente, a tolerância de Vossa Excelência e me considero aqui agraciado pelo tempo que Vossa Excelência me deu a mais. Senador Paim, eu quero parabenizá-lo pelo excelente pronunciamento e pelos temas trazidos hoje ao plenário da Casa. Me juntar a Vossa Excelência mostra aqui a verdadeira garra de um homem que sempre lutou pelos menos favorecidos. Quando eu ouço que o governo do presidente Lula pode estar colocando um fim no BPC e reduzir a política de salário mínimo, eu diria, como dizem no adágio popular, que alguma coisa errada não está certa. Acredito que essas coisas podem estar acontecendo sem o conhecimento do presidente Lula, porque se de fato isso estiver acontecendo com o conhecimento do presidente Lula, é uma incoerência muito grande que ele está fazendo com tudo que ele pregou durante a vida dele. Quero aproveitar, enquanto Vossa Excelência está na tribuna, e também agradecer a presença aqui do Francisco e do Flavinho, dizer que a luta de vocês não é em vão, não foi, não é e não será em vão. Seremos aqui, faremos um coro em defesa do BPC e do salário mínimo. Se o BPC vier a ser destruído sem nenhuma avaliação séria, levando em consideração as milhares e milhares de pessoas que vão passar necessidades, e eu conheço muitas, se tem algum problema no BPC, e lá em Roraima houve há pouco tempo atrás, senador Paim, uma operação da Polícia Federal que descobriu lá um desvio de cerca de 30 milhões de reais no BPC, formado uma quadrilha feita por advogados, venezuelanos e alguns servidores públicos. O que tem que eliminar não é o BPC, tem que eliminar os bandidos que estão praticando. Faça um pente fino. Exatamente, faça um pente fino e elimina os bandidos que estão cometendo esse erro. E não eliminar o BPC, que ajuda milhões e milhões de famílias nesse país. Estou junto com Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Convido para fazer uso da tribuna o nobre senador Eduardo Girão, do nosso querido estado do Ceará. Registro a presença da nossa amada senadora, a senadora mais bonita do Brasil, senadora Damares Alves. Paz e bem, meu querido irmão, senador Messias de Jesus. Em primeiro lugar, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui nessa segunda-feira abrir essa sessão de discursos, porque muitas vezes o que sobra para parlamentares de oposição, como o meu caso, é denunciar, é subir no parlamento, na tribuna desse parlamento e parlar, o que hoje está perigoso até no Brasil, porque não se respeita mais a imunidade parlamentar nem da tribuna. Mas, presidente, eu quero saudar também as senhoras senadoras, senhores senadores, saudar os assessores, funcionários dessa casa, a equipe da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado, que está levando para você, brasileira, brasileiro, esse nosso pronunciamento de hoje. E olha, senadora Damares Alves, nós já vimos de tudo nesse país. Prisões no Legislativo, no Executivo, agora até general de 4 estrelas. E nós nos posicionamos nas redes sociais pelo que aconteceu. General Braga Neto com endereço fixo. General Braga Neto nunca atrapalhou
as investigações e pega um fato de 2023, agora é curiosidade. É crime ter curiosidade e você vê a perseguição implacável a quem é político e pensa diferente no sistema. Querem calar, de qualquer maneira, os críticos desse sistema carcomido, apodrecido, que está colocando o Brasil na lama. Mas aqui, enquanto eu estiver cumprindo essa missão, com todas as limitações e imperfeições que eu sei que as tenho, pode ter convicção que eu não vou baixar a cabeça para ser o ninguém. Não me intimidam de jeito nenhum. Esse é meu país, onde eu nasci, onde eu estudei, onde eu cresci, onde eu trabalhei, onde eu coloquei minhas ideias para o povo do Ceará e ele me trouxe, confiando em mim, aqui, para combater o bom combate em causas que, para mim, são fundamentais. Defesa da vida desde a concepção, contra as drogas, defesa da ética. Vim aqui para a Operação Lava Jato continuar firme e ela sempre contou com o meu apoio, uma esperança que a justiça fosse para todos do nosso país. Destruíram a Lava Jato, estão perseguindo quem cumpriu a lei, prendendo empresários e políticos corruptos e soltando esses empresários e políticos corruptos, trazendo de volta para a cena do crime, como diz o ex, na verdade, o atual vice-presidente Geraldo Alckmin, quando ele se referia a Lula, que foi condenado em 3 instâncias por corrupção, lavagem de dinheiro, por dezenas de juízes, seu nome centenas de vezes citado em delação premiada, e o Brasil vive essa inversão de valores que envergonha o cidadão de bem. E, senhor presidente, o nosso tempo dia de segunda-feira é bom, mas eu já vou antecipar qual é o assunto que eu vou falar amanhã. Porque acabei de receber aqui, quando estava já, estou com o meu discurso pronto, sobre outro tema que é esse, que só está faltando o judiciário agora ter gente presa, do judiciário. Mas não, ali o corporativismo reina e blinda, é intocável o judiciário do país e escândalo é o que não falta. Mas o que eu quero fazer aqui, o alerta à população, senadora Damares, é com relação ao Conselho Nacional em Defesa das Crianças e dos Adolescentes, que é o CONANDA, votará na próxima segunda-feira, dia 23 de dezembro. Dia 23 de dezembro, lembra alguma coisa para alguém aqui? Já, já, eu vou falar. Na antevéspera do Natal, uma resolução que pode destruir os valores da vida e da família no Brasil. Essa resolução obriga todos os conselhos tutelares do país a encaminharem imediatamente e sem o consentimento ou conhecimento dos pais qualquer gestação de menores de 14 anos para um programa de aborto, cultura da morte, em qualquer fase da gestação até os 9 meses. Esse é o CONANDA do Brasil, na véspera do Natal. Parece, senadora Damares, que essa turma aí tem uma aversão ao menino Jesus. Na véspera do aniversário dele, na véspera do Natal, querem fazer esse tipo de perseguição. Voltou à época do Herodes? É isso? É isso, CONANDA? Tem vergonha não, botar isso na véspera do Natal? O brasileiro saiba, porque esse sangue de inocentes, nós não vamos permitir, não. Senhor presidente, o site Metrópolis de Notícias publicou uma excelente matéria que, nos tempos atuais de tanta perseguição, é também corajosa, pois trata dos abusivos vantagens autoconcedidas a juízes e desembargadores. Olha só, uma matéria do site Metrópolis, falando das vantagens autoconcedidas a juízes e desembargadores.
entre novembro de 2023 e outubro de 2024, foram pagos, atenção Brasil, com o seu dinheiro brasileiro. E agora estão querendo cortar a BPC. Mas foi pago com o dinheiro de quem está nos ouvindo, sabe quanto? 12 bi, B de bola, 12 bilhões de reais em indenizações, benefícios, auxílios e gratificações que excedem escandalosamente o teto salarial. Em um ano, o Poder Judiciário não respeita sequer o teto salarial de R$40 mil, que já é muito elevado num país que, segundo o IBGE, 90% dos brasileiros ganham menos que R$ 3.500 por mês. Num país onde, segundo o último relatório publicado pela Agência Brasil, 1.400.000 alunos estudam em escolas que não têm sequer água tratada. Parte desses 12 bilhões, repito, B de bola, é dinheiro que não acaba mais. Foi em função da volta do obsceno quinquênio, que significa 5% de aumento automático a cada 5 anos. Isso quando a maioria dos trabalhadores brasileiros mal consegue a reposição anual da inflação. Com o quinquênio estava suspenso, detalhe, como o quinquênio estava suspenso corretamente desde 2006, muitos magistrados se autoconcederam o pagamento retroativo. Olha que país de cabeça para baixo e desmoralizado que a gente tem. Isso nas ventas, como a gente diz no Nordeste, das autoridades, inclusive dessa casa. Olha só esse dado que eu vou passar aqui para você. Isso gerou situações indecentes, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Rondônia, onde 12 magistrados chegaram a receber, no mês de fevereiro desse ano, 2024, em seus contra-cheques, sabe quanto? R$1 milhão líquido. R$1 milhão líquido, cada um. Esse valor é tão descomunal que devo repetir. R$1 milhão no mês. Esse abuso levou a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário, FENAJUDE, a lançarem a campanha Cadê o CNJ? Porque o CNJ sabe fazer lei, está intervindo aqui no Congresso, resolução, para mandar pessoas que têm problemas, né, que já tiveram problemas com a justiça, inclusive, que precisam de assistência psicológica, mandando para casa. Cadê o CNJ? Fez a pergunta a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário. Sim, porque se não bastassem tantos abusos praticados com os chamados penduricalhos para burlar o limite do teto salarial, ainda existem as gravíssimas situações de vendas de sentenças, conforme denúncias recentes envolvendo desembargadores dos tribunais de justiça de Mato Grosso do Sul e da Bahia. Venda de sentença. Que justiça é essa nesse país? Mas o corporativismo continua firme. O ministro Zanin, indicado pelo Lula, era o seu advogado pessoal, decidiu liberar o uso de tornozeleiras aos magistrados indiciados do Mato Grosso do Sul. Agora, poucas horas atrás, o ministro Zanin do STF, depois de todo o escândalo, mandou tirar a tornozeleira eletrônica dos magistrados envolvidos nesse escândalo de Mato Grosso do Sul. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, só nos últimos 7 anos, o Poder Judiciário livrou da prisão 30 chefes do crime organizado. 30
chefes do crime organizado liberados. Grande parte, pelo menos os mais perigosos, pelo Supremo Tribunal Federal. Interessante isso, né? Um dos casos mais emblemáticos foi o André do Rap, que ganhou habeas corpus do STF em 2020 para sair da prisão de segurança máxima e até hoje está foragido. Na época eu ingressei com pedido de impeachment do ministro que cometeu esse abuso, que já saiu, Marco Aurélio Melo. Deu uma canetada, soltou. Até hoje ninguém achou. Que justiça é essa desse país? Pensa que ninguém vê, que o cidadão de bem não vê? Aquele GG do Mangue, que foi morto no Ceará, um dos líderes do PCC, também foi liberado pelo STF na época, antes da trama, para assassiná-lo. O pior de tudo é que tais magistrados que cometeram crimes gravíssimos, o caso lá de Mato Grosso do Sul, da Bahia, podem ter como condenação, senadora Damares, uma aposentadoria compulsória com um generoso teto salarial. Mais uma aberração à lá Brasil. Uma aberração que só existe no nosso país. O cara ganha um prêmio para sair como se nada tivesse acontecido. Ganha sem trabalhar, ainda cometendo graves crimes. E o pior de tudo é que tais magistrados que cometeram, e eu quero deixar muito claro isso, né, que estão ganhando esses prêmios, nós temos aqui no Congresso Nacional PECs que tramitam visando a moralização do Poder Judiciário, mas elas estão, sabe como? Embaixo do tapete, nas gavetas, estagnadas. Nunca são consideradas prioritárias aqui no nosso Senado Federal. Quando é para mexer no Judiciário, mesmo que de forma respeitosa, para moralizar pelo bem do Judiciário, essa casa se acovarda. Porque um pedido de impeachment para analisar é para o bem do STF, que eu considero um pilar da nossa democracia. Mas precisa de um reequilíbrio, precisa de uma forma pedagógica, que os poderes estejam equilibrados, e não um, que são eles, STF, esmagando esse poder, por exemplo, desmoralizando em plenos 200 anos. É isso que a gente vê no nosso país. O nosso maior problema, senhor presidente, é que os piores exemplos vêm de cima. São incontáveis os abusos cometidos por alguns ministros do STF. Vamos ao último deles. Foi anunciada a aquisição de 2 caminhonetes ao custo de R$650 mil para o transporte institucional. Mais esdrúxula ainda é a justificativa utilizada por essa aquisição inútil. Com o seu dinheiro, brasileiro, com o seu dinheiro, quem paga imposto. Abro aspas, faz referência às mudanças climáticas do planeta, com a necessária redução da emissão de gás carbônico na atmosfera. Isso faz eles pegarem o nosso dinheiro e gastarem R$650 mil em 2 caminhonetes. E um detalhe, vocês lembram aqui de denúncias de senadores, dos vinhos, que tinha que ser premiado, lagostas, que tinha que ter na base da manteiga. Essa turma vive em outro mundo, vive em outro planeta, mas usa nosso dinheiro para isso e coloca a nossa democracia no chão, como temos hoje em pleno século XXI, presos políticos no Brasil, sem direito à defesa, contraditório, sem o devido processo legal, até o morto. Nós tivemos na prisão do Brasil, falecido, vítima desse abuso de autoridade, onde até a PGR já tinha pedido para soltá-lo, mas o ministro Alexandre de Moraes não o fez. Mas, presidente, esse mau exemplo que vem de cima não está restrito ao Poder Judiciário, não.
lê do engano. Nós não vamos aqui relacionar os desvios desse governo perdulário, que só sabe gastar de forma irresponsável, movido à vingança. Nós vamos falar da nossa própria casa, o Senado da República, que dispõe de um orçamento anual de mais de 6 de bola, 6 bilhões de reais. São poucas as prefeituras, você conta nos dedos, as prefeituras do Brasil que têm um orçamento disso aqui. E eu encontro os brasileiros na rua, o que é que vocês estão fazendo lá? Porque o STF usa e abusa, vocês não fazem nada, eles têm razão. É legítimo. É legítimo o que a gente está vendo hoje, a reclamação constante dos brasileiros. Será que não é melhor não ter? A gente receber salário e não fazer nada? Se calar, não cumprir nosso dever constitucional que está escrito para investigar abuso, para afastar ministro do Supremo, se for o caso? Está desequilibrado o Brasil. E é por isso, a principal responsabilidade é nossa, porque nós somos 81 senadores, presidente. Cada um de nós está custeando aos cofres públicos cerca de 62 milhões de reais por ano, fora as emendas parlamentares, que chega aí a 70, as que são constitucionais. Aquelas que estão impositivas, porque o que se tem de extra aí não é brincadeira, tal do orçamento secreto, que eu nunca recebi, sempre denunciei e vou continuar denunciando. Isso não é nada republicano. Mas, senhor presidente, uma das minhas primeiras medidas legislativas ao assumir esse mandato em 2019, sabe qual foi? Tentar acabar com os privilégios concedidos aos parlamentares. Enquanto isso não avança, venham fazendo a minha parte, abrindo mão de benefícios como auxílio moradia, combustível, automóvel, plano de saúde vitalício, apartamento funcional, além de um gabinete enxuto. Isso até agora, só no nosso mandato, já devolveu do seu dinheiro brasileiro 11 milhões, mais de 11 milhões de reais só do nosso gabinete. É possível fazer um mandato com menos? Dando o exemplo, é possível. Está aqui a prova. Eu quero, para encerrar, senhor presidente, ressaltando para a imperiosa necessidade de uma ampla reforma do Poder Judiciário. No meu ponto de vista, o grande câncer do país atualmente, e que essa casa poderia ser o tratamento e não é. Para que possamos valorizar os servidores dignos do judiciário. Tem muitos servidores dignos, eu digo que a maioria, mas os violentos, né, como dizia o Martin Luther King, o que me incomoda não é o grito dos violentos, dos corruptos, mas o silêncio dos bons. Então, tem muita gente boa no judiciário. Que nós possamos valorizar esses servidores dignos e, ao mesmo tempo, que coibamos tantos e escandalosos desvios. Se o senhor me fornecer o tempo final, quero mostrar as fotos. Olha aqui. A foto do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Esse é o símbolo, hoje, da inversão de valores no nosso país. Essa foto ajuda a demonstrar a degradação moral desse sistema onde impera a impunidade dos poderosos. O ex-governador do Rio de Janeiro foi condenado a sabe quantos anos? 425 anos de prisão por vários crimes, usufruindo hoje da liberdade, caminhando tranquilamente com a sua esposa nas praias do Rio de Janeiro. Enquanto isso, centenas de cidadãos brasileiros, pais, mães, avós, pessoas íntegras do bem, mas que foram detidas no dia 8 de janeiro, portando apenas uma bandeira do Brasil e uma Bíblia. Ou então um batom, e se tornaram presos políticos em pleno século XXI, tratados como perigosos, terroristas, pelo nosso sistema de revanche. Como é que nós vamos pacificar esse país desse jeito? Eles não querem.
Eles não querem. Quem está no poder tinha que dar o exemplo de pacificação, de diálogo. Nós tivemos, aí sim, terroristas, pessoas que assaltaram bancos, pessoas que pegaram embaixadores de outros países, sequestraram e receberam anistia. E agora, quando se fala em anistia, não, isso é o ódio puro. Me desculpe, senador Damares, eu não vejo outro caminho. É o ódio das pessoas que não se veem no lugar que eles estiveram no passado recente. Querem vingança, querem sangue. Isso não colabora para a paz. Senhor presidente, o senhor já foi muito... vou encerrar exatamente nesse minuto que me falta. O Senado continua cego, surdo e mudo, se omitindo covardemente de cumprir com seu dever constitucional de abrir o primeiro processo de impeachment de ministro do Supremo. O último pedido de impeachment de Alexandre de Moraes foi composto por mais de 50 laudas, assinado por 157 parlamentares do Brasil. 2 juristas, desembargador Sebastião Coelho e Rodrigo Saraiva Marinho, constitucionalista, e apoiado por quase 2 milhões de brasileiros. Silêncio ensurdecedor na presidência do Senado sobre esse último pedido. É o 60º. Que Deus abençoe, senhor presidente, a nossa nação. Muito obrigado. Uma semana de trabalho, de dedicação a todos aqui, que a gente possa ter efetivamente o Brasil que a gente merece. O Brasil que o cidadão de bem tenha vez, e não esses aproveitadores que usurpam a nossa Constituição. Muita paz. Muita paz, senador Girão. Anuncio a nossa próxima oradora, nossa querida senadora Damares Alves, que muito bem representa o Distrito Federal e o Brasil. Senadora Damares, Vossa Excelência dispõe de até 20 minutos. Boa tarde, presidente. Que honra estar falando numa sessão com o meu líder presidindo. As pessoas que me acompanham às vezes não sabem que eu tenho aqui na casa um grande líder, um orientador, que é o senador Messias, pessoa por quem eu nutro muita admiração, muito carinho pelo senhor, por sua família e pelo que o senhor é para o estado de Roraima. É uma alegria, meu presidente. Mas, presidente, hoje eu subo a essa tribuna para reportar todos que estão aqui e ao Brasil que nos acompanha, minha indignação pelo pacote de maldades apresentado pela equipe econômica do Poder Executivo a este Congresso Nacional, também conhecido como Projeto de Lei 4614 de 2024. Não sou a primeira a subir na tribuna hoje, e o senhor também já se manifestou com relação a esse projeto de lei hoje. Repercutiu bastante a tentativa do atual governo de atuar na mudança do cálculo do reajuste do Fundo Constitucional aqui do nosso Distrito Federal. Senhores, isso pode colocar em risco a segurança de todos nós que aqui vivemos e trabalhamos, pois a segurança pública, a saúde, a parte da educação de nossa capital é custeada por este Fundo Constitucional. Brasília não tem território para desenvolver atividade econômica suficiente que a permita sustentar-se sozinha. E quero lembrar que, além da sede dos 3 poderes, temos aqui também instalados organismos internacionais e embaixadas. Tirar da gente o Fundo Constitucional é, inclusive, provocar uma grave crise diplomática no país, porque nós não vamos ter condições de cuidar de todos os embaixadores se nossos policiais não estiverem bem remunerados. Para garantir um mínimo de estado de normalidade, inclusive ações de segurança suficientes para manter o crime organizado longe de nossa capital, é fundamental manter as regras atuais do nosso Fundo Constitucional. Nossa bancada aqui do DF e o governo local e os deputados distritais estão unidos para conversar e sensibilizar todos os presentes, todos os senadores, deputados, sobre isso. E desde já peço apoio, presidente, ao senhor e apelo ao coração de todos os demais senadores. Vamos fechar em defesa e proteção do nosso Distrito Federal. Tenho certeza que iremos obter a vitória sobre esta questão.
Mas vim aqui hoje falar também sobre outro assunto, porque o pacote de maldades é recheado de maldade. Quero falar sobre as ameaças do desgoverno, que não pairam apenas sobre o DF, no que parece ser um desejo de vingança do PT sobre nossa capital. Mas não é só contra a nossa capital. O PL 4614 pretende alterar regras também do benefício de prestação continuada, que hoje garante segurança alimentar com a transferência de um salário mínimo às pessoas com deficiência e idosas, cuja renda familiar per capita é inferior a 1/4 do salário mínimo. Inclusive, Flavinho, eu quero te cumprimentar. Ter você aqui hoje, neste plenário, me traz alegria em te ver, em te conhecer pessoalmente, mas me traz indignação. Você vir a esse plenário lutar por um direito já adquirido. Você vir aqui, sair de casa e se disponibilizar a chamar a atenção do Brasil para que a gente mantenha o BPC nas regras em que eles se encontram. Você vir aqui pedir direito já conquistado. Eu nunca vi isso numa democracia. A gente ter que lutar por direitos já conquistados. Obrigado por estar aqui conosco hoje, Flavinho. Obrigado ao seu irmão por estar aqui com a gente hoje. Mas nós não vamos arredar o pé dessa luta. Se o desgoverno não tem condições de arcar com as despesas que ele mesmo criou, que ele acabe com as despesas que ele criou. Para que tanto ministério? Para que tanta viagem? Para que tanta reforma no palácio? Nós vamos estar aqui com você, Flavinho, lutando pela garantia do BPC. Este compromisso, e eu vou dizer, é um compromisso de senadores da direita e da esquerda. O próprio PT já fez uma nota dizendo que não aceita as modificações no BPC. O pacote de maldade vai dificultar o acesso ao benefício, pois vai incluir na legislação exigências que desconsideram a realidade de vulnerabilidade das famílias beneficiárias. Não estamos falando de qualquer público, pois atualmente mais de 6,2 milhões de pessoas recebem este benefício aqui no Brasil. E mais da metade são pessoas com deficiência e os demais são idosos. Presidente, o Marajó, nós temos em torno de 600 mil habitantes no Marajó. Apenas 1% de toda a população do Marajó tem carteira assinada. As demais pessoas vivem de BPC. Vivem de Bolsa Família. O senhor tem ideia do dano econômico que essas regras vão causar a 16 cidades do Marajó? As pessoas não conseguem entender a grandiosidade que é um BPC. Uma região que não tem investimento, que não tem indústria, que não tem comércio, em que os idosos vivem do BPC, as pessoas com deficiência vivem do BPC, inclusive, presidente, no Marajó, o maior índice de pessoas com deficiência que recebe BPC proporcionalmente no Brasil é no Marajó. Vai ser o caos. O caos está instalado se eles entenderem que devem continuar com essa proposta. Só aqui no meu Distrito Federal, onde está o meu eleitor, 76 mil pessoas que dependem desse benefício para sobreviver. E desses aí, temos 41 mil pessoas com deficiência, só no meu DF. Estamos falando de gente em situação de vulnerabilidade social e que dificilmente terão seus quadros alterados por qualquer razão. Vocês acham que um idoso humilde vai ficar milionário de uma hora para outra? Vocês acham que Flavinho vai pular da cadeira e sair andando para arranjar emprego? Há deficiências que são permanentes. Aonde está a cabeça dessa equipe econômica? Você sabe o que eu acho que é a equipe econômica deste governo? Um monte de menino que saiu da faculdade, que nunca saiu de trás de um computador, que não conhece a realidade do povo brasileiro e fica criando dentro de um gabinete um Brasil que não existe. Nosso povo não vai se silenciar diante dessa tentativa de tirar do mais humilde o BPC. O projeto estabelece novos e rigorosos critérios que devem dificultar a concessão e manutenção do BPC para as pessoas com deficiência no território nacional. Entre os pontos que mais preocupam as pessoas com deficiência, escuta só, senador Girão, o que eles querem? As exigências de atualização cadastral periódica, mesmo nos casos de pessoas com deficiências permanentes. Me diga como é que um cadeirante lá na Ilha do Marajó, numa cidade que fica 5 dias de barco da capital, vai ter que sair
sempre de sua cidade, uma doença, uma deficiência permanente, para atualizar cadastro. Eles realmente não conhecem o Brasil que eu conheço. A suspensão de benefícios por descumprimento de prazos. Se a pessoa não for lá fazer o cadastro, se ninguém pegar a pessoa com deficiência, colocar num barquinho, segurar ele num barquinho 5 dias, e ele não for lá fazer o cadastro e perder o prazo, ele vai perder o benefício. Que loucura é essa, senador? Continuo. As restrições à definição da deficiência que ignoram o modelo social previsto na Lei Brasileira de Inclusão e na Lei Berenice Piana, exigindo-se dos interessados a apresentação de um CID. Continua. A exclusão da proteção que desconsidera as rendas de benefício da Seguridade para o cálculo do BPC. Agora eles querem somar até o Bolsa Família como renda familiar para tirar o BPC daquele que já está recebendo. A limitação do número de famílias unipessoais beneficiárias do Bolsa Família. Essa é demais. Gente, algumas dessas deficiências não se alteram com o transcurso do tempo, são permanentes, não haverá qualquer modificação na condição de saúde dessa pessoa de um dia para o outro, ao ponto de justificar o comparecimento periódico às agências do INSS para constatar o que todos já sabem. Não existe remédio mágico para autismo. Não existe fórmula mágica. Uma criança com autismo severo, ela vai viver a vida inteira como uma criança com autismo severo. Será que eles encontraram uma porção mágica para levantar todos os cadeirantes da cadeira, para que todos os cegos comecem a enxergar no Brasil? Parece piada, numa democracia. Além disso, o PL prevê mudança de regra que hoje isenta do imposto de renda a pessoas com deficiência, com moléstia grave e com doenças raras, tornando-os responsáveis pelo pagamento do tributo respectivo. Vejam, senhoras e senhores, observe agora quem vai pagar a conta da isenção de imposto de renda de quem ganha até R$5 mil. Era um sonho de todo brasileiro a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Era o meu sonho. Era o sonho do governo anterior. Mas tem que ser feito na hora certa e se o país conseguir suportar isso. Aí eles queriam fazer bonito para cumprir uma possível proposta de campanha. Nós vamos isentar quem ganha até R$5 mil. Aí descobriram que não tem dinheiro para poder cumprir essa promessa. O que fizeram? Vamos tirar das pessoas com deficiência. Vamos tirar dos idosos. Gente, que país é esse? Que desgoverno é esse? Serão as pessoas com doenças raras, serão as pessoas com deficiência, serão os idosos desse país que vão pagar a inoportuna medida de isentar as pessoas do imposto de renda que ganham até R$5 mil. Essa proposta de isenção nada mais é do que uma cortina de fumaça para disfarçar as reais intenções maléficas dessa equipe econômica e do atual chefe do Executivo. Eles querem o fim da isenção para as pessoas com deficiência ou doença rara com renda acima de R$20 mil. Escuta só. Para a pessoa com doença rara ter isenção, tem que ganhar mais de R$20 mil. Ignoram que, em muitos casos, a condição de saúde dessa pessoa pode levá-la a gastos exorbitantes, como plano de saúde, equipamentos, medicação continuada, alimentação especializada. Querem também considerar a renda de outras pessoas que moram com essa pessoa com deficiência nesse cálculo, como se estas não tivessem gastos com a sua própria subsistência. A prevalecer esse entendimento, ficarão de fora da isenção também. Escuta só, senador. É um pacote de maldade. Pessoas com câncer, AIDS, Parkinson, esclerose múltipla. Além de todas aquelas doenças já estabelecidas na Lei 7.713, de 98. A lei é de 98. De acordo com essa referida lei, atualmente estão isentos quanto ao pagamento de imposto de renda, os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos por pessoas com as seguintes enfermidades. Hoje a lei garante: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível impactante, incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Peugeot, contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida. Todos eles serão taxados agora.
Hoje, para usufruir do benefício, é suficiente que a enfermidade que acompanha a pessoa seja comprovada com base em conclusão da medicina especializada. Portanto, é irrelevante o fato de que a doença tenha sido contraída antes ou depois da aposentadoria ou da reforma. Mas na sanha por manterem gastos exorbitantes com janjapaluzas, reformas de palácios, compra de aviões, viagens internacionais recheadas de assessores com diárias milionárias e até mesmo funcionários fantasmas, querem mexer justamente em direito previsto desde 1976, quando a Assembleia Geral da ONU o instituiu. Sim, o direito à isenção do imposto de renda é assegurado pela Organização das Nações Unidas e recepcionada pelo Brasil há quase 40 anos. Neste contexto de reconhecimento de que este é o verdadeiro direito humano das pessoas com deficiência, com moléstias graves e com doenças raras, que foi concedida a isenção fiscal em 89. Esta lei está contemplada do chamado princípio da vedação ao retrocesso. Escuta só, senador. O que acontece dentro daquele palácio e dentro daquele Ministério da Fazenda? Nós temos uma lei de 89, que ela está contemplada pelo princípio da vedação ao retrocesso. O que é isso? Nenhum direito adquirido pode ser tirado das pessoas. Isso é princípio que rege a nação brasileira. Eles sabem disso e eles apresentam um pacote de maldade. Eles queriam o quê? Matar o presidente Lula, é? Porque eu tenho certeza, senador Messias, assim como o senhor, que o presidente Lula não sabe disso. Eu tenho certeza que o presidente Lula não concordaria. Eu tenho todas as minhas divergências com o presidente Lula. Mas uma coisa a gente sabe. Ele tem uma paixão pelos pobres. Eu tenho certeza que ele não deixaria esse pacote vir para o Congresso Nacional se ele tivesse lido antes, senador Girão. Porque esse pacote está eivado de inconstitucionalidade, está eivado de erros jurídicos. Não se tira direitos adquiridos de quanto mais dos vulneráveis. Se isso acontecer, se por um acaso, que eu duvido que meus colegas não vão ter bom senso, esse pacote ser aprovado pelo Congresso Nacional, sabe o que vai acontecer? Judicialização. Porque todas as pessoas que recebem vão judicializar. Nós vamos lotar o judiciário de processo. Mas eu quero deixar o Brasil tranquilo, e eu estou conversando com os colegas individualmente, estão todos estarrecidos com essa proposta, todos. Isso não vai passar. E eu quero aqui fazer o meu compromisso com as pessoas com deficiências, com as pessoas idosas. Eu não vou baixar a guarda. Eu vou estar de plantão, feriado, sábado, domingo, eu não vou arredar o pé daqui. Se preciso for, eu não vou dormir no plenário, porque para mim o plenário é sagrado. Mas eu vou dormir na porta do plenário. Eu vou sentar no salão azul. Eu vou fazer plantão. Mas as pessoas com deficiência no Brasil e os idosos não terão direitos retirados, enquanto eu for senadora Girão e senador Messias. Certeza que esses três aqui vêm comigo nessa luta. Senadora Damares, um breve à parte, eu sei que a senhora ainda vai ter mais uma fala, mas é só para lhe dizer que estamos juntos, é inadmissível o que esse governo está fazendo, injustamente, na verdade, com os mais pobres. Eu só admiro mais a senhora ainda pela sua boa vontade e generosidade no aspecto de ter a boa-fé do presidente Lula. Eu não consigo, me desculpa, porque eu estou vendo, e a senhora também, o que está acontecendo com as bets, que esse governo encaminhou para cá e que está gerando o maior endividamento em massa dos mais pobres, dos menos favorecidos, com relação à jogatina, perdendo tudo, perdendo a família, perdendo o emprego, perdendo os bens, chegando ao ponto de atentar contra a própria vida. E esse governo, zero de sensibilidade, não mandou acabar com a propaganda, não mandou acabar com isso, que podia chegar e dizer acabar com isso, porque a tragédia continua. Então, é esse o governo que diz defender os pobres, é esse presidente que dizia que defendia
os menos favorecidos, isso eu não consigo comprar, por mais que eu tenha boa vontade de olhar, mas a gente percebe que é maldade. Um governo que não gosta da vida, que é a favor do aborto, que é a favor de droga. Então, os valores são completamente deturpados. Me desculpa. Senador Girão, eu vou discordar do senhor. Eu talvez esteja realmente com um olhar extremamente generoso para o presidente Lula. Estou. Então, vamos fazer o seguinte para tirar a dúvida. Presidente Lula, se manifeste. Assim que o senhor tiver em condições, já deu entrevista para o Fantástico ontem, se manifeste sobre o PL 4614 de 2024. Faz aqui um desafio, uma mulher que ama as pessoas idosas e ama as pessoas com deficiência. Estou dando ao senhor ainda o benefício da dúvida. Eu tenho certeza que o senhor não sabe o que a sua equipe econômica escreveu, um pacote de maldade com aqueles que o senhor mais fala no mundo que defende. Eu vou, então, dar essa oportunidade para ele. Ele vira público, Girão. E se ele falar o que eu estou falando aqui, Girão, eu vou rir de você. Mas se ele não se manifestar, tu pode rir de mim. Presidente Lula, se manifeste. O senhor não leu esse projeto de lei, eu tenho certeza. Mas também tenho aqui uma outra sugestão para a equipe econômica do governo Lula. Talvez seja a hora de rever os descontos bilionários concedidos sobre as multas aplicadas a empreiteiras. O dinheiro está lá. Que confessaram terem sido corrompidos por agentes públicos na década passada. Devolve esse dinheiro, a gente paga todas as contas do Brasil. Podemos também deixar de beneficiar com a Lei Rouanet artistas consagrados, milionários já, e que, por sua exposição, poderiam muito bem procurar patrocínio na iniciativa privada. Se procurarmos bem, veremos que é possível cortar gastos e benefícios concedidos por este governo a seus amigos e companheiros. Mas apelo a todos aqui. Deixemos as pessoas com deficiências, os idosos, as pessoas com doenças raras e as pessoas com moléstias graves longe dessa conta. Elas não têm culpa nenhuma do desgoverno Lula. Que Deus abençoe essa nação, que Deus abençoe o país. Desculpa, presidente, se eu me exaltei. Desculpa, mas eu não consigo ver uma pessoa ser injustiçada, eu não consigo ver um vulnerável ser injustiçado nesta nação, depois de tantos anos de luta e com os direitos que nós conseguimos garantir para eles. Que Deus tenha piedade do Brasil. Obrigada, presidente. Senadora Damares, nós não temos nada que desculpá-la, pelo contrário, temos que parabenizar Vossa Excelência pelo brilhante pronunciamento, pela sua brilhante fala e que, de fato, vai ao encontro do pensamento de todos os brasileiros. Estarei junto com Vossa Excelência, como disse aqui já o senador Girão, que também está junto, o senador Paim, pela manutenção do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que é uma injustiça, querem mexer na Constituição para prejudicar o povo do Distrito Federal, a capital do Brasil. Isso é um absurdo e exatamente, senador Girão, por acreditar, dar o benefício da dúvida ao presidente Lula, porque não é possível que ele, em sã consciência, concorde em mexer na Constituição Federal para tirar direitos consagrados pela Constituição ao povo do Distrito Federal, direitos consagrados às pessoas com deficiência, às pessoas idosas, como o BPC, e ainda acabar com a política do salário mínimo, reduzindo isso e deixando milhões de brasileiros passar fome. Nós temos que sair, nós precisamos pedir ao presidente Lula, porque nós aqui no parlamento, o que nos cabe é isso, é fazer um pronunciamento, fazer uma sugestão e votar, aprovar o projeto que ele vai mandar ou não. Certamente, esse projeto será rejeitado pelo Congresso Nacional. Eu não acredito que nenhum senador, em sã consciência, possa votar favorável a um projeto dessa natureza. Parabéns, senadora Damares. A presidência informa às senadoras e aos senadores que está convocada a sessão deliberativa ordinária para amanhã, terça-feira, às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Um caso sórdido ocupou as manchetes e acelerou a mudança nas leis de proteção às mulheres. Aquele homem, que um dia fez você acreditar que te amava, esse homem um dia você estava dormindo e deu um tiro nas suas costas. Toda essa agressão era considerada um crime de menor potencial ofensivo, isto é, podia ser criminalizado o agressor com uma pena leve, como um trabalho comunitário, uma cesta básica. Não existia nem delegacia da mulher do país. E o que ele achou que era bom para nós dois era me eliminar. Ela precisa ir a organismos internacionais para fazer com que o Estado brasileiro reconheça a violência que ela sofreu. E a Corte Interamericana determinou que o Brasil editasse uma legislação protetiva das mulheres. A Lei Maria da Penha foi uma lei que é considerada a 3ª melhor lei do mundo. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A Comissão de Comunicação e Direito Digital aprovou um projeto para dar mais proteção a crianças e adolescentes em ambientes digitais. O objetivo é dar segurança, privacidade e bem-estar aos menores na interação com tecnologias, plataformas de internet e também com as redes sociais. Aqui ao meu lado está o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, que foi o relator dessa proposta. Senador, obrigada pela sua presença. Uma alegria, de novo, falar com você, com os ouvintes, e sobre um tema tão importante como a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Pois é, vamos começar já deixando aqui explicando um pouquinho o que são esses ambientes digitais para o telespectador entender. Na verdade, são todas as plataformas, os produtos e serviços oferecidos por fornecedores de produtos e por pessoas que coloquem à disposição da sociedade, WhatsApp, também a questão de outros mecanismos que permitam com que a criança acesse individualmente ou em grupo essas alternativas tecnológicas colocadas à disposição. E quais são essas medidas, senador, que vão garantir, que vão dar mais proteção para as crianças e adolescentes? Olha, Carla, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que alguns números, assim, que na faixa etária dos 9 aos 17 anos, 95% das crianças já participam da internet, que é uma das possibilidades, sendo que 25% das crianças já acessam a internet com menos de 6 anos de idade. Então, nós temos que, na verdade, pensar que essas crianças e adolescentes estão expostas na internet ao mundo, no Brasil e no universo todo, porque a Polícia Federal, por exemplo, diz que você pode ter, as pessoas da área do crime podem ter acesso aos dados, a crianças, conversas, aos diálogos de qualquer parte do mundo. E o que impressiona também é que dos 9 aos 17 anos, mais de 80% das crianças e adolescentes já têm o perfil na internet também, os seus gostos, suas preferências, suas tendências. Então, é um percentual, assim, bastante elevado. E, ao mesmo tempo, quase 70% das crianças de 9 e 10 anos já têm um perfil na internet. Então, várias medidas foram colocadas em discussão para se pensar em como proteger as crianças nesses ambientes digitais, e, ao mesmo tempo, não impedir o trabalho das plataformas, dos provedores que oferecem produtos e serviços para o público, mas sim como que esses serviços e produtos podem, na verdade, interferir.
Então, por exemplo, jogos eletrônicos, né? Não é possível haver, de acordo com o projeto de lei aprovado no Senado, jogos eletrônicos, né? Que permitam, assim, a criança começar a ter um comportamento, inclusive, descrito como viciante. Né? Então, é um prejuízo. Há regras para você participar de jogos eletrônicos com amigos, o que acontece hoje em dia. Inclusive com a necessidade dos provedores e fornecedores dizerem, olha, quais são as penalidades, quais são as sanções, as infrações em que as crianças e adolescentes podem incorrer de maneira clara. Impedir a publicidade baseada em perfil. Então, todos esses percentuais que eu mencionei não poderiam ser utilizados, não poderão ser utilizados para publicidade. Então, isso é uma outra coisa. Acesso às redes sociais, Instagram, que eu mencionei, WhatsApp, né? Só podem acessar, as crianças, se quiserem acessar as redes, não poderão ter conta. Só se o pai ou responsável for responsável por essa conta também. Se você tiver, por exemplo, assim um repórter, né, uma descrição de violação de direitos da criança e do adolescente ocorrendo, então, nesse sentido, o próprio provedor, fornecedor, deverá fazer essa denúncia também, né, de que criar mecanismos para que essa violação de direitos seja reportada, né, contada, para que providências possam ser tomadas. Senador, tem também a previsão de um controle parental, né? Isso, o controle parental é extremamente importante. Qual que é a realidade hoje em dia em relação à família? A família até quer ter um controle sobre esses comportamentos todos, né? Essas ofertas de produtos, de serviços, mas não sabe como. Então, a lei determina que haja a orientação dos pais, da família, de uma forma clara, tranquila, né? Que as pessoas possam saber exatamente como impedir que a criança ou o adolescente tenha acesso a um determinado canal, conteúdo, ou, ao mesmo tempo, outras informações que sejam importantes para os pais, mas num instrumento, numa ferramenta adequada e de acesso fácil para os pais. Às vezes você tem, inclusive, conteúdos ofensivos, né, nesses serviços colocados à disposição. Então, nesse sentido, a lei prevê que não vai existir mais a necessidade de uma decisão judicial para você, por exemplo, tirar do ar. Então, a família já tem esse apoio também para dizer, olha, violência física, bullying, jogos, né? Então, a decisão e o próprio provedor e fornecedor tem que tomar atitudes nesse sentido. E o que ficou definido no projeto para as plataformas? Quais serão as responsabilidades das plataformas? As plataformas terão responsabilidade nesse sentido todo. Por exemplo, se nós voltarmos ao primeiro argumento nosso, de jogos eletrônicos, então não vai ser permitido você ter caixas de recompensas, o que a gente chama em inglês de loot boxes, né? E, ao mesmo tempo, a plataforma, só em relação aos jogos, vai ter que dizer que sanções, infrações, penalidades acontecem nessa área numa linguagem bastante clara para o público. Ao mesmo tempo, criar mecanismos, por exemplo, de você identificar o usuário, né, a criança ou adolescente, mas de maneira clara, para que você possa ter a faixa etária e, ao mesmo tempo, se aquela realmente é a identidade do usuário, porque há muito hoje em dia, que mentem, né, as pessoas mentem, vamos dizer, não falam a verdade em relação à idade, ou usam um documento falso para acessar, por exemplo, conteúdos pornográficos. Isso é totalmente impedido para crianças e adolescentes e com a responsabilidade dos provedores e das plataformas
de verem esses dados importantes, ou abuso sexual, exploração sexual. A plataforma tem que criar mecanismos de denúncia para que os órgãos próprios sejam contactuados para que providências possam ser tomadas. E essas conversas, senador, que acontecem, às vezes uma pessoa entra em contato na rede social ou no WhatsApp do adolescente, e aí se passa por uma pessoa e na verdade não é, marca encontro, vai ter alguma forma de conseguir prevenir isso ou de detectar esse tipo de abordagem? Exatamente. Isso também é uma abordagem que foi prevista no projeto, para que você não possa ter, quer dizer, toda vez que houver uma interação né, com a criança, ou com o adolescente, que seja por texto, por vídeo ou por alguma outra forma, por áudio, né, deve haver um controle absoluto nesse sentido. Né, essa interação tem que sempre acontecer dizendo, olha, alertando dos perigos, havendo a denúncia ser respaldada pelo provedor ou fornecedor e enviada essa denúncia para os órgãos próprios, eles próprios tendo que dizer, olha, quer dizer, se houver algum mecanismo nesse sentido, o próprio provedor fazer a denúncia para a regulamentação que posteriormente acontecer para o órgão próprio. Senador, quais os próximos passos do projeto? Passou nessa Comissão de Comunicação e Direito Digital, para onde que vai agora? Ainda há coisas importantes, né? Lembrando que a pessoa com deficiência também tem que ter o desenho universal, a acessibilidade, que é importante, né? Mas esse projeto de lei, tendo sido aprovado aqui no Senado, em caráter terminativo, na CCDD, né? Comunicação e Direito Digital. Agora vai para a Câmara dos Deputados, mas só dizendo que o texto que foi aprovado no Senado Federal é fruto, inclusive, de dezenas de reuniões com todas as entidades, recebeu o apoio de cerca de 300 entidades que militam na área dos direitos da criança e do adolescente como um projeto importante, necessário, de proteção à criança e ao adolescente, e inclusive recebeu elogios de entidades do exterior, dizendo que é um avanço importante na regulação desta área. Então vai para a Câmara dos Deputados para ser apreciado na Câmara dos Deputados. Caso haja mudanças no projeto, ele retorna ao Senado e caso não haja, vai para a sanção do Presidente da República. Senador, muito obrigada, torcendo para que ele seja aprovado rápido, porque essa é uma regulação que precisa acontecer. Agradeço a você. Obrigada, senador, e eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Por que os municípios estão gastando tanto com segurança pública? Bom, o gasto dos municípios aumentou porque, por causa da pressão do eleitorado, fez com que vários prefeitos criassem ou ampliassem suas guardas municipais. Hoje, nós temos cerca de 1.200 municípios com guardas municipais. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Não podemos mais continuar com um sistema tributário que desincentiva quem produz. Daí, a reforma tributária, que é urgentíssima. Foram 3 décadas de debates. Isso aí não é reforma tributária, isso é concentração de poder. Majoritariamente, os governadores apoiam a maioria dos pontos. Em 2023, o sonho de dar ao país um sistema tributário mais racional virou realidade. Ficou mais do que maduro na opinião pública nacional de que era preciso aprovar uma reforma tributária. Declaro promulgada a Emenda Constitucional número 132 de 2023, a reforma tributária brasileira. Reforma tributária, a longa espera.
3 pontos para os quais eu queria chamar a atenção. Um primeiro, esse sim é defendido pelo Banco Mundial, que é a volta do IPCA enquanto índice de referência para o reajuste anual do imposto seletivo. O segundo ponto que eu queria mencionar é a questão da gente garantir que não haja uma redução da carga tributária desses produtos durante a transição. E, por fim, queria chamar a atenção para um terceiro ponto, que é a questão da gente não tomar cuidado para não abrir brechas aqui no imposto seletivo, porque vários setores vêm pedindo brechas como para produtos artesanais, então já tem emendas, por exemplo, para bebidas alcoólicas artesanais ou para charutos artesanais. Só lembrar que estudos do Ministério da Fazenda mostram que o imposto seletivo sobre os sites de apostas teria um impacto muito pequeno em termos de arrecadação. Então, primeira questão, imposto seletivo não tem fins arrecadatórios em princípio. Mas mesmo que se discuta isso, o imposto seletivo sobre os sites de aposta teria um impacto arrecadatório muito baixo. Então, a gente vai ter um imposto com impacto arrecadatório baixo, que já tem redundância em relação ao outro imposto e que principalmente pode estimular o mercado ilegal. Gás natural, nesse momento, cobre um papel importantíssimo no combate da nossa pobreza energética, para combater o uso do carvão, do diesel e da lenha. Há uma evidente contradição se a gente colocar um imposto seletivo no gás natural. Portanto, senador, pecado é impor o imposto do pecado sobre o gás natural. Esta é uma demonstração do esforço que estamos fazendo para ouvir todos os setores e buscarmos o grande desafio de poder apresentar um relatório que interprete o setor produtivo brasileiro, bem como a questão federativa do país. A democracia é a existência e o funcionamento com saúde do Estado democrático de direito. A democracia é, sim, sinônimo de convívio de diferentes, ideias antagônicas, visões contrárias, opiniões conflitantes. A democracia se constrói também com as divergências e divergir no campo das ideias com respeito ao outro. A democracia e os direitos humanos são fundamentais para combater injustiças, discriminações e promover o respeito. Atentar contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito é crime. Aliás, um dos poucos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O Brasil vai continuar e a luta pela democracia é eterna. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu comecei a ver reportagens. Alguém tirou a própria vida porque estava devendo do jogo do tigrinho. E aquilo me espantou. Quais são os principais desafios regulatórios que se impõem? Nós precisamos encontrar uma saída. Simplesmente proibir e fechar os olhos não dá. Então nós precisamos regulamentar. Seja bem-vinda, senadora Soraya Tronic, obrigada pela presença. Senadora, a senhora apresentou o requerimento para a criação da CPI das Bets. Ela foi instalada agora em novembro e a senhora assumiu a relatoria. O que motivou a senhora a apresentar o requerimento para a criação dessa CPI? Renata, todos nós brasileiros sabemos que o jogo do bicho existe, na verdade é um jogo único, né? Em outros países, pelo que eu já pesquisei, o jogo do bicho não existe. Acredito que apenas ali na nossa fronteira, Paraguai no máximo. Poker. Jogos de azar existem, mas nunca foi tão claro e patente como o que nós estamos todos os dias assistindo, lendo no noticiário, casos e mais casos do vício do jogo. E o meu maior susto foi quando nós fomos alertados sobre um vídeo com Daniel Alves. O vídeo começava com Daniel Alves e eu estava no meio desse vídeo,
manipularam um vídeo, colocaram uma voz parecida com a minha, dizendo assim, joguem no Tigrinho, eu ganhei 300 mil reais, uma coisa assim. Eu assustei com aquilo e o gabinete me falou, eu falei, o que é Tigrinho? Isso já tem assim 6, 7 meses, faz um tempo. Então eu comecei a me inteirar desse assunto. Há 6, 7 meses a senhora não sabia que existia o jogo do Tigrinho, que era uma dessa febre forma. na população brasileira. Exato. Por mais que nós tenhamos votado há um ano as bets esportivas, nós já votamos isso. E os jogos virtuais, mas não um cassino virtual. Essa é a grande diferença. E chamam tudo de bet, então tá havendo uma confusão. Eu não sabia que esse jogo do Tigrinho era um verdadeiro cassino virtual. E de uma forma muito lúdica, porque quando você vê esses jogos, de repente aparecendo assim na tela do seu computador, do seu telefone, e você acha que aquilo é uma brincadeira de criança. Eu confesso que eu não imaginava. E aí eu comecei a ver reportagens. Alguém tirou a própria vida porque estava devendo do jogo do Tigrinho, Tigrinho. E aquilo me espantou. Nós levamos esse caso para a Polícia Legislativa, está correndo um inquérito sobre isso. O caso da manipulação da sua imagem junto com o jogador Daniel Alves. Exatamente. E eu comecei a prestar atenção, logo eu assumi a Comissão de Tecnologia e Inovação aqui do Senado Federal. Falei, eu vou trabalhar em cima desse tema. Então, há uns 3 meses, acredito, sim, eu convoquei uma audiência pública e chamei o suposto representante do Tigrinho. Esse rapaz me deu um trabalho danado, não apareceu, então a gente não conseguia encontrar, a polícia não conseguia encontrar. Mas no exato dia da audiência pública, que ficou absolutamente esvaziada, ele estava em Brasília, eu fiquei sabendo. E quando foi deflagrada a operação no estado do Pernambuco, naquela manhã que eu estava assistindo pela televisão, eu vou instalar uma CPI. Foi muito fácil conseguir as assinaturas, porque pelo que a gente percebe, assim, não são todas as pautas que são comuns no meio político. Mas essa foi uma pauta que uniu interesses de muitos senadores. Eu consegui o número de assinaturas, até mais do que o número necessário, de forma muito rápida. Então, eu queria assim só fazer uma aconteceu. intervenção para ilustrar o que a senhora está falando. O plano de trabalho da CPI diz que em 2024, cerca de 24 milhões de pessoas participaram de jogos de azar e apostaram no Brasil, com transferências via Pix. Como é que a senhora vê esse montante de dinheiro no contexto atual? Quais são os principais desafios regulatórios que se impõem? Bom, apesar desse número absurdo, o que mais me deixou chocada também foi o relatório de que, em mês de agosto, 5 bilhões de reais para o jogo do Tigrinho saíram do cartão do Bolsa Família. Então, não é só via Pix. Então, isso me deixou bastante impressionada. Os números são absurdos. E esse recurso está saindo do Brasil. Então, nós estamos investigando aqui evasão de divisas, lavagem de dinheiro, a manipulação dos algoritmos, a manipulação desses programas para que a pessoa comece ganhando e depois ela passe a perder. Hoje em dia, eles estão dando um bônus. Ganhe um bônus para começar, faça um tempo de teste, você vai ganhar 2 mil reais. Então, você já começa com dinheiro. Então, é absurdo o que nós estamos vivenciando. É realmente uma pandemia, porque é uma doença, então tomou proporções inimagináveis. É uma doença, nós estamos tratando de saúde mental. Principalmente, é interessante destacar aqui que o vício do álcool, o vício da droga, é muito fácil de identificar. Você sabe quando uma pessoa está sob o efeito de alguma substância.
entorpecente, enfim. Agora, esse é um vício silencioso. E por ser silencioso, é muito difícil ver. Até mesmo já conversei com profissionais da saúde que me disseram que na faculdade de psicologia, por exemplo, não se estuda profundamente essa espécie de vício. A ludopatia. A ludopatia. Então, todos os dias chegam histórias e mais histórias para nós de pais, mães que internam seus filhos. Chega a 15 mil reais por mês uma internação. E pessoas atentando contra a vida, casamentos destruídos. Houve um caso recente de uma moça que forjou o próprio sequestro e pediu para o pai um resgate de 50 mil reais. Lógico, descobriram e a menina disse que estava viciada em jogos. Pessoas que estão fugindo e sendo ameaçadas por agiotas. Famílias que perderam tudo, tiveram que vender casa, vender carro para pagar essa conta e nós precisamos tomar uma atitude, nós não podemos simplesmente proibir. Por quê? Porque é o tipo do jogo que não encontra fronteiras. Isso tá virando uma pandemia no nosso país e no Brasil, o Brasil tomou, infelizmente, o primeiro lugar do mundo nesses jogos de azar virtuais. É muito mais fácil do que você jogar no bicho, ter que ir até a banquinha lá do cara que faz a anotação. Ali tá todo dia. E realmente, o jogo do bicho é um jogo de azar das pessoas mais humildes e é onde esses jogos virtuais estão atingindo as classes mais necessitadas do nosso país. Mas, senadora, quais seriam os passos, específicos a serem considerados para proteger os indivíduos do vício em jogos? É um grande desafio. Nós estamos estudando as legislações mundo afora para que a gente possa encontrar uma saída. Nós precisamos encontrar uma saída. Simplesmente proibir e fechar os olhos não dá. Então, nós precisamos regulamentar. Uma das saídas, porque que eu fiz antes sequer do início da CPI, foi apresentar um projeto de lei que proíbe a propaganda, como no caso de cigarro e de bebida. O governo já restringiu a propaganda para crianças e adolescentes, né? Pois é, mas eu não sei se é suficiente. Crianças hoje, tem países que permitem só após as 22 horas. Mas as nossas crianças, tem muita criança que passa a noite, tem muitos adolescentes que passam a noite no celular, no computador. Eu acredito que tenhamos que restringir por completo, como é o caso do cigarro e da bebida. Nós tivemos êxito, agora nós temos todo um setor contra nós, inclusive porque estão misturando as bets esportivas com as bets, com os cassinos virtuais e todo mundo chamando de bet. Nós aprovamos as bets dos jogos esportivos, tanto que tivemos uma CPI que analisou a manipulação dos resultados em si. Quando você vai apostar num time de futebol, quando você vai apostar num cavalo, você parte de um conhecimento prévio. Você acredita que aquele jogador vai fazer 2 gols. Você acredita que aquele goleiro vai defender. Você acredita que... Enfim, você parte de um conhecimento prévio seu. O jogo de azar é completamente diferente. Você parte simplesmente do nada. É algo que você simplesmente... É uma roleta russa. Então, é bem diferente, apesar de ter o mesmo nome, e acaba favorecendo essa confusão conceitual que está havendo. Já existe, o governo em agosto agora, ele publicou várias normas para regulamentar o setor das apostas, mas a senhora também acredita que isso não é suficiente, né? Como é que a senhora vai conduzir esse processo de estudar essa legislação para sugerir melhorias? Comparação com boas práticas internacionais? Vai ouvir o governo? O que a senhora pretende fazer? Bom, ao contrário do que 90% das CPIs,
em que o Poder Executivo sempre é contra, dessa vez nós estamos bem alinhados. O Poder Executivo se colocou à disposição e se manifestou favoravelmente à CPI. Isso me deixou muito satisfeita. Eu prontamente recebi o telefonema do Regis Dudena, que é o secretário de Jogos e Apostas, se colocando à disposição. E ele esclareceu o seguinte: essas normativas que têm a entrada em vigor no dia 1º de janeiro de 2025 são cerca de 10 normativas, mas que não abordam o aspecto criminal. Hoje, na verdade, enquanto nós não terminarmos essa regulamentação do que se refere à nossa competência do legislativo, nós não temos sequer como tipificar. Não sabemos que crime que é. É estelionato, 171? Não cabe exatamente. Crime, vamos supor, dos influencers, da propaganda. Seria algo a ver com o direito do consumidor? É uma contravenção, mas tem que ser crime, porque o jogo do bicho é uma contravenção. Então, nós estamos vivendo um limbo, como nós não temos sequer como tipificar exatamente qual é o crime. É um grande desafio, precisamos de experts na área criminal, estamos todos debruçados sobre o tema, mas o trabalho do Poder Executivo é outro. E nós estamos tendo essa evasão de divisas. Muitos crimes a gente consegue tipificar. Lavagem de dinheiro, né, fraude no sistema financeiro, porque tem empresas que repassam esses recursos. É toda uma teia e uma gama de pessoas naturais e pessoas jurídicas envolvidas. E quando a gente puxa a pena, impressionante como aumentou, não aumentou o escopo da CPI, porque a CPI já tinha o objeto determinado, mas nós não imaginávamos o tamanho disso tudo e considero que 130 dias para você terminar um trabalho é algo bastante desafiador. E o que a senhora acha que deve acrescentar ao que havia no requerimento inicial? Quais foram as novidades? O que surpreendeu a senhora nesse trabalho? O que vem me surpreendendo é a forma como eles vêm trabalhando. A gente não pode mexer no escopo da CPI depois que ela foi aprovada. Mas a criatividade deles é algo impressionante. Tanto que quando há um problema no CNPJ, simplesmente eles trocam de CNPJ com uma facilidade incrível e depois você não rastreia mais. E a forma de trabalhar que eu não imaginava. Eles estão, inclusive, alguns, não estou generalizando, mas há jogos, há cassinos virtuais que retêm, inclusive, o prêmio. Vamos supor que você ganhou R$1.000, você não pode sacar. Sabe, eles causam dificuldades para você sacar. Ou então você só pode sacar dali uma semana. E aí eles ficam com os juros desse valor. Então, é todo um imbróglio para o consumidor brasileiro, que, por incrível que pareça, se mostrou bastante vulnerável desde a pandemia, porque isso não existia no Brasil antes assim, de 2013, ele não crescia, ele sequer aparecia nesses rankings. Os primeiros lugares estavam Estados Unidos, Reino Unido, e assim, e por aí. Mas o Brasil não aparecia. E hoje o Brasil está em primeiro lugar. Uma vulnerabilidade assustadora. E quem não quer ficar rico? Quem não quer, né? Do dia para a noite. Então, aí entra a responsabilidade desses influencers, dizendo que é fácil e que eles ficaram ricos assim. Mas é impressionante que até mesmo a Confederação Nacional do Comércio se manifesta absolutamente contrário a esse tipo de atividade, porque esses recursos nos últimos, vamos supor, 123 bilhões de reais foram movimentados agora, vamos supor, nos últimos 10 meses. Esse dinheiro fugiu do comércio. A pessoa deixa de comprar comida para jogar. É algo impressionante, nós estamos sentindo falta desse recurso. Esse recurso simplesmente é rasgado.
Senadora, mas o que é possível fazer em termos de legislação para proteger essas famílias vulneráveis e que estão tão expostas à propaganda enganosa e o risco de vício, né? Claro. Bom, primeiro eliminar propaganda por completo. Não para menor. Como que eu vou proibir propaganda para menores de 18 anos se eles frequentam estádios, se eles passam a noite no computador? É muito difícil, nós temos que simplesmente cortar isso pela raiz, sem propaganda. Mas não aconteceu isso com cigarro? Não aconteceu isso com a bebida? Então, é zero. O problema é deles. Na internet também. Na internet também, óbvio que não. Não podemos permitir a propaganda, começa daí. Muitas não pagam o prêmio da pessoa e somem. Então, se a pessoa ganhou 20 mil reais, ganhou 10 mil reais, ela não consegue resgatar nunca. Outras enrolam para devolver. Então, nós estamos vivendo uma fase agora de regulamentação. Essas empresas têm que prestar esclarecimentos, têm que ter um selo, têm que pagar um valor vultoso, cerca de 30 milhões de reais, para poder operar no Brasil. E nós precisamos, acima de tudo, colocar freios no cartão de crédito. Não pode utilizar o cartão do Bolsa Família. Se a pessoa tem outra fonte de renda, ok, é direito dela, mas dentro de uma bet legal, né? Então, são essas formas. E outra, a conscientização. Muitos inquéritos estão tramitando e muitos processos tramitando em segredo de justiça. A Polícia Federal já investiga. É interessante também a senhora falar no que a CPI pode avançar, né, em relação às atuais investigações. Logo que eu protocolei o pedido, eu falei com o Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Durante o período da CPI, sempre, em todas, eu vi a ajuda da Polícia Federal. Então, nós estamos absolutamente alinhados com a Polícia Federal para nos dar esse suporte. E uma investigação não anula a outra, é um direito e um dever do Poder Legislativo. E o que importa é trabalharmos em plena harmonia, tanto que na CPI nós recebemos delegado do Distrito Federal, delegado de Pernambuco, onde foi deflagrada a primeira operação. Então todos trabalhamos em harmonia e nos unimos para esse resultado. O que ocorre com a CPI? Existe uma diferença. Os inquéritos e os processos tramitam geralmente em segredo de justiça, e é o caso desses. O que a CPI pode fazer? Ela tem um condão pedagógico, porque a maioria das nossas reuniões são abertas. E nós colocamos também esse braço de profissionais da saúde mental dentro da CPI. Eles não são investigados, mas é importante para que as pessoas comecem a tomar consciência. Foi o que aconteceu com o cigarro. Quando ele foi regulamentado, nós conseguimos diminuir o número de fumantes no Brasil. É a mesma coisa. Então tem que trazer conscientização para a população. Nós temos que pensar também no investimento reverso para que eles invistam parte desse recurso que é arrecadado, ou não sei, dentro de TACs, que eles invistam em saúde mental. Agora vai ter que ser pelo SUS, a verdade é essa, pelo SUS. O SUS vai ter que trabalhar isso, porque a maioria da população é uma população que não tem condições. Então, são todas essas formas. Proibir, por exemplo, que a pessoa consiga entrar dentro do site mais do que 2 vezes por semana. Isso acontece nos cassinos físicos, geralmente. Dentro de um raio de X metros, as pessoas que vivem ao redor de cassinos físicos, em certos lugares, não são todos, depende da regulamentação local, mas a gente vem estudando isso. As pessoas não podem frequentar mais do que 2 vezes por semana. Então tem regras, nós teremos que colocar regras. E outra, nós vamos arrecadar. Nós perdemos no último ano 15 bilhões de reais na arrecadação, sendo que há previsão de corte de gastos de 6 bilhões de reais. A não regulamentação está nos trazendo prejuízos. Nós não precisaríamos cortar gastos na própria carne de questões essenciais no nosso país se regularizássemos os jogos
esses jogos de azar porque nós não conseguimos enfrentar. O cigarro faz mal à saúde, a bebida em excesso faz mal à saúde. Os jogos também fazem mal à saúde. Mas nós vivemos numa democracia, nós aceitamos isso, então nós temos que minimamente não, eu acho que nós precisamos sempre avançar e lapidar essa legislação, mas precisamos todos os dias tentar encontrar formas de diminuir o vício. E quais mecanismos a senhora imagina que a CPI pode propor para combater o crime organizado e a lavagem de dinheiro por essas organizações? Olha, é algo bastante complexo, mas o rastreamento desses valores por meio do Banco Central, por meio do COAF, podem nos ajudar nessa auditoria constante. Então, regulamentação para os próprios bancos, o que esses bancos precisam fazer, casas de câmbio, por exemplo, porque esses recursos estão indo para o exterior. Começou com chineses aqui, vindo como turistas, chegaram no Brasil, compraram CPFs, abriram empresas, foram embora e começaram a operar. E operar de fora do país com sites em português, contratando brasileiros para trabalharem lá fora e passarem o dia operando em países onde o jogo já é liberado. E como que eles devolvem esse dinheiro para o país de origem, para o país onde eles trabalham? Eles não querem manter o dinheiro aqui no Brasil, né? Por meio de casas de câmbio, utilizando CPF de crianças, de pessoas mortas. Então, nós precisamos exigir mais dos bancos, das casas de câmbio, para esse tipo de informação. Então, não tem jeito, nós precisamos estar sempre correndo atrás de um prejuízo. Correndo atrás de um prejuízo, porque são novidades. É como a pandemia, a Covid. Ela aconteceu, e aí que a gente vai se movimentar para trabalhar contra. Essa pandemia, também a mesma situação. A gente tem que correr atrás do prejuízo e aprender como fazer depois que eles já estão anos-luz à nossa frente. Anos-luz. Então, é uma união de forças, cada um dentro da sua competência, cada poder cuidando da sua parte, mas é juntar forças para que a gente consiga reduzir ao máximo os danos desse vício. E também precisamos analisar por que é que a nossa população hoje é a mais vulnerável do mundo. Vai fazer um exame de consciência, parar para entender esse movimento. E, Renata, eu não tenho todas as respostas. Nós começamos a CPI estudando, devorando material e trazendo informação, com a colaboração do Poder Executivo, colaboração da Polícia Civil, Polícia Federal, colaboração de experts no assunto, em tecnologia. Enfim, nós estamos aprendendo, trocando o pneu com o carro andando. A verdade é essa. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Renata. Sempre um prazer estar aqui com você.
próximo assunto de Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O Brasil não tinha um exército e precisava de voluntários. Esses voluntários da pátria eram caçados nas ruas, porque essa gente vinha grilhoada, muitas vezes vinha sob correntes para servir no exército. Era costume nas cidades dar uma grande festa popular. A hora que a festa estava no auge, tal, distribuindo bebidas, cercavam a praça da festa, capturavam os homens e eles iam ser voluntários da pátria. São pernambucanos, são baianos, maranhenses e gaúchos que lutam lado a lado. No fim do conflito, as tropas paraguaias estão completamente exauridas, a tal ponto que o Solano Lopes se vê forçado a recrutar crianças. Na hora do corpo a corpo que se percebia que eram crianças lutando. É verdade que não houve congelamento do conflito nesse momento. Combateram até vencer. E foram queimados vivos todos os feridos. A maior parte dos feridos eram paraguaios. Inclusive no Paraguai esse dia é o dia da criança. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Na última reunião da cúpula dos BRICS, o Brasil defendeu a proposta de substituir o dólar por outra moeda nas transações comerciais realizadas entre os integrantes do grupo. O Fundo Monetário Internacional estima que em 2027, os 5 países fundadores do bloco, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, serão responsáveis por mais de 30% do PIB mundial. A eliminação do dólar no comércio de países com economias tão fortes produziria um grande impacto. No Agenda Econômica de hoje, nós vamos discutir essa proposta. O nosso convidado é o economista Júlio Miragaia. Tudo bom, Júlio? Tudo bom. Obrigado, que é ex-presidente e conselheiro do Conselho Federal de Economia. Júlio, antes de entrarmos na proposta dos BRICS em si, eu gostaria de te perguntar o seguinte: quando e por que o dólar passou a ser adotado quase que por todos os países no comércio internacional? Pois é, Ronaldo. Essa é uma longa história, né? Mas, normalmente, os países mais fortes, eles têm a moeda dominante no mundo, né? Isso remete ao século XVI com a Espanha, né? Com a enxurrada de prata advinda lá das minas do Alto Peru e do México. O real espanhol, ele dominou, né, o comércio internacional século XVI, XVII, até o final do século XVIII. Um pouco de competição em certo momento com o florim irlandês, e depois vem a libra esterlina, refletindo o quê? O poderio econômico da Inglaterra, né? Da Grã-Bretanha. E a partir do início do século XX, depois da Primeira Guerra Mundial principalmente, os Estados Unidos já era a maior potência econômica, né? E a Inglaterra sai destroçada da Primeira Guerra, como a França, como a Alemanha. Então o dólar vai se impondo, em 29 ele já é a moeda dominante, na crise do crash lá da Bolsa de Nova York, e consolida esse poder depois da Segunda Guerra Mundial, né?
Para se ter uma ideia, em 45 os Estados Unidos detinham 2/3 das reservas de ouro do planeta inteiro. Isso é uma coisa absurda, né? Uma coisa espantosa. Eles financiaram a reconstrução da Europa e do Japão, né, com o Plano Marshall. E aí o que acontece? Em 46, essa situação ela é reconhecida, entre aspas, né, institucionalizada no Acordo de Bretton Woods, quando o dólar padrão ouro-dólar, passa a ser a referência no comércio internacional e também norteando os investimentos do mundo inteiro. Nós tivemos a criação de um bloco muito forte da Europa, né, que adotou uma moeda única, que é uma experiência também única no mundo. Entretanto, mesmo na zona do euro, na Europa, hoje o comércio, 50% dele é feito em euro e você tem um percentual muito grande de comércio entre os países da Europa ainda em dólar. Por que mesmo uma região tão forte, tendo a sua moeda própria, não consegue abrir mão do dólar nas suas relações comerciais internas? Só voltar um pouquinho, né, nessa história. A partir da década de 50, 60, o dólar se fortalece. Em 71 tem a quebra, né, do padrão ouro-dólar. E mesmo assim, o dólar, de alguma forma, o comércio internacional, o mundo precisava de uma moeda referência. E o dólar continua com essa referência, né? Tanto é que em 74, quando 73 tem a crise do petróleo, né, 74, a cotação do petróleo no mundo inteiro, que era a principal commodity, se dá em dólar. Na década de 80 e 90, né, com a expansão, né, da globalização, do pensamento neoliberal, esse domínio ele se consolida mais ainda, né? Então, o dólar predomina nas relações comerciais e também nos investimentos. De tal forma que, quando o euro surge, já na virada do século, ele não consegue fazer frente, mesmo na Europa, fazer frente ao dólar. Hoje, as reservas internacionais, se não me engano, acho que 65% delas são em dólar e 20% em euro. E olha que esses países europeus têm reservas importantes, né? Como o Japão. A China, por exemplo, tem as maiores reservas, praticamente a totalidade em dólar, né? O que explica isso, né? Eu diria que, por um lado, reflete a pujança econômica dos Estados Unidos, né? O maior PIB do mundo, mesmo assim sendo ultrapassado pela China, e isso é importante, né? O que está acontecendo, sendo ultrapassado pela China, tinha o maior fluxo comercial do mundo, já foi ultrapassado pela China, mas ele tem a moeda mais confiável, né? Aquela que apresenta maior estabilidade. Então, é o ativo financeiro que todos, de alguma forma, querem. Então, ele mantém essa força, né? Mesmo em relação ao euro, mesmo em relação à moeda chinesa. Não poderiam dois países, vou fazer uma pergunta bem de leigo aqui, por exemplo, Brasil e China, no seu comércio bilateral, abrir mão do dólar? Porque nós vemos hoje que países que não usam dólar como sua moeda, no seu comércio bilateral, o fazem com dólar. Seria difícil essa relação bilateral ser feita assim, sem o dólar? Isso a partir da perspectiva, veja bem, o dólar é interessante para a maioria dos países? Talvez não, esse amplo domínio. Para as empresas, para as empresas, ele se torna, primeiro, que ele é a moeda mais confiável, segundo, que, de alguma forma, esse mercado global, ele precisa de uma moeda que possa precificar, né, os preços e, de alguma forma, dar liquidez para esse comércio e para esses investimentos. E o dólar executa bem esse papel. Tem problemas? Tem muitos, mas outra moeda, se entrasse no lugar do dólar, também traria esses problemas, né? Então, as empresas, de alguma forma, as grandes empresas, né, e o sistema financeiro internacional, ele ainda vê o dólar como a melhor alternativa, né? Os países que sofrem, né, esse domínio do dólar, com certeza, do ponto de vista da economia nacional, né, seria interessante para eles substituir, mesmo que parcialmente, o dólar. Mas encontraria muita resistência, tanto no mercado financeiro, quanto no comércio entre as empresas. Desde 2008, o Mercosul adota um sistema de pagamentos em moeda local, que ainda não tem sido usado na maior parte do comércio da região, mas existe. Queria que você explicasse qual que é a diferença de se adotar uma nova moeda,
uma moeda comum, como o euro tem, por exemplo, ou um sistema apenas para comércio? Nesse caso, tem que ter um entendimento. Aqui o Mercosul é um bloco, né? Da mesma forma, muito mais embrionário do que o bloco europeu, mas é um bloco e que permite, de alguma forma, que o comércio do Brasil com a Argentina, principalmente, é muito intenso, né? Permite que esses países eles possam estabelecer determinados parâmetros, né? Em termos de cotação das suas moedas, que permite essa transição comercial nas moedas locais, né? Referenciada numa referência no real e no peso argentino, né? Agora, isso se dá numa escala, do ponto de vista mundial, numa escala muito micro, né? Muito micro e embrionária, e eu imagino que as transações que envolvam as grandes corporações, mesmo nesses países, né, elas encontrem muita resistência em adotar esse sistema, né? Porque diante da volatilidade que essas moedas, de alguma forma, apresentam, né, e que o dólar acaba sendo menos volátil. Não é que o dólar não seja volátil, é volátil também, né? Mas ele é menos volátil. É importante frisar, Ronaldo, que esse poder norte-americano, ele é imenso, né, ao ter o dólar como referência mundial, porque o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, ele tem dois objetivos, né? O controle da inflação e o estímulo ao emprego. Quando a inflação está elevada, como agora foi recentemente, né, ele reduz, né, a taxa, aumenta a taxa de juros, né, para controlar os preços. Quando há necessidade de gerar emprego, ele reduz a taxa de juros para estimular a economia. E isso provoca, né, e entendendo que a taxa de juros vai incidir diretamente nos títulos de tesouro norte-americano, né, que o Brasil tem suas reservas internacionais, essencialmente em dólar, a China, e em vários países do mundo. Então, isso impacta diretamente todos os países, né? E isso vai impactar o fluxo. Se tem uma demanda muito grande por título tesouro americano, vai reduzir, né, a procura por títulos brasileiros. Isso vai fazer o quê? Impactar a taxa de juros aqui, né? Isso vai, de alguma forma, impactar na cotação da moeda brasileira, né, vis-à-vis o dólar, e vai ter um impacto na inflação. Então, a política monetária norte-americana e essa dependência extrema do dólar, ela afeta a economia do mundo inteiro. Mesmo que você não queira, você vai estar sendo afetado. Sem falar naquilo que já foi mencionado, de aplicações de sanções, que é um absurdo, né? Porque os Estados Unidos, eles têm o poder de sancionar o país e retirar aquele país da rede global de pagamentos, o próprio o mercado financeiro desse país. Então, tem uma série de problemas, né, que teriam que ser enfrentados, mas que enquanto permanecer esse domínio do dólar, fica muito difícil equacionar essas questões, né? Eu diria que eu não acredito muito numa cesta de moedas ou coisa parecida. Eu acho que a tendência, até pela necessidade de uma referência, é o dólar vir, no médio ou longo prazo, ser substituído pela moeda chinesa. Em função, né, da expansão da economia chinesa, aí até o final dessa década ela deve superar os Estados Unidos como a maior economia do mundo, tem quase que 80% acima do fluxo comercial dos Estados Unidos, também investimentos. Então, o que aconteceu no passado, né, da Espanha superada pela Holanda, depois superada pela Grã-Bretanha, depois pelos Estados Unidos, eu imagino que a China venha a ser essa nova referência futura. Antes de se discutir nos BRICS, essa moeda comum ou esse sistema comum, o Brasil discutiu isso no Mercosul e não foi muito para frente. Qual que seria a diferença entre os dois blocos? Você acha que hoje é mais viável se implantar um sistema desse nos BRICS do que no Mercosul? Sim, pelo poder da China. Pelo poder da China. É muito difícil pensar numa relação igual entre o real e o yuan, a moeda chinesa, né? O fluxo comercial da China é 10 vezes maior que o do Brasil, né? Os investimentos chineses espalhados no mundo inteiro, tem agora a nova rota da seda e tal, infinitamente maior que os investimentos que o Brasil realiza no exterior. Então, e também em relação à Rússia, à Índia, né, em menor proporção, né, e à África do Sul. Então, eu imagino que a China faz um pouco aquele jogo, né, não, vamos todo mundo junto aqui e tal, mas, no fundo, o projeto da China, né, é se transformar na potência econômica dominante do planeta, né? Fala econômica, não sei ainda como é
que seria essa questão na esfera política, mas econômica com certeza. Então, e é muito difícil esses outros países que estão no BRICS, eles de alguma forma se estabelecerem no mesmo patamar que a China, né? Então, mesmo que haja um acordo, né, alguma forma de contratação de uma moeda que reflita, né, os interesses de todos os países, eu imagino que pela necessidade de uma referência, né, de uma referência no comércio internacional, a China possa ser, a moeda chinesa possa ser essa alternativa ao dólar. Ela vai ter o mesmo impacto que o dólar tem hoje no mundo inteiro? Não. No primeiro momento, não, né? Até porque vai ter uma resistência muito grande dos Estados Unidos, né, da própria União Europeia. Então, eu imagino que ela não vai ter isso, pelo menos no curto e médio prazo. Mas acho que no longo prazo essa é a tendência. Agora, você aponta isso como uma tendência de longo prazo, mas o que se discute no Mercosul neste momento não passa pela adoção da moeda da China, né? Não é um projeto para agora, né? Não é um projeto para agora. Eu acho Esse de agora seria o quê? Como é que isso poderia ser feito? Eu acho que vai ser nessa linha, né, das transações, por exemplo, entre o Brasil e a China, uma boa parte delas, né, se realizar a partir da moeda chinesa e da moeda brasileira, né? E mesma coisa em relação à China e à Rússia. Eu acho que onde mais avançou foi em relação à Rússia, né, por conta das sanções econômicas, e a Rússia se transformou no principal fornecedor de petróleo da China, e a maior parte dessas transações estão se dando hoje através do yuan e do rublo, né? Então, eu acho que é onde vai avançar mais solidamente, mas também tem espaço para avançar no Brasil. O Brasil tem um grande exportador de commodities, né? Então, todas as exportações de commodities brasileiras, soja, minério de ferro, mesmo petróleo cru, para a China, eu acho que pode, de alguma forma, se dar com base nessas moedas nacionais. Mas, como eu disse, né, vai haver muita resistência dos Estados Unidos, vai haver muita resistência das grandes corporações. É um processo de longo prazo, mas que gradativamente ele tende a acontecer. Como foi, né, em relação à substituição da Libra pelo dólar, né? Começou no final do século XIX, os Estados Unidos já era a maior economia do mundo e vai se consolidar mesmo em 46. Países que abandonarem o dólar como moeda do comércio, pelo menos em grande parte das suas transações, não podem se enfraquecer no comércio global? No primeiro momento, sim. No primeiro momento, acho que pode ter um impacto negativo, por isso tem que ser bem dosado, né? E envolver exatamente, né, aqueles fluxos que já estão consolidados. Vou dar um exemplo do minério de ferro. A China importa principalmente da Austrália, que é o primeiro, né, com uma certa margem, e segundo do Brasil. Mas o Brasil tem um peso importante, né, na exportação de minério de ferro para a China. Então, dificilmente, se a Vale do Rio Doce, por exemplo, abandonar o dólar e adotar, né, a moeda chinesa como referência, isso vai impactar a capacidade de exportação da Vale, porque a China precisa do minério de ferro do Brasil. Então, iniciativas tópicas nessa linha, eu acho que elas podem prosperar, né? Agora, é uma coisa que tem que levar em conta cada setor, né? Setor que pode vir a perder competitividade, né? Em alguns setores, o setor automobilístico, por exemplo, no Brasil, onde o Brasil já em determinado momento exportou 1 milhão de automóveis, né? Há 2 décadas atrás, e hoje exporta pouco mais de 150 mil, é um setor que depende muito, né, dessa estabilidade da cotação das moedas, e dificilmente ele abandonaria, né, o dólar como referência para os seus fluxos comerciais, seja com a Argentina, com o México, com os principais países, né, que importa automóvel brasileiro e mesmo importa componentes. Os governos estão falando, né, estão discutindo essa possibilidade de trocar a moeda do comércio, mas isso funcionaria sem adesão das grandes empresas importadoras e exportadoras? Esse é o problema. Não é uma decisão só de governo, né? Não é do governo. E aí é difícil o governo impor, né? Muito difícil o governo impor, porque isso pode ter um impacto no desempenho das empresas e isso vai afetar a economia nacional. Tá certo? E nenhum país hoje está numa situação, né? O Brasil, por exemplo, não está numa situação, por exemplo, de tentar impor, como eu falei, no setor automotivo, uma medida dessa natureza, e isso, né, vai impactar um setor que tem um peso enorme no PIB nacional. Então, seria uma
loucura, né, enveredar por esse caminho. Tem que ser algo acordado com as corporações. As corporações vão colocar os seus argumentos. Olha, isso aí vai impactar de tal forma que vai reduzir a capacidade exportadora, que já está baixa, né? Então, mas talvez num segmento como os minérios de ferro, isso já seja possível, né? A partir de... Acho que a China hoje responde por 80% das exportações brasileiras de minério de ferro. Então, né, um peso muito grande. Pode afetar as exportações para a Europa, né, um pouco para o Japão, mas é uma parcela mínima. Então, tem que ver caso a caso. E eu acho que a tendência é essa, né? É evoluir gradativamente. Eu acho que o que tem motivado os países é um pouco fugir desse domínio do dólar, que dá aos Estados Unidos, primeiro, o poder, né, de ser o país que emite a moeda global. Tá certo? É um poder que só os Estados Unidos têm. Segundo, que ela funciona como reserva de valor. Tá certo? Então, o mundo inteiro financia a dívida externa norte-americana, né? E vai financiar de acordo com os interesses norte-americanos, que, de alguma forma, a sua política monetária vai determinar a taxa de remuneração desses títulos. Então, para o mundo, claro que esse domínio, sem falar desse poder de aplicar sanções, né, como ele tem feito no mundo inteiro, né? E no caso da Rússia, né, que é uma economia muito forte, porque antes estava mais circunscrito a alguns países com pouco impacto, né? Somália, Cuba, Venezuela, mesmo Irã, um pouco mais, mas a Rússia é uma potência, né? E conseguiu, né, aplicar sanções pesadas à economia russa, só que a Rússia teve mais recursos, né, e recorreu ao apoio da China, da Índia, e sobreviveu bem às sanções, mas outros países passam uma situação muito dura. Então, eu acho que, do ponto de vista dos interesses nacionais, né, seria interessante fugir, pelo menos, desse amplo domínio do dólar. Agora, os interesses corporativos, eles remam contra. Mas se um país como o Brasil abandona o dólar no comércio para se livrar desse domínio norte-americano e adota a moeda chinesa ou uma moeda que tem influência da China, ele não está apenas substituindo, trocando aquele país sobre o qual ele vai ter que se viver? Não. Isso tem que ser visto a partir do olhar norte-americano. Os Estados Unidos não vai assistir passivamente o Brasil, né, deixando de ter as suas referências, né, em termos de comércio internacional, de investimentos, do dólar, e adotando a China como essa referência. Com certeza, eles não vão ver isso com naturalidade e as sanções, né, mesmo que não diretas, né, mas vão vir muito pesadamente. Além da resistência, né, mas o que eu digo é, o Brasil, entre aspas, quer fugir dos Estados Unidos e cair no colo da China, qual é a diferença? Ah, sim. Eu falo do ponto de vista de você ficar dependente de uma moeda de outro país. Hoje nós somos dependentes de uma moeda controlada e administrada pelos Estados Unidos. A China adoraria, né? Os Estados Unidos gostariam, mas o Brasil o Brasil continuaria na dependência de uma grande potência internacional. É isso que eu digo. Não sei se o mundo, está preparado. A gente vê aí, por exemplo, os problemas nos fóruns internacionais, nas principais organizações, né? FMI, Banco Mundial, né? A disputa, a OMC, a disputa que se dá entre as grandes economias, né, no âmbito desses países. Então, não sei se o mundo está preparado para ter essa visão mais bilateral, né, ou plurilateral das relações econômicas, né? Ainda está vigindo, né, um poderio econômico, né? Ainda tem um peso, ainda não, né? Sempre teve um peso muito forte, há séculos que acontece assim. Então, eu acho que a tendência maior, mesmo não se implantando um poderio tão grande da moeda chinesa, mas eu acho que ainda ficaríamos na dependência, talvez não de uma única, mas talvez o euro ganhando um pouco mais de expressão, o yuan ganhando mais expressão, e teríamos três moedas, né, de alguma forma, determinando, né, os rumos do planeta, né? Mas acho assim, talvez só no muito longo prazo possa acontecer, né, da China consolidar esse poder. Mas até isso eu temo muito, né? Porque normalmente essas mudanças, elas ocorrem após conflitos muito sangrentos, né? Então, os Estados Unidos perder a condição de potência hegemônica, né, não vai perder
isso assistindo a ascensão da China, entendeu? Alguma coisa vai acontecer, talvez de muito negativo para a humanidade. Então... Pela sua análise, então, eu posso concluir que essa discussão de substituição de moeda para o comércio, que tem sido feita pelos BRICS e por outras nações, ela é muito mais uma decisão geopolítica do que econômica. Geopolítica. As consequências são muito mais geopolíticas do que na economia. Geopolíticas. São muito mais geopolíticas. É óbvio que ela tem consequências, na verdade a motivação é geopolítica, as consequências na economia são inúmeras, né? Mas a motivação toda é geopolítica. E isso vai impactar todo esse balanço entre os países do planeta. O que aconteceria se essa proposta avança em relação às frequentes substituições de governos, né? Nós temos em vários países, e mesmo no Brasil, uma alternância de governos, né? Governos com um viés mais à direita, outros mais à esquerda. O Uruguai tem muito isso, o Brasil caminha para a própria Argentina. Como é que seria possível uma mudança dessa que demanda tempo ser feita com tanta substituição de governo? Porque cada um dos governos tem uma perspectiva diferente em relação ao tema. Perspectiva diferente, mas tem a situação real, né? Você vê, por exemplo, vou dar o caso de Cuba, né? Você em Cuba você consegue, né, se virar com dólar. Você vai para Cuba, você vira com dólar. Né? Não é no mercado paralelo, no mercado negro, né? No mercado oficial. Você faz aquela troca ali do que eles chamam lá do peso, né, do peso especial, não me lembro exatamente como é que era o nome, né, que tem um valor referenciado no dólar. E tem o outro peso, que aí é outra cotação. Então, essa força é muito grande. Mesmo nos países, na própria Rússia, né, que tinha uma diferença com os Estados Unidos, na China. A China tem algo em torno de 3 trilhões de dólares, né? E é a grande opositora dos Estados Unidos no planeta e tem 3 trilhões de dólares, né, em títulos de tesouro norte-americano. Então, independente da ideologia política de um governo ou outro, ele vai ter que levar em consideração essa situação. Podemos citar aqui, no caso do Brasil recente, né, no governo Bolsonaro, que tinha muitos problemas com a China e tinha um discurso anti-chinês muito forte, né, e gerou muitos conflitos ali, muitos atritos, né, com a área exterior da China, mas em nenhum momento o Brasil, né, abdicou de ter essas relações comerciais mais fortes, né, com os chineses. Porque os chineses eram os principais consumidores de mercado de minério de ferro, de soja, de milho, de petróleo cru, de algodão. Então, a questão ideológica vem de um lado e de outro lado vem a questão econômica, né? E aí os interesses das grandes corporações, eles passam por cima da ideologia do governo, eles se sobrepõem à ideologia do governo, né? E eu diria que se o governo brasileiro, naquele momento ali, levasse essa questão ideológica, né, às últimas consequências, que gerasse uma dificuldade grande nas exportações e nos fluxos, né, de investimentos chineses, com certeza o Bolsonaro sofreria um processo de impeachment, não tem dúvida nenhuma disso, né? Isso seria articulado pelas grandes corporações junto ao Congresso Nacional e o resultado viria... O pragmatismo fala mais alto? O pragmatismo fala mais alto. Isso geraria uma situação política insustentável para ele e geraria uma crise econômica e tal, e pumba, Bolsonaro, né, seria substituído. Então, é o pragmatismo, a força pragmatismo que vem da força do dinheiro, né? Então, é isso, o dólar ainda continua tendo esse peso tão grande e tem essa sustentação por parte das corporações, que tem sentido, né? Porque é importante ter uma referência única, né? A precificação das mercadorias, né? E também na questão de alguma segurança e maior confiabilidade, né? Em termos de moeda. Então, isso tem um poder enorme que passa por cima, de alguma forma, das ideologias e dos interesses políticos. Júlio, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Você pode rever este programa e todos os conteúdos da TV Senado no nosso site, senado.leg.br/TV, ou no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Agenda Econômica. No
próximo assunto de Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A mania brasileira do ensino enciclopédico. Se quer ensinar tudo a todos os alunos, do que resulta um desastre. Na maior parte dos países do mundo, se ensina metade das matérias que se ensina aqui. Mas cada matéria que se ensina é realmente ensinada. Muita gente conhece o Darcy Ribeiro, antropólogo, autor dos livros O Povo Brasileiro e Os Índios e a Civilização. Mas o Darcy político, o Darcy especialista em educação, nem todos conhecem. Então, nós apresentamos um projeto no Senado, um projeto completo de lei de diretrizes em base, mais enxuto, inovador, mas o projeto da Câmara foi aprovado antes. Então, eu estou num trabalho muito intenso nesse momento na Comissão de Educação, tentando fundir os 2 projetos para fazer um substitutivo que seja aceito pelos grandes partidos. Uma lei de educação não pode ser lei do Darcy, ou de fulaninho, não pode ser lei de ninguém. É uma lei geral do país. Meu nome é Felipe Figueiredo, sou professor de História, podcaster e youtuber e estou aqui para falar um pouco com vocês sobre a participação brasileira nas 2 guerras mundiais. A participação brasileira nesses conflitos, é claro que envolveu muitas decisões políticas e diplomáticas, mas também teve a participação de um importante senador da República, senador Rui Barbosa. Impressionante ele, né? É interessante como ele tem acesso ao presidente da época, ele era um dos principais conselheiros do presidente. Isso, ele era um homem muito próximo ao Venceslau Braz, né, que era o presidente brasileiro no período que o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial, e ele vai ser o proponente da entrada do Brasil na guerra do lado da Entente, né, França, Reino Unido, Estados Unidos, pensando na futura ordem internacional que viria a ser construída depois do conflito. Aí, muito tempo depois, vem a Segunda Guerra, mas continua a Alemanha como protagonista. Ela, de novo, afunda navios brasileiros e aí fica difícil a neutralidade. A Alemanha comprava muito café, muito algodão do Brasil. Em 1938, a Alemanha foi o maior destino de exportações brasileiros, né, o ano anterior da guerra. E a gente não pode desvincular, né, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial do acordo feito com o governo dos Estados Unidos, o governo Roosevelt, do uso de bases no território brasileiro e a construção da siderúrgica nacional. Depois da guerra, né, nós temos um momento de euforia muito grande na política nacional, na sociedade brasileira, né, nós temos o retorno desses veteranos de guerra e ganha muita força ali a ideia de, olha só, nós estamos lutando contra regimes autoritários fora do Brasil, mas nós temos um regime autoritário aqui dentro. Decisões políticas e diplomáticas marcaram as participações brasileiras antes, durante e depois das 2 grandes guerras. Senado, 200 anos. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Mineração avança sobre fonte de abastecimento de água de Belo Horizonte.
PEC, que pode acabar com o aborto legal no Brasil, segue tramitação na Câmara dos Deputados. Empresas terceirizadas podem ter que oferecer cotas de trabalho para mulheres vítimas de violência. Lei do DF garante atendimento especializado para pessoas com dor crônica. Fadiga crônica que te deixa em cima do sofá, que você não tem força para nada. Quando você não está sentindo dor, você sente a fadiga. Oi, pessoal. Que tal saber o que parlamentos como este têm feito o país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Uma importante área de conservação ambiental, com rios, cachoeiras e serras exuberantes, está vendo o avanço da mineração no seu entorno. É o Parque Nacional da Serra do Gandarela, a 40 quilômetros de Belo Horizonte. Ele é estratégico para o abastecimento de água da cidade. A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais foi ao local conferir. Refúgio de biodiversidade, a Serra do Gandarela é também a mais importante fonte de abastecimento de água da região metropolitana de Belo Horizonte. Atributo que elevou o território à condição de parque nacional no ano de 2014. 10 anos depois, os 31 mil hectares têm direito à proteção integral de seu perímetro. O entorno imediato, no entanto, vê o avanço da exploração minerária, o que motivou uma visita da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. A principal ameaça ao Gandarela, segundo ambientalistas, vem de um projeto ainda em fase de licenciamento, mas que já está efetuando perfurações de sondagem, que avistamos tão logo cruzamos um dos limites do parque. Localizado entre os municípios de Caeté e Santa Bárbara, o novo projeto Apolo da mineradora Vale prevê a implantação de uma mina e uma usina para a produção de 14 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Segundo a empresa, será uma exploração a seco, sem rejeito nem barragens. E o escoamento será todo por trens, a partir de um ramal de 8 quilômetros a ser construído, conectando a produção à estrada de ferro Vitória Minas. Ainda segundo a Vale, o projeto ocupa uma área 32% menor do que previa o desenho original de 2009 e não iria interferir nos limites do Parque do Gandarela. As alegações não convencem movimentos que atuam na defesa do Gandarela. As sondagens da Vale, por exemplo, deixam buracos abertos com pouca sinalização ou tapados com blocos como esse. A placa mostra que a perfuração aqui tem 130 metros de profundidade. São mais de 200 pontos de sondagem que a Vale está, então, aprofundando o conhecimento, a pesquisa mineral dela na região. E já tem os impactos. Onde ela abre a sondagem, você já tem contaminação dos cursos d'água, né? Os mananciais ajusantes já foram contaminados. Se o projeto Apolo ainda está na fase de sondagens de solo, outros empreendimentos já estão em plena operação, colados ao parque. A mina dos Lopes, por exemplo, fica a 200 metros do limite do parque, em sua menor distância em linha reta. Em apenas 2 anos, o que era um paredão verde, hoje aparece recortado pela mineração. Glória mora há décadas na região, mas vê a qualidade de vida se deteriorar rapidamente. Além do impacto de assoreamento dos rios, de nascente, ainda o trânsito de caminhão muito pesado no nosso acesso para Santa Bárbara, que passa por Barão de Cocais, pela Serra do Baú, que tem pelo menos umas 6 mini-minas instaladas lá. Então é trânsito de caminhão direto, dia e noite, né? Principalmente no período agora de chuva, né? Assim, tem momentos que a comunidade fica com dificuldade de mobilidade mesmo. E mesmo o ônibus, o coletivo que serve a comunidade 2 vezes por semana, muitas vezes não vem porque não tem condição da estrada de passar. E as pessoas dependem desse transporte para compra, para tratamento de saúde. Empreendimentos que impactem o parque precisam de autorização para licenciamento ambiental, a chamada ALA, emitida pelo Instituto Chico Mendes, o ICMBio.
técnicos locais já chegaram a emitir pareceres contrários a mineradoras, mas acabam tendo a atuação limitada, seja por reversões dessas negativas pelas mineradoras no plano federal, seja por insuficiência de estrutura e de pessoal no parque. São apenas 3 servidores efetivos e 2 trabalhadores temporários na linha de frente. A gente tem que cuidar do combate a incêndios, da prevenção e do combate a incêndios, da educação ambiental, do uso público, da regularização fundiária, dos licenciamentos ambientais e do monitoramento das condicionantes ambientais, recuperações de áreas degradadas, restauração ambiental, né? Monitoramento da biodiversidade. Tem diversas atividades que hoje a gente não tem condições mesmo. De volta ao perímetro do parque, a visita da Comissão de Meio Ambiente fez um flagrante: uma pilha de material depositado de maneira irregular na beira de uma estrada. A princípio, como a gente não está vendo nenhuma intervenção, é só depositar o material, a gente pode notificar para fazer a retirada do material, uma vez que a gente possa identificar o responsável, né? A pessoa ou a empresa que depositou isso aí. No mesmo local, uma empresa foi recentemente multada em R$150 mil por descarte semelhante de material, esse bem ao lado de um córrego. A deputada Bela Gonçalves, autora do requerimento da visita, quer mais fiscalização dentro do parque e que nas discussões sobre a zona de amortecimento, que disciplina as atividades do entorno da unidade, não haja novas licenças para mineração, nem ampliação das atuais. Se continuarem os processos de licença de mineradoras em torno do parque, não só o parque vai ser afetado, mas toda uma região de municípios que depende dessa água. O Rio das Velhas está puro esgoto após a captação de Bela Fama. Isso porque a vazão da água já é insuficiente. Imaginem com o avanço dessas atividades minerárias que vão secando a água do dentro do parque. Gandarela é ainda uma área intocada que serve em grande parte como regulador do clima na região, né? Qualquer alteração na sua topografia causada pela mineração altera o regime de ventos, altera o regime de chuvas, altera o regime climático da região de maneira que é prejudicial à população de modo geral. Então é uma questão de botar na balança, né, o que é mais importante, né? E a partir dessa consideração, né, que é o que deve ser feito, na minha opinião, considerar que o mais importante é a proteção desse patrimônio para a população, e aí sim criar normas, né, ou implementar normas que restringam as atividades que têm grande impacto, como principalmente a mineração, mas também a especulação imobiliária. Santa Catarina quer popularizar primeiros socorros contra engasgos. Amapá adere à campanha pelo fim da violência contra a mulher. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Representantes de segmentos voltados aos direitos da mulher e contra a violência doméstica estavam presentes para o lançamento da campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, vozes que calam a dor de quem fica. O feminicídio deixa marcas profundas nas famílias que convivem com a dor da perda. A campanha traz à tona essas histórias, mostrando a realidade daqueles que enfrentam o luto e a ausência de suas mães, filhas, esposas e irmãs, vítimas da violência de gênero. Com essa iniciativa, a Assembleia Legislativa do Amapá dá voz aos familiares das vítimas, que compartilham suas experiências para alertar a sociedade sobre os impactos devastadores do feminicídio. Um vídeo com familiares de vítimas foi exibido. Dizer para ela que eu te amo, querer ela de volta, ou só por um minuto, só para dizer o quanto eu amo, só para me abraçar, só para dizer o quanto ela é importante, o quanto a gente sente a falta. Ana Tereza Silva, irmã da empresária Kátia Silva, morta em 2018, usou a tribuna para falar sobre a luta e o sofrimento que as famílias estão passando. Ela agradeceu ao parlamento pelo acolhimento e fez um alerta. Não podemos deixar que fatos como esses se repitam em nossa sociedade, tanto no Amapá, né, como no país, no mundo todo, porque eu acho que cada mulher tem o seu valor. 2 importantes documentos de autoria das deputadas estaduais foram assinados. 2 indicações são anteprojetos de lei. O primeiro cria o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher e o segundo atualiza a estrutura do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher.
A presidente da Assembleia Legislativa, deputada Aline Serrão, destacou que todas essas ações buscam sensibilizar e mobilizar a sociedade para combater a violência contra a mulher. É desta forma que nós vamos conseguir ajudar a melhorar cada vez mais o direito das mulheres, ajudar a melhorar cada vez mais a garantia da defesa da mulher contra a violência doméstica. Desta forma, através do nosso trabalho no Legislativo Estadual, que nós vamos conseguir fortalecer essa política. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou 2 projetos de lei para popularizar a manobra de Heimlich. Essa técnica de primeiros socorros é usada em casos de emergência, quando acontece uma asfixia provocada por um pedaço de comida ou outro corpo estranho preso nas vias respiratórias e que impedem a pessoa de respirar. De 2009 a 2019 foram quase 3.000 crianças que morreram por engasgamento. Aliás, todo ano morrem no Brasil 3.000 pessoas engasgadas. Então, é uma morte que a gente poderia dizer acidental, mas evitável, se as pessoas conhecessem a manobra de Heimlich e aprendessem sobre ela, seja no hospital, seja nos postinhos de saúde. É um projeto importante, a fixação deste cartaz em locais que ofertem comida, restaurantes, bares, escolas públicas, privadas, e com uma contribuição do Corpo de Bombeiros, que é a colocação do QR Code, que vai direto para um vídeo do Corpo de Bombeiros ensinando essa manobra, né? Que salva vidas. Hoje a gente vê, infelizmente, muitas crianças, muitos bebês perdendo a vida porque se engasga com leite materno ou com outros tipos de comida, enfim. A proposta de emenda à Constituição que pode acabar com o aborto legal no Brasil foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara dos Deputados. A PEC quer mudar o artigo 5º da Constituição, que atualmente diz que todos são iguais perante a lei e que é garantido a brasileiros e estrangeiros a inviolabilidade do direito à vida. A proposta quer alterar o texto para inviolabilidade do direito à vida desde a concepção, estendendo assim o mesmo direito a fetos. Houve protestos. Na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, a admissibilidade do projeto que inclui a expressão desde a concepção no trecho da Constituição Federal que trata dos direitos e garantias fundamentais. Na prática, o projeto proíbe o aborto legal no Brasil, nas situações já autorizadas em lei ou por decisão do Supremo Tribunal Federal, como em casos de estupro, de risco de morte para a mãe e de anencefalia, malformação do cérebro do feto. Dentro da comissão, manifestantes contrários à proposta acompanhavam a reunião e pediram que ela fosse retirada de pauta. Retira! Criança não é mãe, estuprador não é pai! A presidência da comissão decidiu suspender a sessão por alguns minutos, até que os manifestantes fossem retirados da sala. A reunião foi reiniciada com o deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, classificando o momento dessa discussão como inapropriado e se declarou contra a proposta. Caso se aprove esta PEC, as crianças que ficarem grávidas, as mulheres, as adolescentes, frutos de um estupro, não poderão interromper. As mães que tiverem correndo risco de morte não poderão interromper a gravidez. Se tiver anencefalia, não poderão interromper a gravidez. O deputado delegado Éder Mauro, do PL do Pará, defendeu a proposta e explicou que a mudança no texto da Constituição é necessária para deixar claro que o direito à vida é inviolável. Quando se fala em Deus, como o projeto mesmo coloca, é a concepção, o início da vida, que é exatamente pelo sopro da vida. E que o homem não tem o direito de tirar. Portanto, nós somos a favor do projeto e vamos continuar nesta luta o tempo todo para que a gente não deixe assassinos tirarem a vida de nossos bebês. 50 deputados votaram e o painel registrou 35 deles a favor da proposta e 15 contra.
Está aprovado o parecer por 35 votos a 15. Agora a proposta será encaminhada para apreciação de uma comissão especial que ainda será criada. Só depois desse debate é que a PEC poderá ser encaminhada ao plenário da Câmara. A relatora na CCJ, deputada Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que a proposta é uma manifestação clara ao direito natural à vida. O povo brasileiro ele é majoritariamente contra o aborto, a favor da vida. Então é uma PEC que inclui dentro do artigo 5º da nossa Constituição Federal a expressão desde a concepção. Isso coloca ali o marco inicial da defesa da vida, a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. Então, sem dúvida alguma, impede aí qualquer proposta de legalização do aborto. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, classificou o projeto como um retrocesso nos direitos das mulheres brasileiras. É um retrocesso com relação aos direitos das mulheres nos últimos 100 anos. Ela impede toda a legislação vigente que fala sobre direitos sexuais e reprodutivos. É muito grave, é inadmissível que o Congresso Nacional, ao invés de debater a maior proteção dos direitos das mulheres, esteja dedicado há semanas a um tema que é tão grave para mulheres e meninas brasileiras. Empresas contratadas pela administração pública terão que oferecer pelo menos 5% dos seus postos de trabalho para mulheres vítimas de violência doméstica. É o que determina um projeto de lei que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado. A matéria seguiu para a Câmara dos Deputados. O texto da proposta determina que as mulheres em situação de violência doméstica ou vulnerabilidade social terão direito a ocupar 5% das vagas dos contratos de terceirização com mais de 100 funcionários feitos pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional, além das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. Pela experiência como médica, 90%, senador Rogério, eu dizia, vamos prestar queixa, doutora Zenaide, eu não posso prestar queixa, porque eu não tenho para onde ir e tenho 2 filhos para criar. Ou seja, ela tinha que dormir com o inimigo por falta de opção financeira. Eu digo aqui que esse projeto, de longe, é o que mais vai reduzir o feminicídio, porque as mulheres vão ter condições. A senhora tem toda a razão. Se quer reduzir o feminicídio, dê às mulheres a condição delas se afastarem do seu agressor. A condição psicológica e a condição financeira, que é muito importante neste momento. A relatora acatou a emenda apresentada pelo senador Flávio Bolsonaro no turno suplementar. O turno suplementar é feito quando o texto final aprovado é muito diferente do projeto original. Muitas dessas mulheres certamente não aguentariam, não suportariam, não submeteriam a esse tipo de violência se tivesse uma autonomia financeira. E eu acho que esse projeto vai nessa linha de dar autonomia financeira para que essa mulher possa caminhar com as próprias pernas, possa denunciar com mais tranquilidade um covarde que faça isso. E o que é que diz a minha emenda que a senadora Zenaide acolheu, que está mexendo no parágrafo 10º do artigo 25? A indisponibilidade de mão de obra com a qualificação necessária para atender o atendimento do objeto contratual não caracteriza o descumprimento do disposto no parágrafo 9º, que é exatamente essa cota que está sendo estabelecida de 5%. Acho que fica algo razoável, tem como provar se a empresa tentou fez esse chamamento público, tentou preencher esses 5% dessas vagas, e aí sim, em não conseguindo, ela não será punida. Imagina sentir dor todos os dias durante meses. Uma dor que pode te deixar sem condições de trabalhar. Pois essa é a realidade de quase 40% dos brasileiros com mais de 50 anos de idade. Uma nova lei no Distrito Federal assegura tratamento especializado para pessoas com dor crônica na rede de saúde pública do DF.
Meire é costureira, mas não consegue trabalhar por causa da fibromialgia. Na rotina do dia a dia, chega a tomar de 8 a 10 medicamentos. As dores são intensas em várias partes do corpo. Dores de cabeça, cefaleia, tremura no corpo, formigamento em todas as áreas do corpo, vista, ouvido, tudo você fica totalmente como se fosse uma inflamação, mas não é uma inflamação, é uma limitação crônica. Tarefas simples, como o preparo do alimento para o almoço, podem se tornar difíceis e penosas. É fadiga crônica que te deixa em cima do sofá, que você não tem força para nada. Quando você não está sentindo dor, você sente a fadiga. A fadiga você não dá conta de levantar para lavar a louça, não dá conta de levar. Eu não digo nem trabalhar, porque isso aí já está fora de... Isso aí eu já aceitei que eu não tenho condições de trabalhar. Dados do Ministério da Saúde indicam que 37% dos brasileiros acima de 50 anos sofrem com dores crônicas. O problema é mais frequente entre mulheres, pessoas com baixa renda e pacientes com artrite, dor na coluna, sintomas depressivos e histórico de quedas e hospitalizações. Lei de autoria do deputado distrital Eduardo Pedrosa e sancionada pelo GDF estabelece diretrizes para a criação da política distrital de atendimento às pessoas com dor crônica. O objetivo da nova legislação é garantir atendimento especializado na rede pública de saúde do DF. A medida já está em implementação na Policlínica da região administrativa do Gama. A ideia de fazer essa lei é a gente conseguir começar a ter uma política pública, uma orientação no cuidado a essas pessoas na rede, a gente conseguir mais profissionais para estar conseguindo garantir esse suporte às pessoas com dor crônica no Distrito Federal e até, igual a gente agora lá na Policlínica do Gama pediu para que colocasse um centro de suporte à pessoa com dor crônica. Então não tem unidades com áreas específicas para dar suporte às pessoas com dor crônica dentro da rede pública de saúde do Distrito Federal. Esta especialista explica que a dor crônica é aquela que persiste por um período superior a 3 meses. A dor afeta a percepção geral de saúde da pessoa e está associada a sintomas de depressão e a baixa qualidade de vida. Afeta a qualidade de vida da pessoa imensamente. Porque além da dor, da sensação dolorosa, muitas vezes o paciente com dor crônica tem outras manifestações. Por exemplo, tem uma alteração do sono, o sono passa a ficar fragmentado, picotado, entrecortado, não repousante, o indivíduo tem uma fadiga muito intensa. Muitas vezes tem alteração do humor, tem sintomas depressivos, de tristeza intensa, sintomas ansiosos e tudo isso em conjunto, a dor, a alteração do sono, a fadiga, consequentemente outras coisas que vêm, como a alteração de memória, perda de concentração, tudo isso tem um impacto muito grande no dia a dia do indivíduo. A profissional alerta para a necessidade de evitar a automedicação e procurar atendimento ambulatorial. A pior coisa que pode acontecer aí é a automedicação, porque usar medicações por conta própria, um analgésico, um anti-inflamatório, muitas vezes não vai resolver a causa e vai simplesmente mascarar o sintoma e fazer com que ele se perpetue, persista. E o tipo de medicação para cada um desses tipos de dor crônica é diferente. A dor pode vir em qualquer fase da vida. A dor crônica ela pode acontecer em qualquer faixa etária, da infância até a terceira idade. Em geral, na maior parte das causas de dor crônica, nós vamos ter mais frequentemente a ocorrência em mulheres e, sobretudo, ali entre a terceira e quinta década de vida. Mas pode acontecer em qualquer idade, inclusive na infância. Então, é muito importante estar atento à persistência do sintoma doloroso para tomar a conduta ali adequada em qualquer faixa etária. Para a Meire, que convive com a dor crônica há mais de 20 anos, a nova lei vem como esperança. Que possa ter mais recurso nos postos de saúde para que a pessoa seja melhor tratada. Muito importante essa iniciativa do Distrito Federal, não é mesmo? Bom, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3 mil todas as semanas?
A visitação é bem bacana, viu? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Me senti assim, honrada, né? Me senti honrada em estar aqui no dia de hoje e poder estar aqui vendo onde o presidente se apresenta, vendo onde aqueles a quem eu posso colocar no poder, a quem eu tenho a minha participação também estão aqui. Então isso assim é inédito, vale muito a pena. Inclusive, é até interessante pensar em políticas públicas que possam proporcionar isso, principalmente para os estudantes, para aqueles que estão ali, né, numa camada social mais vulnerável, para que eles também possam ter essa oportunidade. O que me traz aqui é a história, né, do nosso país. Eu acho que é muito importante estar aqui em Brasília, porque o país ele acontece aqui, né? Através dessas casas, que são a Casa do Povo, são tomadas grandes decisões que impactam diretamente na nossa vida e no nosso cotidiano. Então é extremamente importante que todos conheçam aqui e conheçam como funciona o processo em si. Com certeza, vale super a pena. É de emocionar, é de arrepiar e também tocar o coração. Muito bacana, sensacional, incrível. É bem diferente daquilo que a gente vê na TV, sabe? Então é interessante estar aqui, conhecer, observar como funciona, sabe? Não sei, é uma sensação interessante, assim, conhecimento mesmo. Sou aluna de Relações Internacionais em São Paulo e esse semestre eu tenho uma aula sobre instituições governamentais, na qual a gente estudou bastante sobre a Câmara dos Deputados e o Senado, então eu quis vir a Brasília para realmente ver na prática. Gostei muito de conhecer a Câmara dos Deputados e a Câmara do Senado, eu achei muito interessante tanto a arquitetura quanto a grandeza que é, e é muito legal ver o que a gente vê na TV ao vivo. Minha sensação é muito de patriotismo. Eu queria muito ser deputada federal num futuro distante, gostaria, mas é muito difícil. Mas eu tenho essa vontade e eu acho muito importante a gente ter noção do nosso sistema político brasileiro, que é um sistema único. E essa foi a imagem maior que ficou na minha cabeça. Venham visitar aqui o Congresso, né, o Senado, a Câmara, é muito importante e é uma experiência única, cheia de história, arte e política. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O parlamento é a expressão da democracia. Ele funcionando é a expressão que o Brasil caminha para o destino que se espera. É claro que o parlamento tem que discutir e decidir o que é melhor para o povo brasileiro, respeitando o devido processo legislativo. A nossa missão aqui no parlamento será discutir a fundo cada projeto e seu impacto na vida de todos. É a essência do parlamento, o acordo, o diálogo para aquilo que é bom para o povo brasileiro. Que possamos juntos buscar soluções modernas e coerentes no âmbito do parlamento, para garantirmos o crescimento, continuando o mais justo para todos os brasileiros. Porque é essa a função do parlamentar, usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. O parlamento expressa, o parlamento afirma, o parlamento representa. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
Imagine se o Estado brasileiro gastasse 18 bilhões de reais por ano com bebidas alcoólicas. Você concordaria com essa despesa? Pois é. Um estudo da Fiocruz revela que o Estado brasileiro, pelo Sistema Único de Saúde, e além de custos indiretos, como a perda de produtividade e a mortalidade prematura relacionadas ao consumo de álcool, representa um gasto de mais de 18 bilhões por ano para o país. Isso é o que revela uma pesquisa da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Saúde pública é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o pesquisador do Programa de Alimentação, Nutrição e Cultura da Fundação Oswaldo Cruz, Eduardo Nilson. Eduardo, bem-vindo ao Cidadania, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Então, Eduardo, a Fiocruz desenvolveu uma pesquisa, né, estimativas de custos diretos e indiretos do consumo de álcool no Brasil. E traz dados estarrecedores que eu trouxe aqui agora desses prejuízos causados pelo consumo de bebidas alcoólicas. Eu queria saber como é que começou essa pesquisa, o que motivou a Fundação Oswaldo Cruz a desenvolver esse estudo e se já há estudos anteriores que monitoram os resultados negativos do consumo de álcool para o nosso país. O que motivou foi muito mais o próprio interesse em conhecer essa carga epidemiológica, ou seja, a carga em saúde, e a carga econômica, que nós temos esse fator de risco, e já é uma linha que nós já trabalhamos há mais tempo, considerando que as doenças crônicas não transmissíveis são os principais causas de mortalidade, de internação, de custos ao SUS e custos à sociedade. Então, trabalhar em torno desses fatores de risco é essencial. E a isso veio somado o próprio interesse da sociedade civil, por meio de instituições como a Vital Strategies, como a ACT, que também tinham interesse em trabalhar isso, principalmente no cenário atual que nós temos de discussão da reforma tributária. Ter dados de mortalidade, ter dados de custos desse fator de risco vai apoiar muito a discussão da própria reforma tributária no momento. Então, o objetivo da pesquisa é subsidiar o parlamento com relação à reforma tributária, ou vai além disso, há algum objetivo em termos de políticas públicas para combater esse problema? Não, ele vai além. A questão da oportunidade é da reforma tributária, esse momento atual muito importante, mas a própria pesquisa ela traz um componente muito importante que é de conscientização da população em relação a riscos que são poucos conhecidos em relação ao próprio consumo de álcool e, para além disso, naturalmente, também subsidiar outras políticas, porque não existe uma política única que sozinha vai dar conta dessa redução que nós precisamos do álcool. Exemplo do que nós tivemos, por exemplo, em relação ao tabaco, nós precisamos expandir essas políticas, por exemplo, trazendo questões de discussão de publicidade, discussão de pontos e locais de venda, horários de venda, então outras questões que se somam às políticas já existentes justamente para fortalecer, junto com a conscientização da população, as escolhas mais saudáveis. A gente vai falar um pouco sobre esses pontos que você trouxe aqui, que são da publicidade, sobre medidas, né, que podem ser aplicadas para reduzir ou incentivar a redução ou desincentivar o consumo das bebidas alcoólicas. Agora, o estudo ele é bem claro no seu título, fala em custos diretos e indiretos. Eu queria que você explicasse, né, vamos separar esses dois grupos, né, o que são os custos diretos e qual é o montante desses custos diretos, e o que são os custos indiretos e qual seria o montante desse valor, como são feitas essas estimativas. Não, essa pergunta é muito importante, porque os custos diretos são aquele componente de custos que são com tratamento de saúde. E, nesse sentido, nós estamos com na verdade, todo o conjunto que nós fizemos de análise está baseado em dados públicos que nós temos, tanto do Ministério da Saúde, quanto do INSS, quanto de base do IBGE e outras fontes, que nós podemos usar, mas nós precisamos sempre ter a identificação de doenças específicas para isso e suas consequências. Logo, tudo que eu vou falar atualmente, mesmo os 18 bilhões de reais em perdas econômicas totais que nós vamos ter, somados à questão das 105 mil mortes anuais, são subestimadas, né? Por incrível que pareça. Então, já é uma dimensão, uma magnitude grande, mas são subestimadas e, por isso mesmo, nós precisamos olhar mais a fundo na questão dos dados, justamente, de olhar diante desses dados, o que podemos fazer em termos das políticas. Eu acho que eu fugi do... Desculpa. Não, você está dentro da história. Só, mas sim, separando bem esses custos diretos. Perdão. Os custos diretos, então, seriam os custos ambulatoriais, custos de hospitalização. É isso que você considera custo indireto? Por exemplo, você citou aqui 105 mil mortes.
105 mil mortes é considerado um custo direto ou isso é um custo indireto? Você tem custos previdenciários que também são apontados pelo estudo? Perfeito. Os custos diretos são os custos com tratamento de saúde. Então, no estudo, nós abordamos os custos federais do SUS, então, incluindo hospitalizações e procedimentos ambulatoriais. Logo, isso não está incluindo os custos da atenção primária, não estão incluindo os custos da saúde suplementar, nem os custos que as famílias têm, muitas vezes, com o tratamento de doença, com medicamentos, cuidadores e outras questões. E, enquanto isso, os custos indiretos são custos da sociedade, os custos que a doença e a mortalidade prematura causam. Então, primeiramente, a mortalidade prematura significa que o indivíduo, em plena capacidade, toda uma vida pela frente de produção de riqueza, o país mesmo, sai do mercado e isso significa uma produção de riqueza, uma perda de riqueza para o país. Sim. E a isso se somam outras questões, como, por exemplo, o absenteísmo, que é faltar ao trabalho por doença, e que nós incluímos, então, no estudo, as faltas por hospitalizações e pelas licenças previdenciárias, logo não está considerando mesmo as faltas mais curtas e outras questões. E a própria informalidade não está incluída, porque nós estamos trabalhando somente com os trabalhadores formais, nesse isso caso. É muito comum no mercado informal, Exato. em alguns tipos de serviços, né, como aquele serviço que às vezes a gente tem em casa, né, contrata uma pessoa, uma equipe para fazer uma pequena reforma em casa e às vezes a gente vê que falta uma pessoa da equipe. Né? Mas, claro, esse tipo de situação acontece também em trabalhos mais complexos, como, por exemplo, o próprio jornalismo que nós estamos fazendo aqui. Né? Eu já tive a oportunidade de ver faltar, né? De observar a falta de colegas em redação. Às vezes, você sabia que aquilo ali estava, infelizmente, relacionado ao consumo de álcool. A pessoa não tinha condição de trabalhar no dia. Agora, o estudo traz um termo interessante também, fala do absenteísmo, que as pessoas já sabem mais ou menos que essa é a falta, né, da pessoa, é a pessoa que não vai ao trabalho, se ausenta ao trabalho sem uma justificativa, às vezes relacionado ao consumo de álcool, mas você fala também em presenteísmo. O que é isso e como isso se relaciona com o consumo das bebidas alcoólicas? O presenteísmo é um outro componente dessas perdas indiretas que é relacionado à produtividade do trabalho, porque o indivíduo ele vai ao trabalho, só que ele tem um comprometimento da sua produtividade em relação a que ele estaria totalmente saudável por uma condição de saúde, ou eventualmente no caso do álcool, inclusive a questão do episódio de consumo anterior, consumo excessivo muitas vezes, leva também a esse prejuízo. Então, isso são coisas que nós não conseguimos quantificar, infelizmente, nesse momento no estudo, mas já existem muitos estudos internacionais que mostram que tem um impacto grande também, principalmente em sociedades em que nós temos uma prevalência maior de consumo e de consumo excessivo. Para falar de uma maneira bem clara, aquela pessoa que chega de ressaca no trabalho e não consegue ter a sua produtividade normal ali ou a produtividade esperada. Agora eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais contundente, tá? A sociedade se discutiu muito no ano passado, esses temas ainda estão em voga por aí, legalização de algumas drogas ou o tratamento que é dado a outros tipos de psicotrópicos, tá? A bebida, ela já está inserida na nossa cultura, faz parte do dia a dia, faz parte da vida em família, da vida social. Eu te pergunto se a bebida é uma droga também e se seria um exagero dizer que é uma das drogas mais prejudiciais à saúde. Não é um exagero falar isso. Aí a gente uma droga, então. Sim, é uma droga. E deve ser tratado como outras, como a própria questão do tabaco. Muito que nós falamos em relação às políticas, em relação à abordagem do álcool, são as mesmas em relação ao consumo de tabaco, por exemplo. E nós vamos ter uma questão adicional, que é inclusive uma premissa do modelo, que é baseada, mas a literatura científica internacional mostra, uma coisa que é muito contundente, que não existe nível seguro de consumo de álcool em relação a esses todos os desfechos que entraram na pesquisa, que vão de cânceres, de doenças cardiovasculares, doenças digestivas, doenças respiratórias, até infecções sexualmente transmissíveis e também acidentes e violências, que é um componente muito importante que está associado ao consumo de álcool e uma relação muito mais direta e imediata, porque a associação do episódio de violência, de acidentes, está associada ao consumo imediato, inclusive que afeta terceiros. Tá, vamos só para a gente também não deixar uma coisa muito alarmante em relação à vida. O consumo social, um consumo, você falou que não tem um nível seguro, mas, vamos dizer assim, existe um nível aceitável do consumo de álcool, quer dizer, também não é acreditar aqui que qualquer pessoa que beba uma taça de vinho ou uma cerveja estaria dentro desse grupo de risco, vamos chamar assim.
No nosso estudo, por exemplo, nós usamos o risco relativo a partir de um consumo que seria equivalente a uma latinha de cerveja ou uma taça de vinho por dia. Então, a partir daí você já manifesta um risco. Então, como a gente está falando, não existe nível seguro, qualquer consumo tem um risco, mas é claro que como existe ao mesmo tempo uma dose e resposta, que quanto maior o consumo, mais frequente o consumo, também maior o dano. Então, são questões. A gente tem aí volta uma outra questão em relação ao álcool, que é uma incorporação cultural que não é só brasileira, é em quase todos os países, sim, e uma naturalização do consumo, inclusive associada à celebração, a festas, a comemorações, a eventos sociais, até familiares. Então, é uma questão que tem que ser pensada também no longo prazo, médio e longo prazo, porque nós vamos ter a questão intergeracional, assim como houve para o tabaco, que é uma questão de mostrar, conscientizar a população, mas ao mesmo tempo trabalhar em políticas que também desincentivem o hábito, porque a gente tem uma normalização e um consumo muito frequente, muitas vezes excessivo. Então, eu acho que é trabalhar aos poucos e intergeracionalmente, inclusive, trabalhar para essa mudança. E é muito preocupante, inclusive, porque nós temos um aumento maior do consumo justamente entre os mais jovens. E entre os mais jovens que nós temos riscos maiores, inclusive, de acidentes e violências. Esse é um ponto que a gente vai falar aqui também. Vou até antecipar, eu ia fazer outra pergunta, mas já que você comentou dessa questão do aumento do consumo entre os jovens. O estudo revela que adolescentes, né, às vezes com menos de 14 anos, já experimentaram a bebida alcoólica o estudo mostra que é maior a cada ano o percentual dessas respostas, né, de adolescentes, às vezes na faixa ali dos 17 aos 19 ou antes dos 14 anos, que já experimentaram bebida ou que consumiram bebida 30 dias antes de terem respondido a essa pesquisa. Outro dado que a pesquisa traz também, que mostra uma preocupação, né, que levanta uma preocupação bastante importante, é o fato de que o consumo da bebida alcoólica também está subindo entre as mulheres, né? Era uma coisa mais do universo masculino, vamos dizer assim, e o consumo entre as mulheres está aumentando em quantidade e frequência. O que a pesquisa traz sobre isso e que consequências isso está trazendo para a saúde pública? A nossa pesquisa, na verdade, ela traz as consequências disso e nós abordamos outras fontes de dados, por exemplo, como você menciona a questão dos adolescentes, nós temos pesquisas do IBGE, que são feitas com a própria PENSE, a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, mostra essa questão muito preocupante de aumento, de fato, e da precocidade do contato com a bebida alcoólica em escolares, adolescentes, e ao mesmo tempo nós temos outras fontes, como é o Cabo Vigitel, que é a vigilância de fatores de risco para doenças crônicas por inquérito telefônico, feito anualmente pelo Ministério da Saúde, que mostra também essas tendências aí para a população adulta, mas com essa tendência muito marcante, que é a migração do consumo, de aumento de consumo entre as mulheres. Então, nossos resultados, eles mostram principalmente o impacto entre homens, mas já mostram que entre as mulheres, mesmo com consumo menor, nós temos impactos muito grandes para doenças específicas, para desfechos específicos, e com essa tendência de aumento, infelizmente, nós vamos ter um risco de ter um problema maior no futuro, inclusive. Agora, sobre as medidas, eu ia te perguntar sobre isso, você já adiantou um pouco aqui. Que medidas são propostas a partir desse estudo para reduzir ou desincentivar o consumo de bebidas alcoólicas? Tem alguns pontos aqui que foram levantados no estudo que eu vou pedir para você comentar cada um deles. O primeiro, que me parece o principal, é o aumento da tributação. Qual é a proposta e em que pé que está isso? Como a Fiocruz e as outras entidades pretendem se articular junto ao parlamento para conquistar esse aumento da tributação da bebida como forma de mitigar o consumo? Isso é essencial, porque a nossa reforma tributária, ao estabelecer o tributo seletivo sobre produtos e serviços que fazem dano à saúde e ao meio ambiente, já selecionou na proposta que saiu do Ministério da Fazenda o tabaco, sobre produtos fumígenos, as bebidas alcoólicas e as bebidas açucaradas. Então, esses 3 produtos passaram pela Câmara dos Deputados e agora estão em discussão aqui na Casa, no Senado. E é importante que a nossa proposta está muito robusta, a proposta nacional. E ela dialoga muito com a experiência internacional, inclusive com recomendações que a Organização Mundial da Saúde traz em relação a isso. E, em grande resumo, tem essa questão de tributar além da tributação mesmo, assim como é sempre fazendo espelho com o tabaco. É muito parecido
parecido. E aí, uma particularidade em relação às bebidas em si, é que precisa haver um tributo maior para todas as bebidas, inclusive considerando que a cerveja é a bebida mais consumida, logo ela precisa ser alcançada por essas medidas, mas ao mesmo tempo considerando que existe essa questão, a relação de dose e resposta, quanto maior a dose, maior o consumo. Então as bebidas destiladas, por exemplo, que tem maior teor alcoólico, elas têm que ser, ainda ter um adicional em cima disso. Então, ao mesmo tempo que nós temos essa questão de pegar todos os produtos, existe uma compensação também no sentido de que não vai existir uma migração entre produtos, porque a gente sabe que a questão muitas vezes pode acontecer, então você vai ter uma questão que pega por igual todos, por igual no sentido de todos aumentarem e evitar que migrem entre si para justamente não permitir que a ideia é reduzir o consumo de álcool e é claro, pessoas vão continuar consumindo, vai entrar mais tributo para o país, então tem a questão tributária de arrecadação, inclusive, que continua, e isso é uma experiência internacional que a gente vê em muitos países que adotaram isso, que tem, além de ter essa compensação, tem a questão continua arrecadando tributos, não vai acabar com o consumo, mas é conscientizar o consumo e evitar o consumo excessivo e evitar o consumo frequente, de grande parte. E outro ponto que você, inclusive, fez agora a comparação com a questão do cigarro, né? O Programa Brasileiro de Combate ao Tabaco é uma referência mundial. O país tem índices baixos de consumo de cigarro comparado a vários outros países e houve uma redução significativa desde que o Estado brasileiro promoveu campanhas de conscientização e medidas justamente para diminuir o consumo do cigarro. No que diz respeito à publicidade, o que deve ser feito em relação à bebida? Qual é o estado da arte hoje? Quer dizer, hoje a publicidade é permitida? O que vocês propõem seria, assim, parar com a publicidade de bebida, rotular as bebidas como são rotulados os cigarros, com advertências sobre os males que podem causar à saúde? A questão da publicidade é outro ponto que a OMS defende como uma medida custo-efetiva e amparada por evidências internacionais, logo são questões que são muito importantes de fato. Nós tivemos avanço na questão da publicidade em relação ao que tínhamos no passado, mas ao mesmo tempo precisamos avançar mais, que nós temos ainda muita publicidade do álcool, tem uma mídia que é desregulada, que são as mídias sociais, as redes sociais, e além disso tem questões de conflito de interesse em relação a outras agências com patrocínios, por exemplo, que são uma forma de publicidade indireta, como publicidade de festas populares, de festivais musicais e até de eventos esportivos. A própria Copa do Mundo é financiada por indústrias de álcool. Então, é uma contradição, inclusive, que você está... O esporte é saúde, não pode estar relacionado a isso. Sempre me chamou a atenção. Realmente é estranho, né? Não, é contradição completa. Então, a gente já sabe que isso tem que acontecer. O caminho quase sempre é pensar como foi para o tabaco, de restringir cada vez mais essa questão e deixar em horários, locais limitados, ou mesmo proibir por completo, que é um extremo, mas que seria importante, de alguma maneira, também para trazer essa questão, porque a informação é muito fácil e isso sempre fortalece essa questão da normalização que a gente tem na sociedade também. Agora vamos falar um pouco sobre alguns avanços que nós tivemos em relação a medidas legais, né, para inibir o consumo de álcool, ou pelo menos para restringir e regular um pouco. A lei seca. Os efeitos da lei seca, como você enxerga isso, os efeitos da lei seca e que outras medidas já foram tomadas para diminuir o consumo, se a gente tem alguma coisa aí para comemorar, alguma situação para comemorar, tem algum ponto que você gostaria de trazer aqui de medidas que surtiram bom efeito, que podem servir de referência para mais avanços nesse sentido? Não, com certeza, como você mencionou muito bem, a questão da lei seca já incorporou na cultura da população, inclusive, se vão beber, não misturar a bebida com direção, então já é um componente grande. A gente vê a própria expansão dos motoristas de aplicativo, quando as pessoas saem, é um indicativo indireto disso também. E, ao mesmo tempo, nós temos uma política que visando justamente proteger os mais jovens, principalmente a proibição da venda para menor de 18 anos, é essencial também. Então, nós já não estamos partindo do zero, nós já temos um arcabouço de algumas políticas que precisam ser complementadas. E sabendo que essa implantação vai acabar sendo gradual, que é a mesma maneira que foi para o cigarro, para o tabaco em geral, nós tivemos uma medida gradual, que as coisas foram, e a cultura foi acompanhando isso, da mesma maneira que há décadas atrás nós tínhamos professores fumando na sala de aula, hoje não temos, isso é inconcebível, uma pessoa fumando num ambiente fechado, e da mesma maneira que a gente está esperando que o futuro, que essa normalização tão grande do consumo de álcool também, ela seja quebrada. É interessante, porque o cigarro, no século passado, né, no final do século passado,
ele teve as restrições de consumo do cigarro em restaurantes e bares, por exemplo. Isso causou bastante polêmica na época, né? As pessoas, muita gente contrária a essas medidas. Hoje ninguém aceita que alguém acenda um cigarro dentro de um ambiente fechado. Agora vamos falar um pouco sobre um dos pontos da pesquisa que eu acho bem importante a gente trazer aqui, que tem relação com esses custos indiretos, mas vão acabar também somando-se a custos diretos ambulatoriais, que é o problema da violência causada pelo álcool. E aqui eu quero chamar a atenção para o ponto da violência doméstica, em especial a relação que o estudo aponta entre a violência doméstica contra as mulheres em decorrência da bebida alcoólica. Isso é muito importante, que a gente vê no componente de violências acho que, e acidentes em geral, tem esse componente muito importante que as outras doenças que nós estamos falando são de desenvolvimento mais gradual, os cânceres, as doenças cardiovasculares, mesmo as doenças hepáticas, enquanto as questões de violências e acidentes, elas são relacionadas ao episódio de consumo. Então, e a gente vitimiza justamente terceiros e principalmente, como você muito bem falou, a violência doméstica contra as mulheres, a questão contra as crianças. Então, são componentes que afetam não só o indivíduo, mas também a terceiros, pessoas da própria família. E aí leva, inclusive, a questões que são maiores, além dos custos que nós podemos ter, levando a feminicídio, levando a questões mesmo de internação e outro tratamento, que em função dessas violências, nós temos todo um custo que é quase intangível, que nós não conseguimos medir, mas a perda de saúde mental que nós temos uma família que acontece episódios como esses. Então, são componentes que não são medidos, mas nós sabemos que existem. E aí é claro que quanto maior o consumo, chegando ao nível de ter um alcoolista na família, aí maior ainda a questão. Mas são questões que são muito importantes porque estão muito interligadas e são impactos imediatos, porque você vai reduzindo o consumo, de fato você vai reduzir os acidentes e violências associados, porque são episódios imediatos, inclusive. Bom, a pesquisa também fala das doenças que são relacionadas ao consumo de álcool. Você citou vários aqui, os cânceres, agora, especialmente entre as mulheres, tem aumentado o número de casos de câncer de cólon e câncer de mama. Você citou aqui também um pouco antes da gente começar a conversa. Agora, me chamou muito a atenção o fato de existir uma relação apontada na pesquisa entre o HIV/AIDS e o consumo de bebidas alcoólicas. Queria que você falasse um pouco sobre esse ponto. Isso é muito importante, porque alguns estudos internacionais, eles não traziam isso, como o próprio estudo de carga global da doença, ele não traz esse componente, mas o relatório da OMS do ano passado, que trata do álcool e de substâncias nocivas, aí entram o tabaco, entra a questão das drogas listas e ilícitas, aí, incluindo o próprio álcool, e associa essa questão do consumo de álcool com o sexo inseguro. Então, sem proteção, levando a maior risco e a ponto de ser mensurável, inclusive nós podemos calcular. Não é tão grande, porque nós temos muitas políticas de educação na população, temos outras questões dos tratamentos e tudo mais, mas ainda assim é relevante considerar que é uma coisa totalmente evitável, quem não se imagina que existia a própria relação com o álcool, da mesma maneira que as pessoas, na sua consciência, não imaginam a relação do próprio álcool, como você falou, com cânceres, com doenças cardiovasculares, que são, inclusive, aquelas que mais matam e as que mais representam custos também. Bom, esse estudo ele acaba levando a uma campanha de conscientização e uma campanha que busca apoiamentos para o aumento da tributação da bebida alcoólica como uma medida, né, e outras medidas, faz ali alguns alertas. Tem um site, né, um hot site da campanha, é o dosederealidade.org.br. Você que quiser ter acesso ao estudo da Fiocruz, ele está presente nesse site e ele tem uma série de informações que completam o que nós estamos conversando nessa entrevista sobre os riscos do consumo do álcool e os prejuízos que isso tem causado à sociedade e ao Estado brasileiro. Eu queria que você falasse rapidamente sobre essa campanha, qual o objetivo e o que mais, além das coisas que eu falei aqui, as pessoas que acessarem o dosederealidade.org.br vão encontrar de informação ali. Isso é muito relevante, porque além de trazer a questão do componente que é direcionado, por exemplo, aos legisladores, estão discutindo agora a reforma tributária, esses resultados estão subsidiando justamente esse site Dose de Realidade, que é justamente uma parceria, feito, na verdade, pela Vital Strategies, que é uma instituição da sociedade civil, junto com a CT, que é outra ONG, que atuam muito fortemente nesse campo dos fatores de risco para doenças crônicas, visando a proteção da população e a geração de saúde. Então, tem muitas mensagens traduzindo esses
dados, para mensagens para justamente impactar, de fato, as pessoas sobre essas associações, mas, ao mesmo tempo, é importante que todos que queiram ler mais profundamente os materiais, o relatório, o fact sheet com os dados resumidos, vai estar tudo ali também, porque ajuda todo mundo. Quanto mais conscientização, mais mobilização social, mais mudanças pessoais e mais pressão sobre os próprios legisladores em relação àquele que é o papel dele, que é de proteger a saúde da população. E nesse hot site a pessoa pode apoiar essa tributação? Existe algum mecanismo para isso? Existem também questões de caminho para as mídias sociais em relação à questão do abaixo-assinados e outras medidas que a gente vai ter justamente de agregar mais o apoio da população, mas aí sabendo que a gente vai ter esse apoio explícito, mas também aquele que a gente faz com o trabalho de formiguinha de cada um no seu ambiente, que é muito importante, porque, como eu falei, é uma mudança gradual que vai ser necessária e vai ter que haver um maior apoio, de fato, a essas medidas. E aí, nesse sentido, é muito importante destacar que a própria Vital Strategies fez uma pesquisa, encomendou uma pesquisa no Brasil, que perguntou às pessoas justamente sobre o quanto você estaria disposto a pagar mais por produtos, que você acha que deveria pagar mais produtos que fazem mal à saúde, como é o caso do álcool, e mais da metade da população, em torno de 60%, apoia medidas assim. Então, a gente sabe que, de fato, existe uma associação e essa associação pode ficar mais forte na medida que a conscientização for maior também em relação a todos esses riscos. Bom, Eduardo Nilson, pesquisador da Fiocruz, muito obrigado mais uma vez pela sua presença no programa Cidadania. Eu agradeço sempre. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Nós temos um período, depois de Campos Salles, de muita renovação, né, de grupos políticos, de estados no poder. Então você tem aliança entre Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e Minas. A crítica à República é muito contundente, né, dos resultados que a República não entregou. Começa a se falar, olha, nós não democratizamos, nós não demos acesso à terra a todo mundo, nós não demos o direito ao voto a todo mundo, as regalias e a corrupção é generalizada. Esse grupo civil, de tenentes civis, se uniu a esses tenentes militares, que também, por sua vez, se uniram às antigas oligarquias, que estavam divididas, e isso resultou na Revolução de 30. Você muda a representação política, que era objeto de crítica, faz uma nova Constituição. Agora é lei. Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar têm direito ao sigilo do nome em processos judiciais. Mas a proteção não se aplica ao nome do autor do crime e nem a dados processuais, garantindo transparência em relação ao acusado e ao devido processo legal. O Senado votou, agora é lei. O gostoso de fazer uma série sobre o Senado é que a gente está falando de uma série, na verdade, sobre o nosso sistema democrático brasileiro. Eu espero que com essa série a gente apaixone muitas pessoas pela história do nosso país, de 200 anos para cá, mas que também estimule novas pessoas a terem vontade de ou entrar na política, ou fazer pressão popular, perceber que isso sim faz sentido.
É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, este é o programa Ecosenado. Veja o que preparamos para você nesta edição. Racismo ambiental. Como a desigualdade no acesso a serviços essenciais urbanos aumenta os impactos da crise climática a grupos mais vulneráveis, em geral formado por negros e indígenas. Se eu vou me afastando do centro da cidade, o lote vai ficando barato, e aí é onde a população de menor renda vai se ocupar, e no Brasil essa população é, em sua maioria, a população negra, ela vai ocupar uma área da cidade menos preparada para enfrentar problemas ambientais. Então, se chove no centro, a drenagem pode dar conta. Agora, se chove na periferia, aquela rua que não está preparada para receber uma chuva intensa, ela, enfim, causa uma enchente. Um projeto que leva água tratada a milhares de brasileiros no interior do Nordeste. Eu sinto muita dor com a realidade de famílias que perdem seus filhos ou vêm eles adoecendo por falta de água tratada. Para mim, isso é uma realidade chocante e inadmissível em pleno século XXI. A gente tem uma alta incidência de diarreias, de náusea, de dores estomacais, que acaba agravando a situação escolar, a situação profissional, desenvolvimento pessoal, e até mesmo o tempo de lazer dessas famílias. Um incentivo à alimentação saudável e que não agride o meio ambiente. Você vai conhecer o Hortas Urbanas, criado por uma adolescente do Rio de Janeiro. E uma ave infelizmente ameaçada de sumir do planeta, o pato mergulhão, o embaixador das águas brasileiras. A maior e desproporcional exposição a eventos climáticos extremos que notamos em comunidades vulneráveis, compostas na sua maioria por pessoas negras e indígenas, é chamada de racismo ambiental. Isso acontece pelo acesso desigual a recursos ambientais e a infraestrutura adequada. Bairro mais nobre da capital federal, o Lago Sul é cercado de jardins, árvores frutíferas e sombra. Fica afastado do aterro sanitário da cidade, de polos industriais e ainda possui pavimentação asfáltica de qualidade e sistemas de drenagem pluvial. Inserido em 2 áreas de proteção ambiental, os 7 hectares da região abrigam 7 parques ecológicos. Além, é claro, de estarem às margens de um espelho d'água de 48 quilômetros quadrados, criado com o objetivo de regular a umidade do ar, o Lago Paranoá. Eu moro aqui há 35 anos e sou apaixonada por esse Lago Sul. O Parque Asa Delta, que é um lugar que é muito gostoso para você passear no final de semana. É um passeio e também voltado ao bem-estar, e tudo. Temos alguns outros parques, como o Parque Dom Bosco, da Ermida Dom Bosco, que fica próximo à minha casa. O IDH do Lago Sul ele é comparado ao da Suíça, para você ter uma ideia, tá? Até, como eu disse, pela qualidade de vida, o índice de criminalidade, a questão da renda das pessoas que moram aqui. Eu acho até que a gente está à frente de algumas cidades, talvez alguns países até, porque nós temos o lixo reciclável, passa toda quarta-feira na porta da nossa casa, é fiscalizado. Eu moro em rua, não é condomínio, a própria rua tem essa fiscalização.
Aqui é um local muito bem estruturado, onde você passa, principalmente pra gente que gosta de andar de bicicleta assim, ou alguém que gosta de correr. Tem calçada em todo lugar, ciclovia em todo lugar. Que é disparado o melhor lugar onde já vi, porque eu pratico muito esporte, eu gosto de ir pra academia, de andar de bike, de fazer muito ciclismo aqui, e aqui é o lugar perfeito para isso. A temperatura aqui é boa por causa do lago, que isso influencia também na respiração e no ambiente verde daqui, também ajuda muito, contribui bastante para a respiração, o clima daqui ser muito bom. Eu vou de bicicleta para academia, eu sempre passo aqui pela 15 do Lago e as ruas são muito boas aqui porque tem muitos bueiros, então quando chove evita muito alagamento, então as ruas são lisinhas pra gente andar. Evita muito acidente, que nem em outras regiões aqui de Brasília que quando chove alaga e pode provocar algum tipo de acidente. Já foi pior, hoje está bem melhor, porque algumas quadras não tinham escoamento pluvial, né? Hoje implantaram, parece que, pelo menos naquelas que eu circulo normalmente, todas elas têm o escoamento pluvial e te anda tranquilo, numa boa, sem alagamento. Eu me sinto muito bem aqui, não gostaria de morar em nenhum outro lugar aqui de Brasília. Enquanto alguns vivem cercados de verde e contam com infraestrutura urbana planejada, o que garante qualidade de vida e bem-estar, outros enfrentam o impacto direto das desigualdades. Aqui na cidade estrutural, por exemplo, comunidade da periferia de Brasília, basta uma chuva para as ruas alagarem e os moradores e comerciantes ficarem sem energia elétrica. A energia elétrica cai, os fios se partem. Os postes aqui, como estou vendo, é de madeira, né? A maioria deles, eles fazem por conta própria. Cai um fio aí, quebra um fio, tem que arrumar, tem que pagar para arrumar, é bagunça danada. Quando chove, que falta energia, muitas pessoas ficam sem energia. Aí fica ajeitando os fios, né? Porque aqui é gambiarra. Quando chove aqui é uma lama por completo. Vocês estão vendo aí, né? Porque não tem asfalto e nós estamos precisando, né? O asfalto vai ficar bom, ficar legal. Ficar bom pra gente andar, pra gente sair de casa. Quando a chuva é forte, as pessoas não podem nem sair de casa porque a água inundou a rua. Gente que tem carro, eu como trabalho à tarde, eu entrego pamonha aqui há algum tempo, à tarde, e então a gente sofre atoleiros, né? O carro às vezes não passa, às vezes quebra. Ali tem um lixão que eu sou louca para aquele lixo acabar, porque acumula tanto e são pessoas que vêm de outros lugares e jogam lixo aqui. Aí a vizinhança sofre com isso. As pessoas ficam doentes, as pessoas ficam reclamando que tem vontade daquele lixo sair dali. Cidade é feia, já é feio os barracos, eu disse. Aí fica mais feio porque bota lixo, aí fica feio mesmo. A ocupação dessa região, onde hoje é a cidade estrutural, começou com os catadores de recicláveis, pela proximidade do antigo lixão. É o local que tem a maior proporção de pessoas negras no Distrito Federal, 75%, de acordo com o estudo do Instituto de Pesquisa e Estatística do DF. Já o Lago Sul é onde a porcentagem de pessoas pretas e pardas é a menor, 32%. No Brasil isso é muito claro, né? Ou seja, a população negra, ela ocupa uma área de menor renda, ela tem menor renda, consequentemente ocupa lotes e áreas da cidade mais baratas e são áreas em que o poder público se omite ou esquece de projetar uma infraestrutura urbana de qualidade. As pessoas negras, né, que sofrem já o racismo estrutural da sociedade, e essas pessoas estão associadas aos espaços mais vulnerabilizados da cidade. Então é uma associação muito injusta entre o racismo já existente e a falta ou a carência de recursos naturais qualificados. No centro da cidade, eu tenho uma boa calçada, uma boa drenagem, boa iluminação pública. Se eu vou me afastando do centro da cidade, o lote vai ficando barato, e aí é onde a população de menor renda vai se ocupar, e no Brasil essa população em sua maioria, a população negra, ela vai ocupar uma área da cidade menos preparada para enfrentar problemas ambientais. Então, se chove no centro, a drenagem pode dar conta. Agora, se chove na periferia, aquela rua que não está preparada para receber uma chuva intensa, ela, enfim, causa uma enchente, né? O professor explica que se as cidades não tinham um planejamento quando foram criadas, precisam contemplar as adaptações de infraestrutura nos planos diretores atuais. A oferta de espaços públicos de qualidade pode ser um começo de uma solução. Se cada um for tentar resolver a demanda de lazer, a demanda de crise climática na sua casa, eu não vou conseguir ter energia para colocar ar-condicionado em cada casa.
mas eu posso oferecer um espaço de frescor para o bairro, por exemplo. Ao invés do shopping da casa, pensar na escola e na praça. Um espaço de morar precisa ser um espaço de circular, uma calçada boa para caminhar, uma calçada sombreada, né, com flores, com frutos, ou seja, uma boa infraestrutura de arborização. A estrutural é um exemplo clássico disso. Aqui merecia muitas praças bonitas, uma plantação de avenidas de árvores. A gente sente falta de árvores. Como aqui não tem muita sombra, aqui faz muito calor. Não tem algo melhor do que um ar limpo, saudável, que você possa sair fora e sentir o cheiro da natureza, né? – 2 bilhões de pessoas no mundo não possuem acesso à água potável. Mais de 35 milhões são brasileiros, que por causa disso têm sua saúde e sua qualidade de vida comprometidas. Essa realidade é resultado de danos causados ao meio ambiente e da falta de políticas públicas de grande alcance. Veja na reportagem a seguir como instituições, organizações não governamentais e startups tentam mudar esse cenário. As questões do clima relacionadas com as questões de meio ambiente, elas vão atingir, sobretudo, ou em primeira instância, as populações mais vulneráveis, que vivem nas periferias, que vivem nos interiores, onde a política pública não chega. Daí é importante que todo brasileiro conheça, entenda a ideia de justiça climática. Mesmo em um país com grandes mananciais, em pleno século XXI, a falta de água tratada e de saneamento básico continua sendo uma realidade cruel para muitas comunidades do Brasil. Esses são direitos humanos fundamentais declarados pelas Nações Unidas. Além de menos dignidade, essa população sofre com o aumento de doenças de veiculação hídrica, como diarreia e infecções gastrointestinais, levando a milhares de internações hospitalares e óbitos por ano. O Unicef alerta para os males causados aos mais de 2 milhões de crianças sem água potável no Brasil. Chama atenção para as doenças diarreicas, em especial nas crianças menores de 6 anos de idade, que são extremamente vulneráveis a essas doenças e, por consequência, em linhas gerais, essas doenças associadas, relacionadas ao saneamento inadequado, provocam impactos que vão desde o atraso escolar, o abandono escolar, a evasão escolar e reforça o aumento das desigualdades no Brasil. Este especialista em ecologia aquática aponta como a qualidade e a disponibilidade de água no país tem sido afetada. Pela retirada da vegetação que protege os mananciais, por chuvas cada vez trazendo mais poluição e por contaminações através da agricultura e por entrada de esgoto e lixo na paisagem que drenam nas bacias hidrográficas. Muitas pessoas tiram sua água para abastecimento direto dos rios. As companhias de tratamento de água também precisam melhorar cada vez mais a sua capacidade de tratar a água que absorve dos mananciais de abastecimento, porque hoje, além desses contaminantes que já são conhecidos, como, por exemplo, cobre, zinco, em função do lixo, né, a gente tem outros contaminantes na água que chegam no esgoto, através de esgotos, por exemplo, como fármacos, microplásticos, metais pesados como chumbo, mercúrio. Então, todos esses fatores levam à contaminação dos mananciais. As pessoas mais desassistidas, elas sofrem mais porque elas usam água, normalmente água de poço, e muitos poços estão contaminados hoje em dia. O professor explica que as origens dos metais encontrados em águas no campo e em periferias urbanas são diferentes. Então, os lixões, por exemplo, que tem misturado partes orgânicas, lixos eletrônicos, elétricos, esses materiais todos têm componentes que acabam sendo levados para a nossa água. No caso de defensivos agrícolas ou até mesmo fertilizantes, aí está relacionado às áreas rurais, em que eles pulverizam esses defensivos
agrícolas ou depositam ou espalham no solo, acaba com a água da chuva ou até mesmo com a água de irrigação, levando para o subsolo ou fazendo um escoamento superficial, levando para o rio ou também ajudando para o percolamento no solo. O garimpo, sobretudo o garimpo ilegal, também é um fator de contaminação da água por mercúrio. O mercúrio é extremamente nocivo a qualquer vida, seja ela silvestre ou a vida humana, principalmente quando esse mercúrio consegue entrar na cadeia trófica, ele forma o que a gente chama de metilmercúrio e aí ele facilmente é incorporado ao metabolismo dos organismos e acaba afetando esse metabolismo dos organismos, levando à morte. Na tentativa de reverter este cenário, o Instituto Alok lançou em junho deste ano o projeto Água de Beber e fez parcerias com o Unicef e a startup social Água Camelo, contribuindo para o acesso à água potável em 23 cidades de 8 estados do Nordeste. O artista, reconhecido mundialmente, demonstra muita preocupação com essa situação do país. Como pai de 2 crianças, eu sinto muita dor com a realidade de famílias que perdem seus filhos ou vendo-os adoecendo por falta de água tratada. Para mim, isso é uma realidade chocante e inadmissível em pleno século XXI. Com o pessoal da Água Camelo, a gente fez parcerias com organizações comunitárias em pequenas cidades do interior do Nordeste. Essas organizações comunitárias foram capacitadas a entender toda a questão da água, o bom uso da água, e entraram num acordo para a gente para que recebessem filtragem de água. São locais onde chegava água, mas chegava água suja, não adequada para o consumo humano. Então ali foram instalados filtros modernos, instalados bebedores para que a água saia fresca. Então as pessoas, crianças e adultos que frequentam esses centros comunitários têm ali o acesso à água e a comunidade vai com galões buscar água para levar para suas casas, para preparar o almoço, para preparar a mamadeira da criança. Um outro braço é um apoio que a gente dá ao programa WASH do Unicef, que é um programa já mais estruturante. O Unicef faz muitos trabalhos de formação de agentes públicos em políticas públicas para a água, faz um trabalho também mais profundo de mobilização de poderes públicos para a questão do saneamento. O WASH é uma sigla em inglês que significa Água, Saneamento e Higiene. É uma forma de trabalho das Nações Unidas e outros parceiros ao redor do mundo que focam no acesso seguro a esses serviços no Brasil de saneamento básico para todas as populações, em especial aquelas mais vulneráveis. Então, nesse sentido, temos 3 prioridades-chave no Brasil, que é apoiar políticas públicas para a melhoria do acesso à água, saneamento e práticas de higiene em terras indígenas e em comunidades tradicionais. Apoiar o acesso seguro ao serviço de saneamento básico nas escolas, em especial nas escolas em áreas rurais. E subsidiar o apoio, por meio de diversas estratégias, cursos, capacitações, aos profissionais que atuam nos diversos municípios da agenda do selo Unicef, na Amazônia e no semiárido brasileiro. O papel da Água Camelo foi no desenho dessas redes, na criação dessas parcerias, identificação de ONGs, associações e organizações locais que pudessem receber as tecnologias de acesso à água e disponibilizar essa água de forma gratuita e comunitária para a população beneficiada por essa organização. As equipes da startup identificaram e mapearam os locais que tinham mais necessidade da instalação dos pontos de distribuição de água com um sistema de filtragem e purificação para um consumo seguro. O PDA é uma tecnologia da Água Camelo, em que a gente aplica Central Camelo, que é um filtro de alta vazão, de nanotecnologia que remove todos os tipos de patógenos e contaminações microbiológicas como vírus, bactérias, vermes, assim como partículas de suspensão, terra, lama, microplástico. A gente aplica essa tecnologia e direciona a água tratada para um bebedouro, para refrigeração e disponibilização dessa água
no ponto comunitário. Milhares de pessoas foram diretamente beneficiadas com a distribuição de aproximadamente 500 mil litros de água por mês, o que gerou uma economia de gastos com transporte para a compra desse recurso e também com medicamentos. A gente investiu R$1 milhão e a gente chegou a beneficiar cerca de 30 mil pessoas. Eu quero fazer mais através desse projeto de estudo, nosso projeto Água de Beber, mas eu fico realmente indignado com o fato de que crianças ainda bebem água suja no Brasil. Porque sozinho você não faz nada, né? Ou pelo menos, se você está com outros, você vai mais longe. Se você vai estar com outros, você vai não só mais longe, mas você vai também com melhor qualidade no serviço que a gente presta. Porque as organizações têm especialidades distintas, expertises distintas, né? Então, cada um de nós entra com a capacidade de criar parcerias com lideranças locais, de levar tecnologia de filtragem, de levar um poderio de diálogo com as políticas públicas. Então, para que a gente possa ser o mais sistêmico possível, é importante estar com outros. E depois, porque a missão é muito grande e muito árdua. O Brasil tem uma dívida enorme na questão do acesso à água potável. Muitas das pessoas que têm água tratada no seu dia a dia não percebem a importância e a dificuldade que pode se ter ao não ter esse recurso básico garantido. A água é vida, a água é essencial e muitas das pessoas no Brasil, um número oficial de 35 milhões de pessoas, não tem esse recurso garantido no seu dia a dia. Então a gente tem uma alta incidência de diarreias, de náusea, de dores estomacais, que acaba agravando a situação escolar, a situação profissional, desenvolvimento pessoal, até mesmo o tempo de lazer dessas famílias. Então, a importância da água e do saneamento é muito mais do que se combater a sede. Ela é uma necessidade básica e sem esse recurso hídrico com segurança de que ela é tratada e de qualidade para o consumo humano, fica muito difícil de se desenvolver os outros aspectos da vida de uma forma geral. E agora, o que mais foi destaque no Brasil e no planeta nos últimos dias no nosso Giro Ambiental? Uma análise do Tribunal de Contas da União concluiu que ainda há desafios a serem superados na transição energética brasileira. Uma auditoria apontou deficiências na capacidade institucional de garantir o ajuste entre sistemas de financiamento e necessidades de investimento. Os ministros determinaram que o Ministério de Minas e Energia elabore um plano de ação para o alcance da justiça energética no país, sem que haja desproporções tarifárias. A Subcomissão de Ativos Ambientais do Senado aprovou seu relatório final. Depois de ouvir diversos especialistas em audiências públicas, foram feitas recomendações ao Poder Executivo, ao Tribunal de Contas da União e à Procuradoria-Geral da União. Entre elas, a regulamentação do mercado de carbono, que deve garantir segurança jurídica e transparência. A regulamentação da lei que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. E a priorização de ações contra o desmatamento e de restauração ambiental. O texto ainda será analisado pela Comissão de Meio Ambiente. O Brasil atingiu 50 gigawatts de potência instalada operacional de energia solar, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. O país entra para o grupo de 6 nações a ultrapassarem a marca, ao lado da China, Estados Unidos, Alemanha, Índia e Japão. Desde 2012, o setor fotovoltaico trouxe mais de 229 bilhões de reais em novos investimentos e gerou mais de 71 bilhões em arrecadação. Comida de qualidade e feita de forma sustentável. Conheça o projeto desenvolvido pela estudante Maria Eduarda Carvalho, que tem, entre outros objetivos, a produção caseira de alimentos e o atendimento a pessoas com diabetes. Olá, sou Maria Eduarda, tenho 17 anos, estudo no Cefaserra Alberto Pinheiro, situado em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Meu projeto profissional de jovens é com base em hortas urbanas, com alimentos sustentáveis e de qualidade. Essa ideia surgiu pelo fato do meu avô ser diabético e conhecer a associação. Aqui é importante dizer, falar e ter projetos
fale sobre alimentos sustentáveis e saudáveis, como ele pode ajudar na segurança alimentar e no controle da doença, como a diabetes. Os alimentos são produzidos por mim e tem um colaborador que auxilia na manutenção da horta. A sustentabilidade, na verdade, da minha horta é vendo o que o solo precisa e o que a planta precisa. Com o tempo a gente vai conhecendo e a gente não usa nenhum tipo de agroquímico, né? Por isso que é uma horta sustentável. Por estudar em um colégio agrícola, lido com produtores e agricultores, sempre prezando pela sucessão rural. E como a agricultura familiar pode ser muito importante para a nossa sociedade, comunidade, Brasil inteiro. Como dizem, né? Se a roça não planta, a cidade não janta. É muito importante que o jovem permaneça no campo, prezando pela sustentabilidade e por alimentos de qualidade de vida no campo e sempre levando alimentos de qualidade para a mesa de todos nós. Muito importante que todos andem lado a lado com o meio ambiente, principalmente nós que somos jovens, que devemos prezar pelo nosso futuro. E o ambiente é o nosso futuro. O pato mergulhão, que antes vivia em várias regiões do Brasil e em outros países aqui da América do Sul, hoje é encontrado somente em 3 estados do nosso país. A espécie está em perigo crítico de extinção. O pato mergulhão é considerado o embaixador das águas brasileiras, mas é uma das aves mais raras, emblemáticas e ameaçadas do mundo. O animal vive em rios de águas limpas e corredeiras, onde se alimenta exclusivamente de peixes e larvas. Sua presença é um sinal da saúde dos ecossistemas aquáticos. Quando não estão se alimentando, os indivíduos podem ser vistos descansando sobre pedras no meio dos rios. As fêmeas colocam até 8 ovos por vez. Os patinhos permanecem com os pais por cerca de 6 meses, quando alcançam o tamanho dos adultos e se dispersam. Originalmente encontrado em muitas regiões no Brasil, Paraguai e Argentina, nas últimas décadas, o pato mergulhão tem sido registrado apenas em alguns pontos de Minas Gerais, Goiás e do Tocantins. Com cerca de 250 indivíduos remanescentes, sua população está cada vez mais restrita a áreas protegidas, como os parques nacionais da Chapada dos Veadeiros e da Serra da Canastra. Em perigo crítico de extinção, as principais ameaças ao pato mergulhão incluem a construção de barragens que altera seus habitats naturais, a poluição causada pelo uso excessivo de agrotóxicos e o desmatamento das matas ciliares essenciais para a reprodução. E nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo Eco Senado. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Maria Luísa foge de todo o padrão da transexualidade. A primeira diferença é a idade dela. Ela vai pedir socorro aos 40 anos. E ela trazia agravantes em termos de sofrimento que só ela tinha. Nós levamos um susto quando nós soubemos que ela era militar de carreira. Na hora em que eu montei a petição, eu trouxe laudos que eram discrepantes entre si. Ela era inapta para a vida militar e apta para a vida civil. Então eles aposentaram ela do pior jeito possível. Se na hora de tributar não me interessa se tem pênis ou se não tem pênis, se tem vagina ou se não tem vagina, por que na hora de receber e acolher como cidadão isso faz a diferença? Hoje eu sou uma mulher militar.
mas não me permitiram vestir a farda que corresponde ao meu corpo, corresponde ao meu gênero e corresponde ao meu sexo. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu acho mais cruel é o ataque cibernético a instalações de saúde, como já aconteceu na Inglaterra. E o senhor acha que esse setor especificamente está preparado ou ele está vulnerável a ataques cibernéticos? Nós estamos vivendo de maneira silenciosa uma guerra. Seja bem-vindo, senador Espiridião Amin, muito obrigada pela presença. O senhor está atuando em várias frentes no Senado e eu queria abrir essa entrevista conversando sobre o seu papel na presidência da Subcomissão de Cibersegurança. O senhor conduziu audiências públicas, tem projetos prioritários. Por que esse tema interessou o senhor a ponto do senhor apresentar um requerimento para a criação dessa subcomissão? Porque nós estamos muito atrasados. Prazer em vê-la, prazer participar dessa conversa. Nós estamos muito atrasados. Nós, não é complexo de vira-lata, mas nós nos achamos muito desimportantes para não perceber que o Brasil é o segundo país do Ocidente que sofre mais ataques cibernéticos. Nós fazemos de conta que isso não é conosco, mas não é verdade. O número é assustador, né, senador? O número é assustador. São bilhões de ataques. É coisa de 100 bilhões. Baixou para 70, mas a qualidade do ataque aumentou, se elevou. Portanto, é um esforço, não é solitário, mas é um esforço com determinação para nos tirar da inércia. Daí a subcomissão, daí o acolhimento pela Comissão de Relações Exteriores e daí o nosso empenho em nos entrosarmos mundo afora, né? Em conhecer o que se faz em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, em que... Uma comitiva da subcomissão foi aos Estados Unidos para... E além dessa pesquisa em loco, conhecer o que se faz em termos de legislação. Para quê? Para que o Brasil veja reduzido esse abismo que nos separa do que está acontecendo no mundo e das medidas que, isoladamente, países e países congregados por interesses comuns, por exemplo, a América Latina, fazem ou podem e devem fazer. Em síntese, é isto. Até o fim deste ano, está se aproximando, nós teremos a oportunidade de apresentar um mapa deste caminho para reduzir o nosso atraso. E lembro que não estamos pensando isso sozinhos. As Forças Armadas desenvolvem esse trabalho. Neste mês de outubro, o Exército Brasileiro, que cuida dessa parte de defesa cibernética, fez o 5º exercício de ataque cibernético envolvendo sistema financeiro, infraestrutura, água, ferrovias,
cujos sistemas podem ser atacados, são atacados, distribuição de energia elétrica, e muitas vezes não se percebe que o ataque cibernético pode produzir danos muito superiores a um ataque físico. Por exemplo, no transporte aéreo, como nós assistimos e que não foi um ataque cibernético, né, senador? Foi um defeito de um software Mas de defesa cibernética. O defeito foi num software que deveria defender o sistema. E paralisou aeroportos pelo mundo inteiro. Bom, foram no primeiro dia 4.000 voos. Nas primeiras horas, mundo afora. Nós aqui não fomos afetados, mas os que cuidam foram afetados porque na atualização do sistema entrou lá um programa que não deu certo. Mas foi um fiasco da defesa cibernética, sinal de que está havendo guerra cibernética. Quais são as maiores ameaças hoje, senador, que o senhor já identificou para o Brasil? Se me perguntar, comparando já com alguma questão relacionada à inteligência artificial, eu acho o mais cruel é o ataque cibernético a instalações de saúde, como já aconteceu na Inglaterra. E consta de bibliografia da inteligência artificial. O senhor pode explicar como que é esse ataque cibernético ao sistema de saúde? O ataque pode, desde invadir o seu ou o meu quadro clínico, ou seja, o meu diagnóstico, a minha ficha médica, e invadindo isso, se aproveitar desses dados pessoais, até confundir desde a agenda. Você imagina o que é confundir a agenda de trabalho de um hospital com o centro cirúrgico, com o departamento, com a parte clínica, com o controle dos medicamentos, com o estoque dos medicamentos, com a reposição. Então, eu acho mais cruel este. E o senhor acha que esse setor especificamente está preparado para lidar ou ele está vulnerável a ataques cibernéticos? Nós estamos vivendo de maneira silenciosa uma guerra. É uma guerra. Tanto é que há países que já têm defesa cibernética como uma sua força armada, transversal a todas as outras, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica. No caso da Alemanha, é o Serviço Médico, que é uma quarta força. Mas na França, a quarta força é a defesa cibernética. Então, o mundo está procurando uma forma. A Agência Americana de Defesa Cibernética hoje deve ter uns 8.000 servidores, com escritórios nos Estados Unidos, mais alguns terceirizados, além de agências privadas que atuam de maneira cooperativa, são corporações em cooperação que se protegem e compartilham experiências. Como é que foi o seu caso? O que você fez? Deu certo, não deu certo? Onde é que falhou? Então, criam um sistema de cooperação. Por quê? Porque nós estamos aprendendo. Só que o outro lado também está aprendendo. Então, é uma guerra. Se você quiser pensar mais olimpicamente, é uma competição. Só que é uma competição que hoje provoca no Ocidente mais ou menos um prejuízo entre 10% e 14% do PIB dos países do Ocidente. Estão sendo comprometidos por ataques cibernéticos. Então, não é uma guerra barata. Por isso, há necessidade de investir. Por que o senhor diz que o Brasil está atrasado? O Brasil tem investido pouco. O sistema financeiro tem feito investimentos que não aparecem na nossa contabilidade. Mas as instituições públicas têm um investimento muito pequeno. Então, não é para alertar, é para achar um caminho que nós estamos nos empenhando. E o que o senhor viu de experiência inspiradora até agora? Até agora é o mais importante, integração entre o público e o privado. Isso é o mais importante. Esse exercício de defesa cibernética que o Exército Brasileiro realiza é compartilhado com empresas desses setores, de infraestrutura, de energia elétrica, de ferrovia, de sistemas de água e sistema financeiro.
alguns dos setores que participam. Essa interface do público com o privado, eu considero que é fundamental. Senador, outra frente que o senhor abriu de trabalho foi a defesa das micro e pequenas empresas. Essa é uma questão muito importante no seu estado, né? Tanto que o senhor apresentou um projeto em parceria com toda a bancada do estado para tornar o Pronamp um programa perene, né? E o próprio estado também tem um Pronamp estadual, né? Qual que é a importância, primeiro, desse cuidado com micro e pequenas empresas no seu estado? Bom, o meu estado aprendeu muito cedo que a pequena propriedade rural é fundamental para que haja uma democratização até no acesso à terra. Criamos Banco da Terra, crédito fundiário, isso há 40 anos. Então temos uma estrutura, tanto no campo quanto na cidade, vocacionada para estimular o empreendedorismo, seja ele rural, seja ele urbano. Por ocasião da pandemia, o Senado e o atual governador teve um papel destacado nisso, então o senador Jorginho Melo, nós aprovamos uma proposição dele de criação do Pronamp, uma linha de crédito nacional para micro e pequena empresa. O governo federal, na época do governo Bolsonaro, colocou 40 bilhões nisso. Infelizmente, pela falta de agentes financeiros, esse dinheiro não deu cria, ou seja, o que foi investido desses 40 foi 41 bilhões. Ele poderia ser multiplicado por 4, 5, 6, 10 vezes com agentes financeiros. Um agente financeiro que usasse aquilo só como garantidor e não como dinheiro para emprestar. Mas o importante é que ele cumpriu o seu papel. No retorno desse dinheiro, a lei do Pronamp destina o dinheiro para amortizar a dívida pública. Ou seja, o programa era um programa com começo, meio e fim. Ele estava previsto para terminar este ano, 2024, né? É um programa emergencial criado na pandemia. Hoje ele já está recebendo retornos de empréstimos. Podem ser prorrogados, o empréstimo pode ser por uma dificuldade da empresa, pode ser quitado e pode ter um novo empréstimo. O que nós fizemos foi garantir parte desses recursos, 50% para o Pé de Meia, que é um programa muito bom, para o jovem, para financiar estudantes da escola pública do ensino médio, para né? o ensino médio profissionalizante, né? Como prêmio, como estímulo à permanência, e 50% para o Pronamp. Esse foi o acordo que nós fechamos com o governo, de forma que aprovado e indo para a Câmara, eu creio que ele foi aprovado pelo Senado, caráter terminativo, acredito que não vai haver nenhum recurso, vai para a Câmara, o natural é que seja aprovado. É mais uma fonte de financiamento nacional. Cada estado que se habilite. O meu está habilitado para isso, tem experiência, como eu falei, de muitos anos. O seu estado tem o Pronamp Santa Catarina, né? E todo mundo sabe no Brasil que a maneira mais rápida de gerar ou manter empregos é apostar na micro, na pequena empresa. Eu sou presidente da Frente Parlamentar das Microfinanças e do microcrédito. Eu acredito nisso. Sou fã do Muhammad Yunus, lembra? O banqueiro dos pobres, que agora está exercendo um grande papel lá em Bangladesh. É a melhor maneira. Ele trabalhou o microcrédito num país muçulmano em que as mulheres tinham dificuldade de ser abordadas. Ou seja, melhor, ele tinha dificuldade de abordar as mulheres. Muitas vezes elas estavam numa casa, ele tinha que conversar do lado de fora. 92% dos empréstimos foram feitos para mulheres em Bangladesh. Por isso ele ganhou o Prêmio Nobel de quê? De economia? Não, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Foi o único caso em que um banqueiro ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então essa inspiração de quem vive... E o programa dele de microcrédito é modelo internacional. Internacional. Né? E o nosso deve ser um programa cada vez mais nacional, para levar ao cidadão, à família, à mulher, a ideia de que ela pode transformar um hobby, uma coisa que ela sabe fazer, renda, por exemplo, artesanato, numa atividade econômica. Isso valoriza e aproveita também as vocações locais, culturais, as vocações
de costumes, folclore, enfim. Não despersonaliza e ativa um empreendedor geralmente cooperativado, porque o passo mais importante é transformar essa iniciativa isolada numa iniciativa cooperativada, que aí aumenta a força, aumenta o poder de barganha. Na hora de comprar matéria-prima, se junta 30 pessoas, o poder de barganha é melhor do que o pequeno pedindo desconto. E isso isso faz parte do projeto? Isso faz parte desde a criação. Faz parte da filosofia do microempreendimento. É procurar escoras, suportes, apoios. Senador, outra frente que o senhor abriu recentemente é tentar entender o processo de descarbonização do transporte marítimo no Brasil. O senhor conduziu uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura e o senhor considera que é um assunto novo para o Parlamento, né? O senhor pode falar um pouco a respeito? O combustível do futuro já é lei. Todos nós, onde nós sabemos o que fazer, sabe qual é o combustível que vai usar. O transporte marítimo e o combustível marítimo tem uma dificuldade adicional. Veja bem, 95% do que o Brasil exporta por navio, via marítima. As nossas rotas são as mais longas, porque nós estamos no hemisfério sul, mandando para a China, Estados Unidos, Europa, são esses os nossos grandes clientes ou fornecedores. O que está acontecendo? A Organização Mundial, a Organização Marítima Internacional, que é uma agência das Nações Unidas, ligada né? à ONU, congrega mais de 170 países e ONGs, ela está com um cronograma em andamento. Teve reunião agora no começo de outubro, e em março vai definir quais serão os combustíveis marítimos que substituirão o atual, que fundamentalmente é o bunker, é uma mistura originária do petróleo, ou seja, um combustível fóssil com agregados. E muito poluente, né? Olha, até já foi mais, porque os navios também estão ganhando em produtividade. Eles estão ganhando em volume transportado e em redução do consumo. Ou seja, eles também estão trabalhando para melhorar, para otimizar a sua atividade. Mas o combustível está fadado a ser proibido. Vai entrar algum outro. Isso vai ser definido até março. Nós queremos saber o que está sendo definido. Porque a nossa competitividade internacional depende disso. Uma das cogitações é, por exemplo, criar uma multa se você, depois de 2027, não começar a substituir o navio, o motor, o combustível. Vai exigir uma renovação de frota? Vai exigir uma renovação. A frota, sem dúvida alguma. Estima-se que nenhum navio vai ficar mais de 20 anos girando. Mas você não vai renovar tudo no mesmo dia. Então, entre 2027 e 2050, esse é o cronograma. Você tem que zerar a emissão. Zerar a emissão. Se você não zerar, você pagará multa. Você já imaginou, nós que temos os mais longos trajetos, se começarem a cobrar multa pelo que nós transportamos, por trás disso tem também um jogo nada inocente para reduzir a nossa competitividade. Né? Nós sabemos que de vez em quando criam. Uma das telas, um dos mapas apresentados à audiência pública mostrava os países beneficiados por essa medida, né? E a Europa está bastante beneficiada porque as rotas de movimentação são mais curtas, né? A Europa é um centro produtor e consumidor e ela cria subsídios para os produtos que não têm competitividade internacional. Eles fazem isso. E quando precisam, recorrem a energias que condenam nos outros lugares. Mas isso faz parte do jogo que eu disse que não é inocente. Nós não podemos brigar. Nós temos que acompanhar e transformar esse desafio numa oportunidade. Não é à toa que
o chinês, o mesmo símbolo, né? A mesma letra, não existe letra no alfabeto chinês, é um símbolo, é uma ideia, um ideograma. O mesmo ideograma da crise é o mesmo ideograma da oportunidade. Então nós que somos os pioneiros no álcool, olha bem, o Brasil foi o primeiro inventor de um combustível de uso massivo, originário da agricultura, da cana, que serve para outras coisas nobres também, espirituais, né? Espirituosas, melhor dizendo. Serviu de combustível, e é limpo, e é renovável, e tem uma capacidade de ser conduzido para emissão zero. Então nós temos que aproveitar o que nós temos de talentos para transformar o desafio numa oportunidade. O etanol, o metanol, o hidrogênio. O hidrogênio vai ter que resolver um problema industrial dele. Para você transformar o hidrogênio verde, né? Você consome muita energia. Muita energia. Dizem até que vai dar prejuízo no balanço energético. Mas eu não sou técnico. Mas custa muito dinheiro e energia elétrica fazer o hidrogênio ser o hidrogênio verde combustível. Então, só para explicar, senador, porque para ser hidrogênio verde, ele vai precisar que a energia para produzi-lo seja uma energia considerada limpa, né? Eólica, solar. Sim, então ele vai exigir outras energias, mas que serão elétricas. O que vai entrar nele é eletricidade. Se vem do fotovoltaico, do vento, não sei, mas ela é elétrica. Essa é a tecnologia que tem hoje. Eu não quero entrar muito nesse detalhe, que posso estar invadindo seara alheia. O Brasil precisa acompanhar isto. Então, o que nós combinamos na audiência? Tomamos conhecimento dos prazos e vamos realizar uma nova reunião em abril. Aí nós já vamos saber quais são os combustíveis, se nós fomos bem-sucedidos nas nossas sugestões ou não, e vamos ter que, como Congresso e nós do Senado, conhecer como é que vai ser o nosso plano de adequação e quais os riscos que nós vamos correr de perder competitividade nisso, para não sermos surpreendidos daqui a pouco com um fato consumado. Olha, o jogo agora é assim, vire-se. Não, temos que acompanhar. Foi muito mais um alerta, e outros alertas certamente virão, do que uma solução. Agora, o pior é não ficar sabendo, né? E qual o senhor imagina que seria o papel do parlamento nesse processo? Aprovar leis, como aprovamos a do combustível do futuro, como estamos aprovando leis de transição energética. Um grande debate que precisam de técnicos e de tecnologias que ainda não estão dominadas nem pacificadas. Se você soubesse, olha, a solução é o hidrogênio verde, não tem outra melhor, mas ninguém sabe isso. Há uma disputa. Então nós estamos vivendo a disputa da pesquisa e precisamos legislar. É difícil, mas é necessário. Senador, um outro item que eu gostaria que o senhor falasse a respeito é sobre o INDEP e vulnerabilidade social. Também é um projeto que o senhor apresentou. O senhor pode explicar do que se trata? Olha, esse projeto eu apresentei em 2022, quando pipocaram denúncias sobre muitas obras iniciadas com dinheiro do Fundeb, Fundo de Desenvolvimento e Amparo à Educação, criado em 1968, com outros nomes. É o grande socorro. Eu fui secretário de Educação em 1972. O Fundeb era a minha salvação. E obras iniciadas, da época, né, senador? Obras iniciadas e não concluídas. E hoje o governo não conseguiu resolver esse problema ainda. Criticou o anterior, críticas justas ou injustas, mas não conseguiu resolver. E isso significa uma movimentação anual de cerca de 24 a 48 bilhões de reais. Então, se existe má distribuição de recursos, vamos criar critérios. Critérios que premiem a boa gestão, que premiem os que precisam mais. E esses critérios, eu vou falar só desses dois, que premiam a boa gestão
Você administrou bem, merece mais. E premiam também os que precisam mais, ou seja, os indicadores de desenvolvimento mais baixos. É para esses que nós temos que atender preferencialmente. Mas o senhor está criando um novo mecanismo de distribuição? Só o critério para a distribuição. O dinheiro já existe. Ou melhor, estamos criando critérios, porque não existem critérios. Não existem critérios e essa era a grande crítica. Que era tudo decisão política e acomodava. A obra vai custar 1 milhão, mas abre aí uma janela de 100 mil. Então começa e não termina. Então, problemas de gestão. Não vai resolver tudo, mas se você tem critérios, eu acho que nós começamos a ser justos e começamos a criar uma política que premia e corrige, apoia e corrige. Isso nós aprovamos. Creio que agora vai ser objeto de deliberação na Comissão de Educação, que é um mérito da questão, e pode ser aprimorado. O que é imperioso é o seguinte: não pode a principal fonte de recursos, especialmente para os municípios melhorarem os investimentos em educação, permanecer sem critérios claros. Sejam apenas estes que eu resumi aqui, sejam outros que nós todos teremos que respeitar, respeitadas as realidades regionais, mas sempre com isso, premiando quem faz bem e apoiando quem precisa mais. Senador, muito obrigada pela entrevista. Vamos deixar outros assuntos para a próxima. Será a gente sempre falou um prazer. dos 4 que a gente tinha combinado. Mas será sempre um prazer. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A mania brasileira do ensino enciclopédico. Se quer ensinar tudo a todos os alunos, do que resulta um desastre. Na maior parte dos países do mundo, se ensina metade das matérias que se ensina aqui. Mas cada matéria que se ensina é realmente ensinada. Muita gente conhece o Darcy Ribeiro, antropólogo, autor dos livros O Povo Brasileiro e Os Índios e a Civilização. Mas o Darcy político, o Darcy especialista em educação, nem todos conhecem. Então, nós apresentamos um projeto no Senado, um projeto completo de lei de diretrizes em base, mais enxuto, inovador, mas o projeto da Câmara foi aprovado antes. Então, eu estou num trabalho muito intenso nesse momento na Comissão de Educação, tentando fundir os 2 projetos para fazer um substitutivo que seja aceito pelos grandes partidos. Uma lei da educação não pode ser lei do Darcy ou de fulaninho, não pode ser lei de ninguém, é uma lei geral do país. Agora é lei. O programa Pé de Meia cria uma poupança para estudantes de baixa renda das escolas públicas do ensino médio. Os alunos vão receber 9 parcelas de R$ 200 mensais e mais um depósito de R$ 1.000 no final de cada ano concluído com aprovação. As escolas devem enviar ao governo federal os dados dos bolsistas do Pé de Meia. O Senado votou, agora é lei.
ela está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Dono de uma diversidade étnica incomparável, por essa e certamente por outras razões, o Brasil é um dos países mais procurados pelos grandes laboratórios para realizar pesquisas de vacinas e medicamentos. Mas só agora nós temos uma lei que resguarda os direitos da nossa população e também das nossas instituições e empresas. Para conversar sobre esse tema, a Cidadania recebe Fernando de Rezende Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica. Seja bem-vindo, Fernando. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Fernando, vamos explicar um pouco melhor por que o Brasil é tão procurado aqui por conta dessa diversidade étnica. São muitos fatores. O Brasil é procurado por muitos fatores. A diversidade étnica é uma coisa única que a gente tem aqui no Brasil. Então, o Brasil é um país muito populoso, mais de 200 milhões de pessoas. O Brasil ele tem uma infraestrutura, uma capacidade instalada na área médica invejável. Né? Então, ele tem muitos hospitais, clínicas, ele tem muitas indústrias farmacêuticas, ele é um mercado farmacêutico muito grande. Então, ele tem várias características. Além disso, né, também tem uma diversidade étnica única. Ou seja, nós somos brancos, somos mulatos, somos indígenas, somos portugueses, Exatamente. Somos coreanos, somos japoneses. É o resultado de 500 anos de mistura. Então, população europeia, indígena, africana, asiática. Então, o brasileiro é difícil você olhar para uma pessoa e falar assim, você é brasileiro. Tanto que, por outras razões, por isso, também o passaporte brasileiro é daqueles que você pode surrupiar, né, no mercado negro. É o melhor passaporte para os bandidos internacionais. Tem cara de todo mundo. Exatamente. Mas o que essa diversidade, essa variedade tão grande de combinação de pessoas, de tipos de gente, favorece as pesquisas laboratório em termos de remédios e vacinas? A gente precisa entender, a pesquisa clínica ela é a fase final do desenvolvimento de uma tecnologia médica. Pode ser uma vacina, um medicamento, um equipamento. Pesquisas clínicas em humanos, né? Pesquisas clínicas em humanos, exatamente. E ela é a fase final de uma cadeia muito longa, científica. E aí, a pesquisa clínica é quando você vai testar em seres humanos. Antes disso, é chamada de pré-clínica. Depois que você vai testar em seres humanos, é a clínica. E o que você espera dessa fase? Você espera entender a segurança e a eficácia do medicamento. É um balanço. Então, se existe o risco desse medicamento não ser seguro, ele não vai para a etapa clínica. Quando você tem um balanço, fala, olha, tem boas características de segurança e tem bons indícios de eficácia, de ser eficiente naquele tratamento, aí o medicamento entra na etapa clínica. E aí você vai ter que entender no organismo de cada um, como que ele funciona. Então, se você pegar por exemplo, chineses, que tem uma característica física muito marcante, e africanos, que tem uma característica física muito marcante e muito diferente dos chineses, a medicação deve se comportar de maneira diferente nessa população. Quando você pensa no brasileiro, e aí chegando na diversidade étnica, você consegue aqui no Brasil ter um grupo diverso dentro de um mesmo país e você vai entender o mesmo medicamento, como funciona com esse público. Então, esse é um dos pontos muito importantes. Por isso que a gente diz que é importante você ter essa diversidade étnica quando você está pesquisando uma medicação. Mas espera aí, isso gera uma certa desconfiança, ou pelo menos deveria gerar desconfiança das nossas autoridades. Por que esse laboratório estrangeiro está lá querendo vir para cá, para o Brasil, fazer isso? Será que eu não tenho que tomar algumas cautelas?
As cautelas são tomadas. Não se faz nenhuma pesquisa clínica sem seguir rigorosos padrões éticos. Tá? Então, a ética é a base da pesquisa clínica. É a base. Então, existem diretrizes internacionais, eu costumo dizer que são diretrizes universais, que dão suporte para as regras éticas em cada país. E o Brasil agora, com a lei de pesquisa com seres humanos, ela trouxe isso para o Brasil de uma maneira muito sólida, colocou isso na força de uma lei. Né? Então, hoje nós temos uma regra de Estado, né? A lei é praticamente algo permanente, então nós temos uma regra de Estado. O Brasil, então, ele pode comunicar para o mundo inteiro, falar, olha, o Brasil tem uma lei que é em prol da ciência. Aí eu te pergunto, como é que era antes? Será que havia alguma brecha para que esses laboratórios fizessem alguma coisa, alguma experiência com brasileiros que não eram aplicáveis, porque eram recusadas por leis de outros nos países deles mesmos? Não. A maioria dos estudos, quando a gente está falando de estudos, então, das indústrias farmacêuticas globais, a gente está falando do que a gente chama de fronteira da tecnologia, fronteira do conhecimento. São os medicamentos mais inovadores. Esses medicamentos, eles não são testados exclusivamente aqui no Brasil. Aí a gente está falando de uma outra, de outro tipo de medicamento, né? Que é as doenças raras, pesquisas digamos assim, na fronteira da tecnologia, não é isso? Isso. São essas tecnologias, esses tratamentos, geralmente é um tratamento que, para alguma doença que ainda não tem nenhum tratamento, ou algum tratamento inovador para um tipo de câncer em que os resultados não são tão bons quanto esperados. Essas medicações, elas não são testadas só no Brasil. Fazem parte de estudos que nós chamamos de multicêntricos internacionais. Então, o Brasil faz parte, por conta disso, diversidade étnica, por conta da sua capacidade, da sua qualidade de fazer pesquisa clínica, mas o estudo também é feito na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, na Europa, em diversos países, na Ásia. Ele é multicêntrico internacional. Depois, os resultados são somados, aí do ponto de vista estatístico, há uma soma desses resultados para entender esse medicamento foi eficaz, esse medicamento foi seguro. Se você, depois, no final desse protocolo, entender que tem dados suficientes, aí você começa o registro do medicamento. Aí você vai registrar na Anvisa, no FDA, na autoridade europeia, enfim, aí cada país tem a sua regra própria. Como é que era antes da lei? E o que mudou em termos de segurança para os cidadãos brasileiros que são objeto dessas pesquisas e dos nossos laboratórios e tal, enfim, nossa reserva também tecnológica, que nosso conteúdo, da nossa ciência. O que mudou antes e agora? Mudou muita coisa, mas assim, indo direto ao ponto, em alguns pontos principais, a gente fazia pesquisa ética. O Brasil já fazia pesquisa com bastante ética, então o rigor ético já existia aqui. O que não funcionava bem? O processo. Nós tínhamos 2 análises éticas para um mesmo estudo, nós tínhamos prazos de análise muitas vezes muito longos, ultimamente eles estavam mais curtos, mas esse processo que o Brasil fazia era um processo que não era adequado do ponto de vista competitivo. Como eu comentei, os estudos multicêntricos, se eu sou uma indústria farmacêutica, eu vou fazer o estudo em 20 países diferentes. Se o Brasil demora muito no seu processo, por que eu vou manter o Brasil? Aí começa a não trazer pesquisas clínicas para cá, né? E a gente tem um potencial muito grande. Quem faz essa análise prévia se interessa ao Brasil ou não? É a Anvisa? Não. Assim, primeiro cabe a quem desenvolve, né? Essas tecnologias geralmente elas vêm de fontes privadas. Então é uma indústria farmacêutica geralmente que detém essa tecnologia e ela que decide. Fala, olha, onde que a gente pode estudar? E entendo que o Brasil tem que fazer parte desse pool, né, desse grupo de países. Então, eles submetem aqui no Brasil. Quem representa o Estado nessa análise prévia de se pode vir ou não? Isso, aí eles submetem aqui no Brasil, aí eles vão submeter em 2 caminhos. A Anvisa, sim, do ponto de vista da vigilância sanitária, então sim, e do ponto de vista ético, você vai para a instância ética, né? Isso que a lei veio mudar. Antigamente tinha uma comissão de ética, uma Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né? E hoje nós estamos vivendo um momento de transição. Agora vai ter uma instância nacional de ética em pesquisa vinculada diretamente ao Ministério da Saúde. Então, a essa instância cabe analisar, é ético que isso seja feito no Brasil? Isso precisa ser muito rigoroso. Isso não havia antes? Isso havia. Mas não era lei, né? Não era lei. Aí a base eram normas, resoluções. E aí quando a gente pensa no ponto de vista do participante de pesquisa, ele não tinha uma base legal
Então, o fato de você ter uma lei, isso dá mais segurança jurídica para aquele participante, porque você tem uma lei que dita as regras daquele setor, que é um setor bastante delicado, né? Vamos combinar que você testar um medicamento, ainda que nunca foi testado, que ninguém sabe se ele vai ser seguro, se ele vai ser eficaz, então é importante que você tenha uma lei para proteger esse participante. Nós temos cientistas que representam dentro do corpo de servidores do Estado capacitados para fazer essa análise? Nós temos muitos cientistas. O Brasil se destaca no mundo por ter cientistas assim de primeiro escalão nesse sentido. O Brasil faz pesquisas clínicas de alto nível desde a década de 80. Então, a gente sempre teve gerações e gerações aí de profissionais, não só médicos, farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, toda a equipe médica envolvida no estudo, sempre muito de alta qualidade. E a pesquisa clínica, ela só faz sentido, ela só precisa ser feita se ela tiver ética e qualidade. Porque ela pode ser ética do ponto de vista, eu não vou fazer nenhum mal, nenhum dano àquele participante, mas se ela não tiver qualidade, o resultado daquilo não vai servir para nada. Essa lei acrescentou algum item que proteja de uma forma mais abrangente quem está sendo voluntário dessa pesquisa, quem está sendo objeto, participando da pesquisa aqui no Brasil? Ou não melhorou, não mudou nada nisso? Não, melhorou. Melhorou sim. Por quê? Um dos exemplos que eu dou. Bom, a lei por si só, né, essa segurança jurídica é importante, mas ela também cria agora, você tem a obrigação de, antes de começar um estudo, você submete ao Comitê de Ética em Pesquisa um plano de acesso pós-estudo. Então, eu vou ter que informar, né, para o investigador, para o comitê de ética e para o participante, o que vai acontecer ao final do estudo. Então, se ele está participando daquele estudo, vamos supor, ele tem um caso grave oncológico e ele está recebendo uma medicação, ele está melhorando, quando o estudo acaba, o médico vai avaliar e falar, olha, isso aqui está sendo seguro para ele, ele está respondendo bem essa medicação e ele está melhorando. A gente não pode interromper o tratamento. Então, do ponto de vista ético, eu não posso interromper aquilo. Esse tratamento vai continuar. Então, existe um plano que é submetido antes do estudo começar, o Comitê de Ética analisa e aprova, né? E isso vai gerar depois um programa de acesso pós-estudo. Antes, nós tínhamos sim uma resolução da Anvisa, que ainda é vigente, ainda existe, mas as coisas eram um pouco soltas. Hoje isso está dentro da lei, está instituído que dentro do próprio protocolo do estudo, que é a regra geral do estudo, isso está muito bem definido. Então, isso traz muito mais segurança para o participante. Então, o fato de ter uma lei, de ter o plano pós-estudo, o programa pós-estudo, de você ter o alinhamento das regras aqui do Brasil com as regras internacionais, também dá muito mais segurança para que esse paciente olhe para o estudo e fale assim, olha, eu quero participar desse estudo. Né? E eles são, de alguma forma, compensados, recebem algum tipo de vantagem por participarem do estudo? Não existe nenhum pagamento direto. Mas, por exemplo, ter direito ao uso desse medicamento para qual por qual substância ele foi testado, ou se ele tem direito a uma vacina. Então, ele tem direito a ser tratado. O que a gente não pode por exemplo, assim, vamos imaginar que tem um paciente com uma doença rara e hoje ele é atendido no SUS com alguma medicação que já existe e chega uma indústria farmacêutica que fala, olha, eu quero testar um medicamento específico para essa doença rara. Apresenta isso para o paciente. E o paciente ele vai olhar, ele recebe um documento, que esse é o grande contrato da pesquisa clínica, que é o documento que é o TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Nesse documento você tem que contar com uma linguagem coloquial, uma linguagem simples para esse participante, o que é o estudo, como ele vai funcionar, como funciona a medicação, isso tudo é contado ali. Ao assinar esse documento, ele está concedendo, ele está falando, olha, eu quero participar do estudo. Né? Então, ali ele está dizendo que ele quer participar. Aí, a partir desse momento, ele entra no estudo. O que vai acontecer? O direito que ele vai ter, a qualquer momento ele pode sair do estudo. Isso é uma coisa importante, tá? Então, assim, ninguém é obrigado a ficar no estudo. Então, eu posso hoje consentir, falar assim, olha, eu quero participar desse estudo. Se por alguma razão eu voltei para casa, eu conversei com alguém, eu conversei com um médico próximo da família, eu conversei com um advogado, enfim, com a minha esposa, e ela fala, olha, eu prefiro que você não participe. No dia seguinte, eu chego no centro de pesquisas, um hospital, uma clínica, enfim, e digo,
eu não quero mais participar. Eu retiro o meu consentimento e está tudo bem. Ele não sofre nenhum dano por isso, nada, nenhum direito dele é retirado por conta disso. Agora, ele participando do estudo, a medicação sendo boa para ele, como eu expliquei agora há pouco, sim, se o médico entender que aquilo de fato é seguro e pode continuar, a gente não pode esquecer que ali está testando uma medicação que não é aprovada pela Anvisa. Muitas vezes não é aprovada em lugar nenhum do mundo. Quais são as restrições, por exemplo, que essa lei aqui no Brasil coloca para as pesquisas, para que pesquisas não possam ser feitas aqui no nosso país, em detrimento da saúde dos voluntários aqui? É a base ética. Né? É a base ética. Então, você tem que analisar se do ponto de vista... Bom, eu acho que recentemente a gente viu alguns casos de alguns estudos que tentaram ser realizados, por exemplo, durante a pandemia, né? Em que você tinha... Você pode citar um exemplo? Não, a gente ouvia falar de algumas técnicas. Olha, isso daqui pode ser que melhore, pode ser que você não... Se você se tratar dessa maneira, você não vai pegar Covid ou você vai se curar da Covid. Quando não tem nenhum tipo de evidência científica... Ou seja, assim, não tem fundamentação. Não tem fundamentação. Como eu falei, o processo do desenvolvimento de um novo medicamento é muito longo. Quando a gente chega na fase clínica, já se passaram cerca de 10 anos que estão estudando aquela medicação, aquela doença. Então, eu não consigo entrar nessa fase clínica, testar o medicamento em seres humanos, se eu não tiver evidência, se eu não tiver a base. O que aconteceu durante... Aí, parênteses, o que aconteceu durante a pandemia que ninguém aguardou esses 10 anos aí para testar a vacina? Então, o que houve foram testes acelerados. A tecnologia do próprio desenvolvimento da vacina foi acelerado e houve muita... A questão do RNA mensageiro já tinha sido tentado em outras viroses, né? Isso. Então, já tinha uma base tecnológica, ela não foi desenvolvida do zero. Né? O que se pegou era aquilo que estava mais pronto e investiu muito. Então, nós tivemos mais mentes brilhantes trabalhando no mesmo problema para tentar desenvolver algo de uma forma mais célere. Então, a pandemia ela concentrou esforços numa determinada doença. Então, é uma coisa que a gente vê muito na área de pesquisa clínica, que durante a pandemia nós tivemos muitos estudos voltados à Covid, e as análises eram feitas de uma forma muito rápida para se começar os estudos, mas em detrimento de outras áreas. Então, a área, quando a gente conversa com investigadores, né, médicos investigadores de outras áreas, eles dizem, nossa, a pandemia ficou um buraco de desenvolvimento da minha área, da cardiologia, de outras áreas. Né, porque não se pesquisava nada naquela época. Agora, voltando aqui para a nossa lei aqui, os autores dessa lei argumentaram que a sanção dessa lei, que ela entrando em vigor, a pesquisa de doenças raras poder ser beneficiada. Isso é positivo? Em que caso você pode argumentar? Na verdade, a área de doenças raras hoje, conforme a aprovação da lei, com o veto de uma parte da lei, ela foi bastante prejudicada. Foi bastante prejudicada. Pelo seguinte, houve um veto do presidente da República para um item que é o seguinte, que dizia que a empresa que desenvolve a medicação, após o final do estudo, ela teria a obrigação de fornecer aquele medicamento por até 5 anos após aquele medicamento estar disponível comercialmente. Vou traduzir. Na prática desde que finaliza o estudo, a empresa teria que fornecer esse medicamento para os participantes por cerca de 10 anos, de 8 a 10 anos, que é o prazo todo para finalizar o estudo, submissão regulatória, aprovação do produto, até comercialização. E você acha que isso não teria razão para ser dessa maneira? Eu acho que não. Pensando do ponto de vista de quem pode ser beneficiado, você está testando ali. Sim. Um parente meu, por exemplo, está testando aquilo ali. Aí o medicamento deu certo, eu não tenho direito a ser tratado com isso. Aí que está, o direito do participante ele continua. O que vai mudar é quem vai pagar essa conta. Entendeu? É isso que vai mudar, quem vai pagar a conta. Porque aí o que está fazendo, o que era colocado de uma forma de regulamento, de norma? Você estava obrigando uma indústria a cumprir esse papel do Estado. É isso que a gente tinha na prática. A lei vinha mudar isso. Então, quando você não tem mais esse limite dos 5 anos, o que acontece? Quem fornece, quem faz esse tipo de estudo de doença rara ou doença ultra rara, ele olha e fala, puxa, mas doença rara, ultra rara, o que é? É uma doença que eu tenho poucos pacientes. Se eu vou fazer um estudo... Não é rentável, né? Se eu vou fazer comercialmente... eu gasto bilhões de dólares para desenvolver o medicamento. Aí eu vou fazer o estudo e eu sou obrigado a fornecer o medicamento para um percentual significativo desses doentes, a conta não vai fechar.
Esse é o dilema do nosso SUS também, em a muitos conta casos. não fecha, né? Recursos judiciais para que o SUS pague tratamentos caríssimos. Esse problema existe. Agora, por que os laboratórios estrangeiros, que são os brasileiros, também não se interessam em pesquisar medicação e vacinas para doenças de gente pobre? Isso aí eu faço uma crítica aqui pessoal mesmo. Isso aqui não é... Alguns sim, alguns se interessam, alguns desenvolvem. Então a gente tem algumas iniciativas. Recentemente, falando com uma dessas multinacionais farmacêuticas que todos conhecem, eles indicaram que estão vindo para o Brasil alguns estudos para doenças negligenciadas, que já são realizadas em outros, malária, por exemplo. Né? Esquistossomose, por exemplo? Eu não sei dar detalhes. Mas, enfim, isso acontece. O que a gente tem que ter, que eu acredito, a gente tem que ter uma base científica para isso. Porque o mercado também não pode mandar em tudo, né? Exatamente. Uma coisa que eu vejo que é muito significativa, eu acho que isso que é importante a gente explorar um pouco, que é, quando a gente recebe no Brasil um estudo para um desses medicamentos, são a fronteira da tecnologia, são esses medicamentos com nomes muito complicados para doenças muito específicas, isso deixa um legado no país, que a gente não pode não olhar para isso. Nós temos profissionais da saúde que são muito bem treinados, eles têm que estudar determinadas doenças com muito afinco para poder participar desse tipo de estudo. Há investimento nessas clínicas, né, que são centros de pesquisa, podem ser privadas ou públicas, podem ser hospitais, clínicas, enfim, você tem um investimento ali, né? Você tem uma movimentação econômica importante, uma geração de empregos importante, você tem, na verdade, uma renda. Até recentemente, eu estive participando de um evento com uma representante da Santa Casa de Porto Alegre e eu fiquei, assim, muito bem impressionado a quantidade de recursos financeiros que a Santa Casa de Porto Alegre recebe, lucro, de fato, e até pela característica da Santa Casa, ela reverte isso para assistência. Então, a área de pesquisa clínica deles gera muito lucro. Eu estou falando de alguns milhões e milhões de reais mensais que são revertidos diretamente para assistência. Então, tem um legado financeiro direto. Quando a gente começa a aprofundar a análise da pesquisa clínica, a gente vai vendo que ela vai deixando um ciclo virtuoso de benefícios, né? E isso já é um legado. Agora, esses pesquisadores, essas equipes que fazem esses estudos, elas estão prontas para realizar qualquer tipo de estudo. Então, por exemplo... Ou seja, você também cria uma massa crítica de cientistas aqui. Exato. Mas que críticas... Falar em crítica, quais são as críticas que a Abracro faz a essa lei? Eu sei que você não é... Só um comentário ainda da pergunta passada. Essa base que fica, esse legado que fica, agora a gente tem que ter investimentos talvez públicos ou investimentos privados de laboratórios farmacêuticos nacionais para investir nas doenças que têm um alto impacto aqui no Brasil também. Certo. A gente já está pavimentado um bom caminho, né? Mas é um setor, basicamente esse setor de desenvolvimento de pesquisa clínica, para essas tecnologias, o grande investimento é privado. Então, a gente não demanda muito do governo. Mas existem linhas importantes de financiamento, por exemplo, FINEP, né? A gente tem ministérios, além do Ministério da Saúde, o MDIC, o MCTI, são ministérios que têm muito incentivo para a pesquisa. Então, eu acredito que as iniciativas desses ministérios para as doenças negligenciadas, as doenças que existem poucos estudos, fica um caminho mais fácil, só pelo fato da gente participar de muitos mais estudos, tá? Essa era a parte final, mas voltando à pergunta agora. Agora, que julgamento você faz, qual o juízo que a Abracro, sua entidade, faz dessa lei em que vocês acham que poderiam melhorar? A lei é muito boa. A lei é muito boa. A gente acompanhou o processo de criação dessa lei, né, de toda a tramitação. Anos, né? No mínimo. Foram 9 anos. Na verdade, o processo começou até um pouco antes, porque houve uma tentativa dentro aqui do Senado, né, da própria senadora Ana Amélia, de falar, olha, vamos fazer alguns grupos aqui para tentar discutir como melhorar, como a gente fazer mais pesquisas clínicas. Okay. Né? Enfim, então, teve toda a tramitação, tudo, nós acompanhamos isso bastante de perto. E a dinâmica a gente não consegue escrever a lei, a gente consegue vir, é o que a gente fazia, trazer dados, trazer informações, né, para os senadores, depois para os deputados, depois voltou aqui para o Senado.
Senado. Mas já avançamos de qualquer forma, né? Mas a gente entende que a gente avançou muito. Então, assim, a gente comemora muito que essa lei foi sancionada. A gente acredita que o veto que foi feito pelo presidente não foi um veto que vai trazer benefícios para a população. Na verdade, a gente vai fazer com que uma boa parcela da população fique sem alguns estudos, por exemplo, doenças raras e ultra-raras. Então, a gente acredita que esse veto possa ser trabalhado e derrubado, né? Que isso não vai fazer nenhum mal para o país, pelo contrário, isso vai trazer benefícios para a gente. Então, quando a gente olha para a lei como um todo, a gente está muito feliz com a aprovação dela. Se a gente pudesse ter uma borracha e um lápis, talvez a gente reescrevesse um ponto aqui, um ponto ali, mas isso é normal. Eu acho que todo mundo que olha para a lei pensa nisso. Mas a gente está muito satisfeito e a gente acredita que essa lei é capaz de colocar o Brasil no lugar que ele merece. Então, o Brasil hoje está lá na 25ª posição num ranking mundial de pesquisa clínica e a gente acredita que o Brasil pode só estar em 10º lugar. A gente tem potencial. Temos um salto, né? Historicamente, a gente participa de 2% desses estudos. Assim, quando a gente pega dados assim de dezenas de anos. Quando a gente tira uma fotografia aí dos último ano, últimos 6 meses, a gente retraiu muito, a gente está muito perto de 1%. E a gente tem o potencial em estar lá perto de 5%. Então, imagina que 5% a gente está dizendo que vai aumentar aqui no Brasil praticamente um estádio de futebol cheio por ano, de pacientes que vão ter oportunidade de participar de um estudo clínico, de profissionais que vão ter novos empregos. Então, assim, é um ciclo de benefícios que está deixando a gente muito empolgado, assim, num momento muito interessante, e a gente acha que talvez 2025 seja o principal ano da pesquisa clínica aqui no Brasil. Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui. Esperamos que você consiga levar suas ideias adiante e que continue aqui colaborando com o Congresso, com o Senado, com as ideias, que a sua associação colabore cada vez mais com as novas ideias aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer participar. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A primeira linha de crédito em mais de 300 anos de trabalho dos seringueiros, dos extrativistas, foi criada quando eu fui eleita senadora, a primeira filha de seringueiro, né, senadora. Mas quem teve que fazer a defesa da proposta foi o senador Serra, porque se fosse eu, não seria aprovado. Eu tive que abrir mão da autoria, o que é um processo perverso. Você tem que provar que você pensa, você tem que provar que você é inteligente, né? Antigamente, quando alguém dizia, olha, eu vi um artigo da senhora, achei muito interessante. Eu sei que não foi a senhora que escreveu, foi a sua assessoria, mas achei ótimo. Eu reagia. Hoje eu fico com pena, né? E procuro reagir de uma outra forma, né? Trabalhando para que nem mais uma mulher preta tenha que ser subestimada por esse tipo de forma. Iniciamos a nossa primeira parte da nossa reunião com o comparecimento de Sua Excelência, o senhor Ricardo Lewandowski, que vem a esta comissão fornecer informações referentes ao período de sua gestão sobre os planos e metas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A partir desta constatação, que o crime, a criminalidade não é mais local, mas é nacional e até transnacional, nós entendemos que chegou o momento de nós constitucionalizarmos o Sistema Único de Segurança Pública.
Esse sistema visa a dar um protagonismo um pouco maior à União no que diz respeito à coordenação das ações de segurança. Então, o que nós pretendemos também nesse aspecto é fazer isto, colocar esse SUSP na Constituição e dotá-lo de recursos próprios, assim como acontece na educação e acontece no Sistema Único de Saúde. Por que é necessário uma PEC para ampliar a competência da Polícia Federal para combater o crime organizado, se ela já tem essa competência? Eu não posso falar de prioridade em nada se eu não falar de prioridade orçamentária. Precisamos blindar o SUSP em relação a retrocessos. Só vamos blindar isso com uma norma constitucional. Precisamos assegurar recurso na peça orçamentária da União. Se nós não tivermos garantia de que há recursos suficientes e que não podem ser contingenciados e que tenham recursos direcionados especificamente para eles, como acontece com a educação e como acontece com a saúde, nós não resolveremos esse problema. Nós devemos sempre ter como princípio o conceito de cidadania plena. Cidadania e direitos humanos não apenas melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a democracia, a justiça social em todo o país. A cooperação e o respeito ao próximo nos unem e são fundamentais para ampliar o capital humano e permitir a plena cidadania. Nós vamos trabalhar tecnicamente, mas mais do que isso, humanamente, olhando para o cidadão, exigindo para ele dignidade, respeito e cidadania. O Brasil está reencontrando nos últimos meses o caminho do crescimento com cidadania e igualdade social. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. TV Senado. Democracia todo dia. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 16 de dezembro, e o Senado Notícias está no ar. Renegociação das dívidas dos estados com a União e proibição da importação de lixo estão na pauta do plenário do Senado amanhã. Os senadores devem votar nesta terça-feira o programa de pagamento de dívidas dos estados com a União. O Propag tem previsão de juros menores e parcelamento do saldo em 30 anos. É de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e foi aprovado pela Câmara dos Deputados no último dia 10. Os estados terão até dia 31 de dezembro de 2025 para aderir ao programa. De acordo com o projeto, a taxa de juros das dívidas será reduzida para IPCA mais 2% ao ano, percentual que pode diminuir ainda mais se alguns requisitos de investimento forem cumpridos, como os aportes anuais no Fundo de Equalização formado por todos os estados. As dívidas somam hoje mais de 765 bilhões. 90% desse valor estão concentrados em Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. As prestações poderão ser pagas em valores graduais por 4 anos, 20% no primeiro ano, 40% no segundo, 60% no terceiro e 80% no quarto. A partir do 5º ano, terão valor cheio. 60% do valor economizado com a redução no pagamento devem ser usados no ensino, enquanto o Estado não alcançar as metas definidas no Plano Nacional de Educação. Esse percentual pode ser reduzido para 30% nos estados que comprovarem não ter condições de investir o valor total. Outra contrapartida ao desconto é priorizar também investimentos em saneamento e segurança e entregar à União estatais ou outros bens.
A Câmara fez o seu trabalho, apreciou o trabalho do Senado, que é a casa iniciadora de origem desse projeto, agora retorna ao Senado e nós pretendemos na próxima terça-feira fazer essa apreciação. Senadores também vão analisar o projeto de lei que proíbe a importação de determinados resíduos sólidos, como papel, plástico, vidro e metal. Segundo a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, entre 2023 e 2024 foram importadas mais de 70 mil toneladas de materiais. Outro projeto na pauta de terça-feira regulamenta o funcionamento de cooperativas de seguro e de grupos de proteção patrimonial mutualista. São associações criadas para garantir patrimônios dos participantes contra riscos pré-determinados, com custos repartidos entre eles. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Os senadores devem também discutir 2 propostas de emenda à Constituição. Uma delas atribui exclusivamente à União a tarefa de legislar sobre defesa e segurança cibernéticas. A outra PEC inclui o Pantanal Sul-Mato-Grossense entre os patrimônios nacionais. Estão na pauta ainda projetos que confirmam acordos do Brasil com a Noruega e com a Arábia Saudita. Nesta última semana de atividades antes do recesso parlamentar, o Congresso tenta votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento da União de 2025 e o pacote de corte de gastos do governo. Senadores e deputados se reúnem esta semana numa sessão do Congresso para votar a LDO, que estabelece as diretrizes e metas do governo para o ano que vem, e em seguida votar o orçamento, que chegou ao Congresso em agosto e estima as receitas e fixa as despesas do governo para 2025. Nossa previsão é que seja no dia 19, que é uma quinta-feira, mas se eventualmente for preciso usar o dia 20, que ainda é um dia útil, é possível nós usarmos também o dia 20. O importante é nós encerrarmos os nossos trabalhos. A expectativa é de que esta semana os senadores também possam analisar propostas que fazem parte do pacote de corte de gastos apresentado pelo governo. Os 2 projetos e a proposta de emenda à Constituição ainda estão na Câmara. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que está otimista quanto à aprovação do pacote pelos deputados e pelos senadores antes do recesso parlamentar, ou seja, até sexta-feira. Apresentado no mês passado, o pacote que corta gastos do governo estima uma economia de 70 bilhões de reais em 2 anos e tramita em regime de urgência na Câmara. Nós estamos hoje mantendo o otimismo de que somos capazes de fazer essa apreciação a tempo, antes do recesso. Quero crer que esse é o sentimento da Câmara dos Deputados e afirmo que é o sentimento do Senado, nosso desejo de apreciação desses projetos que foram apresentados inicialmente na Câmara dos Deputados e que cabe ao Senado revisar. O líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, avalia que é fundamental votar o pacote de corte de gastos antes de votar o orçamento. É mais importante a essa altura nós tentarmos apreciar o pacote de ajuste de gastos, porque no orçamento tem que caber o ajuste. Nós fica um pouco anacrônico e fica com delay se nós votarmos não votarmos o ajuste e votarmos o orçamento sem as contas públicas estarem organizadas para tanto. Aumento da produtividade pecuária sem expansão do desmatamento. O projeto é um dos itens da pauta da reunião de amanhã da Comissão de Assuntos Econômicos. 10 itens estão na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. Entre eles, o que cria assistência material e abertura de linha de crédito para agricultores familiares destinada à recuperação de solos e pastagens. O objetivo é estimular o aumento da produtividade pecuária sem expansão do desmatamento da vegetação. O texto de autoria do senador Jader Barbalho vai ser analisado em caráter terminativo, ou seja, se aprovado, segue direto para a Câmara dos Deputados. A relatora, a senadora Damares Alves, já deu parecer favorável ao projeto. Os parlamentares também vão analisar o projeto que institui o Selo Nacional de Sustentabilidade Empresarial, o que prevê prazo para análise de declarações passíveis de restituições de valores e retidas em malha fiscal, entre outros.
A suspeita de que mulheres possam estar fazendo falsas denúncias de violência doméstica foi levantada em uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos sobre o aprimoramento da Lei Maria da Penha. As senadoras da bancada feminina alertaram para o perigo de silenciamento das vítimas. A lei brasileira que combate a violência doméstica, de 2006, foi batizada com o nome da cearense Maria da Penha. Paraplégica em sequela de um tiro do então marido, ela enviou um vídeo em que lamentou a continuidade da violência nos lares e a naturalização dessa cultura. Em 18 anos de existência e em meio a grandes desafios para o seu reconhecimento, eficácia e consolidação, a Lei Maria da Penha enfrenta desde a sua criação a constrangedora realidade dos altos índices de violência contra a mulher que persistem. Acredito no fim do feminicídio e continuarei a unir força com quem acredita. A Lei Maria da Penha é reconhecida pela ONU como uma das mais avançadas do mundo no combate à violência doméstica. Mas os convidados da audiência pública trouxeram relatos de que há casos em que é empregada de forma errada. Infelizmente, hoje no Brasil, muitas mulheres se utilizam dessa lei tão necessária para fins escusos. Já tive casos, enquanto advogada, de homens pedirem o divórcio e, para dificultar esses processos de divórcio, as esposas entraram com um pedido de medida protetiva para justificar o processo de divisão de bens, muitas vezes tirando o homem do lar. Eu fui vítima da falsa denúncia. No meu caso, o processo abriu e fechou. Passou por 18 meses. Mas, contudo, fez um dano grave e eu acho irreparável, irreversível, tanto como para mim quanto para meu filho também. Não existem números oficiais sobre as falsas denúncias de violência doméstica no Brasil. Esta advogada acha que a pena para acusações falsas deveria ser maior, mas reconhece que a maioria das denúncias é verdadeira. Digamos que de 100 requerimentos de medida protetiva que eu recebo aqui, 95 são reais, 5 não são. Eu digo, é verdade, é gravíssimo 95. Mas e esses 5 que estão sendo falsamente acusados? A senadora Leila Barros lembrou que o Código Penal já prevê a denúncia caluniosa. Ela disse que sentiu nos depoimentos uma tentativa de intimidar as mulheres a não denunciarem e alertou para o perigo de retrocesso. A luta não é contra os homens. A luta é para garantir que todas as mulheres têm o direito à vida. É uma tentativa de calar as mulheres, de intimidar, de descredibilizar a mulher, que é a principal vítima. A senadora Damares Alves destacou que as mulheres que denunciam violência são desacreditadas em todos os momentos do processo e apelou para que elas não se calem. A regra é a violência contra a mulher. A exceção são as falsas denúncias. E esse Congresso trabalha da regra para a exceção e não ao contrário. Mulheres do Brasil que estão me ouvindo, denuncie, não se silenciem. Vocês têm uma rede de proteção no Brasil. O Senado homenageou hoje, com uma sessão especial, o centenário de nascimento do político Antônio Carlos Conder Reis. Ele foi governador de Santa Catarina e também exerceu os cargos de deputado e de senador pelo estado. Conder Reis era de família política tradicional do estado de Santa Catarina. Fez um governo desenvolvimentista por excelência. Construiu cerca de 2.000 quilômetros de rodovias no estado, consagrando o lema que adotou como governador: governar é encurtar distâncias. Além de governador, foi deputado federal, deputado estadual, senador, deixando aqui nessa casa também um grande legado. Como governador, ficou muito conhecido por ter levado o governo para mais perto das pessoas, sempre preocupado em responder todos os pedidos e todas as correspondências dos eleitores. Todos nós estamos aqui para aplaudir, e o fizemos, o exemplo que deve perdurar de Antônio Carlos Conder Reis, repito, como político,
como acadêmico e como estadista. Está encerrada a sessão. O Senado lança amanhã uma ferramenta que utiliza inteligência artificial para simplificar a linguagem técnica dos textos legislativos. O objetivo é facilitar o entendimento das matérias legislativas pela população. Os projetos de lei que passam pelo Senado estão cheios de palavras e expressões jurídicas e legislativas. Substitutivo, ementa, admissibilidade, intertício. Esses e outros termos frequentemente utilizados no parlamento nem sempre são entendidos por grande parte da população. Em um país com cerca de 30% de analfabetos funcionais, iniciativas para simplificar as informações que ajudam no exercício da cidadania são mais que uma tendência, são uma necessidade. Com esse objetivo, o Senado vai lançar uma ferramenta que alia inteligência artificial à simplificação da linguagem técnica da redação legislativa. A ideia é explicar de forma clara e acessível as propostas em tramitação. É um projeto que o Senado desenvolveu na intenção de tornar o processo legislativo, tornar a linguagem do processo legislativo mais acessível para o cidadão. Então, é uma tentativa da gente simplificar a linguagem que a gente usa normalmente nos projetos de lei, para que os cidadãos tenham mais facilidade de entender o que está sendo discutido. Os conteúdos podem ser encontrados nas páginas do site do Senado e do Congresso, que registram as propostas e são integrados ao programa E-Cidadania. Antes de serem publicados, os textos gerados por inteligência artificial serão revisados. O sistema ele vai ler esse projeto de lei inteiro e vai gerar dois textos, dois blocos de texto. Um que é resumindo qual é o projeto, qual é a ideia, o que se está querendo fazer com aquela proposta, e um outro texto que são os possíveis impactos que aquele projeto pode gerar na sociedade. Para o desenvolvimento da nova ferramenta, foi necessário o esforço coletivo de diversos setores da casa. Tivemos nós, o Nainova, envolvido no sentido de articular essas diversas frentes de trabalho. Tivemos o Prodazem, embutindo a tecnologia necessária para o desenvolvimento do projeto. Tivemos a SGM, que controla e que tem maior conhecimento sobre o processo legislativo. E do esforço desse pessoal todo, a gente chegou nessa proposta. Interessante, né? Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Todo mundo ter essa oportunidade de aprender já é muito bom. Porém, eu tenho certeza que as escolas públicas poderiam ter mais apoio, tanto de renda, porque, por exemplo, o lanche da escola. Mas a maioria dos alunos precisa do lanche da escola, não é nem porque quer, porque precisa. Eles podem legislar a lei, aprovar junto com a Câmara para fazer uma lei que melhore a infraestrutura, que melhore o lanche da escola, a tecnologia, o salário dos professores, qualquer coisa, eles que decidem se vai ou não. A vantagem de ter uma sala de informática é que a pessoa pode terminar um trabalho já aqui, já pode terminar uma atividade aqui com a sala de informática. Às vezes eles vendo como um todo, eles estão achando que a educação está perfeita. E seria legal também eles entenderem a opinião de quem está aqui dentro, para eles entenderem que não é tão perfeito assim.
pontos para os quais eu queria chamar a atenção. Um primeiro, esse sim é defendido pelo Banco Mundial, que é a volta do IPCA enquanto índice de referência para o reajuste anual do imposto seletivo. O segundo ponto que eu queria mencionar é a questão da gente garantir que não haja uma redução da carga tributária desses produtos durante a transição. E, por fim, queria chamar a atenção para um terceiro ponto, que é a questão da gente não tomar cuidado para não abrir brechas aqui no imposto seletivo, porque vários setores vêm pedindo brechas como para produtos artesanais, então já tem emendas, por exemplo, para bebidas alcoólicas artesanais ou para charutos artesanais. Só lembrar que estudos do Ministério da Fazenda mostram que o imposto seletivo sobre os sites de apostas teria um impacto muito pequeno em termos de arrecadação. Então, primeira questão, imposto seletivo não tem fins arrecadatórios em princípio. Mas mesmo que se discuta isso, o imposto seletivo sobre os sites de aposta teria um impacto arrecadatório muito baixo. Então, a gente vai ter um imposto com impacto arrecadatório baixo, que já tem redundância em relação ao outro imposto e que principalmente pode estimular o mercado ilegal. Gás natural, nesse momento, cobre um papel importantíssimo no combate da nossa pobreza energética, para combater o uso do carvão, do diesel e da lenha. Há uma evidente contradição se a gente colocar um imposto seletivo no gás natural. Portanto, senador, pecado é impor o imposto do pecado sobre o gás natural. Esta é uma demonstração do esforço que estamos fazendo para ouvir todos os setores e buscarmos o grande desafio de poder apresentar um relatório que interprete o setor produtivo brasileiro, bem como a questão federativa do país. Não podemos mais continuar com um sistema tributário que desincentiva quem produz. Daí, a reforma tributária, que é urgentíssima. Foram 3 décadas de debates. Isso aí não é reforma tributária, isso é concentração de poder. Majoritariamente, os governadores apoiam a maioria dos pontos. Em 2023, o sonho de dar ao país um sistema tributário mais racional virou realidade. Ficou mais do que maduro na opinião pública nacional de que era preciso aprovar uma reforma tributária. Declaro promulgada a emenda constitucional número 132 de 2023, a reforma tributária brasileira. Reforma tributária, a longa espera. Por que os municípios estão gastando tanto com segurança pública? Bom, o gasto dos municípios aumentou porque, por causa da pressão do eleitorado, fez com que vários prefeitos criassem ou ampliassem suas guardas municipais. Hoje, nós temos cerca de 1.200 municípios com guardas municipais. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu sou de uma família que tem 9 filhos. Nascemos numa cidade no Pará chamada Bujaru, 70 quilômetros da nossa capital. Minha família toda muito católica. E a partir das comunidades eclesiais de base, da pastoral da juventude da Igreja Católica, foi que eu ingressei na vida política. Fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bujaru, depois diretor da FETAGRE, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, da Central Única dos Trabalhadores. No primeiro governo do Lula, eu fui superintendente do INCRA e depois deputado federal, 4 mandatos, e agora como senador federal. Eu venho da área rural. Às vezes é mais fácil um cidadão que nasceu na cidade, médico, ir pegar voto na área rural do que um trabalhador rural, agricultor familiar, vir pegar voto na cidade. Então, nós precisamos reconstituir os órgãos federais que atuavam com política pública para esse segmento. Órgãos como o Banco da Amazônia, o próprio BNDES, que agora coordena o Fundo da Amazônia, inclusive a forma de como o governo federal vai chegar nesses assentamentos. Com as políticas, a gente tem que estar pensando e dialogando e adequando essas políticas às questões que são muito específicas lá do nosso Estado. Como é que vocês têm pensado em buscar essa capacidade técnica para trocar os próprios programas que nós temos estabelecido? O Pará é o estado que mais tem assentados da reforma agrária no Brasil. Foi o estado que mais se assassinou
pela luta da terra. Agora se junta o governo federal e o governo do estado para não permitir que crimes possam ser cometidos nessa disputa. Nós somos um estado que é o segundo território maior do país. Portanto, cabe ter ali o grande, cabe ter o médio e tem que ter o espaço dos pequenos. Eu estou participando da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, eu estou participando da Desenvolvimento Regional, de Infraestrutura, sou presidente da Comissão de Meio Ambiente. O meu primeiro mandato é fazer uma ponte melhor entre o governo do estado e o governo da União, para que a gente possa vir buscar aqui o que de direito para um estado que tem uma população hoje chegando a 10 milhões de pessoas, que tem uma capacidade de se desenvolver muito grande. Eu acho que nós estamos iniciando bem, eu acho que tem tudo para que o Brasil volte a crescer, distribua renda e o Pará vá nesse caminho. A proclamação da República em 15 de novembro de 1889 representou também o fim da monarquia. Nessa transição histórica, o Brasil mudou seu símbolo, seu hino, sua bandeira e também a sua Constituição. A primeira Constituição da República, professor, é fruto direto da proclamação da República. É fruto direto, porque a proclamação da República ela acontece em 1889 e derrubou a monarquia, que tinha sua própria Constituição. Eu sou Walter Sola, sou professor de História e Educomunicador. E hoje a gente vai falar sobre a proclamação da República e a nova Constituinte. E a proclamação da República acontece no momento em que a monarquia estava muito enfraquecida. Estava enfraquecida. Tinha gente do exército chateada porque não foram reconhecidos depois da Grande Guerra do Paraguai. Tinha gente da igreja chateada e tinha também muito latifundiário. Pessoas que perderam suas propriedades, que na época, veja que tragédia, eram pessoas escravizadas. E a liderança foi do Deodoro da Fonseca, um marechal, um militar, que ele mesmo era monarquista e amigo do Dom Pedro II. Então, proclamação da República, 1889. 2 anos depois, a Constituição. Essa Constituição muda também a forma como os senadores vão trabalhar. Agora eles ficam 9 anos no poder e depois tem que existir um revezamento. Mudanças da nova Constituição. A gente tem a mudança do nome do Brasil, de Império do Brasil para Estados Unidos do Brasil. A gente também tem o fim da Igreja Católica como religião oficial, portanto agora o Brasil seria um Estado laico. O texto dessa nova Constituição foi escrito por 2 senadores muito importantes. É verdade que o nome talvez mais relevante da escrita da Constituição seja o de Prudente de Moraes. E olha que loucura, o Prudente de Moraes depois vai virar mais um presidente do Brasil. O Rui Barbosa também ajudou? O Rui Barbosa ajudou muito, inclusive ele era muito elogiado por ser